queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quem será o próximo presidente eleito do Brasil? As eleições municipais costumam indicar a vontade da população que se refletirá nas disputas estaduais e nacional. Os efeitos da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso e mudanças no comportamento dos eleitores têm mostrado o resultado nas urnas. Nessa entrevista, vamos ajudar você a entender essas mudanças e a fazer as suas próprias previsões para 2026. Política e eleições são assuntos de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o cientista político Murilo Medeiros. Murilo, bem-vindo ao Cidadania, seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme falar sobre eleições e cidadania aqui na TV Senado. Então, vamos começar falando um pouco sobre essas mudanças, né, que foram promovidas pela Emenda Constitucional 97. A gente tem duas grandes mudanças aí, né? As cláusulas de desempenho, chamadas cláusulas de barreira, e também o fim das coligações, né? O que significa, no caso das coligações, o que significa esse fim das coligações e por que o Congresso Nacional proibiu, a partir de 2020, esse mecanismo que era usado nas eleições? Olha, Marcelo, nos últimos 10 anos, o Congresso Nacional tem ocupado um papel de reformismo na condução da agenda econômica, social e também no campo eleitoral no Brasil. E o fim das coligações proporcionais foi uma medida promulgada pelo Congresso Nacional junto com a cláusula de desempenho, que tornou o nosso sistema político mais simples, mais racional, mais funcional, ajudou a reduzir a fragmentação partidária no Brasil e ajudou a melhorar a conexão do eleitor junto com os partidos políticos. Essa foi a intenção das reformas. Antes, com a vigência das coligações, era muito comum o eleitor votar num candidato, por exemplo, do PL e eleger um deputado do PCdoB. Então, o voto era distorcido, era deturpado. Com o fim das coligações, agora cada legenda monta sua própria nominata. Não há uma mistura partidária na corrida eleitoral. Então, cada partido, aqueles que têm maior estrutura financeira, conseguem montar uma estrutura só com seus nomes filiados, né? Só com pessoas filiadas ao seu partido. Então, tornou o processo eleitoral mais claro para o eleitor e aquela deturpação do voto que existia antes, de votar em X e eleger Y, acabou. Então essas coligações, elas eram temporárias ali só para as eleições e aí elas foram, de certa forma, substituídas pela federação partidária. O que diferencia em termos de representatividade e nessa questão da clareza também para o eleitor e para a eleitora, a substituição, vamos dizer assim, das coligações pelo Instituto da Federação Partidária? As coligações proporcionais, elas vigoravam apenas durante o período eleitoral. Era uma aliança estratégica dos partidos para fazer com que as legendas alcançassem o quociente eleitoral e buscassem eleger parlamentares, né, no campo proporcional. As federações partidárias vieram para atenuar o processo do fim das coligações proporcionais. As federações é um casamento de quase 4 anos, que os partidos se acoplam, né, durante um período, durante as eleições gerais e municipais, e é preciso que eles atuem em bloco
dentro do Legislativo. Então, tem essa diferença. Eles atuam como se fosse um partido dentro do Congresso Nacional, das câmaras municipais ou nas assembleias estaduais. E um dos efeitos do fim das coligações, Marcelo, nessa eleição municipal, foi a redução do número de partidos em disputa na eleição municipal. Em 2016, nós tínhamos 35 partidos concorrendo na eleição municipal. Em 2020, uma eleição sob a pandemia, baixou para 33. E agora, em 2024, reduziu para 29 partidos. Então, essa foi uma consequência geral do fim das coligações e da cláusula de desempenho, já uma redução do número de partidos em disputa nas eleições. Além de facilitar a vida dos eleitores e das eleitoras, até por ter um número menor de opções e essa facilidade também que o eleitorado tem de identificar assim, um viés ideológico nas federações, que muitas vezes nas coligações eram completamente díspares, como você falou, bem diferentes. Que efeitos essas mudanças, no caso específico assim, das coligações e dessas federações e da redução de partidos, podem ter para 2026, já que eu citei aqui essa previsão que a gente pode estar fazendo, que essas indicações das eleições municipais têm como reflexo nas eleições que vêm depois estaduais e principalmente na eleição para presidente. O benefício da federação é porque a aliança entre os partidos existe uma afinidade programática, ideológica. Hoje no Brasil possuem 3 federações, o PSDB junto com Cidadania, a federação do PT, PV e PCdoB e a rede com o PSOL. Então são partidos com afinidades ideológicas que se juntam nas eleições e que vão atuar em conjunto no parlamento. Então, é uma forma de dar sobrevida a legendas nanicas que, com o fim das coligações e com a cláusula de desempenho, não conseguiriam atingir o mínimo necessário para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e de televisão. Era muito comum nas eleições, por exemplo, em câmaras municipais pequenas de até 9 vereadores, dos 9 vereadores, cada vereador ser de partidos diferentes. Então, para o prefeito eleito, o custo político para montar a sua coalizão era muito maior, porque ele teria que distribuir, repartir o poder com 9 partidos, das 9 cadeiras da Câmara Municipal. Então, esse foi um benefício muito grande assim, para a governabilidade nas prefeituras, dos governos estaduais também, e também pensando no Congresso Nacional. Em 2018, por exemplo, o Senado Federal tinham 21 partidos com representantes no Senado Federal. Agora são 12. E na Câmara dos Deputados eram 30 partidos em 2018, agora são 19. Então, essa é uma tendência, e muito da sua pergunta, a consequência dessa aprovação do fim das coligações proporcionais e da cláusula de desempenho vai ter um impacto direto nas próximas eleições no Brasil, com impacto já em 2026. A tendência é ter um maior enxugamento partidário na representação congressual, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Essa redução, no seu entendimento, com seus estudos, você acha que tende a manter uma polarização política, colocando ali 2 candidatos antagonistas, sem muito espaço para uma terceira via, por exemplo? Um dos efeitos práticos do fim das coligações e da cláusula de desempenho é o fortalecimento dos partidos políticos. Hoje, no país, existe uma sopa de letra partidária que confunde o eleitor, que deturpa o voto. E quando você olha o programa ideológico das legendas, elas são muito parecidos, porque o eleitor pouco consegue diferenciar o que o partido defende, educação, quais são os programas distintos dos partidos, porque não há uma organicidade nas agendas dos partidos. Então, além de fortalecer os partidos, essas medidas aprovadas pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral também vão ajudar a melhorar a representatividade parlamentar, porque a conexão do representante junto ao seu eleitor vai ficar mais visível, vai ficar mais transparente. Então, até o processo de cobrança do eleitor junto ao seu representante vai ser mais eficaz. Uma outra mudança que eu comentei aqui também foi a instituição da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, né? Essa mudança, junto com o fim das coligações, a instituição da federação partidária, tende a formar grandes blocos
partidários. Você acha que seria possível pensar numa tendência de o sistema político brasileiro se aproximar do modelo americano, em que existem ali 2 grandes partidos? Não são os únicos, né? Mas o que a gente está acostumado a ver na mídia é ali democratas e republicanos, e a disputa está sempre esses 2. Acho que a gente tem uma tendência a caminhar para uma representatividade política mais próxima desse modelo? Eu não diria próxima, mas haverá sim uma grande redução, um grande estreitamento partidário, pelo menos até 2030, que é a data onde vai chegar o ápice da cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho, ela impôs restrições no acesso dos partidos ao acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e de televisão. O partido que não atinge um determinado número de votos ou não elege um determinado número de parlamentares, ele não tem acesso a essa estrutura financeira, né, de sobrevivência política. Então, nos últimos tempos, tivemos algumas fusões e incorporações. Né, as mais destacadas foi a fusão do Democratas com o PSL, que montou a União Brasil, hoje um grande partido de centro-direita. O próprio Podemos incorporou o PSC, o Solidariedade incorporou o PROS. Então, tivemos ao longo dos últimos anos essa marcha em prol de aglutinações e fusões partidárias. E no país, devemos ter uma redução dessa fragmentação no Congresso Nacional. Isso vai ser refletido, essa tendência de menos dispersão partidária na representação congressual. Você tem feito estudos que mostram a redução também do chamado voto de legenda, que é quando o eleitor ou a eleitora, ele ao invés de votar no candidato A ou B, nas pessoas, vota no partido. Essa redução no voto de legenda, quer dizer, cada vez menos eleitores e eleitoras votando no partido e preferindo fazer a escolha diretamente no candidato, reflete uma descrença na política. Ela seria mais ou menos um comportamento um pouco antagônico ao que essas mudanças estão trazendo? O que está havendo, na sua opinião, que justifica essa redução da escolha dos eleitores em votar no partido e preferir o voto mais voltado para o candidato, né? Esse personalismo que é característico do comportamento do eleitorado aqui no Brasil? O nosso sistema político, na eleição do sistema proporcional, adotado desde 1945, o sistema proporcional de lista aberta, tem 3 grandes marcas. Primeiro, o custo muito elevado de campanhas. Segundo, a hiperfragmentação. E terceiro, o excesso de personalismo das campanhas. As pessoas não votam no programa partidário ou ideológico das legendas, mas sim na figura pessoal, no carisma da liderança em disputa. E o voto de legenda, nos últimos 10 anos, despencou no Brasil. Em 2018, 2016, na eleição de 2016, na eleição municipal, o Brasil chegou a 11,5 milhões de votos de legenda. Nessa última eleição, caiu para 4,4 milhões. Então, foi quase 60% menor o número de votos de legenda. Ou seja, a população não está mais indo para a urna votar no partido, mas sim na figura pessoal do candidato. Era muito comum aqueles partidos mais tradicionais no Brasil receberem muitos votos de legenda na eleição. O cidadão ia para a urna e digitava o número da legenda porque tinha afinidade programática com aquele partido. E hoje perdeu-se muito dessa conexão do eleitor junto aos partidos. Temos hoje um sistema partidário pouco coeso em termos programáticos, com governança interna dos partidos muito frágeis e pouca conexão das legendas com sua base de filiados. Hoje, você ser filiado a um partido é quase uma medida cartorial. Os filiados pouco participam da vida orgânica das legendas, a não ser se você for candidato. Mas se você não for candidato, os partidos pouco têm conexão com sua base de filiados. Os partidos ficaram na era analógica. Estamos no mundo digital. Quem não acompanhar esse processo de mudança vai ficar para trás. E um dos efeitos da redução do voto de legenda foi justamente esse afastamento, esse fosso criado entre eleitores e partidos políticos.
Agora, essa mudança dos eleitores, né, essa mudança de comportamento, quer dizer, na verdade, a mudança de comportamento porque o voto de legenda vem se reduzindo, como você trouxe aqui, 60%, é uma redução muito expressiva. Isso é um efeito dessas reformas políticas, um efeito desse distanciamento dos partidos políticos. A gente teve uma crise de representatividade ali em 2013. Ou isso seria um reflexo das mudanças nos meios de comunicação de massa, que é onde o poder político se estabelece? A gente tem hoje uma grande participação das redes sociais, em que uma pessoa pode ser um próprio veículo, né, com alcance que antes era inimaginável há um tempo atrás, um tempo de rádio e TV como principais veículos, né, de propaganda política. Não existia espaço para essas figuras se projetarem com o alcance que tem hoje. Acho que essa mudança, né, no padrão das comunicações, principalmente nos meios de comunicação, com essa possibilidade do indivíduo ser um próprio canal, se reflete também nessa mudança de redução do voto de legenda? Sim, isso certamente ajudou muito, o que chamamos dessa democracia digital, de lideranças que surgem na internet e acabam cumprindo o papel que os partidos deveriam cumprir, né, de fazer a mediação entre o cidadão e os representantes. Os partidos, no Brasil em geral, perderam a capacidade de mediar essa conexão dos representantes junto aos representados. Hoje, as igrejas, os sindicatos, os movimentos de renovação política que surgiram no país nos últimos tempos e as próprias redes sociais acabaram ocupando esse espaço que deveriam ser dos partidos, né? Os partidos no Brasil são pouco vertebrados. Eu lembro que o senador Marco Maciel falava muito disso. O Brasil quase não tem partidos vertebrados, com organicidade, um programa ideológico claro. Isso falta muito ao Brasil. E democracia forte é sinônimo de partidos fortes. Infelizmente, isso ainda é uma lacuna no país e esperamos que, certamente, essas reformas aprovadas pelo Congresso vão ajudar a fortalecer as legendas. Agora, é preciso que os partidos, de forma interna também ajudem. É preciso melhorar essa comunicação com o eleitor e modernizar suas formas de atuação, inclusive atraindo jovens e mulheres para dentro de suas estruturas partidárias. Mas um ponto que você mencionou, Marcelo, além do personalismo, desse afastamento do eleitor junto aos representantes, um ponto que ajudou a reduzir o voto de legenda no Brasil também veio da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional, porque foi criada uma trava para a eleição de candidatos, até para barrar aqueles puxadores de voto na eleição. Então, para você ser eleito, o candidato ele tem que atingir 10% do quociente eleitoral, que é a soma dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, o candidato que não atinge 10% do quociente eleitoral, ele não é eleito, por mais que o partido atinja o quociente eleitoral. Então, o voto de legenda, após essa regra, foi desincentivado. Então, legendas tradicionais que sempre tiveram muito voto de legenda, como o PT, por exemplo, o PT chegou a ter mais de 2 milhões de votos de legenda na eleição de 2016. Hoje tem pouco mais de 600 mil. PSDB também, União Brasil. Então, por conta dessa regra eleitoral, houve um desincentivo para que os partidos buscassem incentivar seus filiados a votar na legenda. Agora, apesar dessa redução do voto de legenda, 2 partidos apresentaram um aumento em relação à eleição anterior do voto de legenda, que foi justamente o PT, que apesar de ter uma participação bem menor no voto de legenda, ainda é o partido que está ali com a votação mais expressiva nessa forma de votação, e o PL, esse sim, veio num crescimento acima de 100%, um crescimento, digamos assim, vertiginoso, né? Essa situação mostra que os partidos políticos que não têm um viés ideológico muito claro ou que não têm um adversário bem definido, né, um inimigo político bem definido, eles estão perdendo essa conexão com o eleitorado e isso acaba mantendo os partidos que não têm esse posicionamento claro
em crise de representatividade política? Sim, sim. Fazendo só um histórico da eleição municipal, em 2016 nós tivemos uma eleição de ruptura. Em 2020, uma eleição marcada pela pandemia. E agora, em 2024, uma volta à normalidade. E essa normalidade favoreceu a reeleição de gestores e também o protagonismo de legendas e partidos tradicionais. E justamente o aumento do voto de legenda do PT nessa eleição e do PL reflete muito a polarização nacional que tivemos na eleição presidencial. Tanto o PT, o número 13, como o PL, o número 22, ficaram marcados na cabeça dos eleitores mais fiéis na agenda eleitoral. Então, como consequência, na eleição subsequente, como essa que passamos agora, em 2024, os dois partidos acabaram angariando mais os votos de legenda. Não só esses dois partidos, mas partidos nanicos que possuem uma conexão ideológica maior com seus eleitores, como o Partido Novo, tem um discurso mais liberal clássico e que acaba atraindo um eleitor mais fiel, e também o PSOL, já no campo mais da esquerda, né? Então, é curioso isso. Os partidos que cresceram a nível nacional foram PL e PT, porque protagonizaram a última eleição presidencial, mas partidos pequenos como o Novo e o PSOL também arregimentaram mais votos de legenda, porque possuem programas partidários mais coesos e de orientação ideológica mais definida. É interessante porque a gente teve esse crescimento no voto de legenda do PL e do PT, mas, por exemplo, o PSD, né, do Kassab, ele não teve esse mesmo desempenho em voto de legenda, embora tenha tido uma capilaridade muito grande nas eleições e um bom resultado, se mostrando um partido em franco crescimento. Isso. Os partidos de centro cresceram muito em número de votos no total, em número de prefeituras, mas são partidos que ainda possuem pouca conexão ideológica junto ao eleitor, né? Então, os partidos de centro, PSD, União Brasil, o próprio MDB, né? O próximo desafio dessas legendas é criar um certo enraizamento junto à sociedade, e você cria com um programa partidário claro, de conexão junto ao eleitor, tratando de problemas cotidianos do cidadão, mas também com lideranças partidárias. O voto de legenda, pelo personalismo do nosso sistema eleitoral, a população vota muito na figura pessoal do candidato. Então, tanto essas legendas que cresceram muito na eleição, fica como desafio investir em nomes de projeção nacional, inclusive pensando na disputa presidencial em 2026. As eleições municipais, eu comentei no começo da entrevista, elas costumam dar um bom indicativo, um bom termômetro para o que vai acontecer nas eleições, né, estaduais e nacional, que é a menina dos olhos, né, que é aquela que as pessoas mais se preocupam, eleição para a presidência. As eleições de 2024 municipais refletem uma tendência para 2026, na sua opinião? Ainda tem muita água para rolar, ou isso já dá um indicativo do que teremos aí como resultado nas eleições para governadores, deputados estaduais, o próprio Congresso Nacional, inclusive aqui no Senado? Reflete. A eleição intermediária, regional, essa que nós tivemos agora, municipal, em 2024, serve como uma prévia para 2026, sobretudo para a votação proporcional da Câmara dos Deputados. É muito provável que na Câmara dos Deputados as legendas de centro-direita consigam crescer ainda mais na eleição geral de 2026. O Senado Federal também deve ter algumas mudanças, sobretudo de legendas de centro, um centro conservador também ganhando mais espaço no Senado. E vamos ter um reflexo também na redução da fragmentação partidária, esse estreitamento partidário. Nessa eleição municipal, Marcelo, os 5 maiores partidos que tiveram mais prefeitos eleitos, eles concentraram 70% das prefeituras do Brasil inteiro, os 5 maiores partidos. Então, isso já mostra um enxugamento, uma menor dispersão partidária na composição geral dos municípios brasileiros. A gente está falando de eleições, de política. Eleição, o voto é considerado um dos maiores exercícios, um dos mais emblemáticos exercícios da cidadania. O que é cidadania, na sua opinião? Cidadania é participação
da população. A eleição é a festa da democracia, mas é preciso ir além, pensar o pós-eleição. Nós tivemos nessa eleição municipal um recorde de registro de jovens inscritos para votar. Mas não basta só o jovem votar, ou a mulher votar, ou engajar todo mundo no processo eleitoral. É preciso pensar cidadania para além das eleições, nessa participação cívica do cidadão. E a educação cidadã, aquela educação de base, é preciso ser muito estimulada. Os partidos só vão ser fortalecidos quando o cidadão entender a importância dos partidos políticos, a importância do funcionamento do parlamento e das nossas instituições. Então, fica como desafio para o Brasil do futuro investir cada vez mais em educação cidadã para fortalecer esse vínculo do eleitor junto com a democracia. Bom, Murilo Medeiros, cientista político, agradeço mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Intolerância versus diversidade religiosa. Em qual lado você se encontra dessas duas propostas? Para saber mais sobre essas condições, assista ao programa Inclusão deste final de semana, aqui na TV Senado. Não perca! Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Uma boa relação amorosa pode dar um bom casamento. É uma das coisas que se aprende na leitura do livro O Ninho, de Betânia Pires Amaro, ganhadora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, Prêmio Sesc de 2023. Olha, surpreendentemente, o projeto inicial ia ser um livro de contos curtos de humor. E acabou se transformando completamente à medida que eu ia escrevendo. Eu fui percebendo que temas ligados à família e à maternidade em especial, temas que realmente eram trabalhados pelo ponto de vista de mulheres, acabaram dominando as minhas histórias. Então foi algo que me dominou de certa forma e eu fui percebendo a recorrência dessa temática nas minhas histórias e pensei, não, vou mudar o projeto, agora vai ser um projeto realmente focado em relações familiares, que sempre foi um tema que me fascinou, né, enquanto leitora, enquanto ser humano. A violência contra a mulher no Brasil segue, infelizmente, números alarmantes, com recordes. Em 2023, o número de casos parou para quase 260 mil, exatamente 258.941. Aumento de 9,8% em comparação a 2022, 258 mil, viu? A mobilização é fazer com que nós possamos chegar efetivamente no que foi o que o Betinho fez na década de 80 e 90 com Fome Zero. Nós precisamos chegar em todas as pessoas, nós precisamos chegar na casa das pessoas. Quando o time adere, ele assina uma carta, compromisso, mas é muito mais do que isso, é a gente trabalhar com a base do time, para que nós não tenhamos novos Daniel Alves, novos Brunos, novos jogadores, e que o time possa pensar ações de intervenção na questão da violência contra as mulheres. Nós tivemos ações em 10 jogos que nós entramos com a faixa. Os jogadores é que seguram que a mensagem a ser dada aqui é que efetivamente eles são rivais dentro do jogo, mas fora do jogo o time, os jogadores, eles estão contra o feminicídio.
A forma como vocês formataram o programa, a campanha, chegando a todos os segmentos, é uma forma extraordinária e interessante, falando em linguagens bem específicas, falando com a mulher quilombola, falando com a mulher da área da cultura, falando com a mulher intelectual, falando com a trabalhadora. Então, assim, parabéns. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro. Neste mês de novembro, celebramos os 130 anos da posse do primeiro presidente civil da República Brasileira, o paulista Prudente José de Moraes Barros. Ele sucedeu a 2 marechais do Exército Brasileiro, Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, mas que renunciou ao final do primeiro ano do mandato constitucional, e Floriano Peixoto, vice, que completou o mandato. Prudente de Moraes governou de 1894 a 1898. No seu governo, deu-se a Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Ele também foi o primeiro presidente a sofrer um atentado político. Na ocasião, o ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, perdeu a vida ao proteger o presidente. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu nota à imprensa sobre a operação da Polícia Federal que prendeu militares do Exército na manhã da última terça-feira, acusados de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Extremamente preocupante as suspeitas que pesam sobre militares e um policial federal alvos de operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. O grupo, segundo as investigações, tramava contra a democracia em uma clara ação com viés ideológico. E o mais grave, conforme a polícia, esses militares e o policial federal tinham um plano para assassinar o presidente da República e o seu vice, além de um ministro do Supremo. Não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. Que a investigação alcance todos os envolvidos para que sejam julgados sob o rigor da lei. A Comissão de Segurança Pública fez uma audiência para debater a situação dos presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, inclusive a morte de Clériston Pereira da Cunha. O senador Eduardo Girão, que foi o autor do pedido, conversou com a nossa equipe sobre os próximos eventos da comissão. Além dessa audiência pública, nós temos outras, no caso, para ouvir o Felipe Martins, né, que foi ex-assessor do governo anterior, da presidência. É um caso muito estranho que aconteceu daquela prisão dele, né, com suspeita de falsificação de documentos no exterior. E isso está repercutindo mal lá fora, para o Brasil. Temos também para ouvir aqueles vazamentos da Folha de São Paulo, né, aqueles vazamentos que nós tivemos aí, mostrando o STF e o TSE fora dos autos, atuando politicamente para censurar os brasileiros. Então, revelações que saíram na Folha de São Paulo e que nós temos uma audiência pública aqui para ouvir o Tagliaferro, para ouvir o juiz Ayrton, para ouvir o ministro do STF, para ouvir outros atores envolvidos, para que a gente possa ter uma conclusão maior.
Diligência externa no Mato Grosso, audiências sobre reforma tributária e reuniões de grupos de trabalho. Confira o que está previsto para esta quinta-feira na agenda. A Comissão de Esporte tem previstas 4 reuniões de grupos temáticos do colegiado. Às 9 do GT, que discute aspectos de direito do trabalho. Às 10h30, a vez do GT Organização e Ordenamento Esportivos. Às 2 da tarde, reúne-se o GT Direitos dos Árbitros e seus representantes. E às 4 horas, o GT Legislação Comparada. Às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir em audiência pública para debater a reforma tributária. Dessa vez, o foco é o impacto da reforma sobre segmentos relacionados à infraestrutura. E logo mais à 1 da tarde, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar uma diligência externa em Mato Grosso para avaliar no próprio local os impactos provocados pela severa estiagem no bioma Pantanal. A CPI das Bets fez nesta terça-feira a primeira reunião de trabalho e aprovou a convocação de um dos donos do Tigrinho, o empresário Fernando Oliveira Lima, além do cantor Wesley Safadão e das influenciadoras Deolane Bezerra e Jojo Todinho, entre outros famosos. O primeiro a ser ouvido deve ser o dono do Tigrinho, o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG. Nós escolhemos o Tigrinho primeiro porque ele é o mais conhecido. Se eu for dar o nome de outras bets, que são inúmeras, as pessoas não vão se ligar. Então é importante, mas o Brasil inteiro conhece o Tigrinho. Então eu acho importante começar pelo Tigrinho, justamente pela projeção que tem, para que a população brasileira compreenda e entenda do que nós estamos falando. Também serão ouvidos pela CPI os influencers Jojo Todinho, Deolane Bezerra, o comediante Tiro Lipa e o cantor Wesley Safadão, além de vários representantes de empresas de apostas. Ao todo, foram aprovados 170 requerimentos entre convites e convocações. Os requerimentos envolvendo integrantes da equipe econômica do governo, de ministérios, da AGU, da Polícia Federal e da Polícia Civil de alguns estados foram transformados de convocação para convite. A posição do governo é de colaborar para que nós possamos nos aprofundar num tema que hoje é do interesse de toda a sociedade brasileira. Essa CPI não é contra governo, não é a favor de governo. Essa CPI, meu querido senador Humberto Costa, é a favor da sociedade. Nós que somos médicos, nós estamos sentindo que a sociedade está adoecendo por conta de uma falta de regulamentação nessa atividade, que é uma atividade que ela existe em todos os países, mas que, infelizmente, nós precisamos regulamentá-la com muita responsabilidade para proteger a sociedade. Foi aprovado também um procedimento na CPI que vai facultar aos depoentes o direito ao silêncio para os questionamentos que possam incriminá-los e assim evitar que sejam impetrados pedidos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui nós já asseguramos aquilo que sempre se pede nas impetrações de habeas corpus. Já é assegurado a todos. As perguntas objetivas devem ser respondidas, como tramita, como caminha dentro do judiciário, e aquelas que possam incriminar o depoente, ele não precisa falar. Então, só para deixar bem claro o nosso respeito às prerrogativas de quem está sendo investigado, de quem está sendo ouvido. O depoimento do dono do Tigrinho está marcado para a próxima terça-feira, dia 26. Mais de 1.400 mulheres morreram vítimas de feminicídio no último ano. Para ajudar a evitar que esses números se repitam, vai ser lançada a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. O objetivo é sensibilizar e mobilizar a sociedade contra as diferentes formas de violência. O assunto foi debatido na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Em 2023, o Brasil registrou 1.467 casos de feminicídio e cerca de 260 mil agressões decorrentes de violência doméstica, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Diante desses altos índices, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência para debater as ações da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. As resultantes
das violências múltiplas, diversas que sofremos, se expressam também na baixa representatividade política que temos em todas as casas, desde o menor dos municípios brasileiros ao maior dos municípios, a este Senado Federal, à Câmara dos deputados e das deputadas. Os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher é uma campanha internacional realizada anualmente em mais de 150 países, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a violência de gênero. No Brasil, a campanha tem início no dia 20 de novembro. A representante do Ministério das Mulheres falou sobre as ações do governo. Até o momento, o governo federal investiu 296 milhões em casas da mulher brasileira desde 2023. E investimos 10 milhões em editais de equipagem, de centros de referência e atendimento às mulheres, o edital para uso das tornozeleiras eletrônicas. Lembrar que nós estruturamos o Ligue 180 e que lançamos por WhatsApp. A senadora Augusta Brito falou sobre a importância da execução das leis que garantem os direitos das mulheres. Muito importante para essa garantia real do direito, né, se eu posso dizer assim, porque não adianta, sempre eu vou dizer que a gente tem a melhor lei, tem várias leis, se elas verdadeiramente não forem executadas da forma que tem que ser, não forem efetivadas no seu contexto completo, como a própria Lei Maria da Penha, e essa lei que garante a nossa participação dentro da política. A Comissão de Educação debateu terça-feira passada, em audiência pública, projeto que prevê o repasse único anual de recursos da União a programas das escolas de educação básica para alimentação e transporte escolar dos alunos. As escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica contam com 2 programas no apoio aos alunos. Um deles é o PENAT, de apoio ao transporte escolar aos estudantes das áreas rurais. O outro programa, o PENAI, de apoio à alimentação escolar, atende às necessidades nutricionais dos alunos. Na audiência pública, na Comissão de Educação, os especialistas debateram um projeto que prevê a extensão dos recursos dos programas. A diretoria se manifesta favorável que a Rede Federal faça parte do PNAT, mas também entende que o programa, ao longo do seu tempo, teve uma série de aprimoramentos que precisam ser destacados e ressaltados para que se continue tendo transparência e efetividade na alocação dos recursos públicos. O PENAI, para nós, é uma política, é um programa que é referência mundialmente. E toda a nossa perspectiva de atuação é no fortalecimento dessa política pública. A gente precisa de maior regulamentação, maior financiamento, maior execução orçamentária e melhoria dessa execução orçamentária do programa. A possibilidade de votação do requerimento, que prevê a terceirização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, citada por alguns especialistas, não foi o foco da audiência. O ponto central do projeto não é a terceirização, é a garantia da alimentação escolar do Programa Nacional do Transporte Escolar à Rede Federal de Educação. Esse é o ponto central. A Comissão de Constituição e Justiça realizou nesta terça-feira a 9ª audiência pública do ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. A discussão foi sobre os efeitos da reforma nas micro e pequenas empresas. A manutenção de um regime diferenciado para esses negócios foi defendida na audiência. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 30% do PIB do país. Juntas, representam 99% de todas as empresas do Brasil. O impacto da reforma tributária nesses empreendimentos que optaram pelo regime de tributação do Simples Nacional foi tema de audiência pública promovida pela CCJ. Logo no início da reunião, um alerta. Tem que haver uma forma de poder compensar aqueles que estão no regime do Simples, para que eles não possam perder a competitividade e
para que possam também ter oportunidade da geração do crédito, que não é permitido pela reforma, por esta reforma tributária. Essa foi a 9ª audiência promovida pela CCJ para debater projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, promulgada no ano passado. Com a mudança, os 5 tributos aplicados hoje, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, são unificados em 2 tributos, o IBS e o CBS, além do imposto seletivo. Os debatedores destacaram pontos do projeto de lei que, para eles, prejudicam os micro e pequenos empreendedores. Atualmente, essas empresas podem transferir integralmente os créditos do PIS/COFINS no montante de 9,25%. Com a reforma, os créditos seriam limitados ao valor efetivamente pago no regime simplificado, gerando inferior às alíquotas previstas para a contribuição dos bens e serviços. Atualmente, as empresas que faturam entre 3,6 a 4,8 milhões de reais e são optantes do Simples Nacional, hoje elas recolhem ISS e ICMS fora do Simples e os tributos federais dentro do Simples Nacional. Acontece que essa mesma sistemática foi replicada para a reforma tributária sobre o consumo. Então, a despeito de toda a ausência de simplicidade, a burocracia que se causaria e o custo de conformidade, possivelmente, presidente, nós teríamos até alegações aí de inconstitucionalidade. O prazo para a implementação da reforma foi outra preocupação levantada. Os ajustes têm que ser feitos. Eu só espero que a gente não perca a oportunidade. Acho que não vamos perder, porque há um compromisso do presidente do Senado e da Câmara para aprovar isso. E claro que muito ajuste vão acontecer nesse período todo, até porque essa reforma tem uma transição que vai até 32. Vai ser um período de muita complexidade, nós vamos conviver ICMS, ISS, IBS, CBS, e a substituição tributária é um grande complicador, ela desequilibra o fluxo de caixa das micro e pequenas empresas, então nós defendemos que ela acabe antes, não lá em 2033, mas agora já em 2027. Vantagens da reforma, como a facilitação do registro tributário dessas empresas, também foram defendidas. Com a nova forma de tributação, a gente vai ter pelo menos entre 80% a 90% de pré-preenchimento totalmente baseado nos documentos fiscais, o que vai facilitar muito para os contribuintes. A reforma tributária também foi debatida pela Comissão de Constituição e Justiça nesta terça de manhã. Dessa vez com foco na Zona Franca de Manaus. Quais os efeitos da reforma tributária sobre uma região que cresceu e consolidou-se como um polo de desenvolvimento numa das regiões mais remotas dos grandes centros? Criada em 1967, a Zona Franca de Manaus atualmente abriga mais de 600 indústrias, com destaque para os setores de televisão, informática e motocicletas. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico da região, o polo industrial goza de incentivos fiscais desde sua implantação. Diante das mudanças previstas na regulamentação da reforma tributária, a Comissão de Constituição e Justiça promove o debate numa audiência pública. Projeto de Lei Complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo, e dá outras providências. Representantes do governo federal, especialistas, tributaristas e líderes dos diversos setores elogiaram o projeto de lei complementar que prevê os novos impostos IBS e CBS, mas ressaltaram que o setor comercial ainda não está contemplado no texto como se encontra. A emenda constitucional 132, ela estabeleceu que as leis instituidoras do IBS e da CBS, os novos tributos criados no âmbito da reforma tributária, que essas leis estabelecerão os mecanismos necessários para manter, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus e às áreas de livre comércio existentes em 31 de maio de 2023, nos níveis estabelecidos pela legislação relativa aos tributos extintos pela reforma tributária. Ou seja, a emenda constitucional é muito
clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Há uma narrativa construída ao longo dos anos que, às vezes, nos faz esquecer do compromisso com a área do comércio da Zona Franca de Manaus. Ainda há pouco nós ouvimos a narrativa do Dr. Bernardo Api, absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do Comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária, uma atenção também por parte do Senado da República, também por parte do Ministério da Fazenda, por parte, portanto, da Secretaria Extraordinária do Ministério da Fazenda sobre a reforma tributária, porque isto tem impacto no custo de vida tanto da cidade de Manaus como do interior do estado do Amazonas. Eu acho que é preciso uma reflexão inicial. O comércio integra o núcleo conceitual da Zona Franca de Manaus. Eu trago aí a reprodução do artigo 1º do Decreto-Lei 288, que não está esclarecido. Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, importação, exportação e incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário. Nós entendemos que o modelo em si que foi adotado, que é o de cálculo sobre o valor apurado, ele traz uma série de dificuldades, se você considerar que o IBS é bem diferente do ICMS. Nós entendemos que se hoje ele já tem alguma dificuldade no ICMS, levar esse mesmo modelo para o IBS é ainda mais complicado. O plenário do Senado fez nesta terça-feira uma sessão especial para homenagear o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Pela primeira vez, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado em todo o país. 20 de novembro é a data em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, teria sido capturado e morto em 1695, em Alagoas. Uma conquista iniciada em 1971 por jovens estudantes universitários gaúchos em Porto Alegre, onde lá fundaram o Grupo Palmares. Esses jovens trabalharam para valorizar a luta, a resistência, a inclusão e a memória do povo negro. Hoje podemos dizer que Martin Luther King, Nelson Mandela, Abdias Nascimento e Zumbi dos Palmares podem bater os tambores lá no alto, pois o sonho se tornou realidade no Brasil. Amanhã é feriado nacional. Vida longa a Zumbi e as suas ideias. Por isso, ele é o símbolo desse momento. A data chama a atenção para a importância de se combater atos racistas e o racismo estrutural, além de reconhecer a influência e a importância da cultura africana no Brasil. A perseguição dessa data foi de muita batalha por negros e brancos comprometidos com a liberdade e com o fim do racismo e o preconceito. Temos que estar no orçamento da União para garantir, inclusive, que até hoje não deixaram nós aprovar o fundo para combater o racismo e todas as formas de discriminação. Não é só justo, não é simbólico, mas é necessário que o senhor presida essa sessão. É necessário que o senhor presida a sessão véspera do primeiro feriado da consciência negra brasileira, 20 de novembro. E é necessário que seja o senhor, porque o senhor talvez seja o representante símbolo das lutas dos negros e negras no parlamento. Seu nome está inscrito, não apenas na história desse Senado Federal, dessas cadeiras, desse plenário, desse tapete azul, mas história do Brasil. E é uma honra para mim, e eu não posso deixar de me emocionar como gaúcha, como eleitora do senhor, ter o senhor como representante.
senhor mudou o Brasil e mudou o mundo estando aqui. E esse é um reconhecimento de todos nós. Por isso, eu acho que esse dia, o seu lugar, a sua presença na principal cadeira do Senado Federal é muito importante. Eu queria pedir a todos nós uma salva de palmas para o senhor. E o senador Paulo Paim participou nessa mesma terça-feira de uma roda de conversa com jornalistas negros para marcar o lançamento do filme O Sonho de Abdias. Os jornalistas negros que participaram da roda de conversa com o senador Paulo Paim assistiram em primeira mão ao filme O Sonho de Abdias, usando óculos de realidade virtual. Depois, Paim se emocionou ao relembrar episódios marcantes da sua trajetória de combate ao racismo. 3 mandatos como senador e 4 como federal. E está na hora de eu, como eu digo, voltar para casa. Serão 40 anos, né? Mas não quero falar de mim, quero falar do Abdias. Eu era deputado federal e eu saía lá da Câmara e vinha para o Senado assistir ele falar. Plenário praticamente vazio, eu estava ali e ele falava para o Brasil, não era só porque tinha 1 ou 2 ou mais senadores que tivessem porventura ali. Ele é um ícone indiscutível, né? Todas as políticas públicas que eu aprovei do combate ao preconceito e ao racismo têm a marca de Zumbi. Eu sei que foi importante, apresentei, aprovei, fui relator, autor da política de cotas, mas o primeiro a falar foi Abdias. E perguntaram isso já. Mas tu acha que só apresentar a lei resolve? Não, é que resolva. Mas se com a lei do meu lado já é difícil, calcule sem a lei, né? Por exemplo, quando nós tratamos da questão da injúria, e foi uma luta que veio tempos e tempos, até que chegamos num acordo e aprovamos, todo ato de racismo era pagado com cesta básica, algumas horas de trabalho voluntário num bairro, numa vila, né? E agora não, como você mesmo lembrou, ele se equipara ao crime de racismo, é inafiançável e não prescreve, e é cadeia mesmo. O meu momento mais bonito da minha vida, que eu vou confessar para vocês, nessa peleia e no bom combate contra o racismo e o preconceito, foi quando o presidente Lula me indicou e o Congresso também me indicou para mim ir representar o parlamento e na figura também do governo no Itamaraty, uma homenagem internacional que o Abdias estava recebendo. Ele de cadeira de roda, mas com aquela força que ele passava, né? Com a energia que ele passava. Foi um momento para mim muito rico, de muito acolhimento dele e eu poder... Ele na cadeira de roda, estava sendo grande homenageado, então ele faz sinal, eu vou lá e abraço ele. É isso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma boa relação amorosa pode dar um bom casamento. É uma das coisas que se aprende na leitura do livro O Ninho, de Betânia Pires Amaro, ganhadora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos,
Prêmio Sesc de 2023. Olha, surpreendentemente, o projeto inicial ia ser um livro de contos curtos de humor. E acabou se transformando completamente à medida que eu ia escrevendo. Eu fui percebendo que temas ligados à família e à maternidade em especial, temas que realmente eram trabalhados pelo ponto de vista de mulheres, acabaram dominando as minhas histórias. Então foi algo que me dominou de certa forma, e eu fui percebendo a recorrência dessa temática nas minhas histórias e pensei, não, vou mudar o projeto, agora vai ser um projeto realmente focado em relações familiares, que sempre foi um tema que me fascinou, né, enquanto leitora, enquanto ser humano. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Eu que te agradeço por esse convite, por essa oportunidade. Fiquei muito feliz de saber, Sérgio, que você também é catarinense como eu. Isso mesmo. Senador, no seu primeiro pronunciamento aqui na casa, em agosto desse ano, o senhor comentou que a sua principal bandeira de atuação será a logística, o setor de logística. E para iniciar o nosso programa de hoje, a gente traz uma pergunta de uma colega lá da Alesc. Assunto de Estado, eu me chamo Giovana Alencar e sou repórter aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senador Beto Martins, a Alesc sediou em fevereiro desse ano o Encontro Regional Sul, que foi uma oportunidade de debater as principais demandas e também oportunidades de investimento em infraestrutura e logística nos 3 estados da região. Nesse contexto, quais que são os principais desafios para garantir melhorias na infraestrutura de Santa Catarina e também quais que são as prioridades? Muito legal. Bom, Sérgio, eu posso falar muito sobre logística, especialmente dos 3 modais que são portos, aeroportos e ferrovias, porque o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a criar uma secretaria de portos, aeroportos e ferrovias para dar protagonismo e prioridade para uma área que é muito importante. E especialmente Santa Catarina, ela tem peso fundamental, porque Santa Catarina é um estado diferenciado nessa logística. Nós temos 5 portos pujantes, nós temos hoje 4 aeroportos já privatizados e que atende a aviação comercial, e uma rede de 21 aeroportos que atende muito a aviação executiva. E temos também projetos na área de ferrovia. Enfim, colocando rapidamente aqui, na área de portos, os nossos 2 principais complexos portuários são Itajaí e São Francisco do Sul. Ao lado do Porto Público de Itajaí, você tem uma TUP, um terminal de uso privativo, que é a Portonave e Navegantes. Em São Francisco, ao lado do Porto Público de São Francisco, você tem outra TUP, que é Itapoá, o Porto de Itapoá. Esses 2 portos, hoje, juntos, representam a 2ª maior força em movimentação de contêineres do Brasil. Só perdemos para o Porto de Santos, mas estamos crescendo a passos largos. Porém, esses 2 complexos hoje não conseguem receber os novos navios, com 360 e 400 metros de comprimento. Os canais de acesso precisam passar por alargamento e precisam passar por um novo processo de dragagem e de aumento do nosso calado. O estado de Santa Catarina vem trabalhando em cima disso nos últimos 1 ano e meio, e nós vamos conseguir, na Baía da Babitonga, em São Francisco, um case único para o Brasil. Porque se nós ficarmos esperando recursos do orçamento da União, vamos passar mais uma década esperando. Nós sabemos as restrições orçamentárias do Brasil. Nós estamos há 10 anos com esse projeto e ele não saía do lugar. Agora vai sair porque o governador Jorginho nos autorizou a fechar uma PPP com o Porto de Itapoá, e o próprio Porto de Itapoá, que é investimento privado, vai investir na obra, são 300 milhões de reais, e nós vamos devolver isso num prazo muito alongado com as tarifas que cobramos para que esses navios acessem o porto. Enfim, é um modelo único que tenho certeza vai servir de exemplo para todo o Brasil.
Brasil. No campo das ferrovias, estamos fazendo projetos executivos. Tem muitos lugares no Brasil que estão fazendo apenas projetos EVTEAs, né? Estudos de viabilidade econômica. Nós estamos fazendo projeto executivo, com trabalho de campo, medindo solo mole, solo duro, enfim, um projeto de engenharia completo, porque nós acreditamos no novo marco regulatório de ferrovias para que ele seja atrativo para o investimento privado e investimento internacional. São 32 milhões de reais investidos em menos de 2 anos no estado de Santa Catarina. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Hoje nós temos Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó já privatizados e agora vamos privatizar Jaguaruna. E só temos mais de 1,5 bilhões de reais sendo investidos nesses aeroportos. É o nosso campo que está mais avançado. E na questão das ferrovias, evidentemente, ainda temos muito a fazer. Santa Catarina sabe disso. Temos aí várias rodovias federais que precisam ter suas obras concluídas, como 101, como a 470, a 280, mas nesse aspecto o Estado está fazendo o quê? A todo momento cobrando, através de seus parlamentares trazendo emendas. O que é concreto é que Santa Catarina sabe da importância da logística para o seu desenvolvimento econômico e por isso dá esse protagonismo e essa prioridade criando uma secretaria específica para cuidar de sistemas. O senhor comentou de algumas áreas da logística. Eu gostaria de avançar no assunto dessas 3 áreas, aeroportos, portos e ferrovias. Primeiramente, agora, por último, o senhor comentou dos aeroportos. Em setembro, houve o lançamento do edital para a privatização do aeroporto de Jaguaruna, certo? Isso. O que o senhor agora, na condição de senador, antes era secretário de Estado dessa área, agora, como senador, quais as ações que o senhor pretende adotar aqui no Senado Federal para contribuir com o crescimento desse setor aeroportuário? O Senado da República nos dá uma amplitude muito maior para buscar o que nós estamos realmente precisando, do investidor. Eu tenho conversado aqui em Brasília, até porque eu tenho uma relação muito estreita com todas as entidades representativas do setor logístico, e essas entidades representam algumas a área de ferrovia, outras a áreas de portos e algumas a área de aeroportos. Então, eu tenho conversado com muita gente, esse projeto está muito maduro. Nós tivemos uma primeira tentativa de concessão do aeroporto que deu deserta na Bolsa de Valores de São Paulo, porque o projeto não estava ainda devidamente maturado. Mas agora, nós fizemos já vários roadshows, conversamos com várias empresas interessadas. O governador Jorginho Mello autorizou que nós subíssemos a régua da contrapartida de investimento do Estado. Cerca de 70% dos investimentos em infraestrutura do aeroporto serão patrocinados pelo Estado. O novo concessionário vai entrar com apenas 30%. Ou seja, eu tenho plena convicção que ainda ao final desse ano nós vamos ter na Bolsa de Valores de São Paulo um novo edital de concessão e vamos, se Deus quiser, junto com o governador Jorginho, bater esse martelo e ter o nosso 5º aeroporto privatizado. Porque o sucesso dos outros 4 já servem de exemplo e nos dão a certeza que esse é o caminho certo. O senhor comentou também dos portos e da relevância de Santa Catarina no cenário nacional, da participação econômica dos portos catarinenses. E o senhor comentou também, no início do seu mandato aqui na casa, que é importante pensar em desburocratizar os portos. O governo federal, o Ministério de Portos e Aeroportos, anunciou em junho um investimento de mais de 5 bilhões nessa área e um programa de desburocratização. Queria saber quais as ações que o senhor pretende adotar aqui no Senado Federal para auxiliar a desburocratização desse setor. Veja, eu não desmereço em hipótese alguma tudo que está sendo feito pelo governo federal. Eu tenho uma relação estreita porque estou há 37 anos no setor. Então, eu conheço toda a área técnica da ANTAC, da Secretaria Nacional de Portos, eu trabalho e conheço o valor do trabalho dessas pessoas. Contudo, nós precisamos reconhecer que ainda há muito para avançar. Nós ainda, para hoje, nós conseguimos rodar um processo inteiro de concessão de um terminal num porto público, nós estamos levando ainda 2 a 3 anos. Isso é muito tempo, né? Nós temos que construir maneiras de diminuir esse prazo. Nós somos um país que estamos na alça de mira de grandes investidores internacionais. Só para dar como exemplo Santa Catarina, esses 2 portos privados que eu citei, os
Os principais acionistas são os 3 maiores armadores de container do mundo, a MSC, a Maersk e a Hamburg Süd. E eles investem porque sabem do potencial logístico de Santa Catarina. E Santa Catarina tem um outro dado interessante: dos 62 milhões de toneladas que o Estado movimenta pelos seus portos durante o ano, mais de 55% disso não são cargas que tenham como origem ou destino Santa Catarina. Nós somos um corredor para o Brasil. Então, eu me permito dizer que, apesar de tudo que tem sido feito, desses investimentos anunciados, e a gente também precisa dar uma distância entre o que é anunciado e o que acontece na prática, porque às vezes você começa o ano com um orçamento robusto, mas no decorrer do processo da execução orçamentária, o governo costuma fazer cortes. E, lamentavelmente, o setor de infraestrutura acaba sendo sempre o mais afetado. Eu sei, por exemplo, que o que estava previsto no orçamento do ano passado para a logística portuária, ferroviária e aeroportuária, para esse ano ele está menor, por conta dessas restrições orçamentárias. Enfim, eu digo o seguinte: nós temos que depender menos do Estado e acreditar mais no investimento privado. A mudança nos marcos regulatórios, seja no campo de ferrovias, portos e aeroportos, a melhoria nesses prazos que nós precisamos passar para ter novos arrendamentos, para ter novas concessões serem diminuídas, e isso é possível, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer o Brasil entrar num topo, né, dos que mais recebem investimentos em logística, porque hoje o problema do Brasil não está na nossa capacidade de gerar produtos para a logística, mas na capacidade da logística seguir a demanda dos produtos. Para a gente fechar essa tríade da questão logística que o senhor comentou no início do programa, a gente preparou uma arte aqui para falar sobre um destaque do modal ferroviário catarinense. Então, senador, quanto ao modal ferroviário, Santa Catarina demonstrou um crescimento de 8,9% no primeiro semestre desse ano, em comparação com 2023. A média nacional foi de 5%, então estamos em destaque nacionalmente. 3,5 milhões de toneladas transportadas, principalmente de soja e carvão. Qual que é a importância desse modal ferroviário para o crescimento econômico catarinense? Ele é vital, mas deixa eu te explicar uma coisa, Sérgio. Nós só conseguimos fazer 3,5 milhões porque nós temos 2 trechos muito curtos de ferrovia hoje sendo utilizados em Santa Catarina. Lá no norte do estado, a soja é a soja que vem pelo tronco sul e chega através de Mafra e São Francisco para o Porto de São Francisco, para fazer a exportação pelo Porto de São Francisco. E o carvão é numa malha ferroviária de 160 quilômetros apenas, que temos no sul de Santa Catarina, que é que traz o carvão de Criciúma para a usina antiga Tractibel em Capivari de Baixo e também transporta um pouco de contêiner para o Porto de Imbituba. 2 trechos pequenos. De 1.300 quilômetros de ferrovia que está sob a concessão da Rumo em Santa Catarina, apenas 300 quilômetros estão sendo utilizados. Os outros 1.000 estão praticamente abandonados. E por que abandonados? Porque a concessão vence em 2027 e o Brasil ainda não tomou a decisão sobre a continuidade dessas concessões ou se haverá uma nova rodada de concessões. Hoje, o grande problema nosso em Santa Catarina, nós estamos fazendo agora 2 trechos de ferrovia, 2 projetos de trecho de ferrovia. Um que liga Chapecó a Correia Pinto, e aí nos ligaria com o Tronco Sul, e o outro é o que a gente liga o Porto de Navegantes Itajaí ao Porto de São Francisco, também para poder acessar o Tronco Sul e ligar com os outros estados, São Paulo e o centro-oeste do Brasil. Porém, como é que eu vou atrair um investidor para esse trecho, por exemplo, de Chapecó a Correia Pinto, de 319 quilômetros, se eu não tenho como dar nenhuma garantia para ele sobre a conectividade com o trecho sul, que está sobre a concessão da Rumo e que é uma obrigação da União e do governo federal? O governo precisa destravar isso, mas destravar de verdade, e não apenas o discurso. Hoje, a Rumo tem deixado claro que não tem interesse em investir em todo o trecho em Santa Catarina, porque tem um modelo de concessão de apenas 30 anos e um modelo que ela está dando prioridade para os outros trechos nacionais. Agora eu acho que é importante falar sobre o meu papel aqui no Senado. Eu pretendo ter uma reunião com o ministro Renan Filho, para poder demonstrar a ele que nós sabemos do potencial de Santa Catarina. Vou usar a ele o exemplo do aeroporto de Florianópolis. Todos diziam que Florianópolis não teria capacidade para sustentar um voo direto para a Europa. Porque nós já tínhamos voo em Porto Alegre, porque já temos voo em São Paulo, porque já tínhamos voo em Curitiba. Pois bem, a TAP, depois de uma grande insistência nossa, através do governador Jorginho, da nossa Secretaria de Turismo e da nossa Secretaria de Portos e Aeroportos, resolveu fazer essa experiência.
e foi um sucesso. E mais do que isso, causou uma surpresa muito positiva, porque em 30 dias a TAP vendeu 20 mil passagens. Os 3 voos semanais hoje da TAP, que liga Florianópolis diretamente com Lisboa, já estão lotados até fevereiro do ano que vem. E eu tenho convicção que Santa Catarina, por ser um estado altamente industrializado, por ser um estado altamente empreendedor, se nós tivéssemos hoje ferrovia cortando as nossas principais regiões econômicas do estado, nós tenho absoluta convicção, seríamos um case também de sucesso no sistema ferroviário. Mas hoje nós estamos dependentes dessa decisão do Tronco Sul, que depende da União, e desse processo de renovação de concessão com a Rumo. Se não for exigido do novo concessionário que ele faça a recapacitação de todo o trecho, Santa Catarina ficará condenada, infelizmente, ao seu desenvolvimento ferroviário, o que seria muito triste para a logística de Santa Catarina. E com isso, com essa dificuldade, o transporte de cargas acaba caindo mais nas rodovias. Então, estando dependente mais de rodovias em detrimento de ferrovias, tem um fato que houve em abril deste ano, que foi a queda de barreiras do Morro dos Cavalos, na região de Palhoça, na Grande Florianópolis. A estrada ficou fechada por mais de 48 horas. Qual que é a solução para esse trecho do Morro dos Cavalos, senador? Essa, para mim, é a solução mais simples, porque, em verdade, Sérgio, lá em Santa Catarina, boa parte dos trechos da BR-101 já foram concessionadas a empresas privadas. A questão é como foram concessionadas. Há um erro de avaliação em relação ao Morro dos Cavalos. Ou seja, a Arteres, que hoje é concessionária, precisa que o governo tenha agilidade num reequilíbrio contratual e se exija a realização do túnel, que é o que vai resolver o problema. Senão, nós vamos continuar sempre expostos a uma questão climática, a um acidente climático que gera esse tipo de problema. E numa rodovia que circula muitos carros. Vou te dar um outro exemplo. Nós temos hoje uma capacidade de expansão portuária ainda muito grande. Só na Baía da Babitonga nós temos 5 projetos de novos portos. Mas como que eu vou expandir? Hoje a Baía da Babitonga movimenta o Porto Público de São Francisco 17 milhões de toneladas. Cada novo porto desse, nós estamos falando de mais 8, de mais 10 milhões de toneladas. Nós temos um mar infinito. Nós temos uma capacidade marítima de atendimento. Porém, essa carga vai acabar num gargalo, que é o gargalo rodoviário. Se nós não resolvermos a questão ferroviária, se nós não ampliarmos o leque de obras rodoviárias, nós ficaremos condenados ao futuro de não poder crescer em função dessa falta de visão. Portanto, ferrovias, o novo marco regulatório de 2021 é muito bom. Ele aumenta para 90 anos o prazo de concessão e assim ele estabelece de forma definitiva a viabilidade para o investimento privado. Mas nós precisamos de uma ação do Estado mais efetiva e nós precisamos mais de diálogo entre Santa Catarina e a União para resolver essa situação do nosso Estado. Nesse curto período, enquanto senador aqui na Casa, o senhor já é autor de um projeto de lei que versa sobre a obrigação das instituições de ensino, da rede básica de ensino, de implementarem treinamentos para se prevenirem a ataques violentos nas escolas. Eu gostaria que o senhor comentasse mais sobre a importância desse projeto de lei, que eu imagino que tenha sido motivado pela tragédia vivida no município de Blumenau, no seu estado, no nosso estado. É isso, Sérgio. Foi uma tragédia que certamente comoveu a todos, não apenas em Santa Catarina e no Brasil. E talvez, em algum momento, os catarinenses possam ter pensado que, por sermos um estado mais avançado economicamente, por sermos um estado de uma melhor distribuição de renda, nós não estivéssemos tão suscetíveis a isso. Mas nós estamos, porque a psicopatia, ela não escolhe classe social, ela não escolhe circunstâncias e não escolhe locais. E aconteceu. O governador Jorginho Melo teve uma reação muito rápida ao colocar um policial na porta de cada escola pública de Santa Catarina. Isso, sem dúvida alguma, foi um ato da parte dele louvável, mas nós entendemos, ouvindo as pessoas do setor, que isso não é suficiente. Nós precisamos trabalhar a cultura de paz dentro das escolas. Nós precisamos de treinamentos, simulados, conferências, palestras com os funcionários,
com os professores e com as crianças, para que elas estejam preparadas para esse momento se ele acontecer. Nós temos o histórico disso nos Estados Unidos, nós temos o histórico disso em países de primeiro mundo no continente europeu, que esse tipo de ação pode resultar, sem sombra de dúvida, numa diminuição dos impactos desses ataques violentos. Então, eu estou muito feliz de te dizer que já aprovamos na Comissão de Segurança Pública, vai agora para a Comissão de Educação. Eu acredito que no máximo em mais 30 dias nós podemos aprovar isso. Esse projeto é de ordem terminativa, ele não precisa ir para plenário. Portanto, ainda esse ano nós vamos remeter à Câmara Federal. E é possível até que ainda este ano a Câmara possa homologar isso e a gente possa ter essa lei valendo já a partir do ano que vem. Obrigando não apenas as escolas públicas, mas também as escolas privadas a construir essa cultura de paz dentro das escolas. E haverá algum tipo de oferta de treinamento por parte do governo ou ficará a cargo das escolas terem esse custo, esse investimento, as escolas privadas? Eu penso que cada estado, né, tem a sua própria natureza para lidar com esse tipo de situação. Em Santa Catarina, nós temos um trabalho muito valoroso feito pelo Corpo de Bombeiros, feito pela Polícia Militar. Eu tenho certeza que muitos desses treinamentos não terão grandes custos para as escolas, especialmente para as públicas, porque o próprio estado vai absorver essa demanda e esse custo, se necessário. As escolas privadas, esse custo não é substancial. Fazer treinamento, fazer simulado, fazer palestras, fazer conferências, não é um custo que se possa dizer que vai inviabilizar o processo ou que vai gerar um aumento das mensalidades. Mas ele é fundamental, porque trata de segurança, nós estamos falando de criança. Nós estamos falando de ensino, exatamente de ensino de adultos, estamos falando de criança. Então, eu acredito que esse investimento é importante, é necessário e não terá um peso substancial que possa tornar difícil. E é importante também dizer que a lei prevê multa para aquelas escolas que não realizarem esse investimento, que eu reputo como muito importante. Na época da tragédia no ano passado, acabou assustando várias famílias, vários pais, que até ficaram sem levar suas crianças, seus filhos para a escola, com medo de novos ataques. Aí eu pergunto ao senhor, esse treinamento envolve a participação da comunidade, das famílias, há previsão para essa participação familiar? Obrigado, Sérgio. Você contribui muito para a discussão, sem sombra de dúvidas. Nós estamos querendo criar uma cultura de paz na comunidade escolar. E também dá um pouco mais de tranquilidade para este pai. Saber que está havendo esse treinamento, saber que a escola está preparada para isso. Se isso acontece num ambiente como o que aconteceu em Blumenau, onde você tem uma sociedade com baixíssimo índice de insegurança, você imagina se reportarmos isso para o Brasil. Em regiões onde tem um número muito alto de violência, onde os índices de segurança não são tão bons como são em Santa Catarina. Portanto, eu tenho certeza absoluta que isso vai ter, sim, o respaldo da sociedade, especialmente dos pais e mães que todos os dias mandam seus filhos pequenos para a escola e ficam sempre à mercê dessa preocupação com a segurança. Em um pronunciamento recente aqui na casa, o senhor criticou o texto da reforma tributária. O senhor falou que ela pode provocar, da maneira como se encontra, desinvestimento na economia nacional. Quais os possíveis impactos para Santa Catarina? Vamos falar, assim, de alguns pontos específicos por conta do tempo. Vou te dar, por exemplo, o setor imobiliário. Nós estamos falando, o setor de serviços está sendo muito penalizado por essa reforma. Eu não estou vendo tanta reclamação no setor industrial. Mas o Brasil não é um país altamente industrializado. O Brasil, mais de 70% da cadeia econômica vem do setor de serviços. Então, vou dar um exemplo, setor imobiliário. Há uma perspectiva de aumento da carga tributária de até 20% para o locador. Quem vai ficar com esse custo é o locador? Não. Ele vai repassar para o locatário. Ele vai repassar para aquele cidadão que não pode ter casa própria e que tem que pagar aluguel. Isso vai gerar corrente inflacionária. Aonde que eu falo de desinvestimento? Porque isso vai atingir também a construção civil. Um investidor hoje de imóvel, ele calcula quanto que vai ser a taxa de retorno dele. Se a carga tributária for muito alta, ele vai deixar de investir no setor imobiliário. Ele vai preferir colocar o dinheiro dele em fundos de investimento. Isso gera um desaquecimento da economia, da construção civil e, consequentemente, um desinvestimento no país. O setor logístico. Eu disse outro dia para a senadora Tereza Cristina, que ela representa o agro aqui no Senado. Quem vai ser penalizado é o agro, porque o setor logístico, hoje eu ainda tive com o Bernardo Api, né, o doutor Bernardo Api,
Aparentemente ele foi sensível à situação, porque nós temos uma coisa hoje chamada exportação de serviço, que é isenta de imposto, de PIS e CONFINS. Pela redação que nós temos hoje, esse serviço passará a ser tributado. É mais 26% de imposto. Quem vai pagar isso? É o exportador. Ou seja, isso é contrário à ideia central dessa reforma tributária, que era para simplificar, que era para otimizar e impulsionar ainda mais as exportações brasileiras. Há de se ter muito cuidado. Essa reforma está passando de forma muito rápida pelas casas e não está se observando riscos muito grandes para a cadeia econômica do país, especialmente no desinvestimento naquilo que é relacionado ao setor de serviços. E considerando esses riscos, o senhor já pensou em possíveis soluções e apresentou algumas emendas. Gostaria que o senhor comentasse as principais. Eu apresentei 28 emendas. Quero dizer a você que tem 1.300 emendas apresentadas à reforma tributária aqui no Senado. As minhas 28 emendas não foram feitas por mim a esmo, não foi feita para fazer média com algum setor. Elas foram construídas a 4 mãos, pelo setor que representa o setor imobiliário e construção civil, todas as entidades e associações ligadas ao setor logístico, pelo setor aéreo, que nós estamos penalizando agora o transporte internacional de cargas e de passageiros, o que hoje é isento de impostos passará a ser tributado. Isso vai gerar aumento no custo das passagens aéreas. Em síntese, todas as minhas emendas foram construídas com os setores que estão assustados com os impactos dessa reforma. Portanto, eu já estive hoje com o Dr. Bernardo Api e faço esse apelo hoje ao presidente Rodrigo Pacheco, para termos cuidado, porque depois que nós colocarmos esse Frankenstein na economia do país, nós podemos amanhã sermos cobrados, né, por não termos observado coisas tão relevantes que vão ser tão impactantes na vida do cidadão. Senador Beto Martins, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que te agradeço, Sérgio, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Nós vamos trazer aqui as particularidades da transição energética do transporte marítimo. E aí nós veremos a importância e a urgência de tomarmos ações. Ou eu tenho que incentivar os novos combustíveis ou desincentivar o uso dos combustíveis fósseis. Nós não podemos correr o risco de sofrer sanções. Nós temos um prazo até abril do próximo ano
para estar já com um plano estratégico para poder atender as demandas que estão sendo colocadas. Nós teremos também as oportunidades, né? O Brasil, como um grande produtor aí de energia limpa, energia renovável, né? Ou seja, bio, né? ou biocombustível, ou biodiesel, ou etanol, né? ou o emetanol, né? O hidrogênio verde, amônia verde. Então nós temos uma grande potencialidade, né? O mundo hoje já não é mais o mesmo e nós já percebemos isso, né? Aqui no próprio Brasil, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, e é uma questão mundial de ficar atenta a essas questões. E o setor portuário e da navegação marítima, né, tem muito a contribuir com isso, né, dada a sua relevância. São diversas iniciativas esparsas que não está sendo tocada por cada um dos ministérios, são agendas diversas, mas não tem uma coordenação geral, não tem uma estrutura de governança para a gente criar uma política única nacional para a descarbonização do transporte marítimo. Fica pré-agendada uma realização de uma reunião de atualização para o mês de abril do ano que vem. A escala 6x1 deve acabar? Quais os impactos para as empresas? Geraria mais empregos ou causaria demissões? Presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, especialista em direito sindical, Maria Lúcia Beiame, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conheça a fantástica fábrica de Pios no Espírito Santo, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo. Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Senado analisa projeto que cria regras para divulgação de notícias sobre esse tipo de violência. A sociedade civil e o processo eleitoral no Brasil. O papel de mais de 200 instituições para fazer valer a democracia. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Você já ouviu falar na fábrica de Pios? Diferente, né? É uma fábrica no Espírito Santo que há 121 anos produz instrumentos que imitam o canto de aves do Brasil. Até a rainha da Inglaterra já recebeu um kit de presente. Um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado quer tornar essa fábrica patrimônio cultural imaterial capixaba. Veja nessa bela reportagem da TV Alice. Sabiá, bem-te-vi, maritaca, periquito. Parece até que a gente está no meio de uma mata, mas não.
Aqui é a Fábrica de Pios de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, é a pioneira do gênero na América Latina. É também uma das mais antigas fábricas em funcionamento no estado. Tudo começou com Maurílio Coelho, um lavrador vindo de Muqui que tinha muita criatividade com engenhocas, como conta o bisneto dele. Ele veio para trabalhar na companhia Força e Luz, né, para ajudar os engenheiros ingleses que estavam chegando. E Maurílio, como ele montava máquinas, né, a gente tinha fazia moinho de fubá, máquinas pesadas, os tornos aqui todos foram montados por ele. Ele era o cara da vez. E ele foi convidado pelo Bernardo Horta para ajudar os engenheiros que chegaram aqui para trazer energia elétrica, né, para montar aqui uma estação na Ilha da Luz, que era chamada de Ilha da Esperança à época. Esse inventor de cantos, ou melhor, de pios, aprendeu a imitar o som dos pássaros com comunidades indígenas. Imagina quantos testes para criar um som assim. E que ouvido! Capaz de captar o canto de uma ave e imitar o som produzido por ela, usando um pedaço de madeira. Cada pio é uma obra de arte feita à mão em várias etapas de produção. Como ele era um caçador esportivo, ele aprendeu um pouco desse ofício com os índios, só que ele era um cara fora da curva, ele era um cara que montava máquina, ele era um artesão, um marceneiro de mão cheia. Ele começou a melhorar aqueles poucos instrumentos rudimentares que existiam à época, começou a fabricar pios para melhorar e fabricar outros para outros pássaros. E aí o nome dele virou um sinônimo de qualidade. Maurílio colocou em uma só caixa, depois de conhecer todos os biomas do Brasil, a beleza da biodiversidade brasileira. E foi premiado por isso, com o grande prêmio na exposição do centenário da independência do Brasil. Ganhou prêmios de melhor artesão do século. O instrumento não era só vendido para caçador, era vendido para personalidades públicas que chegavam na nossa cidade. Até a rainha da Inglaterra ganhou pio, então ganhou coleção, né? Então, assim, ele começou a exportar pios, Tom Jobim, Dedé Sampaio, acho que o Naná Vasconcelos. Essa instrumentação evoluiu na mão dele, ele desenvolveu pios para diversos pássaros que não existiam até aquela época. O produto foi ganhando fama dentro e fora do Brasil. E se antes os pios eram usados como objeto de caça, nas últimas décadas passaram também a servir para a educação ambiental e como instrumento de percussão. Se tornou aliado de artistas renomados. Mas toda essa história corre o risco de se perder no tempo. A fábrica vem enfrentando dificuldades. Uma delas é a falsificação do produto, que é oferecido na internet como se fosse original e com preços muito baixos. O enquadramento tributário também tem sido um obstáculo para manter o negócio artesanal, pois os impostos cobrados estão na categoria de indústria. E o turista, que era frequente aqui, anda sumido. O administrador atribui isso às obras públicas que estão paradas há 4 anos, quase na porta do local, e dificultam o acesso. A estrutura antiga de madeira também é ameaçada pelo trânsito de caminhões pesados. A gente sabe que a gente está num processo que as pessoas copiam muito as coisas, né? E a gente precisa de um certo abraço, talvez, do Estado para fortalecer a fábrica, né? E o primeiro abraço já pode ser comemorado. É que o deputado Bruno Rezende, que é cachoeirense, anunciou um projeto de lei para transformar a fábrica de pios em patrimônio de relevante interesse cultural, histórico e turístico do estado. E hoje, uma fábrica que exporta pio não apenas para a América Latina, mas para o mundo. Países como os Estados Unidos e a Alemanha recebem os pios cachoeirenses, que são utilizados com o objetivo franco de preservação ambiental, a observação de pássaros e
Hoje é um orgulho para Cachoeiro ter uma fábrica centenária como essa. O nosso projeto de lei tem o objetivo de preservar a cultura e estimular o turismo em Cachoeiro de Itapemirim e em cada cantinho do nosso Espírito Santo. Isso aqui é o poeiro ouru ou uruba. Mãe da Lua. Amazonas quer proibir o uso de auxílio estadual em apostas online, as bets. Paraná oferece visita virtual de 360 graus pela Assembleia do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute proibir o uso do auxílio estadual em jogos de apostas virtuais. A medida é para proteger a saúde financeira das famílias amazonenses. A proposta em discussão é de iniciativa do deputado João Luiz do Republicanos. O parlamentar disse ter acompanhado o impacto do mercado de apostas virtuais pelo Brasil. Segundo o Banco Central, só no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em jogos de apostas virtuais. Aqui na Alean, os deputados querem impedir que esse cenário se repita entre as famílias amazonenses que recebem o auxílio estadual. O projeto de lei discutido nas comissões vai proibir que o recurso financeiro seja utilizado em jogos de apostas online, as chamadas bets. O beneficiário que descumprir a determinação perderá o auxílio estadual. A matéria ainda obriga as empresas que exploram esse tipo de mercado no Amazonas a enviar mensalmente relatório à Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, com a identificação dos apostadores por meio do CPF e os valores apostados. Uma experiência imersiva, uma viagem sem sair do lugar. É o programa Assembleia 360 Graus, um tour pela Assembleia Legislativa do Paraná, feito com estes óculos de realidade virtual, que são levados a eventos de grande público no interior do estado, como a Assembleia Itinerante. Uma ação inovadora para que moradores de cidades distantes da capital possam conhecer e se interessar pelo que acontece no Legislativo. Com tela de alta resolução, sensores e controles intuitivos, é possível visitar os principais espaços da Assembleia com imagens em 360 graus e informações em 3 idiomas. Qualquer pessoa pode assistir também pelo YouTube. É a tecnologia sendo usada como aliada da comunicação. Se o cidadão não pode ir até a Assembleia vai até o cidadão. Crimes em escolas. Um estudo revela que 20% das ocorrências são influenciadas por notícias que saem na mídia. O Senado analisa uma proposta que estabelece regras para divulgação desse tipo de violência. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos
como política, publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo, né, de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva, né? O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou, infelizmente, em casos de violência, essa matéria sempre vai passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto os nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. Há necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, né? O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, né? E a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível. A sociedade civil tem um papel importante no processo eleitoral do Brasil. Mais de 200 instituições acompanham o pleito, fazem campanhas educativas para a população e cobram o aperfeiçoamento de leis para fazer valer a democracia. Veja na reportagem da TV Câmara. A sociedade civil atuou mais um ano como protagonista no debate público sobre as eleições. Então, organizações da Rede do Pacto pela Democracia, por exemplo, elaboraram agendas temáticas propositivas para as candidaturas, assim como campanhas para que as pessoas fossem às urnas votar, também campanhas para eleger mais candidaturas de mulheres e pessoas negras, ações de monitoramento da desinformação e checagem de fatos. Então, a sociedade civil esteve presente com ações para defender e fortalecer a democracia, como vem fazendo em todas as eleições. A Helena Salvador representa o Pacto pela Democracia, uma rede com mais de 200 organizações da sociedade civil que monitora o período eleitoral. Segundo ela, as eleições desse ano foram livres e íntegras, mas não perfeitas. Helena lamentou fatos como violência política, desinformação e ataques a urnas eletrônicas e à justiça eleitoral, praticados até mesmo por alguns candidatos. O resultado disso, afirmou, é
a perda de confiança no sistema eleitoral e na democracia. Entre as iniciativas da sociedade civil, há também o Observatório das Eleições, fundado em 2018 por meio da cooperação de cientistas políticos e entidades de pesquisa de alguns estados do país. E a Transparência Eleitoral Brasil, ONG conhecida pela vigilância das contas públicas, mas que também acompanha as eleições. E tem ainda o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que ficou conhecido em todo o país por apresentar a proposta de 2 leis de iniciativa popular: a da ficha limpa e a que tornou crime a compra de votos. Por mais primitivo, digamos assim, por mais grosseiro que seja, lamentavelmente foram muitos os incidentes que chamaram a atenção nacionalmente em virtude dessa prática que teima em sobreviver mesmo em pleno cenário de um avançado século XXI. Como fazer para que dinheiro ilegal não continue irrigando por outros caminhos as eleições? Temos aí algumas notícias, informações sobre a possibilidade até de presença de dinheiro proveniente do crime organizado, financiando algumas candidaturas. Isso é muito grave. Além disso, nós precisamos ver como pode continuar havendo desvio de verbas provenientes do poder público para o universo do financiamento de campanha. Antes isso se dava através das empresas que contratavam com o governo, uma vez que só elas doavam. Isso ficou constatado por dados levantados na época. Mas agora nós precisamos ver quais são as novas formas de desvios. Especialistas ainda comemoram outros avanços no cenário eleitoral desse ano, como a participação da imprensa na checagem de informações e com a evolução de normas estabelecidas pelo TSE. Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral, defendeu que é preciso educar os eleitores para a escolha consciente. A gente faz uma campanha, né, de não vender o voto, de não adotar a violência política como estratégia de campanha e também de olhar para aquela candidatura que você está pensando em votar, se essa candidatura está respeitando as leis das eleições, as leis de financiamento e tal, porque afinal de contas são 4 anos que aquela pessoa vai representar você na prefeitura, na Câmara de Vereadores. E já pode ser um indício, né, de que se a pessoa não cumpre as regras do jogo já na campanha, talvez no exercício do mandato ela fique ainda mais complicada nesse sentido. Então a democracia avança, mas cabe a nós fazê-la avançar mais. O Parlamento de Roraima tem um programa bem bacana para os roraimenses. É o Centro de Convivência da Juventude. A proposta do CCJuve é atender crianças, jovens e adultos com atividades de cultura, esporte, qualificação profissional e um monte de curso interessante. Os alunos de teatro e coral apresentaram o espetáculo Cantando Toquinho, com clássicos da música popular brasileira. Ele vai pousar uma folha qualquer. Um espetáculo de teatro, música, coral. E juntar todas essas artes tem seus desafios. É uma integração bem complicada no início, né? Porque são partes diferentes, querendo ou não, né? O teatro e o coral. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com eles, vendo o tempo de cada um, né? O tempo das músicas, as entradas, as deixas de falas dos alunos de teatro, né? E isso é bom porque os alunos de coral aprendem a trabalhar também com teatro, né? E o teatro aprende também a trabalhar com coral, com as músicas, com o tempo de música e tudo mais que envolve, né, a arte. São 67 alunos de 2 turmas de teatro e 2 de coral. Foram 2 meses ensaiando separadamente e na reta final, antes da apresentação, todos ensaiaram juntos. E o que se viu na apresentação foi que tudo deu certo. Tô vendo pensamento sobre pelo ar. É isso acontecer, basta você pedalar. As
canções imortalizadas na interpretação de Toquinho relembram várias parcerias com o poeta, músico e compositor Vinícius de Moraes. Para as famílias, a emoção é ainda maior. Renzo é pai da Ashley, de 9 anos. Ela está há 1 ano no CCJuve e faz balé, ginástica rítmica e gosta muito de cantar. Na casa da gente tem uma caixinha de som, aí eu compro um microfone, aí eu também gosto, entendeu? Aí ela gosta, ela ficava cantando toda hora, pega o microfone aí depois, pai, bota um negócio aí de canto, vê se tem. Justamente um dia tinha uma vaga, aí peguei, levei ela. O espetáculo Cantando Toquinho contou ainda com músicos convidados, o professor de teclado Fabiano Santos, o percussionista Denilson dos Anjos e no violão Renato Poeschi. Para a Daniela e o Antônio, pais do Anthony, de 14 anos, aluno do teatro do CCJuve do Polo Buritis, foi tudo, só emoção. Foi um sentimento assim de realização, na verdade, né? Ele se saiu muito bem e superou as expectativas. E você, Anthony, o que você aprendeu nesse tempo todo de CCJuve, né? Do teatro, né? Que você faz. O que você aprendeu lá? Eu melhorei mais minha conversação, porque eu era um pouco tímido na escola para fazer trabalho, essas coisas. Daí também minha postura, que aqui já ensina, como fosse uma faculdade para a vida, entendeu? Ensinar a gente conversar em público e essas coisas. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o tom brasileiro é Jobim. Foi um momento muito especial, né? A gente já esperava, mas a gente se surpreende. Né? Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância, né? De todo o trabalho, né? De todos os ensaios, né? Do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram lindo como a gente já esperava. Esse programa é bem bacana para a sociedade roraimense, hein? Parabéns! Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é super legal. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu fiquei muito fascinada em vir aqui, foi para conhecer mais a história do Brasil mesmo, né? Porque a gente aprende na escola, só que de fato a gente vem conhecer, como eu posso dizer, dar nome às coisas, dar uma visão às coisas vindo aqui mesmo. Achei muito legal, muito interessante. E a coisa que mais me chamou a atenção foi a última obra, a de 8 de janeiro, porque vocês pegaram, né, a artista pegou uma coisa ruim que aconteceu e transformou isso num movimento artístico. Achei muito interessante. Então, quando a gente vem aqui na prática, a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? E aqui que as coisas são mais representadas, né? Os projetos da comunidade vêm para cá, são votados. Não, achei muito interessante. Foi sempre um sonho que eu tive de conhecer aqui os 3 poderes, né? Aí, tendo a oportunidade, eu conciliei o útil ao agradável também, e conhecer um pouco mais da nossa história. Faz a gente se sentir mais parte da nação, conhecer como é feita as leis, desenvolvido, a complexidade entre os poderes, a interligação entre eles também. Isso é bastante motivador e dá uma sensação maior de patriotismo também. Minha terceira vez aqui hoje eu trouxe meu sócio, gostei muito, né, na primeira vez, na segunda vez, aí eu vim agora na terceira vez para trazer ele, e assim, foi muito esclarecedor e muito bom. Olha, a sensação, eu como advogado, de realização, porque aqui estão concentrados os maiores poderes, então pra gente, nós que somos advogados, pra gente é uma realização. Foi uma surpresa saber que foi aqui que aconteceu aquele entrevero do dia 8 de janeiro. E o Vitor nos deu assim, muitas informações, a mim principalmente, que era a primeira vez em Brasília e não conhecia. E as obras de arte foram as coisas que mais me chamaram a atenção. E os espaços muito grandes. É um sentimento de inclusão, porque apesar de eu não ser política e não estar votando, eu estou frequentando o espaço, né, onde isso acontece. Então me dá assim,
um certo empoderamento, fico me sentindo que a gente pode. Fiquei encantada com a estrutura e realmente quando a gente visualiza na nossa casa, né, a gente não tem a noção da grandiosidade que é a estrutura que a gente encontra aqui. Então, gostei muito e realmente é você entender o processo democrático, né? Você entender essa construção. Então, fortalece, traz um sentimento de cidadania muito forte. E é muito importante para a população brasileira ela ser mais participativa, para dessa maneira a gente consiga mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A CPI das bets foi instalada e vai investigar o efeito das apostas nos orçamentos das famílias e a influência de personalidades no incentivo aos jogos. Os senadores vão apurar também possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Aqui ao meu lado está a senadora Soraya Tronic, que foi a autora do pedido de criação dessa CPI, foi designada relatora do colegiado. Senadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante para as famílias brasileiras e tão necessário nesse momento. Senadora, o que mais tem assustado as autoridades em relação a esse tema de jogos? Carla, foi um susto muito grande, mesmo depois de termos votado aqui as bets esportivas, nós jamais imaginávamos a situação, no caso concreto, como isso aconteceria, no momento em que estávamos tratando inclusive dos cassinos físicos e sempre nós achávamos, existiam as teses que nós acabamos acolhendo de que estes seriam menos maléficos. E nós nos deparamos com números absurdos, como no ano passado, 123 bilhões saíram, inclusive, do comércio nacional para ir para apostas, para jogos de azar. Ou seja, simplesmente os brasileiros rasgaram 123 bilhões de reais. No último mês de agosto, foi detectado a utilização dos cartões de Bolsa Família no montante de 5 bilhões de reais. Então, são questões que nos assustam sobremaneira, considerando ainda que é um caso de saúde pública. Por quê? Porque é um vício. E pior do que qualquer vício de álcool ou droga, que você consegue entender nitidamente que a pessoa está sob efeito de alguma substância, este vício é silencioso e, em tese, novo para a sociedade brasileira. A senhora já apresentou um plano de trabalho que foi aprovado, ele tem, se não me engano, acho que 8 eixos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas linhas que a CPI deve atuar. Bom, nós vamos atuar na investigação
do crime organizado, né? Parece-nos, a princípio, que existe uma complexidade de eixos ali. São empresas, são pessoas, é lavagem de dinheiro. Então, dentro da lavagem de dinheiro, nós não sabemos quais setores ali do crime estão envolvidos. Nós estamos preocupados também, obviamente, com a parte social, isso é óbvio, com as famílias brasileiras, com a questão, o norte que nós deveremos dar para um problema de natureza de saúde mental e a influência de personalidades e também de menores de idade. Isso nos preocupa sobremaneira. As agências estão fazendo essas contratações, usando menores para praticarem, na verdade, vamos ali, muitas vezes, um estelionato. Outro eixo que nós vamos trabalhar é a questão dos próprios programas em si. Muitos deles, eu não vou aqui julgar e dizer que todos são, porque nós estamos iniciando essa investigação, mas faremos uma auditoria para entender como é que foram construídos, porque o que nos parece, a priori, é que eles são feitos de forma a fazer a pessoa começar ganhando e se empolgar cada vez mais, e depois dela estar viciada, ela passa a perder. E o impacto social é muito grande, a evasão de divisas, né? E dentro do mundo virtual, eu ainda vou colocar para você algo que foi o senador Irã, que é o nosso presidente. No dia da instalação, ele fez uma meia-culpa. Nós colocamos os cassinos dentro das casas dos brasileiros. Nós precisamos rever essa questão. Então, não há compromisso com erros, sabe, Carla? E nós não imaginávamos, quando tudo acontece, né? Nunca imaginávamos que tomaria essa proporção. Então, esses eixos são os principais e vamos, sim, investigar as empresas, porque já há empresas brasileiras e há empresas, inclusive, trabalhando exclusivamente no desenvolvimento desses programas. Então, bets estão surgindo dia a dia e atrapalhando, principalmente, viciando as classes mais vulneráveis da nossa sociedade. A senhora já sinalizou que não quer dizer quem que vai ser convocado inicialmente, até para evitar que isso atrapalhe, que eles se movimentem, mas o que a senhora... quem que é CPI, assim, que linha a CPI deve seguir de primeira? Assim? O senador Alessandro Vieira falou que é importante começar pela lavagem de dinheiro. É por aí, senadora? Nós sabemos do crime organizado envolvido. Nós vamos também, acredito que dos primeiros convites, no sentido de nos dar sustentação, é o COAF. O COAF é muito importante para que a gente possa mapear. Além de tudo, o que é sui generis nessa CPI, e que virou um bordão aqui em Brasília, de que o Poder Executivo não gosta de CPI. Pelo contrário, todos os poderes estão alinhados em torno dessa CPI. Isso me traz uma alegria muito grande, porque nós estamos trabalhando de forma harmoniosa. Há investigações em curso na Polícia Federal, algumas já estão tramitando, já foram para o MP, denúncias já foram aceitas, enfim. Nós teremos o respaldo da Polícia Federal, teremos agentes da Polícia Federal trabalhando conosco nas investigações, mas sim, Alessandro tem razão, nós vamos começar pela lavagem de dinheiro, que é o que nos preocupa demais, porque é dali que é o maior crime ali dentro, é o maior. Dali nós vamos conseguir mapear se houve só uma influência, um crime de estelionato e conseguir pesar ali, sopesar a responsabilidade de cada agente nessa trama toda, porque é muito complexa. Senadora, a CPI, além de investigar, ela também tem a prerrogativa de propor soluções, né? Sim. Dentro do que a senhora falou em relação ao doutor Irã, essa questão de termos colocado os cassinos dentro da casa das pessoas, o que pode ser feito dentro do Poder Legislativo para tentar reverter um pouco essa situação? É lógico, Carla, que
nós estamos trabalhando aqui sempre para aprimorarmos a legislação. Então, se nós tratamos disso no passado, o que nós temos que fazer agora é realinhar o curso do andamento dessa liberdade que foi dada e que é algo que não se pode... a gente não pode fechar os olhos para as novidades que acontecem, principalmente porque muitas bets elas começaram a ser acionadas e as pessoas começaram a jogar de bets vindas do exterior. É um mundo que é difícil controlar, mas já há casos de sucesso no exterior, como é o caso da Suécia, que colocaram parâmetros. E tudo que é bom, a gente deve copiar e aprimorar. Nós vamos aprimorar a legislação e eu, antes mesmo da abertura da CPI, já tomei uma atitude. Eu protocolei um projeto de lei para proibir que os cartões de Bolsa Família, da assistência social, sejam utilizados para este fim. É lógico que essas pessoas podem ter outra fonte de renda. Se elas tiverem outra fonte de renda, ok, elas têm a liberdade de jogar, ok? Inclusive nas bets esportivas, nós não vamos tolir as pessoas dessa forma, mas os cartões de assistência social, não. Outro projeto que está em tramitação, já tem na Câmara e tem aqui também, da proibição de propaganda. E aí eu acho que a gente toca no vespeiro, porque quem está fazendo a propaganda das bets está ganhando muito dinheiro. As bets, elas conseguem esse alcance por conta dos influenciadores, mas nós precisamos coibir como se coíbe com qualquer vício. É cigarro, álcool. Foi proibido e nós conseguimos controlar de certa maneira. Mas as propostas legislativas serão no sentido de trazermos segurança para as famílias brasileiras, evitarmos a evasão de divisas, como é o caso do que tem ocorrido. Nós estamos rasgando dinheiro, tirando dinheiro do mercado formal, do mercado legal e colocando no mercado absolutamente ilegal e fechando os olhos para isso. Nós não podemos. A questão também de desenvolvermos um projeto em relação a esse vício. Acredito que muitos profissionais da saúde mental, não estavam tão focados nessa espécie de vício. E isso simplesmente virou uma epidemia, se assim a gente pode chamar. Afora, temos que responsabilizar. E algo que precisa ser separado. Nós sabemos que estão tramitando resoluções dentro do Poder Executivo que entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu conversei com o secretário de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, o Regis Dudena, e ele me disse que estão analisando tudo isso, porém, essas normativas não entram na nossa alçada. Aqui nós vamos legislar sobre as questões criminais, nós vamos conseguir avançar mais. Então, essa união do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, em plena harmonia, nós vamos conseguir coibir, pelo menos travar esse tipo de crime que é o que está acontecendo no nosso país. Senadora, agradeço muito a sua presença e desejo sucesso no trabalho aí durante esse período da CPI. E nós esperamos que vocês, como sempre, cubram os nossos trabalhos e vai ser sempre um prazer trazer para vocês as novidades, o andamento, os próximos passos e contem sempre conosco lá. Estaremos lá, com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A moral é um pouco essa coisa de quais são as regras do que eu devo fazer, o que é o bem agir. E em ética não existe esse tipo de modelo. A ética é o jogo de relações, da ação, como se diz, das decisões, em que não há um modelo prévio do que fazer. Se for assim... Aqui, em substituição ao senador Eduardo Braga, que devido à impossibilidade
momentânea, não pôde comparecer para essa abertura. E nós vamos abrir e conduzir a audiência pública representando o senador Eduardo Braga. Essa audiência pública tem 14 convidados para discutir o tema infraestrutura e, devido ao grande número de participantes e interesse no debate sobre infraestrutura e reforma tributária, se nós formos conceder tempos alongados, ficaremos aqui até às 15h. Então, vamos fazer uma economia, condensar as apresentações no tempo de 7 a 8 minutos, para que todos possam falar das suas experiências e poder contribuir com o relatório do senador Eduardo Braga. Havendo o número regimental, declaro aberta a 44ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião destina-se a realizar a 10ª audiência pública para instruir o projeto que regulamenta a reforma tributária, o projeto de lei complementar número 68 de 2024, que institui o imposto sobre bens e serviços e a contribuição social sobre bens e serviços, contribuição e o IBS, que é o imposto, e o imposto seletivo, e da outras providências. Conforme o plano de trabalho oferecido pelo relator da matéria, senador Eduardo Braga, essa audiência pública tratará do impacto do IBS e do CBS sobre segmentos relacionados à infraestrutura. A presente reunião será semipresencial, sendo permitida a participação remota das senhoras e dos senhores senadores e dos convidados, por sistemas de videoconferência para exposições e debates. Será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo pelo meio do portal E-Cidadania, com o seguinte endereço eletrônico: www.senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria, que é o 0800 061 2211. Temos, então, os senhoras e senhores convidados ilustres e os que estão presentes aqui e também aguardando semipresencial ou remoto. Temos o doutor Mário Luiz Menel, que é presidente do Fórum de Associações do Setor Elétrico, chamado FASE. Senhor Rubens Rizek Júnior, que é uma participação remota, presidente da Associação Nacional de Pesquisa da Economia Energética, ANPEM. Senhor Roberto Andergay, participação remota, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. A doutora Renata Isfer, presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás. O doutor Mário Campos, presidente executivo da Bioenergia Brasil, representante do senhor Evandro Gussi, presidente da indústria de cana-de-açúcar e bioenergia. Doutora Cristiane Dias Ferreira, diretora executiva da Associação Nacional de Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Doutor Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital. Tem outros que ainda não estão presentes: doutora Fernanda Sá, que é advogada tributarista da Associação Brasileira de Energia Eólica, representando Elbia Ganon. Muita gente. Mário Povia, participação remota. Rodrigo Scrute, presidente da Associação da ANEEL.
Yuri Pontual, diretor jurídico regulatório da Associação Nacional de Transportes Ferroviário, ANTF, em substituição a Davi Ferreira Gomes Barreto. Edgar Serrano, diretor das Relações Institucionais e Governamentais da Federação Nacional de Empresas de Informática. Marina Cirino, gerente de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da Associação de Empresas de Transporte e Gás. Dr. Dalto César Cordeiro Miranda, diretor de Tributação e Negócios Jurídicos da Associação Brasileira de Óleos Vegetais. Muito bem. Queria recomendar àqueles que não assistiram ainda o filme Ainda Estou Aqui, que assista. Vale a pena, viu, gente? Muito bem. Então vamos começar, vamos chamar aqui à frente o Dr. Mário Luiz Menel, ou Menel, por gentileza, doutor. Dr. Rubens Rizek Júnior, que está remotamente, pode aguardar, Dr. Rubens. Dr. Roberto Anderg, ou Andergai, vamos chamar assim, ele está remoto também. Bem-vinda, pode sentar, doutora, fique à vontade. Doutora Renata Isfer, ou Isfer, presidente executiva da Biogás. Como é que está o senhor? Bem-vindo, doutor. Como é que vai o senhor? Tudo bem? O Mário Campos está aqui. Bem, ela não está presente, doutor. Doutora Renata. Perdão. Mário Campos, pelo que sei. Doutor Mário, por gentileza. Pode sentar aqui adiante. Doutor Mário Campos. Cabe mais aqui. Cabe mais? Cristiane Dias Ferreira, está presente. Cristiane Dias Ferreira. Pode sentar, doutora. Tem mais uma vaga, que é Dr. Marcos Ferrari. Dr. Marcos Ferrari. Por gentileza, doutor Marcos. Então, vamos seguir aqui num ritmo curto, né, por causa da quantidade de participantes. Todo mundo quer realmente colocar seus pontos de vista. E vamos deixar o pessoal falar à vontade para contribuir com o relatório final do senador Eduardo Braga. Para iniciar e abrir, eu passo a palavra para o Dr. Mário Luiz Menel. Obrigado, senador Confúcio, pela oportunidade de colaborar com o marco regulatório da reforma tributária, relatado pelo senador Eduardo Braga. Eu tenho uma apresentação que está colocada. Então, eu represento o Fórum das Associações do Setor Elétrico, a Renata participa aqui do nosso fórum. É um fórum integrado por 34 associações, senador. Essas associações, elas representam todos os segmentos que compõem o setor elétrico. Geração, transmissão, distribuição, comercialização, consumidores de energia elétrica e ainda as cadeias produtivas de equipamentos elétricos e eletrônicos e também da engenharia da infraestrutura. Então, são essas as 34 associações que compõem o FASE, o qual eu presido. Próximo, por favor. O FASE, como o senhor viu ali, tem uma diversidade de associações e, portanto, de interesses, mas nós convergimos em poucos pontos, né? E esse nós temos defendido desde junho de 2024. A primeira manifestação nossa, nós criamos um grupo de trabalho no FASE e esse grupo manifestou o seu ponto de vista em duas ocasiões. Uma em junho de 24, ao Ministério de Minas e Energia e à Câmara dos Deputados. E em agosto de 24, para o Senado Federal. Então, são propostas de emendas, são comentários que agora a gente vai apresentar rapidamente. Próxima, por favor. Então, as contribuições de consenso. O que é que significa isso? Que cada associação de per si, ela tem seus pleitos, mas os de consenso são esses. Primeiro, o diferimento ao consumidor final, que ele visa estabelecer que, no momento da ocorrência, o fato gerador do IBS e da CBS, nas operações de energia elétrica, ela se dará apenas no momento de comercialização para os consumidores finais. Depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso. O cashback
que atinge a tarifa social e, portanto, a classe menos favorecida, a gente propõe que o cashback seja feito simultaneamente. Apresenta a conta de luz, paga a conta de luz e já recebe o desconto na mesma hora, para não haver delongas, justamente para uma classe que precisa disso. E o terceiro ponto que nós nos fixamos é a alteração da base de cálculo. A gente propõe, o FASE propõe excluir da base de cálculo a incidência do ICBS, do IBS e do CBS, dos encargos setoriais. Próximo, por favor. Então, o diferimento, diferentemente dos outros bens da economia, a energia elétrica possui a geração e o consumo de maneira simultânea. E há um elevado giro contratual. O que é que significa isso? Um gerador produz energia e vende diretamente para um consumidor, vende diretamente para uma comercializadora, vende diretamente para uma distribuidora de energia. Quer dizer, tem muitos giros da mesma energia que é produzida e consumida simultaneamente. Essa é a resposta por que é uma técnica adequada de consumo, de tributação. A segunda é o seguinte: quais são os benefícios? Ela não reduz a arrecadação, quer dizer, o mesmo valor que se teria ao longo de toda uma cadeia de geração, transmissão e distribuição, você tem dessa maneira, só no consumo final. Ela agrega todas as outras, então não há redução. Tampouco ela posterga, porque como a geração e o consumo são imediatos, também a arrecadação é imediata. Gera eficiência e simplificação. Por quê? A própria essência da reforma é a simplificação, O modelo brasileiro de tributação é ineficiente. Por isso nós estamos fazendo uma reforma. Então, nós estamos dentro do que preconiza a própria reforma. E conta com o apoio do governo. É bom a gente dizer isso, que nós tivemos várias reuniões com vários ministérios, mas destacamos a CERT do Ministério da Fazenda, que está de acordo com essa proposta do FASE e se propôs, inclusive, a nos ajudar na aprovação. O diferimento está na emenda 79, de autoria do senador Eduardo Gomes, que plenamente aceitou a nossa argumentação. A próxima, por favor. Estou chegando ao fim, deputado. Bom, a alteração de base de cálculo, o que é que nós consideramos? Veja, por exemplo, vou tomar um único exemplo. Nós temos uma conta de combustível, de consumo de combustível, que é para subsidiar o valor da energia, da conta de energia elétrica na região dos sistemas isolados, basicamente na região norte do país. Meritória, totalmente meritória. No entanto, o que nós contestamos isso é uma política pública. Essa política pública, será que teria que ser arcada pelos consumidores de energia elétrica ou não? Então, a gente acha que é uma bitributação, porque eu já tenho uma oneração do subsídio dentro da minha tarifa e da minha conta de energia elétrica. E aí eu vou pagar imposto sobre isso, Então, é o mesmo princípio do cálculo por fora que foi eliminado, que a gente botava ICMS dentro do valor da conta e aplicava a alíquota sobre ele. Então, esse já foi eliminado, mas o princípio é o mesmo. E só uma referência que a gente tem é que, ao colocar esse imposto dentro da cadeia produtiva, a gente perde competitividade e aumenta o custo de vida. Senador, nós temos hoje, na composição do custo do pãozinho nosso de cada dia, 30% é energia elétrica. A hora que você bota um aumento de custo na energia elétrica, imediatamente você aumenta o preço do pão, porque ele vai ser repassado. Outro exemplo, uma chapa de aço. A hora que você bota um custo adicional de energia elétrica na chapa de aço, ela vai diretamente para o preço, por exemplo, do carro popular. O último exemplo para encerrar, alumínio, por exemplo. Se eu tiver uma conta de combustível, uma conta de desenvolvimento energético, CDE, você paga hoje
cerca de 16 a 17 dólares. O preço internacional da energia para produzir alumínio é em torno de 40 dólares, para simplificar. Se a gente arranca de 16, 17 dólares no Brasil, não há como uma indústria brasileira competir com 40 dólares, porque 26 dólares, 24, 25 dólares, eu não consigo energia em nenhum lugar do mundo. Então, a hora que considerar que isso vai integrar o custo de uma cadeia do alumínio, por exemplo, pode esquecer alumínio primário no Brasil. Próximo, por favor. Tenho a impressão que é a última. Muito obrigado. Desculpe ter estourado um pouquinho o tempo. Muito obrigado, doutor Mário. Dando seguimento remotamente, eu consulto se o doutor Rubens Rizek Júnior está disponível. Senador, Oba. senhor presidente, estou por aqui. Fique à vontade, doutor Rubens, por favor. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos desta comissão do Senado, em nome do senador Confúcio Moura, a quem eu, como professor, como cidadão, reputo uma das personalidades mais importantes do Senado, presidindo a Comissão de Infraestrutura, que presta um serviço que nos causa muito orgulho, viu, senador? Muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade de falar ao Senado, vou ser muito, muito breve para dar a oportunidade para os demais, seguindo as suas orientações, viu, senador? Aqui eu represento a Associação de Pesquisa da Economia Energética. Eu queria cumprimentar o professor Menel, que representa as entidades do setor energético. Eu estou mais voltado à parte acadêmica, universitária, de planejamento energético. É um think tank que nós temos aqui pensando energia para o Brasil. Então, o Dr. Menel, ele já colocou as questões dos setores que fazem, produzem, distribuem energia no Brasil. Energia todos sabem, o senador Confúcio sabe muito bem, já estivemos juntos, o senhor sempre com toda a sua elegância e galhardia. O senhor sabe que isso é um insumo básico para o desenvolvimento, é um insumo básico para a infraestrutura. Não existe país que possa se desenvolver sem uma boa energia barata, competitiva, de qualidade, com estabilidade, um sistema confiável de energia. No caso do Brasil, a parte tributária, nós temos uma tradição no Brasil do imposto único de energia. Foi assim antes da Constituição de 88, sempre houve um imposto único no consumo, porque as cadeias são muito confusas. A energia elétrica, especificamente, ela tem especificidades na sua produção, distribuição, comercialização, que são muito próprias e que não podem ser reproduzidas por nenhum outro exemplo, por nenhuma outra cadeia. Então, nós sempre tivemos um imposto único no consumo no Brasil. E essa é da cultura brasileira, né? Os consumidores, as empresas, o governo, a gente se acostuma com isso. Quando vem o ICMS, né? O ICM, depois ICMS, isso também continuou com uma mesma lógica. O imposto da energia elétrica, ele é pago no consumo, da cadeia inteira. Isso é simples. Aliás, funciona muito bem, porque a energia elétrica é uma das principais contribuintes do Estado brasileiro. Muito bem, como disse o professor Menel, agora que me antecedeu, o próprio governo, este Senado Federal, a Câmara dos Deputados perceberam que tem uma evolução a fazer muito simples nesta reforma tributária, que está aí na mão dos senhores, no texto que vai ser relatado pelo eminente senador Eduardo Braga, que é o diferimento do pagamento. Por quê, senador? E aí eu vou encerrar, vou ser muito breve, muito objetivo. A energia elétrica que está iluminando a sala da CCJ nesse instante no Senado Federal, ela está sendo produzida agora. Não é algo que foi produzido, estocado, depois foi para um revendedor, depois foi para um distribuidor. Não. A energia elétrica que está iluminando esta sua sala aí agora, ela está sendo nesse momento produzida. Agora, nesse instante. Só que, ao mesmo tempo, ela está iluminando aí o Senado Federal, ela passou por mais ou menos 6 operações de compra e venda. Nesse instante. Nesse instante. Bom, o Senado conclui o mês, agora de novembro, vem a conta de energia, ele vai pagar a conta de energia. Com o diferimento, ele já paga todo o imposto da cadeia.
né? Ou seja, há até uma antecipação de receita para o governo. Enquanto que, se a gente não fizer o ajuste, tal como está a reforma tributária, e, de forma errônea, ao meu ver, colocar o setor de energia, que é mais semelhante a um setor de mercado de capitais, porque você tem 5, 6, em países desenvolvidos chega a ter 11, 12 operações simultâneas de compra e venda de pedaços. Então, nem toda a energia que está sendo consumida agora no Senado Federal, ela está sendo produzida por um único gerador. Né? Não está sendo fornecida por um único distribuidor, quer dizer, você tem uma série de players funcionando numa dinâmica neste momento. Se nós formos usar a mesma lógica de pega a matéria-prima, agrega valor, cobra o imposto, joga para o outro, acredita, pega isto gera um entulho de operações a serem contabilizadas, calculadas, auditadas, que até mesmo sendo por sistema, e vai ser por sistema, essa modernização, nós somos a favor da reforma tributária. Ela vai fazer muito bem ao Brasil. Só que assim, não vai ter banco de dados que suporte, porque nós temos o Brasil consumindo muita energia, com milhões e milhões de operações diárias, né? Então, assim, é muito simples, é só fazer como hoje é. Difere o pagamento para o consumidor final. O Dr. Mênio disse, o governo entende como correto, por quê? Porque simplifica, melhora a fiscalização, antecipa a arrecadação e não causa nenhum tostão de evasão ou de redução da carga. É um ganha-ganha, senador. Então, isto eu estou muito satisfeito. No relatório da CAI, né, elaborado pela CAI do Senado, eu estive na CAI, outros colegas estiveram na CAI, isto foi plenamente incorporado, está, se o senhor me permite, no ponto 37 do relatório da CAI Senado, da página 386, há emendas que contemplam isso de forma absolutamente precisa, como a emenda 79 do eminente senador Eduardo Gomes, e nós temos uma oportunidade aí de fazer uma correção, uma melhoria na proposta, com concordância do governo, do setor político e que vai fazer muito bem ao setor produtivo e para toda a cadeia da energia elétrica. Eram essas as minhas contribuições, senador, agradecendo imensamente a honra de falar ao Senado da República. Muito obrigado, doutor Rubens. E vamos à frente. Vamos convidar agora o doutor Roberto Ardengui. Ardengui, desculpe. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. O senhor está disponível nesse momento, doutor Roberto? Positivo, senador. Bom dia. Pode ficar bem à vontade. O senhor tem 8 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado, senador. Queria inicialmente cumprimentá-lo pela presidência dos trabalhos da nossa comissão. Também cumprimentar o eminente senador Esperidião Amin, que também nos acompanha aqui nessa sessão pública, os demais companheiros que também representam outros importantes setores da economia brasileira, e dizer a Vossa Excelência, senador, e aos parlamentares, da importância da reforma tributária para o setor de óleo e gás. Eu sempre conto uma história, quando discuto a questão de óleo e gás, que há cerca de uns 2 anos atrás, uma empresa pequena americana veio ao Brasil se instalar para fazer aqui prospecção geológica. Então, era uma empresa de geologia conhecida nos Estados Unidos e tinha decidido fazer um investimento no Brasil. Essa empresa nos procurou, nós somos a principal entidade do setor, o IBP tem 67 anos de atuação, aliás, fazemos 67 anos hoje, é o dia do nosso aniversário e estamos muito contentes com essa data. E essa empresa, senador, se instalou no Brasil, no escritório no Rio de Janeiro, e mais ou menos dali a 6 meses o presidente da empresa veio a mim conversar, pediu um horário, né? Ele tinha se associado ao IBP, e eu perguntei a ele, e como é que estão as coisas, como é que estão os seus trabalhos, como é que você já começou as atividades? Ele disse, olha, eu estou há 6 meses no Brasil e, por incrível que pareça, eu ainda hoje tenho mais contadores na minha empresa que geólogos. Ele estava ainda lutando com a questão do sistema tributário brasileiro, estava realmente preocupado como pagar
os impostos de modo correto. E ele, apesar de ser uma empresa de geologia, de geofísica, ele tinha mais contadores e advogados que geólogos trabalhando na empresa dela. Então, isso dá ideia, senador, da importância da reforma tributária, da importância para um setor que cria 1,6 milhões de empregos diretos, né? O Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo, nós temos o 9º maior parque de refino, somos o 8º maior mercado consumidor. Não preciso relatar aqui aos senhores que trabalham com a política o tamanho e a importância dessa cadeia logística gigantesca que abastece o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, com combustível, com diesel, com gasolina, com etanol, com produtos de qualidade, são as verdadeiras veias do desenvolvimento brasileiro. Então, a primeira mensagem, senador, seria do total apoio do IBP a essa reforma tributária, que vem em boa hora. O Senado, em boa hora, está discutindo a sua tramitação final e essa reforma tributária terá um efeito muito positivo na economia brasileira, tanto para o setor de óleo e gás, para o setor da energia, quanto para outros setores da economia. Eu queria também ressaltar, senador, o aspecto de que o petróleo ainda vai continuar sendo muito importante por muitos anos. Há estudos e pessoas que muitas vezes acham que o petróleo vai acabar na semana que vem. Isso não vai acontecer. Nós temos estudos e pesquisas feitas pelas entidades mais respeitadas do mundo, como a Agência Internacional de Energia, que mostra que o petróleo até 2040, 2050 vai continuar importante, vai continuar movendo o Brasil e o mundo, e nós temos inclusive uma possibilidade de produzir um petróleo com baixo teor de emissão de CO2, o que nos dá uma vantagem competitiva, inclusive frente a outros países do mundo, onde a produção de petróleo emite muito mais CO2. Então, esse setor veio para ficar e ele é muito importante para a economia nacional. No que diz respeito especificamente à reforma tributária, senador, nós temos algumas preocupações, são pontos pontuais de coisas que estão previstas hoje no projeto de lei que está hoje em discussão no Senado e que nos causam um pouco de preocupação, e eu gostaria então de rapidamente mencionar esses 3 pontos, né? O primeiro deles é o imposto seletivo sobre o petróleo e gás. O imposto seletivo, ele é o chamado imposto do pecado, é um imposto que ele é gravado em cima de produtos e serviços que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, e ele, para nossa surpresa, foi incluído no setor de óleo e gás. Ora, a carga fiscal, senador, do setor já é muito grande. Nós pagamos cerca de 70% de carga fiscal sobre o setor de óleo e gás. Não vemos nenhum motivo que faça sentido de que esse imposto, com essa natureza, seja colocado num produto que é a base de muitas cadeias produtivas, se não de todas no Brasil. Não, é muito difícil se identificar um produto que seja e na sua produção, na sua manufatura, não utilizou em algum momento algum produto derivado da cadeia de petróleo e gás. Então, se colocar um imposto seletivo sobre um produto que é a base industrial, que está no início, o insumo da cadeia produtiva de muitos produtos, nos parece equivocado. O imposto seletivo, por natureza, ele é sempre colocado ao consumidor final para estimular o consumo lá na frente, né? E se a gente onerar o setor de óleo e gás com o imposto seletivo, nos parece meramente uma decisão que vai gerar uma pressão inflacionária em toda a economia brasileira, por esse aspecto que o setor tem de que nós somos, na verdade, um insumo industrial em praticamente todas as cadeias produtivas. Então, a redução da competitividade do Brasil, a questão da onerosidade da exportação de óleo e gás, que também está prevista nesse imposto seletivo, nos parece um equívoco pela questão do efeito nocivo que teria sobre toda a cadeia produtiva de praticamente toda a economia brasileira. O segundo aspecto, senador, diz respeito à questão do etanol hidratado.
como é do conhecimento, a lei complementar já 192 de 2022, ela estabeleceu em boa hora a tributação monofásica para o ICMS dos combustíveis com alíquotas uniformes em todo o território nacional e a alíquota ad-rem, quer dizer, um valor fixo em reais por litro. Foi uma medida importantíssima para gerar, primeiro, uma regularização no setor. Havia muito desvio e muita prática danosa à concorrência dentro do setor por fraudes de natureza tributária, e a Lei Complementar 192, ela foi importantíssima nesse sentido, de fazer com que todos os combustíveis agora no Brasil tenham uma alíquota uniforme em âmbito nacional e que a cláusula seja ad-rem, ou seja, um valor fixo por litro. Infelizmente, o álcool hidratado ele não foi contemplado de maneira integral nessa lei complementar. Ou seja, se criou um regime que vai apenas entrar em vigor em 2033. Então, nos parece que isso vai criar uma diferenciação perigosa dentro do setor, não vai combater as práticas anticoncorrenciais e danosas à concorrência, e nos parece que na reforma tributária haveria aí uma oportunidade da gente fazer a regularização e incluir também o álcool hidratado, de modo que todo o sistema de tributação monofásica sobre os combustíveis seja contemplado no Brasil em benefício da economia e também da arrecadação. E o terceiro aspecto e último aspecto, senador, diz respeito à questão do gás natural. Aí é a questão do regime monofásico. A nossa solicitação no IBP é que não seja colocado o gás natural na sua cadeia como um todo, dentro do regime monofásico. 15 segundos. O gás natural é um produto diferente, ele tem uma lógica própria, ele é uma indústria de tubos, ele é uma indústria de transporte, e nos parece que a colocação do regime monofásico no gás natural, tendo em vista a natureza da molécula, que muitas vezes muda de mão, inclusive durante o processo de transporte, é um produto que pode sofrer diversas mudanças contratuais. Nos parece extremamente complexo que, no caso do gás natural, se coloque uma alíquota única, se coloque o regime da monofasia. Então, senador, era esses os comentários que o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás teria a fazer, agradecendo a oportunidade e a honra de poder estar presente nessa audiência pública presidida por Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Roberto. Dando seguimento, eu passo a palavra à doutora Renata. Eu não sei se é Isfer? Isfer. Ela é presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás. Com a palavra, doutora Renata. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, senador Confúcio. Eu agradeço também em nome do senador Eduardo Braga, o relator da reforma tributária. Eu vou trazer aqui um ponto, mas para começar eu gostaria de falar que o Brasil, a gente tem muitos desafios como país. Eu sei que uma missão dessa casa não é uma missão fácil de lidar com tudo isso. E tem 3 deles que têm muita ligação com o que eu vou trazer. O primeiro seria o fato de que a gente precisa lidar com a transição energética, realizar a transição energética. O mundo vive as mudanças climáticas e a gente precisa que essa transição energética seja justa e inclusiva. Um segundo desafio que a gente tem, que eu vou ressaltar também, é a questão do tratamento adequado dos lixos. Hoje, o Brasil ainda tem 40% de todo o lixo deixado em lixões, o que é um problema grave de saúde pública. E o terceiro é sempre a nossa questão econômica, né? Sempre tem uma necessidade de crescimento econômico, de geração de empregos, para que o nosso país e a nossa sociedade tenha a qualidade de vida que precisa. E existe um setor que hoje é muito subestimado e subutilizado, que pode ajudar a resolver todos esses 3 problemas, que é justamente o setor do biogás e do biometano.
O biogás, ele é justamente o aproveitamento do lixo, do resíduo orgânico, transformando um problema numa solução, porque ele vai criar energia limpa. E a gente tem um potencial gigante. O potencial total do Brasil hoje, a gente está mostrando na apresentação, é de 120 milhões de metros cúbicos dia, um potencial teórico, considerando todos os resíduos que temos. Isso dá o dobro do que o Brasil consumiu de gás natural ano passado. Inclusive, o biogás, quando ele é purificado, ele vira o biometano, que vai ser justamente o equivalente renovável ao gás natural. E a gente vê aí que a gente já estima um crescimento inicial de até 8 milhões de metros cúbicos. Nossa produção hoje é de apenas 600 mil metros cúbicos, e a gente pode chegar, se puder passar a tela, ao nosso potencial de curto prazo, que é de 34 milhões de metros cúbicos, através, inclusive, conseguindo da nossa reforma tributária, para a gente superar os desafios que a gente tem nesse caminho. Chegando no nosso potencial total, a gente consegue gerar 798 mil empregos, reduzir as emissões de CO2 equivalente em 642 milhões de toneladas por ano e ainda trazer 120 bilhões de investimentos. Se puder passar, esse potencial é inigualável no mundo. O mundo geralmente está olhando ali só para os resíduos do saneamento, mas o agro do Brasil ele tem uma força tão grande, principalmente o setor sucroenergético, que está aqui sendo representado pelo Mário Campos, que ele faz a gente ter algo que é especial e que o Brasil precisa valorizar. E para que a gente precisa para destravar esse potencial de curto prazo? Essa Casa Legislativa precisa justamente dar cumprimento à Constituição Federal, que no seu artigo 225, no capítulo do meio ambiente, trouxe que o Brasil tem que trazer um regime fiscal favorecido com um diferencial tributário para os biocombustíveis que torne-o competitivo com os seus respectivos fósseis. Isso vai ajudar em muito a reduzir as emoções, assim, eu estou emocionada, senadora. Vai ajudar a reduzir as emissões de gás carbônico, especialmente naqueles setores de difícil descarbonização, que são o transporte, a indústria e a agricultura. Então, a gente traz o artigo 170, que veio do PLP do Senado, já trouxe uma proposta inicial para a gente fazer esse diferencial tributário, mas a gente traz 2 aprimoramentos que eu acredito que serão muito importantes. O primeiro deles é o seguinte, ele diz, o artigo 170, que vai reduzir as alíquotas, mas não diz em quanto. Então, resolvemos fazer uma proposta que está alinhada com o ideal da reforma tributária de trazer simplificação e otimizar a tributação. Então, ao invés de criar uma alíquota nova, muito embora, se você for pensar que o biometano reduz em 90% as emissões de gases de efeito estufa e que precisa de pelo menos 90% de redução de alíquota para ficar competitivo, mas a gente trouxe uma alíquota que já existe na reforma tributária, um desconto para facilitar esse momento. Então, a gente sugeriu que sejam reduzidas em 60% as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre operações com biogás e biometano em relação às alíquotas de seus respectivos fósseis. Tá? O segundo ponto que a gente trouxe é que na Câmara dos Deputados, o caput do artigo, aqui é só mostrando essa redução de 90%, mas não tem problema, pode seguir, ele excluiu os biocombustíveis, que ele deixou só os biocombustíveis consumidos em sua forma pura. Foi uma alteração da Câmara dos Deputados. Só que, por exemplo, se você misturar metade de biometano ao gás natural, você já reduz em 50% as emissões de gases de efeito estufa. Não tem por que limitar aos consumidos em sua forma pura, se você tem no Brasil a oportunidade de fazer uma descarbonização suave, sem necessidade, porque não é todo mundo que pode pagar pelo preço da descarbonização completa de um dia para o outro. Então, a ideia é deixar todos os biocombustíveis. A Constituição Federal não trouxe essa limitação e, então, pedimos que o texto seja mantido como veio do Poder Executivo e como está na própria Constituição.
Se puder passar para esse daí, na nossa visão, essa nossa proposta não vai trazer redução de arrecadação, porque hoje a produção é só em 8 plantas. Hoje temos só 600 mil metros cúbicos por dia produzidos, mas considerando esse enorme potencial de 120 milhões, a gente destravando com essa redução o biometano, você vai ter uma arrecadação anual de 4 bilhões, porque a gente vai conseguir alcançar o nosso potencial de curto prazo. Eu não estou falando do total, estou falando de um estudo feito com base em estudos realizados para o estado de São Paulo, aplicados para o Brasil inteiro. Então, senador, eu tenho confiança de que essa Casa Legislativa ela vai ver a grande oportunidade que tem em mãos de destravar um setor que vai trazer efetivamente muitos ganhos para o nosso país. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, doutora Renata, vamos dar um seguimento. Doutor Mário Campos, com a palavra. Bom dia, senador Confúcio, obrigado aí pela oportunidade. Eu estou aqui representando todo o setor de bioenergia no Brasil, produtor de etanol, de açúcar, de bioeletricidade e também agora de biogás, de biometano. E aqui já inicialmente já faço as minhas palavras da Renata, concordando com ela com relação à proposta que ela fez aqui para colocar, de fato, o biogás, o biometano, com diferencial tributário dentro do PLP. Gentilmente aqui o presidente da Única, Evandro Gussi, cedeu a oportunidade da gente participar. E Bioenergia Brasil e Única hoje representa 100% da produção desses produtos que eu já citei no Brasil. Então, dentro dessa convergência que nós temos dentro do setor, a gente está trazendo aqui algumas propostas para aprimoramento do texto e a gente tem certeza que o senador Eduardo Braga vai fazer realmente um grande trabalho na apresentação do seu relatório junto com toda a sua assessoria. Bom, a gente vai falar aqui de alguns pontos importantes. Primeiro, eu vou deixar nessa tela, ao invés de ir passando, porque são muitos slides, mas sobre cada item específico eu vou fazer algumas explicações. Regime específico de combustíveis. De fato, a gente tem um aprimoramento na reforma, a reforma está trazendo a oportunidade de nós termos para o etanol uma alíquota única no Brasil. Hoje, senador, nós temos mais de 20 alíquotas de ICMS no Brasil, então, sobre esse produto. Então, isso faz com que em algumas localidades no Brasil a gente tenha consumo, em outras localidades praticamente a gente não tenha consumo desse produto. E a reforma está trazendo essa possibilidade da gente ter essa unificação num momento muito importante que a gente tem hoje no Brasil, juntamente com o etanol a partir da cana-de-açúcar, também o etanol a partir dos grãos, principalmente o milho. Isso está fazendo com que a produção no Brasil ela cresça para todas as nossas regiões produtoras. Isso está fazendo com que a gente diversifique ainda mais essa produção. O sul do Brasil, o Nordeste, o Norte do Brasil tem recebido bastante investimento, que junto com o Sudeste, com o Centro-Oeste, que hoje já são os grandes fornecedores desse produto do Brasil, tem feito então essa descentralização da produção. E o fato da gente ter, então, dentro da reforma, um diferencial tributário entre o etanol e o seu concorrente, a gasolina, é muito importante para que a gente torne esse consumo no Brasil. Só tem um ponto que veio do projeto da Câmara, é que a regra para o etanol hidratado está no artigo errado, está no artigo 171, a gente precisa trazer para o 170, que é onde o caput do artigo 170, de fato, faz menção a esse diferencial. E como a Renata já colocou, é muito importante que a gente traga o diferencial tributário, porque a Constituição assim diz, no seu inciso 8º do artigo 225, que trata de meio ambiente, que os biocombustíveis têm que ter alíquotas diferenciadas com seus respectivos fósseis. E o fato da reforma só está hoje, dentro do texto, regulamentando a parte do produto que tem o seu consumo de forma pura, que é o caso do etanol hidratado. Ela não regulamenta os outros combustíveis, os outros biocombustíveis, ou os diferenciais desses outros biocombustíveis, como o biometano, por exemplo. E aqui nós tivemos recentemente, aprovado aqui no Congresso Nacional, a Lei Combustível do Futuro, que está trazendo mandatos para biometano, mandatos para SAF, diesel verde e outros biocombustíveis que têm aparecido e que têm ajudado o Brasil nesse desafio da transição energética. Então, é muito importante que a gente
continue e mantenha aqui no Senado esse diferencial do etanol hidratado e crie esse diferencial para os outros biocombustíveis, em especial para o biometano. Imposto seletivo. Não dá para falar do setor sem falar do açúcar, né? O açúcar é um item extremamente importante para o setor. E o Brasil, através do PLP 68, instituiu, ou está pensando em instituir, um imposto seletivo sobre bebidas açucaradas. Gente, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, o maior exportador desse produto. Hoje nós temos mais de 60% do mercado mundial. Que recado a gente está dando para o mundo com relação quando a gente coloca realmente um imposto seletivo sobre bebida açucarada? E o fato da gente já estar estabelecendo dentro da nossa legislação, nós temos hoje um programa de rotulagem, né, que já está alcançando seus objetivos, ou seja, existem políticas públicas adotadas no Brasil com o objetivo de redução de consumo desses produtos, né? E a gente também tem estatística, o próprio Ministério da Saúde tem estatística que esses produtos chamados açucarados têm tido uma redução nos últimos anos. Então, o fato de você implementar um imposto seletivo só vai onerar e trazer mais inflação, principalmente para um grupo da população que é mais carente. Então, a gente precisa realmente retirar esse item da bebida açucarada do imposto seletivo. Não faz sentido algum a gente estar discutindo esse assunto aqui no Brasil, frente a outras políticas públicas adotadas e frente também às estatísticas que a gente tem hoje. E um imposto seletivo sobre veículo, e por que a gente traz esse assunto para cá? Porque o etanol, né, os combustíveis são usados nos veículos. E o Brasil, é importante que ele discuta esse assunto. Se vai ter ou não vai ter, é o Senado, depois a Câmara vai decidir se o imposto seletivo vai existir ou não. Mas o importante aqui é que a gente defina e traga a construção de outras políticas públicas. O imposto seletivo, da forma como veio da Câmara, é uma forma adequada na nossa visão. Contudo, tem muita crítica. Então, o importante é que o princípio seja mantido. E qual que é esse princípio, gente? É a neutralidade com relação à tecnologia e o foco na emissão de CO2 no sentido de verificação do ciclo de vida. A gente teve no Combustível do Futuro, no Mover, que é o programa de mobilidade, o programa de automóveis de mobilidade, foi aprovado a questão do ciclo de vida sob o seu conceito amplo. Tá? Primeiro do poço à roda, depois do berço ao túmulo. Então a gente tem que avaliar todo o veículo, de como ele é produzido, de onde vem os materiais, depois como é o seu uso, como é o seu descarte. Então é importante que o imposto seletivo sobre veículos defina isso como um princípio. Tá? Continuando aqui, nós temos a questão das alíquotas diferenciadas. O segmento tem diversos subprodutos, né? Então, lá no PLP 68 já veio identificado como alíquota diferenciada para bagaço de cana e torta de filtro. Faltou a vinhaça. Inclusive, a vinhaça é um dos principais insumos para que o Brasil tenha, no futuro, um grande volume de biometano, né? Como a Renata colocou, 60% do potencial de produção de biometano está no setor de cana-de-açúcar. Então, é importante que a gente inclua a vinhaça através dos seus NCMs também com essa alíquota diferenciada, da mesma forma como bagaço de cana e torta de filtro está incluída. Cesta básica, né? O açúcar foi considerado, né, dentro da cesta básica com alíquota zero. É importante que a gente mantenha, é um produto extremamente importante aí, para a alimentação do Brasil. E, por fim, falar do fundo de compensação. Por que o fundo de compensação é importante? Nós vamos ter a transição, né, entre 29 e 32. Muitos estados fizeram atração de investimentos com relação a benefícios de ICMS. E é importante que esse fundo de compensação, então, funcione de fato quando a gente tiver realmente essa transição. Então, na apresentação, fica aí para a assessoria, tem uma série de opiniões nossas com relação ao aprimoramento desse fundo de compensação. Ele tem que, de fato, funcionar. O empreendedor precisa, de fato, ter a sua parcela ali ressarcida por esse fundo de compensação durante esse período, quando nós vamos ter a transição do ICMS para o IBS. Então, agradeço aí a oportunidade de participação e espero que essa casa possa realmente analisar o PLP 68. A gente tenha no Brasil esse ano ainda a aprovação desse PLP 68 importante. A reforma tributária tem um papel importante aí para a construção do futuro aí da nossa economia. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mário.
Vamos seguindo. Doutora Cristiane Dias Ferreira, com a palavra, por favor. Obrigada, bom dia, senador Confúcio. Obrigado pela oportunidade. Eu também tenho uma apresentação. Isso, pode avançar, obrigada. Bom, o caso do setor de saneamento chama bastante atenção, porque hoje é um setor que é contribuinte de PIS e COFINS, mas não é contribuinte de ICMS e ISS. Então, hoje, de acordo com o nosso regime atual, nós temos uma incidência tributária, uma carga tributária de 9,25%. Com relação ao novo regime proposto, né, nós teríamos um grande aumento. Hoje, o setor, então, em relação à alíquota efetiva que nós pagamos, nós alcançamos o percentual de 9,74% sobre a receita bruta. Pode passar, por favor. Então, o que muda para o setor de saneamento? Nós deixamos de ser contribuintes de PIS e COFINS e passamos ali a ser contribuintes do IVA dual. Isso aumenta muito a incidência tributária do setor. Então, a gente sai de um patamar de 9,25% ou a efetiva de 9,74% para uma estimada de 26% a 28%. Então, é uma diferença muito grande para o setor. E eu gostaria de discorrer um pouco sobre os efeitos dessa diferença para o setor de saneamento. Pode avançar, por favor. Bom, primeiramente, do ponto de vista econômico, a gente tem um estudo desenvolvido pela PESCO Consultoria que mostra um impacto no PIB, né? Em todos os cenários analisados ali de alíquota de 25% a 29%, o setor teria uma perda do PIB bem considerada, bem relevante. Com relação à tarifa, nós teríamos um impacto na tarifa. Então, o fato de o setor passar a ter essa nova incidência tributária, esse aumento significativo, isso implica dizer aumento de tarifa. Aumento de tarifa enquanto, de acordo com o estudo que a gente fez, em 18%. Então, o levantamento da GO Associados identificou que o aumento de 18% ou redução de 26% nos investimentos. Justamente um momento onde o setor da infraestrutura, que acabou ficando para trás, precisa universalizar os serviços. Nós temos uma meta aí aprovada pelo Marco Legal há 4 anos de universalizar os serviços de água e esgoto até o ano de 2033. Então, o investimento tem que ser feito realmente muito grande. E nós estamos falando aqui, em outras palavras, simplesmente do aumento da conta de água para todo cidadão brasileiro. Inclusive, estamos com um abaixo-assinado, já contamos com muitas assinaturas contra esse aumento da conta de água, porque para o setor de saneamento, que é um setor especial, mas que não está tendo esse tratamento diferenciado, é realmente muito importante. Do ponto de vista social, né, existem os mecanismos mitigadores previstos aí na legislação, na reforma como está. Um deles, o cashback, que é um excelente instrumento, mas realmente não tem o condão de alcançar a neutralidade tributária. Então, ele não é suficiente para neutralizar o impacto das tarifas nas classes mais baixas. Isso quer dizer que, de acordo com o nosso estudo, mesmo com o cashback, a gente tem um aumento na tarifa de 6,5% para a renda mais baixa, que teria direito ao cashback. Pode avançar, por favor. E, então, é importantíssimo ressaltarmos que saneamento é saúde. Então, a falta de serviços de saneamento tem relação com diversas doenças. Então, também nós fizemos um levantamento, tá, ali pela GO Associados, de que se houvesse, em havendo a universalização do saneamento até o ano de 2040, nós teríamos uma economia de 25 bilhões em saúde pública. Também fizemos o levantamento de que nós temos hoje 330 mil internações anuais em decorrência de doenças de veiculação hídrica, ou seja, falta de saneamento. E uma despesa muito grande de saúde pública em razão da falta de saneamento, 740 milhões
é a despesa anual com a falta de saneamento público. Ou seja, saneamento está diretamente ligado à saúde pública. Quando a gente fala em saúde, muitas vezes a gente pensa somente em remediar, mas nós temos que pensar a saúde também do ponto de vista da prevenção. Então, se por um lado se pensa em arrecadar mais, por outro, nós temos ali um gasto enorme com saúde pública. Então, é isso que nós pedimos para que seja considerado. Pode avançar, por favor. Então, recentemente também nós estamos estudando cada vez mais o assunto e nós identificamos, veja só, como que é dado o tratamento para o setor de saneamento em outros países. Ali nos países, alguns países selecionados ali europeus, a gente observa que tem um alto nível de atendimento, de saneamento, tem um tratamento tributário totalmente diferenciado, inclusive com redução de alíquota até 82%. Então, essa tabela mostra muito ali a redução de alíquota para todos esses países que, como eu acabei de ressaltar, tem realmente já um nível de atendimento muito mais avançado. Agora, vejam só, no Brasil, onde o serviço não está universalizado, onde nós temos muito ainda que caminhar, nós não temos nenhum tratamento diferenciado. Pelo contrário, nós temos um aumento muito significativo da carga tributária. Então, para o setor de saneamento, nós não estamos alcançando a neutralidade tributária. Pode avançar, por favor. Razão pela qual, então, nós pedimos, de acordo com a proposta da emenda 246, a equiparação do serviço de saneamento, na verdade, de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao serviço da saúde, o que é óbvio, mas o que precisa ter, naturalmente, um reconhecimento legal. E, assim, nós estaríamos incluídos aí na redução de 60% da alíquota. Isso porque todos já sabem, a própria Organização Mundial da Saúde assevera que para cada $1 investido em saneamento, nós temos uma economia de $5,50. Então, é urgente e extremamente necessário que se faça essa equiparação ao setor da saúde, para, inclusive, não comprometer essa meta de universalização do marco legal. Agradeço, senador, pela oportunidade a todos os presentes. Para Cristiane. Doutor Marcos Ferrari, o senhor está com a palavra. Bom dia, senador. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer o convite, cumprimentar os colegas aqui que vão participar do debate, cumprimentar também o senador Eduardo Braga e agradecer por nos ter incluído nessa audiência pública. Bom, eu tenho uma apresentação. Só um momentinho, senador. Depois, por favor, desconte esse tempo meu aqui. Restitui, ó, por favor. Bom, então tá aí. Pode passar, por favor. Nós somos o Sindicato Patronal das Operadoras de Telecomunicações, então essas são nossas associadas, as maiores operadoras do Brasil. Pode passar, por favor. Bom, nós temos uma proposta e uma sugestão de reflexão sobre um tema que nós também achamos importantes. A proposta é justamente permitir que telecomunicações tenha o mesmo patamar de cashback que água e saneamento, né? Hoje não há dúvida de que a internet é um elemento essencial na vida das pessoas, né? Tanto no ambiente social quanto no ambiente produtivo, né? Cada vez mais as coisas estão conectadas, as pessoas estão mais conectadas, né? Os ambientes produtivos estão conectados. Nós sabemos que o futuro da economia digital depende da conectividade, depende da internet, né? O João está aqui, foi secretário executivo do MCT e sabe muito bem disso, que sem conectividade, né, dificilmente a gente consegue fazer o catch-up e chegar ali no salto de produtividade. Pois bem, aqui a gente tem um quadro da situação hoje no Brasil em termos de disponibilidade de internet. Do lado esquerdo a gente tem em termos de celulares, do lado direito em termos de banda larga fixa, residencial, né? O que a gente observa é que há
uma quantidade elevada, né, de conectividade, porém distribuída de maneira desigual. Quando a gente pega a telefonia móvel, nós observamos que a região sudeste tem mais celulares por habitante em relação às regiões norte e nordeste. Então, existe essa disparidade. Quando a gente vai para a banda larga fixa, é a mesma coisa, tá? Então, também existe uma disparidade entre aquelas residências que têm internet vis-à-vis aquelas que não têm. Sul, sudeste e centro-oeste concentram as maiores conectividade, a maior conectividade, norte e nordeste tem menos conectividade. Pode passar, por favor? Bom, e aí você pergunta, mas isso é uma função de preço? Não, tá? Então, as pessoas não acessam, né, a internet não pelo fato de ser uma internet cara. O Brasil tem uma internet muito competitiva. Quando a gente compara com a Europa e os Estados Unidos, o preço aqui é extremamente competitivo, baixo, né? Basta lembrar que antigamente a gente pagava R$100, né, para 100 megas, hoje a gente paga R$100 para 300, 400 megas de velocidade. Então, o preço ao longo do tempo foi diminuindo devido ao nosso processo competitivo. Pode passar, por favor. E aí, aqui eu acho que explica exatamente essa discrepância, né? Ou seja, existe uma altíssima carga tributária no setor de telecomunicações no Brasil, né? Depois da Lei Complementar 194 de 2022, o Brasil passou a elencar a terceira maior carga tributária do mundo, né? Só perdemos para Paquistão e Bangladesh. Então, hoje nós temos, pegando ali o PIS/COFINS e ICMS, uma carga tributária em torno de 25%, mais 4 pontos percentuais dos chamados fundos setoriais, aqueles famosos fundos que nunca são usados. Agora começou a ser usado pelo FUSH, tá? Mas, somando todos os tributos, temos aí a terceira maior carga tributária do mundo, né? Pode passar, por favor? Pois bem, dada a nossa elevada carga tributária, né, nós entendemos que o fator que leva à baixa conectividade em algumas regiões está relacionado a fator renda, né? E como que isso pode ser equacionado via o que nós chamamos de equidade tributária, né? Pelo cashback, né? Quando a gente olha aqui nesses dois gráficos, a gente observa o seguinte, né? Existe ainda uma boa parcela da população que não tem acesso à internet, ou seja, abaixo de um salário mínimo, 6,2 milhões de domicílios não têm ainda internet. Quando a gente olha o quanto que pesa, né, o custo da internet no rendimento mensal da família, a gente observa que a população abaixo de um salário mínimo tem uma participação de 11,5%, ou seja, essa faixa da população gasta proporcionalmente mais com internet do que em relação às demais faixas de renda. E aí, qual é a nossa sugestão? Pode passar, por favor. Na nossa proposta, melhor dizendo, que equalize, né, para termos uma justiça tributária, equalize o cashback de telecomunicações, a energia, água e gás, né, que são, por definição, os setores essenciais da economia, né? Energia, saneamento, água e saneamento sempre foram, gás também, e agora, né, há uns 10 anos para cá, a internet passou a ser um bem essencial. Então, nada mais justo, né, para o consumidor de telecomunicações que faça essa equalização do ponto de vista de cashback, tá? Existem algumas emendas, né? Aqui, tanto o senador Eduardo Gomes quanto o senador Exalci atenderam ao nosso apelo e apresentaram duas emendas que nós achamos que podem ser aproveitadas nesse processo de finalização, né, da regulamentação da reforma. Pois bem, pode passar. E aí, qual é o impacto de incluir telecomunicações nessa faixa de cashback, né? O impacto é mínimo, né? Nós estamos falando de um cashback que vai justamente para as famílias abaixo de meio salário mínimo, que são aquelas que estão no CAD único. Essas famílias, né, o consumo delas com telecomunicações representa 0,1% do PIB, é muito baixo, né? E aí, fazendo o cálculo de como que isso afetaria, né, como que incluir telecomunicações afetaria a alíquota final, né, a alíquota referencial, melhor dizendo,
o impacto é de 0,01%. Ou seja, a alíquota neutra que nós calculamos, né, para a economia toda, em torno de 28,32%, aumentaria 0,001%. O impacto é ínfimo, né? Transformando isso em impacto no PIB, a gente está falando de 0,05%. Né? É muito baixo. Tá? Em torno de 400 milhões, mais ou menos, de renúncia, né? O que, comparado ao volume da reforma, é nulo. Tá? Se a gente fizesse esse mesmo cálculo pela calculadora do Banco Mundial, vai aparecer zero. Né? Nós fomos mais conservadores, João, e botamos uma casa decimal a mais e ficou 0,01, tá? Para ser bastante transparente. Então, essa é a nossa proposta. E para finalizar, senador, a próxima, por favor, uma sugestão para que você seja apreciado pela casa, né? Hoje, no ICMS, a base do ICMS não incide os encargos financeiros sobre alguns serviços, né? Água, saneamento, gás e telecomunicações, né? Internet e energia elétrica. Então, o que nós sugerimos que seja levado isso em consideração, porque senão, para esses setores, haverá um aumento de carga tributária, uma vez que passará a ser tributado os encargos financeiros que incidem sobre as contas mensais. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Marcos. Bem, a primeira rodada da nossa audiência se completou. Eu vou pedir agora que os nossos expositores, nossos convidados ilustres, retornem aos seus lugares para a gente fazer um revezamento com os demais. Muito obrigado aos senhores pela apresentação. E eu estou vendo ali uma malinha de rodinhas, certo? Um abraço. O pessoal está em trânsito, né? Aqueles que tiverem assim, horário de voo bem curto, fique bem à vontade, porque nós temos mais gente para fazer as respostas, né? Dos senadores que estão online. Fique bem à vontade. Muito obrigado ao senhor, doutor. Agradecido. Muito obrigado. Vamos continuar agora. Eu convido aqui para a mesa a doutora Fernanda Sá, por gentileza, doutora Fernanda. Vamos colocar aqui. Doutor Mário Povia, ele está online. Doutor Rodrigo Schuch está online. Doutor Yuri Pontual, por gentileza, presente, sente aqui à frente. Doutor Edgar Serrano está pontual, está remoto. Doutora, bem-vinda, doutora. Doutor Marina Cirino, por gentileza, doutor Marina. Doutor Dalto César Cordeiro de Miranda, por favor. Pode ficar. Só para informar o senhor, tem o senhor Edgar Serrano, que está exatamente com a situação, está no remoto, mas tem um voo. Tá. Pediu para falar. Perfeito, perfeito. Vamos em frente, vamos sentar. Bem à vontade, gente. Bem, nós vamos fazer aqui, doutor Edgar Serrano. Ele está online e ele tem um voo, né? Ele está só aguardando a fala dele. Devido ao seu compromisso, ele pediu para antecipar aqui a ordem. Então, com a palavra, o doutor Edgar Serrano. O senhor pode abrir aí, tocar para aparecer na tela? Tá bem, obrigado. Fique bem à vontade, doutor. Isso, muito obrigado. Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui. Ver se os senhores já me digam quando estiverem enxergando a apresentação. Já sim, tá bem, muito... tudo ok. Tá bem, bom dia a todos. Muito obrigado, senador Confúcio, pela oportunidade. Quero agradecer também ao senador Eduardo Braga, o senador Ângelo Coronel, que permitiu a nossa participação aqui. Me chamo Edgar Serrano e represento a FENAINFO, que é a entidade de grau superior, fundada em 1990, que representa entidades empresariais de TI, os sindicatos patronais. Representamos mais de 130 mil empresas em todo o Brasil, são mais de 2 milhões de empregos diretos, intensivo em mão de obra especializada. É o setor que entendemos dos empregos do presente e do futuro, o que não será serviços e o que não será serviços de tecnologia no futuro, e representamos 80% do PIB. O
o que nós entendemos como os problemas que afetam o setor de TI neste PL. A cumulatividade será relativa, e nós entendemos isso porque o crédito é somente após a comprovação do pagamento. Isso a gente entende que joga para o fornecedor e cliente um problema que a Receita Federal rapidamente poderia solucionar. Nós teremos o setor de inovação mais caro do mundo, o PIC também, talvez até a nossa água seja uma das mais caras, pelo que eu vi das apresentações anteriores. Nós vamos ter uma carga tributária em quase 28%, sendo que a TI do mundo tem sido amplamente tratada pelos demais países com muita importância. Tanto é que as guerras do futuro, que a gente queria que não houvesse guerra, chegam a ser guerras cibernéticas em função da importância desse setor. E o nosso hoje vai ter a maior carga tributária. E a não cumulatividade, o nosso maior insumo de serviços, todos os serviços, é o custo de mão de obra, e que a reforma tributária não está prevendo. Então, a gente vai ter uma cumulatividade relativa. Seguindo aqui, para aqueles 3 grandes problemas, nós temos a emenda do senador Isalci Lucas, a 738, que ela exclui o dispositivo da PLP que condiciona a apropriação do crédito presumido ao efetivo pagamento pelo adquirente ao fornecedor. Nós entendemos que isso é importante, porque o poder de fiscalização quem tem hoje é a Receita Federal. Eu emito uma nota fiscal eletrônica, imediatamente a Receita já sabe o dia que ela deve ser paga. Jogar para a sociedade, para cliente, fornecedor, avaliar isso é muito complicado e difícil. Além disso, o risco de fluxo de caixa. Eu tenho alguém inadimplente, ao outro lado, que não tem ingerência sobre isso, vai ser responsável por estar solucionando um problema que ele, infelizmente, é impossível que faça. Poder coercitivo já tem de apropriação indébita à Receita Federal. Então, a emenda 738 suprime esse artigo 121, que faz com que só possa ser usado depois da comprovação. Quem tem que fazer isso, na nossa visão, é a própria Receita Federal. Vamos ter tempo, vamos adiante. Também temos agora uma emenda do senador Messias de Jesus, a emenda 1363, que consideramos muito importante, que prevê a redução de 60% da alíquota do IVA para os serviços de tecnologia da informação. Vejamos o seguinte exemplo que eu vou dar, que vai servir para 2 pontos. Se nós vamos tomar todos aqui um chopp com batata frita, porque bares e restaurantes estão na alíquota reduzida, a batata, a faca que corta a batata, a frigideira, o gás, o óleo, o sal, eles podem ser abatidos, eles geram crédito. Quando eu levo isso para a mesa, o pratinho, o palito, o copo do chopp e o próprio chopp também, eles podem ser abatidos, né, para compor, eles são creditados. Eu tenho esse crédito. Já o setor de tecnologia não tem absolutamente nada. Então, isso que a gente gostaria de ver, se é importante no setor como este, TI também ele é fundamental. E o que é esta emenda? Ela simplesmente ajusta o que já tem e coloca também tecnologia da informação. Todos nós usamos internet, mas também todos nós usamos serviços de TI. Então, a gente considera isso importante. E, dentro da emenda, existe uma relação de NBS. Estes NBS aqui, é uma relação completa, não vou passar em função do tempo, seriam os que nós consideramos fundamentais que eles entrem na tabela reduzida em prol do nosso país. Sem isso, nós vamos ficar atrasados em termos tecnológicos, não faz sentido nenhum nós não tratarmos com mais objetividade o setor que é portador de futuro e o que não será tecnologia no futuro. Seguindo aqui, nós temos uma outra emenda também do senador Messias de Jesus, a 1364, que prevê o crédito presumido das despesas com contratação de pessoal para o setor de serviços. Vejamos, senhores, serviços de 70% a 80% do custo é mão de obra. O resto dos demais custos é o que? Cafezinho, alguma coisa, é insignificante. Então não faz sentido nós dissermos que vamos ter então uma política de reforma tributária não cumulativa se o setor de serviços que vai de 80% a 85% do PIB, onde estão talvez, segundo o Sebrae, até 90% dos empregos, nós não vamos considerar isso para gerar crédito. E aí o que é que a gente tem aqui? O comércio pode se creditar de tudo. Como eu falei, o exemplo ali do chopp e de uma batatinha frita, tudo eu posso me creditar. A indústria, tudo que transforma os seus insumos, ela se credita. A construção civil, tijolo, ferro, etc. também. E o setor de serviços, que é onde estão os empregos e onde só vai aumentar os empregos, podemos até dizer que tanto o comércio quanto a indústria, com a automação, nós vamos estar imprimindo casas.
na parte de construção civil. A indústria está toda automatizada com robôs. O comércio, as grandes plataformas. Onde é que estão os empregos para isso? No serviço. E nos dá a sensação que a reforma tributária acaba penalizando o setor de serviços por não considerar que ali estão os empregos atuais e futuros. Se não tivermos emprego para essas pessoas e diminuir a renda, quem vai comprar no comércio? E o comércio vendendo pouco, quem vai comprar da indústria? E aí as pessoas com pouco dinheiro, quem vai comprar casas e apartamentos? Senhores, precisamos pensar isso com muita seriedade. Então, a emenda do senador Messias de Jesus, o que ela coloca? Ela autoriza a concessão de crédito presumido sobre as despesas com a contratação de pessoal ao contribuinte sujeito ao regime regular de IBS e CBS, que pertence ao setor de serviços, nos termos da lei complementar. O que é que nós temos aqui hoje para o nosso setor? Carga tributária vai aumentar. Hoje o setor de serviços paga 8,65 PIS, COFINS e SSQN. Nós vamos para 27,95, 28, 29, não se sabe. Mas hoje, nesse cenário, é um aumento de 223,12 de aumento nos impostos. As pessoas físicas todas não vão ter como se acreditar de nada. A gente sabe, então, escola, pelo que eu vi, água vai subir, colégios, planos de saúde, médicos, advogados, toda a vida das pessoas vai aumentar em 223%. Todos os serviços que nós contratamos, que é quase tudo. Eu pergunto, o que não é serviço? Quem tem um espaço de 27% nas suas economias para empatar? As pessoas não vão ter que baixar o consumo. Isso é óbvio, os números estão mostrando. E aonde? E quem? Os empregados de toda a classe de serviço, do setor de serviços, de todos os serviços, não só TI, será amplamente afetado. Preço ao consumidor, é evidente que aumentando, isso vai gerar um grave problema. E os postos de trabalho em tecnologia e nos setores de serviços geral? Já se fala em usar o máximo de IA possível para reduzir o máximo os empregos. 15 segundos. Seguindo aqui, temos um cenário bem difícil. A desoneração virou reoneração, aumento de tributos, reforma tributária sobre renda que vem à frente. Por isso que a gente pede que essas 3 emendas sejam aprovadas, a 738, a 1363, 1364. Pela atenção dos senhores, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Edgar Serrano, pela sua participação. E o senhor está liberado para a sua viagem, né? Muito agradecido pela sua participação. E o senador Esperidião Amin, pela ordem, ele solicita uma manifestação neste momento. Com a palavra, o senador Esperidião Amin. Presidente, serei mais breve do que queria, então. Já resolvi aqui o meu problema técnico. Eu não tinha conseguido assistir à primeira apresentação, mas já recuperei a apresentação do doutor Mário Menel e estou acompanhando as outras e quero somente saudá-lo, cumprimentá-lo por cumprir essa missão tão importante e acho que as advertências que nós estamos ouvindo aqui podem reduzir danos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Uma participação bem telegráfica do senador Esperidião Amin, que é realmente um senador muito dedicado, estudiosíssimo, né? Tem uma capacidade de memória incrível, além de ser um dos mais qualificados senadores da Casa. Muito obrigado, senador Esperidião Amin. Dando continuidade, eu passo a palavra à doutora Fernanda Sá. Está aqui. Fernanda. Está aqui na posição para a senhora. Muito obrigada. Bom, a gente tem uma apresentação. Obrigada. A gente pode já ir para o slide 7, por favor. Bom, antes de mais nada, gostaria de dar um bom dia ao senador. Cumprimento a todos na sua pessoa. Também agradecer ao senador Davi Alcolumbre e Eduardo Braga, respectivamente, presidente da CCJ e relator do PLP. E, não menos importante, aos colegas de mesa, também gostaria de dar um bom dia e agradecer a presença de todos. Bom, eu estou representando aqui, neste momento, a Beólica, né, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. É uma associação que representa mais de 150 associados, que tem como função principal ali apoiar no desenvolvimento da energia eólica e apoio à transição energética, que é um tema extremamente importante hoje no mundo inteiro. A Beólica tem basicamente 4 pontos de atenção que eu gostaria de chamar
para esse PLP. O primeiro ponto de atenção já foi trazido, né, já pelo Dr. Menel e também pelo Dr. Rubens, nessa primeira parcela da apresentação, que é sobre o diferimento do ICMS das operações com energia. As exposições sobre esse tema já foram feitas, mas eu gostaria de chamar somente 3 pontos de atenção que me parece que sejam importantes, que sejam colocados e que não foram devidamente apontados. O primeiro é que o diferimento não é um benefício fiscal. Na verdade, o diferimento é uma técnica de arrecadação que, inclusive, tem uma previsão na própria emenda constitucional 132. Isso é muito importante para se distinguir, né, aquilo que se está buscando com essa alteração do PLP 68. O segundo ponto importante é que hoje a tributação do setor de energia, e aí considerando principalmente a tributação do ICMS, já comporta a técnica do diferimento. E por que isso existe? Porque há uma dificuldade de se tributar uma operação de consumo aonde operações financeiras e operações físicas, elas não são sincronizadas. O que isso significa dizer no final é que o ICMS já comporta essa técnica de diferimento, ocasião em que o imposto, no caso do ICMS, é recolhido sempre ao destino e no momento do consumo. E o terceiro ponto, que me parece ser o mais importante em relação à técnica do diferimento, que não é só a eficiência de arrecadação, né, um recolhimento mais célere, é que da forma como o PLP está redigido, nós teremos situações em que será difícil o recolhimento e apuração do próprio IBS e CBS. E por quê? Porque existem transações, e aí eu cito, por exemplo, as operações no mercado de curto prazo, né, que são ali liquidações realizadas no âmbito da CCE, né, que é a Câmara de Compensação de Energia Elétrica, muito parecida com uma Bolsa de Valores. A forma como a CCE opera, no caso em concreto, ela não vai conseguir alcançar a tributação dessas transações. E por que isso? Porque nessas liquidações não é possível se identificar quem gerou, mas sim identificar quem consumiu, né? Se o fato gerador do IBS e CBS é o fornecimento e o gerador ou comercializador, aquele que está disponibilizando o bem, é que deva ser o contribuinte, né? É isso que diz o texto do PLP, ele não vai conseguir identificar para onde essa energia foi consumida. Então, o diferimento do IBS e da CBS, ela, na verdade, é necessária para que a gente dê aplicabilidade, né, à emenda constitucional 132, e sim haja uma efetiva alteração desse PLP. Por favor, próximo slide. O segundo ponto relevante, né, que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui para os senhores, é sobre a base de cálculo do IBS e da CBS, da forma como está no PLP 68. Existe um artigo 12, especialmente parágrafo 4º, que ele fala das transações entre partes relacionadas, né? O IBS e a CBS, como regra geral, né, a base de cálculo é o valor da transação ali realizada entre as partes. Mas para o parágrafo 4º, quando a gente estiver tratando das operações com partes relacionadas, existe uma base de cálculo diferenciada que não vai ser o valor da transação, vai ser o valor de mercado daquelas transações, e aí o que se busca no texto do PLP é uma equiparação e um método de cálculo com base nas regras de preço de transferência. Para aqueles que trabalham na área tributária, sabe da dificuldade de observância de regras de preço de transferência para transações dessa natureza, né? Nós entendemos, na Beolic entende, que essa técnica que está sendo proposta, ela não se coaduna ou ela não é necessária com uma sistemática não cumulativa que está sendo apresentada e foi apresentada pela emenda constitucional 132, né? O que significa dizer, no final, que não faz sentido se imputar uma base de cálculo diferenciada que não seja o valor da transação para operações entre contribuintes de IBS e da CBS, porque o fato de
se tributar essa operação e alguém adquirir e apropriar o crédito, o efeito tributário vai ser neutro, né? Ele não gera um impacto tributário. É óbvio que essas transações elas podem ser necessárias e o texto do PLP precisa ser alterado neste sentido para as operações em que as partes relacionadas sejam não contribuintes do IBS e da CBS, aí faz sentido, sim, se manter uma base de cálculo mínima, né? Mas em situações onde ambas as partes são contribuintes do IBS e da CBS, isso só vai trazer uma complexidade na arrecadação e, consequentemente, um contencioso que não será desejável. Por favor, a próxima. O segundo ponto importante que nós gostaríamos de trazer é sobre a zona de processamento de exportação. A gente precisa lembrar que a emenda constitucional 132, né, previu a manutenção da zona de processamento de exportação. Entretanto, o PLP, da forma como ele foi redigido, ele não comporta todas as desonerações que constam da Lei 11.508 de 2007, inclusive com as alterações trazidas em 2021. Por exemplo, prestadores de serviços ali não poderiam se beneficiar. Energia elétrica, que é um insumo extremamente necessário para o processo produtivo das empresas ali localizadas, também não estariam alcançados pela desoneração como existe hoje no próprio PLP. E, por último, o último slide, por favor, é sobre o hidrogênio verde, né? A doutora Renata já comentou aqui muito bem sobre a transição energética e existe no texto constitucional hoje proposto um dispositivo, que é o artigo 225 da Constituição Federal, que diz que o governo precisa apoiar, né, uma tributação diferenciada para esse setor, e o que se busca aqui é uma redução de todos os custos para a produção de hidrogênio verde, e aí incluído a energia elétrica, que é necessária e é o insumo principal para o seu processo produtivo. Senhor senador, muito obrigado pela oportunidade. Muito agradecido, doutora Fernanda, pela sua exposição. Vamos dar seguimento. Doutor Mário Póvia, ele está online, por gentileza. Doutor Mário, o senhor está com a palavra. Pode abrir aí a máquina. Pois não, pode continuar, doutor. Bom dia, senador. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com o senhor. Parabenizá-lo aí pela condução da audiência, sempre com maestria. Cumprimentar também o nosso senador, Esperidião Ami, falar um pouco do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que é um braço técnico da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Inclusive, o senador Esperidião Ami integra essa frente parlamentar. Cumprimentar o senador Eduardo Braga e Davi Alcolumbre, da Comissão de Constituição e Justiça, e o relator do projeto, enaltecendo a importância de nós termos aqui a discussão de temas com o parlamento de extrema importância para todos nós. Eu tenho alguns pontos, e vou falar muito brevemente, senador, sempre aqui com foco na questão de infraestrutura de transportes, né? que é nosso campo de atuação, né? E então tratar aqui inicialmente da questão envolvendo o reporto, e no reporto nós temos uma questão de caráter dúplice, né? Primeiro, a extensão do reporto sobre o aspecto temporal, né? Dado que já uma expectativa dele ir até 2028, e a nossa ideia, a nossa proposta é de que ele se perenize. E por que isso? Primeiro, que a tributação de bens de capital ela sempre acaba por sendo um inibidor de investimentos tendentes ao aumento de produtividade, que é o grande problema do Brasil hoje em termos de competitividade internacional, tá? Então, sempre que nós investimos em bens de capital, nós aumentamos sensivelmente o nosso sarrafo aí de produtividade, nos tornamos mais competitivos, né? E sempre que falamos também em investimentos dessa natureza, né, as empresas precisam se planejar a médio e longo prazo. E é importante que tenha a perenidade, né, saiba antecipadamente que essa desoneração, né, ela persistirá. Então, isso contempla muito a questão de planejamento de investimentos
isso fundamental para o setor, sobretudo o setor de portos e ferroviário, né, que tem investimentos aí de larga escala nessas questões, né? Então, esse seria o nosso primeiro pleito. E o segundo deles é um pleito de extensão do reporto a toda a cadeia, vamos dizer assim, de logística portuária, né? Hoje nós temos o reporto, né, como destinatários, beneficiários do reporto, apenas quem atua, né, em área portuária alfandegada ou em área portuária primária, não é? Ou quem detém aí algum tipo de autorização especificamente para operar instalações portuárias. Mas nós temos um universo de empresas que atuam em atividades paraportuárias. Eu falo aqui de depots, né, de redex, são depósitos que às vezes estão do outro lado da avenida, não é? Que estão dentro do mesmo cluster portuário, de uma mesma cadeia portuária, e por isso deveriam também estar incorporados nesse benefício. Não faz sentido a gente ter todo um trabalho de descarbonização, de melhoria de frota, né, de um lado, né, e quando não temos a contrapartida do outro, num sistema que funciona de forma única, de forma sinérgica, né? Então, isso acaba criando descompassos, né? Eu faço uma série de investimentos em descarbonização de embarcações, em descarbonização de equipamentos, e do outro lado, onde eu vou trabalhar um container vazio, onde eu vou trabalhar uma atividade de englobar cargas ou de estratificar cargas, eu não tenho esse benefício. Então, isso não faz sentido. E o mais interessante é que na nossa proposta não há um centavo aí de renúncia fiscal. O que a gente quer é aproveitar o momento da reforma tributária, dar uma nova redação incorporando essas instalações e apenas dividir os recursos já existentes num número maior de players, né? Nós já temos manifestações favoráveis para essas medidas do Ministério de Portos e Aeroportos, há uma nota técnica nesse sentido, e entendemos que não há, né, dentro dos players que hoje se beneficiam do regime, nenhum obstáculo, nenhum impedimento, nenhum senão com relação ao atendimento dessa demanda. O segundo ponto, nós trabalharíamos aí a questão envolvendo a questão do combustível da navegação. Nós temos hoje uma lei, a 9432, que é a lei que regula a atividade de navegação no Brasil, e a lei 9432 já prevê, de longa data, é uma lei de 97, né, prevê a equiparação do preço do combustível de navegação, chamado bunker, né, para empresas nacionais e internacionais. E por que isso, senador? Porque essas empresas, elas em dado momento, elas concorrem no mesmo mercado. Ao contrário de outros setores, né, nós temos a proteção de bandeira, ou seja, a preferência desses fretes nacionais para empresas brasileiras de navegação, mas a lei prevê uma exceção quando não houver a embarcação disponível, a embarcação brasileira, que arvora a bandeira brasileira, para atender aquele frete, é possível, através de um procedimento de circunstância, que outras empresas possam atuar com bandeira estrangeira. E, nesse sentido, essas embarcações estrangeiras têm isenção de impostos. O bunker, para essas empresas, ele sofre uma isenção total de impostos, enquanto que as brasileiras pagam o imposto na totalidade. Já foram feitos estudos nos principais clusters de distribuição desse combustível. A isenção tributária está lá na terceira ou quarta casa decimal em termos de efeitos. Então, seria basicamente o cumprimento de uma legislação de 97 que até hoje nós não conseguimos levar a efeito. E, por fim, dois pontos muito rápidos, né? Nós temos a questão de imunidade para serviço de transporte internacional, notadamente nas cadeias de exportação. É importante que haja essa imunidade para toda a cadeia, né? Entendendo que o transporte, às vezes, é compartimentado. Nós temos o modal ferroviário, o modal aéreo, às vezes o modal rodoviário e o modal aquaviário. É importante que a cadeia toda esteja desonerada, mas uma outra vertente que é a exportação de serviços. Há também, quando se toma um serviço no exterior, uma operação internacional, o Brasil tem historicamente, a balança de serviços deficitária exatamente por uma questão tributária, e nós temos hoje uma oportunidade ímpar de resolver essa questão. E agora, por fim mesmo, a questão do reequilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão, contratos de longo prazo, de exploração de ferrovias, de rodovias, de aeroportos e de portos,
a gente busca aqui um reequilíbrio econômico-financeiro, uma versão expedita disso, cautelar, para as questões, para que não se espere muito tempo. E para isso, a gente está propondo dois parágrafos, o terceiro e o quarto, o artigo 376, que nós vamos endereçar aqui como contribuição. De resto, apenas agradecer, senador Confúcio, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo o tema. Muito obrigado, um forte abraço. 15 segundos. Muito agradecido, doutor Mário, pela sua apresentação. E vamos passar a palavra para o doutor Rodrigo Schuch. Ele está também online. O senhor pode entrar, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Agradeço a nossa participação, em especial ao senador Confúcio Moura, que preside essa audiência, e também ao senador Esperidião Amin, que apresentou o requerimento para incluir a Associação NEL entre os palestrantes, e em seu nome saúdo e agradeço aos demais parlamentares e assessorias aqui presentes. Antes de iniciar minha fala, gostaria de parabenizar a equipe do gabinete do senador Eduardo Braga e a CERT do Ministério da Fazenda, que tem feito um trabalho de excelência em receber, ouvir e analisar os pleitos da sociedade civil, sempre de forma cortês e profissional. Senador, agradeço a oportunidade de trazer a esta comissão a visão da Associação NEL sobre a relevância e impacto da reforma tributária para a conectividade de milhares de brasileiros, em especial a visão das operadoras de pequeno porte. Eu trouxe uma apresentação, senador, não sei se o pessoal consegue projetar aí, ela foi encaminhada ao pessoal, e se puderem projetar, eu já peço que enderece o slide número 4. Eu não consigo ver se a apresentação subiu ou não. Se não tiver por aí, eu posso subir ela por aqui também. Por aí mesmo. Então, se o senhor a gente colocar por aqui, o senhor não aparece na fala. Você pode ficar bem à vontade. O senhor mesmo pode jogar a apresentação na tela. Todos conseguem ver, né? Exatamente. Bom, falando um pouco aqui da Associação NEL, né? A Associação NEL é uma associação que representa prestadores de pequeno porte. Hoje, no mercado, aí já falado pelo o colega Ferrari, é um mercado hoje de mais ou menos 50 milhões de residências conectadas. Destas, mais de 50% são atendidas hoje pelas empresas de pequeno porte. Através da Associação NEL, que a gente hoje conta com cerca de 200 empresas, nós atendemos a 14 milhões de clientes através de fibra ótica. Temos mais de 500 mil quilômetros de fibra e atuamos em mais de 5 mil municípios em todo o Brasil. Aqui a gente traz uma fotografia só para dar a dimensão de todos os associados. Eu costumo falar sempre que os nossos associados eles começaram do interior e vieram do interior para as capitais, conectando aí todo esse Brasil, esses rincões aí que nós temos aqui no Brasil. Para ser mais breve aqui na minha fala, senador, eu trago aqui o que já foi também exposto pelo colega Ferrari, a Lei Complementar 94 de 22, né, que trouxe a essencialidade de serviços de telecomunicações. Também trago aqui, né, as discussões que houveram dentro do STF, que também caracterizaram o serviço de telecom como serviço essencial, mas de toda sorte, na PLP 68, que subiu do Congresso, nenhuma dessas essencialidades foram contempladas no documento. E para ser mais breve aqui, acho que muito já foi dito, principalmente pelo colega Ferrari, deste mercado que nós falamos hoje aí de cerca de 50 milhões de residências atendidas por banda larga fixa, nós temos, como eu disse, mais de 50% desse mercado hoje atendido por prestadores de pequeno porte, mas ainda um grande desafio no mercado brasileiro, porque muito desses prestadores ainda estão informais, né, nesse mercado. Então, acreditamos aqui plenamente que a inclusão dos artigos 110 e 112 do PLP, trazendo aí o modelo do cashback, né, para o serviço telecom, será aí uma grande alavanca para que a gente possa trazer ao setor mais formalidade, falar da inclusão digital, né, que é tão importante para a nossa sociedade, e pensem bem, né, como ter aí os split payments e os sistemas de cashback
na ponta, onde o setor, esses cidadãos aí que estarão utilizando o cashback, eles hoje não estão, na sua grande maioria, conectados. Então, aqui, esse é um grande desafio, né? O que foi apresentado aí do ponto de vista de impacto, ele é pouco relevante. Então, a gente tem aqui uma grande oportunidade aqui de trazer novas pessoas à conectividade. E eu termino por aqui, senador, para não ser muito extenso, e agradecer desde já a possibilidade aqui de poder fazer parte aqui dessa audiência. Agradecer, doutor Rodrigo. Muito obrigado ao senhor. Eu passo a palavra para o doutor Yuri Pontual, que é diretor jurídico e regulatório da Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, que representa o doutor Davi Ferreira Gomes Barreto. Com a palavra, doutor Yuri. Olá, bom dia. Muito obrigado, senador Confúcio. Cumprimento ao senhor, cumprimento ao senador Esperidião Amin, ambos reconhecidos defensores da infraestrutura nacional, além de outros temas importantes, e por meio do qual cumprimento a todos os presentes e que acompanham online. Represento aqui o setor ferroviário brasileiro, transporte ferroviário de cargas, setor que reúne 14 malhas no Brasil, 30 mil quilômetros de ferrovia, e essas ferrovias que transportam 90% do minério brasileiro, 40% dos produtos agrícolas, ou seja, as forças motrizes da balança comercial brasileira perpassam pelas ferrovias, e grande parte da competitividade brasileira decorre da eficiência e das tarifas baixas cobradas nas ferrovias. As ferrovias são mais seguras, são mais eficientes, são mais sustentáveis. Só a título de exemplo, uma ferrovia emite 80% menos gases do efeito estufa por tonelada transportada do que o modo rodoviário. Então, é uma solução nesse momento de transição energética pelo qual o Brasil passa. E é um senso comum, né, de todo brasileiro, que é necessário ampliar as ferrovias do país. No entanto, hoje, apesar de prestar um serviço público, né, os investimentos feitos em ferrovias são eminentemente privados. O setor promoveu mais de 170 bilhões de investimento desde a desestatização na década de 90. Só no ano de 2024, senador, 10,3 bilhões de investimento nas ferrovias brasileiras e previsto para os próximos anos mais 45 bilhões. Isso tudo de investimento privado. Então, para a continuidade desses investimentos, é muito importante para o setor a segurança jurídica, é um pilar muito importante para o setor ferroviário, assim, claro, como os demais. Do nosso ponto de vista, em relação à reforma tributária, muitos avanços foram feitos já na Câmara dos Deputados e temos aqui a pontuar, sugerir apenas algumas questões pontuais, específicas em relação ao setor ferroviário, mas que geram bastante impacto nesse ponto da segurança jurídica. Inicialmente, os dois primeiros pontos, ao total trarei 5, os dois primeiros pontos dizem respeito aos regimes, como já foi falado até anteriormente pelo Dr. Mário Povia, o REID e o reporto, né? O REID é o Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento da Infraestrutura. A emenda constitucional 132 manteve esse regime e o PLP tratou do tema, mas não abordou a questão da limitação temporal para o usufruto. O que a gente traz aqui como proposta é apenas um ajuste pontual para dar mais segurança jurídica, para que seja mantido o disposto no Decreto 6144 de 2007, que é a previsão da contratação até 5 anos após a habilitação. Então, a empresa se habilita, tem a partir dali 5 anos para contratar e a partir da contratação é que passa a valer o REID. Já em relação ao reporto, segundo ponto, o PLP replicou o prazo do reporto, fazendo a menção da sua validade ali até 2028. Também, como foi falado anteriormente pelo meu antecessor Mário Povia, há uma discussão se, de fato, será necessário ampliar ou não esse prazo do reposto de 2028 e, caso não se entenda tempestivo nesse momento fazer essa discussão de ampliação ou não, a gente entende importante retirar do PLP 68 esse prazo até 2028, já que a lei ordinária respectiva já faz menção a esse prazo. Então, posteriormente, no momento adequado para fazer essa discussão se prorroga ou não, seria mais fácil alterar uma lei ordinária que tem um quórum menor do que ter que alterar a lei ordinária e a lei complementar. Então, nossa sugestão seria apenas retirar essa menção ao prazo de 2028, já que a lei ordinária já faz essa menção. O terceiro ponto,
trazido pelo setor diz respeito à desoneração de bens de capital. A emenda constitucional também, 132, também previu a desoneração ali por 3 meios distintos, e a Câmara dos Deputados condicionou a desoneração a um ato conjunto no Comitê Gestor do Executivo a ser editado até 1º de janeiro de 2027. O grande receio do setor é que não se sabe o que será feito caso não seja editado esse ato até esse prazo determinado pela lei. Há um risco iminente. Então, a gente traz a proposta, apenas uma pequena variação do texto, para que, caso não seja editado esse ato conjunto até 1º de janeiro, que a medida da desoneração fique vigente até a edição desse ato, para dar mais segurança também, novamente, ao setor. O quarto ponto, dentre os 5, é o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A gente traz aqui 3 pontos em relação a questão do reequilíbrio, que é um direito, né, das empresas que contratam com o poder público, é algo essencial, e foi inserido na Câmara dos Deputados um dispositivo fazendo exigência à regularidade fiscal e trabalhista para obtenção para requerimento de reequilíbrio. A gente entende que não faz sentido, já que é um direito, né, das concessionárias, exigir essas regularidades, até porque, no caso das ferrovias, as ferrovias perpassam por, às vezes, centenas de municípios, e essa regularidade tem que ser comprovada por cada município. Então, é um custo administrativo enorme para o levantamento dessas certidões e que não fazem sentido, ao nosso ver, serem exigidas para o reequilíbrio. Outro ponto é a retirada da limitação de pedidos de reequilíbrio anteriores às prorrogações contratuais. Estamos agora em fase de discussão da prorrogação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântida e logo em seguida teremos outras rediscussões de prorrogação contratual, que são temas complexos, que envolvem devolução de trechos, envolve indenização, envolve uma série de temas importantes, e talvez colocar aqui essa exigência de discutir todos os reequilíbrios antes da prorrogação antecipada dificulte mais esse processo. Então, a gente solicita apenas essa retirada e, por fim, também, como já mencionado anteriormente, as medidas cautelares, né? Atualmente, o PL prevê reequilíbrio de forma provisória, mas a gente entende que dá para melhorar essa redação para que fique claro a possibilidade de reequilíbrio cautelar, para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E, por fim, o último ponto, senador, diz respeito aos créditos acumulados de PIS e COFINS. Não há prazo previsto para o aproveitamento desses créditos, o que traz um risco ao setor desse prazo ser entendido como aqueles 5 anos, né, o prazo quinquenal. Nossa proposta aqui, então, é apenas deixar claro que essa limitação temporal de 5 anos não se aplica aos créditos acumulados de PIS e COFINS do setor. E, por fim, senador, trago aqui também, como em agradecimento à CNT, que possibilitou a ANTF estar presente nessa audiência hoje, apenas representando aqui, a CNT traz mais 8 pontos de ajustes do PLP, que a gente faz questão de defender também, trazer aqui como por escrito para o senhor e para os demais, para que possa ser levado em consideração. Agradeço a possibilidade de participação. Perfeitamente, doutor Edgar Serrano. Eu passo a palavra em continuação à doutora Marina Cirino. Ela é gerente de assuntos jurídicos e regulatórios da Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto. Com a palavra, doutora Marina. Obrigada. Obrigada, senador Confúcio. Cumprimento todos os presentes e os colegas da mesa em seu nome. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje para falar de um tema tão importante. Eu vou ser bem objetiva, né? Pode já mudar para o próximo slide. A gente tem um problema real hoje na legislação tributária em relação ao transporte de gás por gasoduto. Em 21, a nova lei do gás, a lei 14.134, ela trouxe o sistema de entradas e saídas. Só que a nossa legislação tributária ela não se adaptou a esse sistema. Então, o que acontece? Hoje, toda a parte de obrigação acessória do transporte de gás por gasoduto, ele é regulado da mesma forma de um transporte por caminhão. Então, a gente está tratando um transporte de gás por gasoduto, que é um fluxo contínuo, como o transporte de caixas de sapato por caminhão. E o sistema é totalmente diferente. Então, o que a gente está pedindo vamos adequar a legislação tributária à lei do gás.
né? É um pedido simples, reduz muito os custos de transação, pois reduz as obrigações acessórias, né? Reduz a quantidade de documento fiscal que são elaborados tanto pelos carregadores, que são aqueles que contratam o transporte de gás por gasoduto, tanto para os transportadores, sem reduzir a arrecadação tributária. Então, não há renúncia fiscal, simplifica a tributação e facilita muito a fiscalização tributária. Hoje em dia, os estados têm dificuldade de como fiscalizar esse sistema. Por quê? Por conta da forma de tratamento, de tentar igualar o transporte de gás por gasoduto ao transporte por caminhão. Pode mudar de slide. Esse daqui é um modelo no nosso sistema de entrada e saída, né? Como que funciona? A gente pega esse modelo, parece uma piscina, eu contrato a entrada, então eu tenho um valor do meu contrato, que é o meu direito de colocar água dentro dessa piscina. Outra pessoa ou pessoas vão contratar essa saída. Então, muitas vezes, um contrata a entrada e bota 10 unidades e outras 5 pessoas, outros 5 carregadores vão contratar a saída dessas 10 unidades. Então, assim, a base de cálculo vai ser a mesma, que é o valor do contrato, a alíquota será a mesma, mas a gente vai reduzir, vai facilitar o funcionamento dessas obrigações acessórias. É importante falar que a emenda apresentada pelo senador Laércio, a 354, ela traz isso. Pode mudar o slide, por favor. Obrigada. E também foi incluído no relatório da CAI, pelos senadores Alci. E a gente também já conversou, inclusive, com a Fazenda para reforçar essa questão de que não há renúncia fiscal, e a Fazenda confirmou isso. Então, assim, é um pedido que parece ser bem simples, é objetivo, mas vai mudar de sobremaneira toda a burocracia, todo o trabalho que as transportadoras e os carregadores têm em cada cobrança, em cada faturamento do transporte de gás por gasoduto. Então, é isso. É rápido. Muito agradecido, doutora Marina, pela gentileza de Senado do Rio de Janeiro, tão cedinho hoje, está aqui, né, com a gente, prestigiando esse evento. Muito agradecido. E, por fim, eu passo a palavra para o doutor Dalto César Cordeiro de Miranda, que ele é também diretor de tributação e negócio jurídico da Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais. A palavra a Vossa Excelência. Boa tarde, senador Confúcio. Saúdo os presentes em seu nome, nessa audiência. Inicio fazendo um agradecimento ao Dr. André Nassar, que é nosso presidente executivo da Biov, ao Carlos Miller, nosso gerente de Relações Institucionais, mas um agradecimento especial ao senador Eduardo Braga, que nos deu a oportunidade de trazer as nossas preocupações na data de hoje. Hoje aqui representado por suas assessoras, a Diala e a Tatiana, que sempre nos recebem com bastante competência e, digo mais, com paciência, buscando aí ouvir o endereçamento de nossas preocupações. A Biov, senador, é uma entidade, uma associação que compõe o Instituto Wibresbio, que é um instituto de pesquisa e estudos que presta apoio à Frente Parlamentar do Biodiesel. Mais especificamente, nós, como a Biov, somos compostos pelas empresas que exportam grãos, que produzem óleos vegetais, seja comestíveis ou seja para a produção de biodiesel, e também o farelo de soja destinado à alimentação de proteína animal. Também gostaria de parabenizar aqueles que me antecederam, seja no primeiro módulo e agora nesse módulo, com destaque para as apresentações, para as falas da Renata Isfer, do Mário Campos e da Fernanda Sá, que está aqui ao meu lado, no que diz respeito à questão do diferimento que você trouxe, nós vamos chegar lá. E a Renata e o Mário, especialmente pela questão deles terem feito uma apresentação no que diz respeito à importância da energia limpa. E o biodiesel, como um biocombustível, se enquadra nessa modalidade. Queria destacar também a presença, o que aumenta também a minha responsabilidade aqui, do Dr. Léo Amaral, que é o diretor jurídico da Única, um excelente profissional e extremo conhecedor do tema que nós estamos tratando aqui. E também um agradecimento final à nossa comissão de tributação da Biov, composta pelos representantes das associadas, que nos permitiram trazer ao conhecimento dos senhores essas preocupações. Senador Confúcio, no que diz respeito ao biodiesel, nós temos um pleito que diz respeito, o primeiro pleito que não é um pleito de preocupação, mas de correção. A emenda número 241 é uma emenda
pura, uma emenda raiz de redação. Ela corrige um erro material. A Câmara, quando fez a revisão da sujeição passiva do biodiesel, por um equívoco, permaneceu a palavra B100 na subseção de um dos títulos, de uma das seções que compõem lá a tributação dos combustíveis. Então, essa é uma emenda puramente de redação para retirar o termo B100 dessa subseção. Mas, seguindo aí na nossa preocupação, e até para contextualizar aquilo que eu vou trazer para os senhores como preocupação, eu queria pedir licença para trazer aqui ao conhecimento dos senhores que nós entendemos, a ABIOV entende a importância desse trabalho que está sendo realizado, entende a importância da revisão e reforma do atual sistema tributário vigente no país. Então, nós apoiamos o PLP 68, mas gostaríamos que algumas alterações fossem feitas. Nossa dificuldade e preocupações, elas aumentam ainda mais se os senhores puderem acompanhar com mais acuidade, com mais cuidado, a relação fisco-contribuinte que existe hoje. Então, antes de eu trazer minhas preocupações, eu vou me reportar uma fábula, que é a do sapo e do escorpião. Os contribuintes são o sapo e o escorpião é o fisco. E o escorpião nos convence que essa mudança da forma como ela está estruturada é a melhor e nos convence a atravessar o rio da tributação com ele nas nossas costas. E o sapo, então, convencido da fala de que realmente haverá segurança jurídica, aceita que o escorpião navegue, vamos dizer assim, em suas costas. Só que no meio da travessia do rio da tributação, que é extremamente complexo hoje, talvez fique um pouco menos no futuro, caso aprovado o texto da PLP 68, ele é ferroado pelo escorpião, envenenado pelo escorpião. Por exemplo, com a medida do fim do mundo, a medida provisória do fim do mundo, a 1227, que deixou resquícios, pois parte dela foi inclusa no texto da lei da desoneração da folha, que são as obrigações acessórias que devem ser informadas na DIRB, que são informações, inclusive, que o fisco já detém, só que ele criou uma modalidade redacional tão confusa e complexa que isso está gerando custo para as empresas e, mais ainda, elas vão incorrer em equívoco na prestação de informações que o fisco já tem, possivelmente que vai implicar em multa contra essas empresas, em multas de valores altos. O outro veneno que nós temos aí recente, a MP 1262, que sobre a suposta roupagem de que o país estaria se adequando às medidas da OCDE, ele se obriga a fazer um aumento de carga tributária para o que diz respeito à contribuição social sobre o lucro líquido e também a questão dos preços de transferência. Nós, senador, com relação a esse contexto de desconfiança, temos preocupação com relação ao split payment, porque nós entendemos que, da forma como o texto está estruturado hoje, não há uma garantia de que a devolução do dinheiro vai se dar em 3 dias, até porque no texto diz que é uma modalidade do sistema de pagamento e não de recebimento. Na triangulação, contribuinte, entidade financeira que vai receber o dinheiro, comitê gestor que vai receber parte desse dinheiro e deveria devolver, não há o fechamento triangular. Então, por isso, o texto se intitula sistema de pagamento e não de recebimento. Essa é uma preocupação. Nós acreditamos que seria necessário fazer uma revisão dessa normativa para que efetivamente tivesse o recebimento e no prazo que tem sido anunciado aqui de 3 dias. Isso daria bastante conforto e acredito que credibilidade para a PLP 68. Um outro ponto, nós temos a questão dos prazos de devolução, 30, 60 e 80. Eles já foram reduzidos, nós acreditamos que eles possam ser melhor reduzidos, até porque temos dificuldade de acreditar no split payment, e que inclusive necessita da adesão de toda a cadeia produtiva para ele funcionar. Não basta um integrante da cadeia produtiva aderir, que isso não vai funcionar. Ele precisa da adesão de todos para funcionar, segundo o texto que está posto. E aí, senador, encerrando minha fala, nós temos uma preocupação com relação à industrialização, e aí chega na questão do diferimento que foi posto pela colega Fernanda. Há uma emenda de número 85 que trata dessa questão do diferimento para a questão da agroindústria brasileira. 15 segundos. Inclusive produtora de biodiesel. Nós entendemos que é bastante difícil, Fernando, a aprovação dessa emenda por conta do termo diferimento. Nós temos que pensar de uma forma nova. Então, a proposição que a ABIOV traz, inclusive para incentivar a industrialização em contraposição à exportação, porque o artigo 86, no seu parágrafo 3º, ele veda a exportação de produtos industrializados, quando não para fins específicos. Isso vai trazer um prejuízo grande para a cadeia do complexo soja. Por quê?
O volume de soja que eu compro, ele pode ser para fim específico, ok? Ele vai estar beneficiado pelo artigo 3º, pelo parágrafo 3º do artigo 36. Ocorre que o modelo de negócio é tão complexo que no meio desse volume de soja que eu tenho, parte dele, por uma questão de mercado e de negócio, eu tenho que esmagar. Ao esmagar, eu produzo farelo, óleos vegetais, seja para a alimentação humana, seja para o biodiesel. E se eu tenho a oportunidade de exportar esse farelo que eu produzir, ele não vai ser beneficiado pela suspensão do artigo 86, que é específico para comerciais exportadoras. Então, haverá, para a industrialização, um tratamento anti-isonômico frente às comerciais exportadoras, o que é muito grave para a indústria nacional brasileira. Então, nós entendemos que o modelo de suspensão deve ser pensado, talvez próximo ao regime do drawback que existe hoje, sem nem tanta burocracia, mas é importante que se pense para o incentivo da industrialização brasileira que pratica exportação sem fins específicos. Obrigado, senador. Desculpa pelo tempo. Bem, eu quero agradecer a todos os 14 palestrantes especializados, representações de instituições, um profundo conhecimento, os senhores ouviram, os telespectadores assistiram, a beleza da apresentação e também a preocupação de todos eles em ajudar na elaboração do texto final desse PLP em tramitação. E aqui todos vieram assim, disponibilizar o seu tempo para trazer os seus conhecimentos, que a gente viu que são notórios, para ajudar. Mas aqui, mesmo não estando presente o senador Eduardo Braga, estão os consultores legislativos do Senado, que trabalham na elaboração dessas revisões, e também a equipe técnica do gabinete do senador Eduardo Braga. Então, os senhores não falaram ao vento, tá? Fiquem tranquilos. E todas as falas e as apresentações estão à disposição dessas equipes todas e do povo brasileiro para consultar-se. Assim, eu tenho muita certeza que muitos acadêmicos estão antenados nessa audiência pública aqui, justamente para o seu aprendizado e também compor sugestões futuras. Nós temos 2 senadores que o doutor Esperidião já falou, não tem outros ainda inscritos, mas se tiver alguém que não deu presença e queiram se manifestar, pode se apresentar. No mais, temos aqui algumas perguntas dos internautas e comentários gerais, que alguns deles não dizem um respeito específico ao tema de infraestrutura na reforma tributária. Eu ressalto a participação, quero agradecer a participação de Gabriel, lá do estado de Tocantins. Muito obrigado pela sua participação ativa. Fez uma pergunta, mas ela não vou nem dirigir a nenhum, porque ela é muito ampla sobre a reforma tributária, que não cabe aqui ao tema em discussão. A Caroline, lá do estado de Sergipe, muito agradecido pela sua participação. Aos comentários de Tiago, de Goiás, Lucier, do Rio de Janeiro, José, lá do estado de Rondônia, o estado que eu represento, Renato, do estado da Paraíba, Aline, do estado do Rio de Janeiro, David ou Davi, do estado de Pernambuco, Gilmar, de Minas, e Márcio, do Rio de Janeiro. A todos, muito agradecido pela participação. E assim sendo, depois de ouvir essas brilhantes apresentações, não tendo mais nada a declarar, eu declaro encerrada a presente audiência pública. E muito obrigado a todos. Muito agradecido. Intolerância versus diversidade religiosa. Em qual lado você se encontra dessas duas propostas? Para saber mais sobre essas condições, assista ao programa Inclusão deste final de semana, aqui na TV Senado. Não perca! Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado.
sei se você faz ideia da saudade que você me faz quando você cruza o mapa do Brasil assim me deixando pra trás. Sinto que voou pra longe um pedaço que é também de mim. Volte logo, meu amor, essa distância já tá me custando. Bandas de diferentes gêneros, tipo, eu toquei em grupo de samba e pagode. Isso evoluiu muito minha mão direita de violão, que depois, hoje em dia, quem ouve meu violão não vai direto pro samba e pro pagode, mas percebe a interferência de mão direita, a marcação de baixos, dedilhados, os acordes, as tensões. No Recife ou em João Pessoa, diga logo que eu vou te buscar. Meu amor, vem cá, que minha sede é muita. A vontade já tá pela tampa de cobrir você inteira de amor. Olhar nos teus olhos naquele... Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Nós vamos conversar com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele foi o coordenador do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, que tratou da regulamentação da reforma tributária. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, só para a gente situar aqui os nossos telespectadores, a regulamentação da reforma tributária veio da Câmara e chegou aqui no Senado em regime de urgência. Por isso, ela foi direto para a CCJ. Isso. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos fez, trabalhou nesse tema, fez aí várias audiências públicas, o senhor coordenou esse trabalho. E eu queria saber quais foram as conclusões depois de tantos debates que foram realizados pela CAI. Olha, a conclusão é que a reforma tributária é necessária, importante para o país, tendo em vista que o nosso sistema é muito complexo e muito burocrático, né? Então é importante fazer. Agora, da forma como foi apresentado, nós teríamos sérios problemas com vários segmentos. Eu fiz 21 audiências públicas com mais de 400 entidades e a gente percebeu alguns problemas na aprovação na Câmara, porque nós estamos regulamentando a emenda constitucional. Sim. Então, na regulamentação, foram aprovados o texto que realmente compromete alguns segmentos. Por exemplo, o Simples. O Simples, 90% das empresas do Brasil são simples. Então, o Simples continua a mesma legislação, só que, com a reforma tributária, o comerciante, quem vai comprar a mercadoria, vai ter duas opções, ou comprar de alguém do Simples, ou quem está no regime normal. Quem está no Simples não vai dar crédito para quem compra, o crédito é muito pequeno, porque paga pouco imposto. Se eu comprar de alguém que vai me dar o crédito total, 26%, provavelmente eu vou optar pelos 26%, porque eu vou poder me creditar na hora de vender meu produto. Então, isso acaba o Simples perdendo a concorrência. E isso pode prejudicar muito essas empresas, que é responsável por também quase 90% dos empregos no Brasil. Então, nós temos problema com a construção civil também, que é geradora de emprego, eu fiz uma proposta de alteração na redução da alíquota, da tributação. Nós temos a questão das prestadoras de serviço, que vão ser muito oneradas, as empresas terceirizadas, que prestam serviço para condomínios, por exemplo, elas terão um aumento no mínimo de 20%. E aí eu não sei se essas pessoas vão continuar contratando essas empresas, se ela pode contratar direto não pagando esse imposto. Então tem muitos equívocos, tem a questão também das pessoas com deficiência. Hoje o limite do carro é R$200 mil, a reforma baixou para 70, não tem nenhum carro no Brasil de 70 que cabe uma cadeira de roda. O incentivo é para o carro, não é para a pessoa deficiente. Então, se eu tiver uma perna esquerda amputada, eu não vou ter incentivo porque eu posso dirigir com a direita. Se eu tiver com a direita amputada, tem que fazer a adaptação do carro, então aí eu tenho incentivo. Então, tem esses equívocos. Na área de aplicativos, Uber, ou essas empresas e também os motoqueiros, eles estão tributando 26% sobre 100% do faturamento. Ora, eles não ganham nem 26%. Então, a gente também apresentou uma solução para tributar apenas sobre 25%. E mesmo assim, se estiver dentro do MEI, ou se estiver no nano MEI, que também é uma figura que ganha até 40.500, não vai pagar imposto, Então, tem várias coisinhas que precisam ser mudadas. Há também segmentos da área da saúde e da educação, que o senhor mencionou também. Exatamente. Na área de saúde, por exemplo, a reforma aprovou o incentivo de alíquota de 60% de redução para compras de equipamentos.
Só que o correto não é nem compras. A maioria das empresas fazem locação, ou arrendamento, ou leasing, né, porque está sempre atualizado, né, tem manutenção embutido e tal. Então a gente mudou também para fornecimento, que pega aluguel e pega também compra. Medicamentos, né, tem vários medicamentos com o mesmo princípio ativo, que uns estão com isenção de imposto, outros não estão. Então a gente está mudando também para o princípio ativo, né, para as áreas áreas de cuidado, né? Então, câncer, diabetes, que todos os medicamentos sejam o tratamento igualitário. Colocamos também para que todos os medicamentos da farmácia popular também, né, sejam isentas da tributação. Então, tem muitos detalhes, foram 72 emendas que nós apresentamos assim, no relatório, uma coisa assim muito óbvia que tem que mudar. Agora, foram 1.500 emendas. Então, o que acontece? Eu estou ainda trabalhando para que essa matéria vá para a CAI, para ser votado na CAI, que a comissão de mérito é a CAI. Sim. O regime de urgência não existe mais, o governo já retirou. Então, votar na CCJ e ir direto para o plenário, eu acho que é um equívoco e a gente precisa rever isso, porque realmente muito material de construção. Hoje existe uma cesta básica, são 16 produtos que não tem tributação nenhuma, tijolo, areia, argamassa, cimento. Com a reforma agora, vai ter 26% de aumento. Então, isso vai comprometer todas as lojas que vendem material de construção. Então, tem esses equívocos que a gente precisa corrigir, né? Senador, e como é que estão essas negociações em torno dessa tramitação? O senhor tem conversado com o presidente do Senado? Como é que está isso para que ela passe pela CAI também? Eu fiz questão de ordem no plenário, apresentei essa questão de ordem, o presidente achou por bem continuar na CCJ, votar na CCJ e ir para o plenário. E aí disse que quando chegar no plenário eu posso fazer um requerimento para a CAI, mas aí não tem mais jeito. Eu acho que é precipitado votar isso, está previsto votar dia 4 de dezembro. Né? A gente não pode votar soldadamente, é uma matéria que vai mexer no bolso de todo mundo, quem vai pagar essa conta toda é o consumidor. Então, primeiro, eu espero que o relator acate todas as observações que nós fizemos, as 72 emendas, para amenizar a situação, porque ainda tem alguns setores que ainda não se resolvem com isso. Vamos ter que aguardar a desoneração. A emenda constitucional deu 90 dias para o governo apresentar. Até hoje, vai fazer um ano, não foi apresentado ainda, que poderia amenizar a questão das prestadoras de serviço. Então, e olha que depois ainda vem a reforma do imposto de renda, a reforma do patrimônio, porque isso é apenas o IVA, né, o imposto do consumo. Sim. Senador, em relação a... Quando a gente observa as audiências públicas que aconteceram aqui, a gente vê que todos os setores têm uma tendência a querer que a sua área seja, de certa forma, aliviada e explica, né? Enfim. Se todos eles forem atendidos, sobra para quem essa conta, né? Quanto mais setores entrarem na faixa de isenção, no regime especial, a alíquota geral tende a subir? Exato, tende a subir. Quanto mais exceções você coloca, maior é a alíquota geral. Evidente que essa de 26,5% a gente ainda não, a gente desconhece esses cálculos. Por exemplo, na audiência que fiz, uma delas, uma procuradora que tem uma tese de mestrado, doutorado, apresentou os dados de sonegação no Brasil, que chega em torno de 27%. Ora, se nós vamos lançar agora na reforma tributária um sistema que é o split payment, que acaba com a sonegação, porque você só vai poder aproveitar o crédito se a pessoa pagar. Sim. Então, não há sonegação. Então, se não há sonegação, vai, evidentemente, diminuir a sonegação em 27%. Significa que você tem que diminuir esses 26,5% também, pelo menos um quarto, tem que reduzir da alíquota. Né? Por exemplo, a gente está sugerindo também a cobrança monofásica do etanol, né? Porque na lei está previsto só a partir de 2032. E hoje, só em São Paulo e Rio de Janeiro, são mais de 37 bilhões de sonegação do etanol. Então, a gente também está sugerindo começar a cobrar monofasicamente, como é o combustível normal, e aí, com certeza, também são recursos que entram e que podem reduzir a alíquota. Né? O senhor entregou esse relatório para o senador Eduardo Braga, que é o relator na CCJ? Passei para ele, né? Tá a CAI também oficialmente passou, foram 800 páginas aí de documento, mas são 72 emendas, assim, com uma justificativa muito óbvia, que, né, bem didática, eu acho que vai... E deve considerar isso. E como é que está as conversas com ele? Como é que estão as conversas? Ele está fazendo agora algumas audiências públicas na CCJ. Evidente que eles estão estudando todo... Eles acompanharam também as audiências nossas, né?
E eu espero, eu não conversei, vou conversar com ele ainda, esperando acabar essa audiência, para a semana que vem ter uma conversa com ele para ver exatamente, não é, o que será acatado ou não, porque há controvérsias, né, há divergências com relação ao governo. O governo quer aprovar rápido e de preferência sem mudar nada. Então eu acho que está equivocado e que a gente precisa ter muita calma nessa hora. Tá certo, senador. Queria agradecer a sua presença aqui no programa e desejar aí sucesso na tramitação da proposta de regulamentação da reforma tributária. Bacana, eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. A violência contra a mulher no Brasil segue, infelizmente, números alarmantes, com recordes. Em 2023, o número de casos parou para quase 260 mil, exatamente 258.941. Aumento de 9,8% em comparação a 2022, 258 mil, viu? A mobilização é fazer com que nós possamos chegar efetivamente no que foi o que o Betinho fez na década de 80 e 90 com Fome Zero. Nós precisamos chegar em todas as pessoas, nós precisamos chegar na casa das pessoas. Quando o time adere, ele assina uma carta, compromisso, mas é muito mais do que isso, é a gente trabalhar com a base do time, para que nós não tenhamos novos Daniel Alves, novos Brunos, novos jogadores, e que o time possa pensar ações de intervenção na questão da violência contra as mulheres. Nós tivemos ações em 10 jogos que nós entramos com a faixa. Os jogadores é que seguram que a mensagem a ser dada aqui é que efetivamente eles são rivais dentro do jogo, mas fora do jogo o time, os jogadores, eles estão contra o feminicídio. A forma como vocês formataram o programa, a campanha, chegando a todos os segmentos, é uma forma extraordinária e interessante, falando em linguagens bem específicas, falando com a mulher quilombola, falando com a mulher da área da cultura, falando com a mulher intelectual, falando com a trabalhadora. Então, assim, parabéns. Para se ter uma ideia, a África tem 54 países. E a maior parte mesmo desses países estão onde se diz que é a cultura banto. A primeira cultura negra que se forma no Brasil é basicamente banto. Então, isso impregna a cultura brasileira de um sentido muito profundo, inclusive nas misturas. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A
carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, você está bem com o seu próprio corpo e a saúde mental? O quanto você é influenciado pelas redes sociais quando falamos em alimentação? Como identificar na família o problema, a doença chamada transtorno alimentar? Bulimia, anorexia, compulsão. Obesidade não é transtorno alimentar, mas tem tudo a ver com o tema. Os especialistas se reuniram no Senado para falar de prevenção, tratamento e alertas. Muitos alertas. O glamour do corpo magro ou do corpo ideal, como queiram. E aí temos o transtorno alimentar, que mata. Pacientes com transtorno alimentar precisam de tratamento ambulatorial, tratamento em hospital dia, mas necessitamos sim de leitos em hospitais especializados. Por quê? Porque 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. Mesmo que ele não tenha recebido o diagnóstico, mesmo que ele ainda esteja dentro das famílias, esteja longe propriamente da área de saúde, do atendimento, mas ele está em sofrimento, antes mesmo do diagnóstico, e por anos. Infelizmente, foi subestimado durante muitos anos a frequência dos transtornos alimentares. Se a gente for somar aí, isso dá quase 5%, ou seja, 11 milhões de brasileiros. Eu nunca vi a preocupação dos pais com crianças e adolescentes com transtornos alimentares por influência da rede, como eu estou vendo nos últimos anos. Claro, a rede está aí influenciando essa geração há uns 15 anos. E claro que o problema só aumenta. Então, o que é o transtorno alimentar? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, são comportamentos alimentares anormais, uma perturbação no comportamento relacionado à alimentação. Os transtornos mais conhecidos: anorexia, bulimia e o TCA, o transtorno de compulsão alimentar. É muito frequente nós pegarmos aqui casos de crianças que tinham obesidade infantil ou sobrepeso, né? E essas crianças acabaram sofrendo bullying na escola e desenvolveram ou bulimia ou anorexia nervosa. Obesidade não é um transtorno alimentar. Obesidade não é uma doença psiquiátrica. Não obstante, cerca de 20% das pessoas com obesidade têm um transtorno psiquiátrico. E a partir daí passam a ser estudados também dentro da psiquiatria, que é o que a gente chama de compulsão alimentar. Quando falamos de transtorno alimentar, estamos falando de anorexia, de bulimia e de compulsão alimentar em obesos, além de outros quadros. Mas agora vamos entender um pouco sobre esses transtornos. Na anorexia nervosa, a pessoa resiste à ingestão de alimentos calóricos. Ela tem medo intenso de ganhar peso. Na bulimia, a compulsão alimentar é associada a comportamentos para impedir o ganho de peso,
como indução ao vômito e uso de laxantes. Já no TCA, a compulsão alimentar é recorrente. Ingere-se uma quantidade de alimentos maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores e até às vezes da diretora da escola, né, que tem essa dificuldade de entender que o transtorno alimentar é uma doença. Tem a classificação, vimos os conceitos e agora os motivos, as causas, multicausalidades. Como disse o especialista e destacou, não há um culpado. O transtorno alimentar tem uma multicausalidade. Não existe, na nossa área da saúde mental, uma relação causa e efeito como existe na física. Tá? Então não há um culpado. Há uma interação de fatores hereditários, genéticos, a existência de depressão, de ansiedade, a existência de padrões familiares, a existência de alterações neuroquímicas e a existência, sim, e aonde podemos atuar, da questão da mídia e das redes sociais. Retomando a questão da moda da magreza dos anos 2000, está voltando, o que junta com a moda coreana e nos traz todos esses riscos de transtornos alimentares, de vir de uma obesidade, entrar um transtorno alimentar no meio, precipitar uma anorexia nervosa. As coisas são transdiagnóstico, elas vão de um lado para o outro. Então, muito me preocupa por eu ter o olhar duplo, né, da obesidade e também do transtorno alimentar da pessoa com a desnutrição. Nossos adolescentes e crianças cada vez mais jovens, mas também adultos, estão submetidos a uma coisa massacrante de que existe um corpo ideal, seja lá o que for um corpo ideal. E isto pega exatamente adolescentes que estão num momento muito frágil da vida. Tem a influência das redes sociais, vamos falar delas daqui a pouco. Mas antes, a relação entre o corpo e a comida, o prazer e o sofrimento. Para que serve o nosso alimento? Por que a gente come? Primeiro, a gente come para se nutrir. Biologicamente, para a nossa vida é necessário. 2, para ter prazer. A comida nos dá prazer. 3, a comida é uma ponte entre eu e as pessoas. A comida serve como um objeto de afeto entre a gente. Quando esta situação está quebrada, ou seja, o indivíduo para de comer sob risco de vida, não tem prazer na comida, a comida afasta-o das pessoas e não o aproxima, eu provavelmente estou diante de um transtorno alimentar. Então vamos lá, porque quando se fala em transtornos alimentares, as redes sociais ganham um destaque especial. Acompanhe. Eu acho que também na escola colocar a responsabilidade das redes sociais. Aí não é só sobre obesidade, não é só sobre transtornos alimentares, é a responsabilidade sobre o que é dito nas redes sociais. Por que eu estou fazendo esse post? Para que eu estou fazendo? Quem eu quero atingir? Qual o objetivo disso? A cada post colocado. Então, isso acho que é mais amplo, né, do que propriamente para o nosso tema. As redes sociais são poços sem fundo de desgraça, né, para a nossa sociedade, no que diz respeito a transtornos alimentares, porque a gente não apenas tem a glamorização dos corpos ultramagros, né? Não somente, além dos corpos ultramagros, a gente tem os transtornos de muita massa muscular. A internet, as redes sociais não são boas nem ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Infelizmente, eu nunca vi proselitismo de paciente com depressão na rede social. Ninguém diz assim, fique com depressão porque é bacana. Mas existe proselitismo de magreza na rede social. E fórmulas e fórmulas e fórmulas salvadoras para emagrecimento e para bem-estar. Gente absolutamente incompetente. E quem tem formação médica em nutrição, em saúde mental, em obesidade séria, não vai para a internet ficar ensinando fórmula e ganhando em cima disso. A internet precisa ser regulamentada. E não ficou só nas redes sociais. Há outros alertas. Anabolizantes, suplementos alimentares, ou seja, a busca por um controle maior. A proibição e o controle de anabolizantes. A necessidade de receita para as canetinhas de emagrecer, que são extremamente úteis,
na diabetes, mas que estão sendo usados de maneira indiscriminada para emagrecimento, o que leva muitas vezes ao desaparecimento dessas medicações para pessoas que precisam, que são diabéticos e que precisam usar. Essas medicações são compradas sem receita. É obrigatória a implementação de receita para essas situações. Fitoterápicos, remédios naturais que são vendidos como suplemento alimentar e aí fogem da fiscalização da Anvisa, precisam ser proibidos. Planos de saúde, saúde suplementar, devem ser rigidamente fiscalizados. Por quê? Porque planos de saúde recusam-se com frequência e querem dar alta precoce para meninas e pacientes com anorexia nervosa depois de 10 a 15 dias de internação, porque não geram procedimentos e não dão lucro. Doença psiquiátrica tem que ser tratada da mesma maneira o tempo que for necessário de tratamento. E do diagnóstico até o tratamento, tudo é muito difícil. Os transtornos alimentares são ainda pouco conhecidos, discutidos por médicos, famílias, sociedade. O transtorno alimentar ele compartilha com a obesidade da carência de formação. Então, a gente não tem formação na graduação, a gente não tem formação em muitas residências médicas. E aí, quando as pessoas os profissionais saem da faculdade, eles vão aprender também nas redes sociais, ou com uma farmácia de manipulação que orienta, olha, que você faz esses suplementos e orienta assim o assado. Mais de um quarto da população tem obesidade e a gente não tem formação para tratamento, para cuidado dos pacientes com essa doença tão prevalente. A condição socioeconômica da maioria dos pacientes que nós atendemos aqui é muito desfavorecida. E o que a gente nota é um desconhecimento muito grande, até dos familiares, dos próprios pais, a respeito da doença, dos transtornos alimentares. Então, já tivemos casos, e isso ocorre com frequência, das próprias mães ou pais tratarem isso como se fosse uma frescura. Então, eles acabam culpando a filha, o filho que tem, por exemplo, anorexia nervosa, pelo fato dele não querer comer, de não querer ir na escola. Então, quando, muitas vezes, alguns profissionais vão orientar, eles fazem uma orientação orientando de que você pode comer de tudo, não precisa se preocupar porque não tem alimento ruim nem alimento bom. A gente sabe que nutricionalmente tem alimentos que são ruins e nutricionalmente tem alimentos que são bons. Então, não é que o paciente que tem transtorno alimentar, ele vai poder receber uma orientação de que ele pode comer salsicha, macarrão instantâneo, o importante é que ele coma. Esses centros como o Ambulim, do professor Taque, o Gota, do IED, o Proata, o CETAL, da Santa Casa no Rio de Janeiro, são centros que podem capacitar os profissionais de saúde para ensino e terciarizar. Então, os centros que já existem, é necessário fortalecer o que já existe. Os centros que a gente não precisa inventar a roda, né? Então, os centros que já existem podem ser melhor financiados para que esses profissionais de saúde especializados sejam um local de polo multiplicador para a capilarização da informação. E aí, uma pergunta: tratar ou não o tema transtornos alimentares nas escolas? Polêmica. É necessário ter cuidado realmente na hora dessas palestras. A gente vai falar de quê? Sobre a aceitação de todos os corpos, sobre a política anti-bullying mesmo trabalhar, sobre a estigmatização da obesidade, do sobrepeso, do comer em família, do comer com atenção, de voltar a reorganizar prazer naquele momento de comer. Então, reconstruir a saúde e a forma de lidar com a alimentação e com o corpo, vai falar de saúde sexual, de evolução sexual, sim, isso pode ser falado e deve, sobre o corpo na adolescência que ganha um pouquinho de peso, preparando para a puberdade, para induzir a puberdade nesse adolescente, desenvolvimento corporal, tudo isso é necessário falar. Alimentação saudável. No entanto, propriamente sobre os transtornos alimentares já é questionável. Devemos tomar muito cuidado com o voluntarismo de gente que em escolas
como psicóloga, psicopedagoga, querem abordar o assunto sobre transtorno alimentar. Isso é muito específico, muito especializado. Então, neste momento, com a falta de formação que os profissionais têm, eu seria contra esse oferecimento. Isso pode ser um tiro pela culatra. Durante muitos anos, fora do país, programas de prevenção de transtorno alimentar era ir para a escola e falar o que é anorexia, o que é bulimia, etc. Isto era contraproducente. Você aumentava o número de casos de crianças nas escolas. Então, não há ainda exatamente uma definição de qual é a melhor forma de prevenção, mas tem que se falar de saúde, não se falar de doença, porque senão você treina essas crianças. É uma abordagem que vamos ter que fazer de uma forma mais aprofundada com os nossos parlamentares, porque eu tenho visto, doutora, movimentos no sentido, vamos ao MEC, vamos falar para os professores estarem falando sobre isso. E vocês trouxeram uma abordagem muito, muito diferente e que, de fato, vamos precisar conversar. E a realidade do tratamento no Brasil? Temos ambulatórios e leitos suficientes? E as chamadas equipes multidisciplinares? O cenário é preocupante. Tratamento de transtorno alimentar é caro. Exige uma equipe multidisciplinar. É caro na formação, é caro na manutenção, é caro porque é longo e muitas vezes a vida inteira. A primeira coisa, então, eu acredito, que é o estímulo à formação de mais profissionais de saúde mental. Criação de programas de transtorno alimentar específicos em ambulatórios, hospitais dia e enfermarias hospitalizadas. O Brasil tinha, até algum tempo, 120 mil leitos psiquiátricos. Claro, muitos deles mereciam ser fechados porque não mereciam título de hospital. Eram verdadeiras pocilgas. Mas hoje nós temos 10 mil leitos e um número cada vez mais crescente. 15 centros públicos para tratamento de transtorno alimentar no Brasil inteiro. 3 de pesquisa apenas, portanto 12 oferecendo algum tipo de assistência. Assistência precisa ter enfermaria, ambulatório, hospital dia, minimamente psiquiatra, um clínico, um pediatra, endocrinologista, psicólogo, nutrição. Quando nós recebemos pacientes com indicação de internação e até o momento as internações que nós realizamos foi por risco iminente de morte devido ao grave estado nutricional, peso muito baixo, essas internações ocorrem na enfermaria da nutrologia, que é uma enfermaria que não é especializada em transtornos alimentares. A gente precisa de verbas específicas para pesquisa em transtornos alimentares, já que é uma área que fica sempre, o que a senhora falou, secundária. Tem outras coisas mais importantes e nunca acabam sendo aprovados as verbas específicas para essa área. Eu acho que a gente pode oferecer um certo norte para o próprio sistema de saúde lidar com essas situações e tanto aproveitando isso, treinando as pessoas, como também desenvolvendo centros novos, mais distribuídos no território nacional e não tão concentrados na região sudeste, né? Que a gente vê isso muito frequentemente, né? Então, outra coisa, não adianta só desenvolver e treinar as pessoas. Se a gente quer treinar, os casos novos vão aparecer e a gente tem que ter uma rede de suporte para tratar de casos mais graves. Então, nós temos que ter desenvolvimento de unidades especializadas e também de estruturas para, eventualmente, casos gravíssimos. A criança com obesidade que está em tratamento, ela não vai desenvolver uma modificação, ela não vai desenvolver um comer transtornado, ela tende a ter um comportamento alimentar melhor, ela tende a comer melhor. Então, o atendimento adequado dos pacientes com obesidade, principalmente na infância e adolescência, vai promover uma alimentação mais saudável para esses pacientes. E não dá para falar de acolhimento, diagnóstico e tratamento sem fazer referência ao SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Todas as dificuldades que a gente vê na rede privada, na rede militar, no SUS, ela é multiplicada em exponencial, realmente.
E a dificuldade realmente é de todas as áreas, na hora da internação de um paciente com transtorno alimentar, por exemplo, ou mesmo no paciente não internado. Os centros capacitam os profissionais e eles não vão para a rede pública, porque não existe valorização. E médico, nutricionista, psicólogo, ele também tem conta para pagar. Então, ele acaba ficando no setor privado. Então, é necessário que ocorra a valorização dos profissionais de saúde pública do SUS, Isso não só com vínculo federal, mas também para o estadual, para o municipal. Você sabe onde levar, onde você ir com o pé quebrado. Se você tem uma dor no peito, você sabe onde ir também, qual hospital você vai procurar. Já, se você tem um filho, uma filha na sua casa, com 30 quilos, 28 quilos, 25 quilos, morrendo, você primeiro não sabe onde levar. E quando você leva para esse lugar, os profissionais que estão lá não sabem como agir. Eles vão internar, fazer uma hidratação e vão dar alta. O seu filho de 27 vai passar para 28 quilos e vai ter alta. Então, essa é a realidade do SUS brasileiro hoje. E a gente precisa ampliar esses centros para internação, como o Ambulim, como o IED, ampliar a verba dos centros que já têm propriamente execução e são capazes de multiplicar essas ações e contratar mais profissionais com planos de carreiras para poderem trabalhar nesses locais e atender esses pacientes que estão em tão grande sofrimento. E no Congresso, o que se pode esperar em termos de legislação? Na audiência pública, um projeto de lei foi destacado. Ele está na Câmara dos Deputados e prevê a notificação compulsória de transtornos alimentares no país, além de traçar diretrizes para o enfrentamento da doença. Se a gente conseguir aprovar na Câmara e a gente trazer para o Senado um debate já amadurecido, eu acho que a gente ganha muito tempo do que a gente fazer um debate aqui, mandar para lá e ser apensado a esse projeto que eu não conheço ainda o conteúdo. Então, a gente fazer o caminho inverso. O Senado criar um grupo de trabalho e, junto com a Câmara, a gente trabalhar uma proposta, que seja uma proposta do Congresso Nacional. Já falamos da influência ou má influência das redes sociais, mas sobrou também para a mídia tradicional. Na mídia tradicional, a gente tem uma tendência, existe um discurso, existe uma busca pela diversidade dos corpos, mas na hora de escolher os apresentadores, na hora de escolher os candidatos, os convidados, na hora de escolher quem vai mostrar a cara, quem vai ser exposto, seja numa novela, seja num programa de auditório, o que se escolhe, o que define a participação é a magreza. A magreza, ela impera. E eu não estou falando, eu estou falando magreza mesmo. IMC no limite inferior da normalidade ou, se puder, até abaixo dele. Não é a eutrofia, não é o peso normal. O acolhimento da família que faz a diferença. A união que fortalece a causa. Responsabilidade social. Menos pobreza e mais saúde. Então, nós temos essa grande responsabilidade de gerar conhecimento, de treinar os profissionais, de treinar aqueles alunos que estão sendo formados nas mais diversas áreas da saúde e da saúde mental. Então, nós temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade social. Então, eu acho que esse momento é um momento importante, repito, que possa gerar frutos aí. E aí, pais que estão nos assistindo, o tempo todo os profissionais falaram também, se dirigindo aos senhores, se tiver com uma criança, um adolescente, um jovem em casa, que você identificou que está passando por um momento difícil, que está comendo demais para se machucar, ou que está desenvolvendo um transtorno alimentar, não castigue, por favor. Abrace, acolhe e procure ajuda. Esse é o nosso recado. Precisamos unir forças para as campanhas. SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, ABP de Psiquiatria, ABESO de Obesidade e Ministério da Saúde. Senão a gente não vai ter força para gerar uma campanha
completa para atingir, por exemplo, a TV aberta, como a última não conseguiu atingir, atingiu apenas as mídias sociais. A gente tem que também botar o dedo no atual modelo econômico ávido de lucro a qualquer custo, a qualquer preço. Porque mais recursos e melhor gerenciamento são necessários à saúde pública, ao SUS. E se a gente não sabe como prevenir transtorno alimentar, a gente tem um enorme recurso muito eficaz para diminuir a prevalência de transtornos psiquiátricos, acabar com a pobreza e com a fome. Isto levará certamente à diminuição da frequência de transtornos psiquiátricos na população. É o que todos queremos: acesso a uma alimentação saudável, saúde mental, enfim, mente sã em corpo são. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. A escala 6x1 deve acabar? Quais os impactos para as empresas? Geraria mais empregos ou causaria demissões? Presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, especialista em direito sindical, Maria Lúcia Beiame, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Não sei se você faz ideia da saudade que você me faz quando você cruza o mapa do Brasil assim me deixando pra trás. Sinto que voou pra longe um pedaço que é também de mim. Volte logo, meu amor, essa distância já tá me custando. Bandas de diferentes gêneros, tipo eu toquei em grupo de samba e pagode. Isso evoluiu muito minha mão direita de violão, que depois, hoje em dia, quem ouve meu violão não vai direto pro samba e pro pagode, mas percebe a interferência de mão direita, a marcação de baixos, dedilhados, os acordes, as tensões. No Recife ou em João Pessoa, diga logo que eu vou te buscar. Meu amor, vem cá, que minha sede é muita. A vontade já tá pela tampa de cobrir você inteira de amor. Olhar nos teus olhos naquele... Cria-se um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, baseado nos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, para permitir a consulta pública do nome completo e cadastro de pessoa física das pessoas condenadas por esse crime. Trata-se de medida que representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes. Hoje, se você entrar no site dos tribunais de justiça do seu estado, é possível saber se uma pessoa foi condenada por homicídio, por latrocínio, por tráfico de drogas, mas por estupro ou pedofilia, não. Eu chamo a atenção para o seguinte: quem são as vítimas de estupro? Quem são as vítimas de pedofilia? Mulheres e crianças. Então é o seguinte, onde tem uma escola, um pai de família vai lá, acessa e veja se alguém está cumprindo pena por pedofilia, se já cumpriu, está na rua, se mora perto da escola, do lado da escola. Tudo isso hoje é feito nos Estados Unidos e em outros países e que nós demoramos tanto, mas antes tarde do que nunca. Veio em boa hora. Que esse projeto possa realmente servir de lição e que, na sua prática, ele possa funcionar para que a gente tente colocar à disposição da sociedade uma ferramenta da busca de justiça.
queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, só pai e mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco, e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como o intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São fundamentais. O sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Ah, eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática ela serve para
produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo... Isso, a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata. E como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno. E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso como a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata na sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade, e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Em geral, isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é o exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar um exame, né? É o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível de ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom,
Mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, o mesmo um raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, um exame demorado, um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, ou a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendou, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Né? Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue. Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata ela repousa sobre o reto e a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso.
Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode guiar, fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas, mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele deve fazer, não deve ter resistências ao toque retal para o diagnóstico. O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida. Como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja a impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então também tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias de que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos ficam tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho e do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer, operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento do câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Eu preciso saber se não está irradiado, se o câncer já não entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos,
e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma imagem, televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões, tá? Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do diagnóstico retal, precoce. fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz o estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... O 1 é o localizado. 1 é o mais localizado, espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90 a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano,
eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura, a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil. Então você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona. Então isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e saúde muito melhor, né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los,
É justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Água e luz mais caras? Representantes do setor de infraestrutura disseram em audiência na Comissão de Constituição e Justiça que a reforma tributária poderá trazer aumento de tarifas de água e energia. Na 10ª audiência pública de debate sobre a regulamentação da reforma tributária, vários representantes do setor de infraestrutura apresentaram sugestões ao texto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O representante das associações do setor elétrico citou os impactos da reforma no setor. Nós temos hoje, na composição do custo do pãozinho nosso de cada dia, 30% é energia elétrica. A hora que você bota um aumento de custo na energia elétrica, imediatamente você aumenta o preço do pão, porque ele vai ser repassado. O presidente da Associação Nacional de Pesquisa da Economia Energética criticou as mudanças previstas na reforma e afirmou que o atual sistema é mais simples e eficiente. A energia elétrica que está iluminando esta sua sala aí agora, ela está sendo nesse momento produzida. Agora, nesse instante. Só que, ao mesmo tempo, ela está iluminando aí o Senado Federal, ela passou por mais ou menos 6 operações de compra e venda. Nesse instante. Bom, o Senado conclui o mês, agora de novembro, vem a conta de energia, ele vai pagar a conta de energia. Com o diferimento, ele já paga todo o imposto da cadeia. Né? Ou seja, há até uma antecipação de receita para o governo. É só fazer como hoje é. Difere o pagamento para o consumidor final. Já o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás elogiou a proposta, mas criticou o imposto seletivo, que é chamado de imposto do pecado, com o objetivo de reduzir o consumo de produtos prejudiciais à saúde. Se a gente onerar o setor de óleo e gás com o imposto seletivo, nos parece meramente uma decisão que vai gerar uma pressão inflacionária em toda a economia brasileira, por esse aspecto que o setor tem de que nós somos, na verdade, um insumo industrial em praticamente todas as cadeias produtivas. A presidente da Associação Brasileira de Biogás sugeriu a redução da alíquota de IBS e CBS do biogás e do biometano para poder torná-los mais competitivos. A gente sugeriu que sejam reduzidas em 60% as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre operações com biogás e biometano em relação às alíquotas de seus respectivos fósseis.
O setor de saneamento alerta que haverá um aumento de carga tributária de 18%, que será refletido na tarifa de água do consumidor e que nem o cashback vai neutralizar esse aumento. De acordo com o nosso estudo, mesmo com o cashback, a gente tem um aumento na tarifa de 6,5% para a renda mais baixa que teria direito ao cashback. O setor de telecomunicações sugeriu a equalização das taxas de cashback. Quando a gente olha o quanto que pesa, né, o custo da internet no rendimento mensal da família, a gente observa que a população abaixo de um salário mínimo tem uma participação de 11,5%, ou seja, essa faixa da população gasta proporcionalmente mais com internet do que em relação às demais faixas de renda. Para termos uma justiça tributária, equalize o cashback de telecomunicações, a energia, água e gás, né? Que são, por definição, os setores essenciais da economia. Dados alarmantes. Mais de 1.400 mulheres morreram vítimas de feminicídio no último ano. Para ajudar a evitar que esses números se repitam, vai ser lançada a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. O objetivo é sensibilizar e mobilizar a sociedade contra as diferentes formas de violência. O assunto foi debatido na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher nesta terça-feira. Em 2023, o Brasil registrou 1.467 casos de feminicídio e cerca de 260 mil agressões decorrentes de violência doméstica, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Diante desses altos índices, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência para debater as ações da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. As resultantes das violências múltiplas, diversas que sofremos, se expressam também na baixa representatividade política que temos em todas as casas, desde o menor dos municípios brasileiros ao maior dos municípios, a este Senado Federal, à Câmara dos deputados e das deputadas. Os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher é uma campanha internacional realizada anualmente em mais de 150 países, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a violência de gênero. No Brasil, a campanha tem início no dia 20 de novembro. A representante do Ministério das Mulheres falou sobre as ações do governo. Até o momento, o governo federal investiu 296 milhões em casas da mulher brasileira desde 2023. E investimos 10 milhões em editais de equipagem, de centros de referência e atendimento às mulheres, o edital para uso das tornozeleiras eletrônicas. Lembrar que nós estruturamos o Ligue 180 e que lançamos por WhatsApp. A senadora Augusta Brito falou sobre a importância da execução das leis que garantem os direitos das mulheres. Muito importante para essa garantia real do direito, né, se eu posso dizer assim, porque não adianta, sempre eu vou dizer que a gente tem a melhor lei, tem várias leis, se elas verdadeiramente não forem executadas da forma que tem que ser, não forem efetivadas no seu contexto completo, como a própria Lei Maria da Penha, e essa lei que garante a nossa participação dentro da política. E a Comissão de Educação debateu terça-feira passada, em audiência pública, projeto que prevê o repasse único anual de recursos da União a programas das escolas de educação básica para alimentação e transporte escolar dos alunos. As escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica contam com 2 programas no apoio aos alunos. Um deles é o PENAT, de apoio ao transporte escolar aos estudantes das áreas rurais. O outro programa, o PENAI, de apoio à alimentação escolar, atende às necessidades nutricionais dos alunos. Na audiência pública, na Comissão de Educação, os especialistas debateram um projeto que prevê a extensão dos recursos dos programas. A
diretoria se manifesta favorável que a Rede Federal faça parte do PNAT, mas também entende que o programa, ao longo do seu tempo, teve uma série de aprimoramentos que precisam ser destacados e ressaltados para que se continue tendo transparência e efetividade na alocação dos recursos públicos. O PENAI, para nós, é uma política, é um programa que é referência mundialmente. E toda a nossa perspectiva de atuação é no fortalecimento dessa política pública. A gente precisa de maior regulamentação, maior financiamento, maior execução orçamentária e melhoria dessa execução orçamentária do programa. A possibilidade de votação do requerimento, que prevê a terceirização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, citada por alguns especialistas, não foi o foco da audiência. O ponto central do projeto não é a terceirização, é a garantia da alimentação escolar e do Programa Nacional do Transporte Escolar à Rede Federal de Educação. Esse é o ponto central. O 20 de novembro já era feriado em algumas cidades e estados, mas este ano foi o primeiro em que passou a ser um feriado nacional. Isso depois da sanção de uma lei gerada de um projeto apresentado no Senado. É o Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia do Zumbi de Palmares. Durante os quase 100 anos de existência, o Quilombo dos Palmares teve lideranças emblemáticas, sendo uma das principais Zumbi dos Palmares. A atuação de Zumbi incomodou a coroa portuguesa, o que motivou a destruição por completo do Quilombo em 1694. No ano seguinte, Zumbi foi assassinado e decapitado. A data da morte de Zumbi, 20 de novembro, ficou marcada como um símbolo de resistência à escravidão e de enfrentamento ao racismo no Brasil. Desde 2011, a data entrou no calendário oficial e é celebrada como o Dia da Consciência Negra, sendo feriado em alguns estados e municípios. Neste ano de 2024, pela primeira vez, 20 de novembro será feriado nacional, após o presidente da República sancionar a lei aprovada pelo Congresso em 2023. O senador Paulo Paim, que relatou a proposta no Senado, falou sobre a articulação para a aprovação do projeto. Eu venho perseguindo esse projeto para aprová-lo desde a Constituinte, junto com a Beneca, o Caó, com o Edmilson. O Caó, inclusive, já faleceu, junto com a Abdias, em outros tempos, né? Apresentávamos e perdíamos. Até que, enfim, fizemos uma boa conversa com o senador Rodolfo Rodrigues, ele ficou de autor, eu fiquei de relator no Senado, aprovamos o projeto que 20 de novembro não será mais somente o Dia da Consciência Negra, será o Dia da Consciência Negra, mas também um dia para reflexão do combate que temos que fazer a todas as formas de preconceito. Considerado o maior quilombo da América Latina, Palmares chegou a receber cerca de 20 mil pessoas escravizadas. Para além de uma comunidade formada por escravos fugidos, o local era ponto de encontro de diferentes grupos étnicos e linguísticos. Palmares conviveu com brancos, negros, mestiços, religiosos de diferentes espectros, população indígena, e com isso tornou-se uma república de todos. E isso foi o segredo do sucesso em 100 anos, em que Palmares foi combatida por portugueses, espanhóis, holandeses, e que teve uma autossuficiência muito bacana. E cada vez mais é imprescindível compreender que, para além desse dia, temos também o ano todo para enfrentar os racismos perversos, que nos acabam com a saúde mental. Termos consciência para conhecer e valorizar a cultura africana. Quando a reivindicação pelo 20 de novembro se nacionaliza, ela também vem junto da denúncia da farsa da abolição, visto que a assinatura da Lei Áurea não veio junto de políticas públicas para a inserção da população negra que passou tanto tempo escravizada e marginalizada. A marca da data como feriado nacional serve para honrar as lutas do povo negro. Serve também para que aqueles que não entendem muito bem, não conhecem muito bem essa trajetória, se questionem por que estamos parando no dia de hoje. O que aconteceu em 20 de novembro? E quem é Zumbi dos Palmares? A existência destes questionamentos a partir do feriado já cumpre um papel educativo fundamental para a população brasileira. E o plenário do Senado fez nesta terça-feira uma sessão especial para homenagear o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
Pela primeira vez, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado em todo o país. 20 de novembro é a data em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, teria sido capturado e morto em 1695, em Alagoas. Uma conquista iniciada em 1971 por jovens estudantes universitários gaúchos em Porto Alegre, onde lá fundaram o Grupo Palmares. Esses jovens trabalharam para valorizar a luta, a resistência, a inclusão e a memória do povo negro. Hoje podemos dizer que Martin Luther King, Nelson Mandela, Abdias Nascimento e Zumbi dos Palmares podem bater os tambores lá no alto, pois o sonho se tornou realidade no Brasil. Amanhã é feriado nacional. Vida longa a Zumbi e as suas ideias. Por isso, ele é o símbolo desse momento. A data chama a atenção para a importância de se combater atos racistas e o racismo estrutural, além de reconhecer a influência e a importância da cultura africana no Brasil. A perseguição dessa data foi de muita batalha por negros e brancos comprometidos com a liberdade e com o fim do racismo e o preconceito. Temos que estar no orçamento da União para garantir, inclusive, que até hoje não deixaram nós aprovar o fundo para combater o racismo e todas as formas de discriminação. Não é só justo, não é simbólico, mas é necessário que o senhor presida essa sessão. É necessário que o senhor presida a sessão véspera do primeiro feriado da consciência negra brasileira, 20 de novembro. E é necessário que seja o senhor, porque o senhor talvez seja o representante símbolo das lutas dos negros e negras no parlamento. Seu nome está inscrito, não apenas na história desse Senado Federal, dessas cadeiras, desse plenário, desse tapete azul, mas a história do Brasil. E é uma honra para mim, e eu não posso deixar de me emocionar como gaúcha, como eleitora do senhor, ter o senhor como representante. O senhor mudou o Brasil e mudou o mundo estando aqui. E esse é um reconhecimento de todos nós. Por isso, eu acho que esse dia, o seu lugar, a sua presença na principal cadeira do Senado Federal é muito importante. Eu queria pedir a todos nós uma salva de palmas para o senhor. Emocionante, né? Ele merece todos os aplausos. E o senador Paulo Paim participou na terça-feira de uma roda de conversa com jornalistas negros para marcar o lançamento do filme O Sonho de Abdias. Os jornalistas negros que participaram da roda de conversa com o senador Paulo Paim assistiram em primeira mão ao filme O Sonho de Abdias, usando óculos de realidade virtual. Depois, Paim se emocionou ao relembrar episódios marcantes da sua trajetória de combate ao racismo. 3 mandatos como senador e 4 como federal. E está na hora de eu, como eu digo, voltar para casa. Serão 40 anos, né? Mas não quero falar de mim, quero falar do Abdias. Eu era deputado federal e eu saía lá da Câmara e vinha para o Senado assistir ele falar. Plenário praticamente vazio, eu estava ali e ele falava para o Brasil, não era só porque tinha 1 ou 2 ou mais senadores que tivessem porventura ali. Ele é um ícone indiscutível, né? Todas as políticas públicas que eu aprovei do combate ao preconceito e ao racismo têm a marca de Zumbi. Eu sei que foi importante, apresentei, aprovei, fui relator ou autor da política de cotas, mas o primeiro a falar foi Abdias. E perguntaram isso já. Mas tu acha que só apresentar a lei resolve?
Não é que resolva, mas se com a lei do meu lado já é difícil, calcule sem a lei, né? Por exemplo, quando nós tratamos da questão da injúria, foi uma luta que veio tempos e tempos, até que chegamos num acordo e aprovamos, todo ato de racismo era pagado com cesta básica, algumas horas de trabalho voluntário num bairro, numa vila, né? E agora não, como você mesmo lembrou, ele se equipara ao crime de racismo, é inafiançável e não prescreve, e é cadeia mesmo. O meu momento mais bonito da minha vida, que eu vou confessar para vocês, nessa peleia e no bom combate contra o racismo e o preconceito, foi quando o presidente Lula me indicou e o Congresso também me indicou para mim ir representar o parlamento e na figura também do governo no Itamaraty, uma homenagem internacional que o Abdias estava recebendo. Ele de cadeira de roda, mas com aquela força que ele passava, né? Com a energia que ele passava. Foi um momento para mim muito rico, de muito acolhimento dele e eu poder... Ele na cadeira de roda, estava sendo grande homenageado, então ele faz sinal, eu vou lá e abraço ele. E na continuação das homenagens ao Dia da Consciência Negra, vamos conhecer uma produção que fala sobre a trajetória de 3 mulheres negras que têm suas vidas impactadas por uma série de episódios da conquista de direitos no Brasil. Esse é o enredo do documentário Quando Elas Se Movimentam, que é parte das comemorações dos 200 anos do Senado. Antônia, Angélica e Luana. 3 mulheres negras que têm suas vidas impactadas por diferentes momentos na luta pela conquista de direitos no Brasil. A história é contada no documentário Quando Elas Se Movimentam, dirigido pela cineasta Suzana Lira. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Mulheres negras são a base, da pirâmide social do nosso país. O título do filme vem de uma frase que a filósofa e ativista política Angela Davis tem dito e salientado em diversas ocasiões nos últimos anos. De acordo com a norte-americana, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. As universidades deverão... Será que pode pedir um pouco de silêncio que eu tô... Mas há quem queira colocar na mente dos brasileiros esse veneno, o veneno da raça. O documentário faz parte da comemoração dos 200 anos do Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente sai 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. A minha presença mudou muita coisa no Senado.
sei se você faz ideia da saudade que você me faz quando você cruza o mapa do Brasil assim me deixando pra trás. Sinto que voou pra longe um pedaço que é também de mim. Volte logo, meu amor, essa distância já tá me custando. Bandas de diferentes gêneros, tipo, eu toquei em grupo de samba e pagode. Isso evoluiu muito minha mão direita de violão, que depois, hoje em dia, quem ouve meu violão não vai direto pro samba e pro pagode, mas percebe a interferência de mão direita, a marcação de baixos, dedilhados, os acordes, as tensões. No Recife ou em João Pessoa, diga logo que eu vou te buscar. Meu amor, vem cá, que minha sede é muita. A vontade já tá pela tampa de cobrir você inteira de amor. Olhar nos teus olhos naquele... Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul. Fui à Estação Espacial Internacional. Eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial. Também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru. E eu passei então a ser candidato ao Senado, sempre cumpri missões na minha vida, e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação, que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho... Apresentando aqui o gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Eu sou brasileiro e muito da minha vida eu passei 20 anos com a NASA, então tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores para mim aqui era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas na verdade é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí, você está estudando para quê? Não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto, cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. A escala 6x1 deve acabar? Quais os impactos para as empresas? Geraria mais empregos ou causaria demissões? Presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, especialista em direito sindical, Maria Lúcia Beiame, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Nós vamos trazer aqui as particularidades da transição energética do transporte marítimo. E aí nós veremos a importância e a urgência de tomarmos ações. Ou eu tenho que incentivar os novos combustíveis ou desincentivar o uso dos combustíveis fósseis. Nós não podemos correr o risco de sofrer sanções. Nós temos um prazo até abril do próximo ano para estar já com um plano estratégico para poder atender as demandas que estão sendo colocadas. Nós teremos também as oportunidades, né? O Brasil, como um grande produtor aí de energia limpa, energia renovável, né? Ou seja, bio, né? ou biocombustível, ou biodiesel, ou etanol,
né, o e-metanol, o hidrogênio verde, a amônia verde. Então nós temos uma grande potencialidade, né? O mundo hoje já não é mais o mesmo e nós já percebemos isso, né? Aqui no próprio Brasil, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, e é uma questão mundial de ficar atenta a essas questões. E o setor portuário e da navegação marítima, né, tem muito a contribuir com isso, né, dada a sua relevância. São diversas iniciativas esparsas que não está sendo tocada por cada um dos ministérios, são agendas diversas, mas não tem uma coordenação geral, não tem uma estrutura de governança para a gente criar uma política única nacional para a descarbonização do transporte marítimo. Fica pré-agendada uma realização de uma reunião de atualização para o mês de abril do ano que vem. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que era presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais. Mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A CPI das bets foi instalada e vai investigar o efeito das apostas nos orçamentos das famílias e a influência de personalidades no incentivo aos jogos. Os senadores vão apurar também possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Aqui ao meu lado está a senadora Soraya Tronic, que foi a autora do pedido de criação dessa CPI, foi designada relatora do colegiado. Senadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante para as famílias brasileiras e tão necessário nesse momento. Senadora, o que mais tem assustado as autoridades em relação a esse tema de jogos? Carla, foi um susto muito grande, mesmo depois de termos votado aqui as bets esportivas,
Nós jamais imaginávamos a situação, né, no caso concreto, como isso aconteceria, no momento em que estávamos tratando inclusive dos cassinos físicos, e sempre nós achávamos, existiam as teses que nós acabamos acolhendo de que estes seriam menos maléficos. E nós nos deparamos com números absurdos, como no ano passado, 123 bilhões saíram inclusive do comércio nacional para ir para apostas, para jogos de azar. Ou seja, simplesmente os brasileiros rasgaram 123 bilhões de reais. No último mês de agosto, foi detectado a utilização dos cartões de Bolsa Família no montante de 5 bilhões de reais. Então são questões que nos assustam sobremaneira, considerando ainda que é um caso de saúde pública. Por quê? Porque é um vício. E pior do que qualquer vício de álcool ou droga, que você consegue entender nitidamente que a pessoa está sob efeito de alguma substância, este vício é silencioso e, em tese, novo para a sociedade brasileira. A senhora já apresentou um plano de trabalho que foi aprovado, ele tem, se não me engano, acho que 8 eixos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas linhas que a CPI deve atuar. Bom, nós vamos atuar na investigação do crime organizado, né? Parece-nos, a princípio, que existe uma complexidade de eixos ali. São empresas, são pessoas, é lavagem de dinheiro. Então, dentro da lavagem de dinheiro, nós não sabemos quais setores ali do crime estão envolvidos. Nós estamos preocupados também, obviamente, com a parte social, isso é óbvio, com as famílias brasileiras, com a questão, o norte que nós deveremos dar para um problema de natureza de saúde mental e a influência de personalidades e também de menores de idade. Isso nos preocupa sobremaneira. As agências estão fazendo essas contratações, usando menores para praticarem, na verdade, vamos ali, muitas vezes, um estelionato. Outro eixo que nós vamos trabalhar é a questão dos próprios programas em si. Muitos deles, eu não vou aqui julgar e dizer que todos são, porque nós estamos iniciando essa investigação, mas faremos uma auditoria para entender como é que foram construídos. Porque o que nos parece, a priori, é que eles são feitos de forma a fazer a pessoa começar ganhando e se empolgar cada vez mais, e depois dela estar viciada, ela passa a perder. E o impacto social é muito grande, a evasão de divisas, né? E dentro do mundo virtual, eu ainda vou colocar para você algo que foi o senador Irã, que é o nosso presidente. No dia da instalação, ele fez uma meia-culpa. Nós colocamos os cassinos dentro das casas dos brasileiros. Nós precisamos rever essa questão. Então, não há compromisso com erros, sabe, Carla? E nós não imaginávamos, quando tudo acontece, né? Nunca imaginávamos que tomaria essa proporção. Então, esses eixos são os principais e vamos, sim, investigar as empresas, porque já há empresas brasileiras e há empresas, inclusive, trabalhando exclusivamente no desenvolvimento desses programas. Então, bets estão surgindo dia a dia e atrapalhando, principalmente, viciando as classes mais vulneráveis da nossa sociedade. A senhora já sinalizou que não quer dizer quem que vai ser convocado inicialmente, até para evitar que isso atrapalhe, que eles se movimentem, mas o que a senhora... quem que a CPI, assim, que linha a CPI deve seguir de primeira? Assim? O senador Alessandro Vieira falou que é importante começar pela lavagem de dinheiro. É por aí, senadora? Nós sabemos do crime organizado envolvido. Nós vamos também, acredito que um dos primeiros convites, no sentido de nos dar sustentação, é o COAF. O COAF é muito importante para que a gente possa mapear. Além de tudo, o que é sui generis nessa CPI
e que virou um bordão aqui em Brasília de que o Poder Executivo não gosta de CPI. Pelo contrário, todos os poderes estão alinhados no entorno dessa CPI. Isso me traz uma alegria muito grande, porque nós estamos trabalhando de forma harmoniosa. Há investigações em curso na Polícia Federal, algumas já estão tramitando, já foram para o MP, denúncias já foram aceitas, enfim. Nós teremos o respaldo da Polícia Federal. Teremos agentes da Polícia Federal trabalhando conosco nas investigações, mas sim, Alessandro tem razão. Nós vamos começar pela lavagem de dinheiro, que é o que nos preocupa demais, porque é dali que é o maior crime ali dentro, é o maior. Dali nós vamos conseguir mapear se houve só uma influência, um crime de estelionato e conseguir pesar ali, sopesar a responsabilidade de cada agente nessa trama toda, porque é muito complexa. Senadora, a CPI, além de investigar, ela também tem a prerrogativa de propor soluções, né? Sim. Dentro do que a senhora falou em relação ao doutor Irã, essa questão de termos colocado os cassinos dentro da casa das pessoas, o que pode ser feito dentro do Poder Legislativo para tentar reverter um pouco essa situação? É lógico, Carla, que nós estamos trabalhando aqui sempre para aprimorarmos a legislação. Então, se nós tratamos disso no passado, o que nós temos que fazer agora é realinhar o curso do andamento dessa liberdade que foi dada aí, que é algo que não se pode... a gente não pode fechar os olhos para as novidades que acontecem, principalmente porque muitas bets elas começaram a ser acionadas e as pessoas começaram a jogar de bets vindas do exterior. É um mundo que é difícil controlar, mas já há casos de sucesso no exterior, como é o caso da Suécia, que colocaram parâmetros. E tudo que é bom, a gente deve copiar e aprimorar. Nós vamos aprimorar a legislação e eu, antes mesmo da abertura da CPI, já tomei uma atitude. Eu protocolei um projeto de lei para proibir que os cartões de Bolsa Família, da assistência social, sejam utilizados para este fim. É lógico que essas pessoas podem ter outra fonte de renda. Se elas tiverem outra fonte de renda, ok, elas têm a liberdade de jogar, ok? Inclusive nas bets esportivas. Nós não vamos tolir as pessoas dessa forma, mas os cartões de assistência social, não. Outro projeto que está em tramitação, já tem na Câmara e tem aqui também, da proibição de propaganda. E aí eu acho que a gente toca no vespeiro, porque quem está fazendo a propaganda das bets está ganhando muito dinheiro. As bets, elas conseguem esse alcance por conta dos influenciadores, mas nós precisamos coibir como se coíbe com qualquer vício. É cigarro, álcool. Foi proibido e nós conseguimos controlar de certa maneira. Mas as propostas legislativas serão no sentido de trazermos segurança para as famílias brasileiras, evitarmos a evasão de divisas, como é o caso do que tem ocorrido. Nós estamos rasgando dinheiro, tirando dinheiro do mercado formal, do mercado legal e colocando no mercado absolutamente ilegal e fechando os olhos para isso. Nós não podemos. A questão também de desenvolvermos um projeto em relação a esse vício. Acredito que muitos profissionais da saúde mental, não estavam tão focados nessa espécie de vício. E isso simplesmente virou uma epidemia, se assim a gente pode chamar. Afora, temos que responsabilizar. E algo que precisa ser separado. Nós sabemos que estão tramitando resoluções dentro do Poder Executivo que entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu conversei com o secretário de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, o Regis Dudena, e ele me disse que estão analisando tudo isso, porém, essas normativas
não entram na nossa alçada. Aqui nós vamos legislar sobre as questões criminais, nós vamos conseguir avançar mais. Então, essa união do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, em plena harmonia, nós vamos conseguir coibir, pelo menos travar esse tipo de crime que é o que está acontecendo no nosso país. Senadora, agradeço muito a sua presença e desejo sucesso no trabalho aí durante esse período da CPI. E nós esperamos que vocês, como sempre, cubram os nossos trabalhos e vai ser sempre um prazer trazer para vocês as novidades, o andamento, os próximos passos e contem sempre conosco lá. Estaremos lá, com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A moral é um pouco essa coisa de quais são as regras do que eu devo fazer, o que é o bem agir. E em ética não existe esse tipo de modelo. A ética é o jogo de relações, da ação, como se diz, das decisões, em que não há um modelo prévio do que fazer. Se for assim, não existe nunca alguém sem ética. O que existe são diferentes éticas. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. Intolerância versus diversidade religiosa. Em qual lado você se encontra dessas duas propostas? Para saber mais sobre essas condições, assista ao programa Inclusão deste final de semana, aqui na TV Senado. Não perca! Inclusão, sábado, 8h, aqui na TV Senado. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem
o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto, agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou. O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Nós vamos conversar com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele foi o coordenador do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, que tratou da regulamentação da reforma tributária. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, só para a gente situar aqui os nossos telespectadores, a regulamentação da reforma tributária veio da Câmara e chegou aqui no Senado em regime de urgência. Por isso, ela foi direto para a CCJ. Isso. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos fez, trabalhou nesse tema, fez aí várias audiências públicas, o senhor coordenou esse trabalho. E eu queria saber quais foram as conclusões depois de tantos debates que foram realizados pela CAI. Olha, a conclusão é que a reforma tributária é necessária, importante para o país, tendo em vista que o nosso sistema é muito complexo e muito burocrático, né? Então é importante fazer. Agora, da forma como foi apresentado, nós teríamos sérios problemas com vários segmentos. Eu fiz 21 audiências públicas com mais de 400 entidades e a gente percebeu alguns problemas na aprovação na Câmara, porque nós estamos regulamentando a emenda constitucional. Sim. Então, na regulamentação, foram aprovados o texto que realmente compromete alguns segmentos. Por exemplo, o Simples. O Simples, 90% das empresas do Brasil são simples. Então, o Simples continua a mesma legislação, só que, com a reforma tributária, o comerciante, quem vai comprar a mercadoria, vai ter duas opções, ou comprar de alguém do Simples, ou quem está no regime normal. Quem está no Simples não vai dar crédito para quem compra, o crédito é muito pequeno, porque paga pouco imposto.
Se eu comprar de alguém que vai me dar o crédito total, 26%, provavelmente eu vou optar pelos 26%, porque eu vou poder me creditar na hora de vender meu produto. Então, isso acaba o Simples perdendo a concorrência. E isso pode prejudicar muito essas empresas, que é responsável por também quase 90% dos empregos no Brasil. Então, nós temos problema com a construção civil também, que é geradora de emprego, né, eu fiz uma proposta de alteração na redução da alíquota, né, da tributação. Nós temos a questão das prestadoras de serviço, que vão ser muito oneradas, as empresas terceirizadas, né, que prestam serviço para condomínios, por exemplo, elas terão um aumento no mínimo de 20%. E aí eu não sei se essas pessoas vão continuar contratando essas empresas, se ela pode contratar direto não pagando esse imposto. Então tem muitos equívocos, tem a questão também das pessoas com deficiência. Hoje o limite do carro é R$200 mil, a reforma baixou para 70, não tem nenhum carro no Brasil de 70 que cabe uma cadeira de roda, né? O incentivo é para o carro, não é para a pessoa deficiente. Então, se eu tiver uma perna esquerda amputada, eu não vou ter incentivo porque eu posso dirigir com a direita. Se eu tiver com a direita amputada, tem que fazer a adaptação do carro, então aí eu tenho incentivo. Então, tem esses equívocos. Na área de aplicativos, Uber, ou essas empresas e também os motoqueiros, né? Eles estão tributando 26% sobre 100% do faturamento. Ora, eles não ganham nem 26%. Então, a gente também apresentou uma solução para tributar apenas sobre 25%. E mesmo assim, se estiver dentro do MEI, ou se estiver no Nano MEI, que também é uma figura que ganha até 40.500, não vai pagar imposto, né? Então, tem várias coisinhas que precisam ser mudadas. Há também segmentos da área da saúde e da educação, né? Que o senhor mencionou também. Exatamente. Na área de saúde, por exemplo, a reforma aprovou o incentivo de alíquota de 60% de redução para compras de equipamentos. Só que o correto não é nem compras. A maioria das empresas fazem locação, ou arrendamento, ou leasing, né, porque está sempre atualizado, né, tem manutenção embutido e tal. Então, a gente mudou também para fornecimento, que pega aluguel e pega também compra. Medicamentos, né, tem vários medicamentos com o mesmo princípio ativo, que uns estão com isenção de imposto, outros não estão. Então, a gente está mudando também para o princípio ativo, né, para as áreas áreas de cuidado, né? Então, câncer, diabetes, que todos os medicamentos sejam o tratamento igualitário. Colocamos também para que todos os medicamentos da farmácia popular também, né, sejam isentas da tributação. Então, tem muitos detalhes, foram 72 emendas que nós apresentamos assim, como no relatório, uma coisa assim muito óbvia que tem que mudar. Agora, foram 1.500 emendas. Então, o que acontece? Eu estou ainda trabalhando para que essa matéria vá para a CAI, para ser votado na CAI, que a comissão de mérito é a CAI. Sim. O regime de urgência não existe mais, o governo já retirou. Então, votar na CCJ e ir direto para o plenário, eu acho que é um equívoco e a gente precisa rever isso, porque realmente muito material de construção. Hoje existe uma cesta básica, são 16 produtos que não tem tributação nenhuma, tijolo, areia, argamassa, cimento. Com a reforma agora, vai ter 26% de aumento. Então, isso vai comprometer todas as lojas que vendem material de construção. Então, tem esses equívocos que a gente precisa corrigir, né? Senador, e como é que estão essas negociações em torno dessa tramitação? O senhor tem conversado com o presidente do Senado? Como é que está isso para que ela passe pela CAI também? Eu fiz questão de ordem no plenário, apresentei essa questão de ordem, o presidente achou por bem continuar na CCJ, votar na CCJ e ir para o plenário. E aí disse que quando chegar no plenário eu posso fazer um requerimento para a CAI, mas aí não tem mais jeito. Eu acho que é precipitado votar isso, está previsto votar dia 4 de dezembro. Né? A gente não pode votar soldadamente, é uma matéria que vai mexer no bolso de todo mundo, quem vai pagar essa conta toda é o consumidor. Então, primeiro, eu espero que o relator acate todas as observações que nós fizemos, as 72 emendas, para amenizar a situação, porque ainda tem alguns setores que ainda não se resolvem com isso. Vamos ter que aguardar a desoneração. A emenda constitucional deu 90 dias para o governo apresentar. Até hoje, vai fazer um ano, não foi apresentado ainda, que poderia amenizar a questão das prestadoras de serviço. Então, e olha que depois ainda vem a reforma do imposto de renda, a reforma do patrimônio, porque isso é apenas o IVA, né, o imposto do consumo. Sim.
Senador, em relação a... Quando a gente observa as audiências públicas que aconteceram aqui, a gente vê que todos os setores têm uma tendência a querer que a sua área seja, de certa forma, aliviada e explica, né? Enfim. Se todos eles forem atendidos, sobra para quem essa conta, né? Quanto mais setores entrarem na faixa de isenção, no regime especial, a alíquota geral tende a subir? Exato, tende a subir. Quanto mais exceções você coloca, maior é a alíquota geral. Evidente que essa de 26,5%, a gente ainda não... A gente desconhece esses cálculos. Por exemplo, na audiência que fiz, uma delas, uma procuradora que tem uma tese de mestrado, doutorado, apresentou os dados de sonegação no Brasil, que chega em torno de 27%. Ora, se nós vamos lançar agora na reforma tributária um sistema que é o split payment, que acaba com a sonegação, porque você só vai poder aproveitar o crédito se a pessoa pagar, então não há sonegação. Então, se não há sonegação, vai evidentemente diminuir a sonegação em 27%. Significa que você tem que diminuir esses 26,5% também, pelo menos um quarto, tem que reduzir da alíquota. Né? Por exemplo, a gente está sugerindo também a cobrança monofásica do etanol, né? Porque na lei está previsto só a partir de 2032. E hoje, só em São Paulo e Rio de Janeiro, são mais de 37 bilhões de sonegação do etanol. Então, a gente também está sugerindo começar a cobrar monofasicamente, como é o combustível normal, e aí, com certeza, também são recursos que entram e que podem reduzir a alíquota. Né? O senhor entregou esse relatório para o senador Eduardo Braga, que é o relator na CCJ? Passei para ele, né? Tá a CAI também oficialmente passou, foram 800 páginas aí de documento, mas são 72 emendas, assim, com uma justificativa muito óbvia, que, né, bem didática, eu acho que vai... Ele deve considerar isso. E como é que está as conversas com ele? Como é que estão as conversas? Ele está fazendo agora algumas audiências públicas na CCJ. Evidente que eles estão estudando todo... Eles acompanharam também as audiências nossas, né? E eu espero, eu não conversei, vou conversar com ele ainda, esperando acabar essa audiência. Para a semana que vem ter uma conversa com ele para ver exatamente, não é, o que será acatado ou não. Porque há controvérsias, né? Há divergências com relação ao governo. O governo quer aprovar rápido e de preferência sem mudar nada. Então eu acho que está equivocado e que a gente precisa ter muita calma nessa hora. Tá certo, senador. Queria agradecer a sua presença aqui no programa e desejar aí sucesso na tramitação da proposta de regulamentação da reforma tributária. Bacana, eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conciliar a preservação da Amazônia com a atividade da mineração parece algo impossível. Mas as novas tecnologias e estudos de impacto ambiental colocam em dúvida a ideia de que as atividades sejam incompatíveis. Preservação da Amazônia e mineração são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, ex-presidente do IBAMA e atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor Raul Jungmann. Senhor Raul Jungmann, muito bem-vindo ao Estúdio do Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Imagina.
É um prazer e uma honra estar aqui com você discutindo um tema tão atual e tão importante para todos nós. Então, vamos começar a partir dessa pergunta. Né? A gente conversava aqui um pouco antes de começar a entrevista. É difícil trazer para a opinião pública a ideia de que mineração e preservação da Amazônia são atividades compatíveis, conciliatórias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o estado da arte da mineração e que evoluções tecnológicas são essas que hoje colocam a atividade de mineração como uma atividade que é compatível com a ideia de preservação do nosso bioma. A primeira coisa a fazer é você separar o garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, da mineração. O garimpo ilegal, ele é criminoso, ele está associado a deflorestamento da Amazônia. Ele joga minério nos rios, atingindo a fauna e as populações ribeirinhas. Ele desestrutura, ele prostitui crianças e jovens nas populações indígenas, assim por diante. Enfim, garimpo ilegal é uma atividade criminosa que tem que ser combatido pela polícia e nós somos radicais a esse respeito. Já a mineração, como nós entendemos e que estão representadas no IBRAM, elas têm que, aquilo que se chama de accountability, elas têm que prestar contas. Elas têm que prestar contas não só internamente ao seu compliance, à sua governança, mas também externamente aos órgãos de controle, ao IBAMA, à ANM, enfim, a opinião pública e à sociedade. Então, mesmo que você tenha impactos e toda atividade econômica tem impacto, efetivamente, a mineração, ela hoje caminha na direção da sustentabilidade. E vou lhe dar um número que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. Toda a mineração brasileira ocupa 0,52% do território nacional. É como se você tivesse, sabe o corner, onde você cobra o escanteio? Sim. Tá certo? Esse é o espaço que nós ocuparíamos se o Brasil fosse um campo de futebol. E olha, a gente não se desloca de um lado para o outro, a gente fica ali o tempo inteiro. Então, concluindo, mineração sustentável é algo que, inclusive, na Amazônia, você fala aqui comigo de um seminário que nós tivemos com o Fernando Henrique. Né? O Tasso Azevedo, que é o criador e o grande promotor da MAP Biomas, que tem, digamos assim, dos últimos 25 anos, tudo que acontece na Amazônia, ele tem através de imagens de satélite, ele diz que a relação da mineração, obviamente da mineração sustentável, da mineração empresarial, com a Amazônia é positiva, mas evidentemente que o garimpo não é. Então, o nosso entendimento é esse. E mais, a gente tem por norma que nós queremos a floresta em pé, nós queremos o respeito e o empoderamento das populações originárias, tá certo? E nós queremos o respeito à natureza e à Amazônia. Este é algo que está escrito, inclusive, nas nossas políticas públicas. Então, eu sei que existe essa imagem, mas eu acredito que a gente pode demonstrar na prática que ela não representa a realidade que nós temos hoje na mineração brasileira. E do ponto de vista da legislação brasileira, sim, ela hoje, o que temos em termos de legislação ambiental, uma legislação bastante avançada, sem reconhecida dúvida, internacionalmente pelos avanços que tem. Mas a legislação estaria sendo incapaz de coibir, por exemplo, a atividade ilegal do garimpo. É preciso regulamentar essa atividade que está prevista na Constituição, especialmente em terras indígenas? Olha, eu diria que, sobretudo, trabalhando com cooperativas. Nós entendemos que não dá para resolver o problema do garimpo ilegal só com repressão, tá certo? Não, é preciso ter um projeto para um garimpo sustentável e, sobretudo, através de cooperativa. Infelizmente, nós não temos esse estímulo como gostaríamos de ter, mas é fundamental entender isso, que existe, sim, um garimpo através de cooperativas que tem preocupações com sustentabilidade, tá certo? Mas nós temos, sobretudo, essa grande chaga que é o garimpo ilegal que destrói a floresta, as populações indígenas. E outra coisa, está associada ao crime organizado. Como você sabe, eu fui ministro da Segurança. E eu sei que esse garimpo está associado ao PCC, ao Comando Vermelho e às outras facções criminosas que ocupam, infelizmente, uma boa parte da Amazônia. O senhor tem uma trajetória que parece que foi desenhada para que o senhor chegasse exatamente onde chegou hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. O senhor passou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor passou pelo Ministério da Defesa, presidência do IBAMA. Então, quer dizer, o senhor tem aqui meio ambiente, regularização fundiária e defesa. E segurança. E segurança pública. Também, então, são
questões que dizem respeito, são diretamente relacionadas a essa chaga, né, como o senhor colocou, que causa prejuízos à imagem da mineração da Amazônia. Agora, dentro do Instituto Brasileiro de Mineração, o Instituto tem promovido uma série de diálogos, né? O Instituto vai promover agora em novembro, nós estamos gravando essa entrevista em final de outubro, uma conferência, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Um dos objetivos dessa conferência é justamente fazer uma concertação, trazer vários atores envolvidos nessa questão, desde as comunidades tradicionais, povos indígenas, ambientalistas, as empresas interessadas na mineração, setor público, setor privado. Como começou o desenho dessas conferências e em que situação que se encontra esse diálogo com todos esses atores? Começou com a reflexão. O que é a Amazônia para nós e para o mundo? Para o Brasil, é um grande desafio que nós temos. Da maneira como nós vamos enfrentar e solucionar a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Brasil vai se encaminhar para o futuro ou, enfim, ele vai permanecer no passado. Então, para o Brasil, é absolutamente fundamental a questão amazônica. Mas a Amazônia também é importante para o mundo, porque ela tem uma grande capacidade de reter carbono, ela tem uma diversidade que é das maiores do planeta, ela tem uma reserva hídrica que é simplesmente fundamental para todos nós. Enfim, a Amazônia é o nosso presente, mas é sobretudo o nosso futuro. E ela é essencial para aquele que é o maior desafio da humanidade, que é superar a emergência climática. Ou seja, o grande desafio da humanidade hoje é exatamente esse. E no centro desse desafio está a Amazônia. Daí que nós saímos com o que eu chamo de uma decisão de abraçar a Amazônia. Então, essa conferência que você falou, ela não tem nenhum objetivo de negócio. O negócio se faz em outro lugar. O que aqui nós queremos discutir, como você disse, com indígenas, com ambientalistas, com governo, com militares, com empresas, com todos, é como a gente encaminha soluções para a Amazônia. Fizemos a primeira no ano passado, que foi, permita, um extraordinário sucesso, e vamos fazer esse ano novamente. São 150 palestrantes, são mais de 30 palestras que vão acontecer, são aproximadamente quase 2.000 pessoas que vão participar. E lá estarão, inclusive falando para os nossos participantes, estará o John Kerry, que foi a autoridade climática dos Estados Unidos, secretário de Defesa. Lá vai estar exatamente também a ex-presidente da Libéria, prêmio Nobel, tá certo? Em termos, enfim, da paz, etc, etc. E vamos ter também, além disso, a Emily Tubaini, que vem a ser a CEO da European Climate Foundation, e que foi uma grande negociadora na COP de Paris, para você ter um exemplo. Mas, além disso, você vai ter o Mia Couto, um dos maiores... Fazendo um pouco de cultura também. Muita cultura lá dentro, tá certo? Você vai ter lideranças indígenas, você vai ter ministros, você vai ter presidentes das nossas mineradoras, como, por exemplo, o novo presidente da Vale, que vai estar lá. Enfim, você vai ter o maior evento pré-COP, 30, vai se realizar lá. E qual é o objetivo? É encontrar soluções estruturadas e respostas para a Amazônia. Volto a repetir, nenhuma preocupação em mineração em terra indígena, nenhuma preocupação com o negócio. Isso a gente faz na Expo Zibran, que é a grande feira anual que a gente tem, mas lá não, a preocupação é com a Amazônia. É exatamente entender, como o setor entende, que nós dependemos e precisamos da Amazônia, da floresta em pé, do respeito às populações indígenas e da continuidade da belíssima natureza que nós temos lá. A mineração no Brasil está migrando da região sudeste, especialmente o estado de Minas Gerais, para a região norte. Hoje, a produção mineral da região norte é bastante expressiva. O Pará como carro-chefe nessa produção de minério, na exploração de minério. Quais as lições que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho trazem para essa nova fronteira da mineração no país? Mariana e Brumadinho são tragédias que nos ensinaram muito e que não pode se repetir. Eu, particularmente, e todo o IBRAM, tenho uma grande preocupação com a questão da segurança. Tanto que nós, para você ter uma ideia, nós criamos um aplicativo chamado Proxy. Você entra na loja da Apple e gratuitamente você baixa ele. Ele permite saber a situação em que se encontra todas as barragens. Se elas estão no nível de risco 1, 2, 3, que é o principal, a zona de autossalvamento, se tem fake, se não tem fake, tudo você pode saber lá gratuitamente.
que é exatamente o que eu chamo de buscar ter uma honestidade de propósito. Nós queremos isso. A legislação também mudou bastante, mas ainda há um longo caminho. E eu espero que essa semana, que nós estamos conversando agora, no dia 25, a gente venha a ter fechado o acordo de Mariana, pagando as compensações da família, dos municípios, do meio ambiente. Vai ser o maior acordo já feito na história do Brasil, um dos maiores do mundo, que deve chegar próximo a 170 bilhões de reais. Mas o que importa, sobretudo, é jamais repetir aquilo. Jamais repetir aquilo. E nós temos aprendido exatamente com isso. No que diz respeito à questão do avanço para lá, o que eu diria para você é o seguinte, olha, eu tive uma conversa com a ministra Marina Silva, que foi minha colega no Congresso, e eu disse para ela, ministra, eu levei toda a nossa agenda, acabou a agenda? Acabou, ministra, então eu queria falar de um assunto só. Mineração em terra indígena. A senhora pode passar 4, pode passar 8 anos aqui. Nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Eu estou lhe dizendo, nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Não é que nós desconheçamos o que tem na Constituição, no artigo 231, e que permite. Não, nós sabemos e somos a favor. Mas nós não vamos colocar isso em pauta. Nós temos outras coisas a colocar em pauta. Agora, me permita aqui uma sugestão, como seu ex-colega e como cidadão, parte da cidadania, procure regulamentar isso. Porque isso ajudaria muito a tirar a Amazônia das garras do crime organizado e trazer para um desenvolvimento sustentável. Com critério, com rigor, com acompanhamento, com sanções, se necessário, mas faça isso. Não deixe, como quase acontece no governo anterior, que nós teríamos uma decisão que seria catastrófica e nós fomos contra, o chamado PL 191. Sim. Nós publicamente fomos contra isso, porque nós achávamos que ele não era bom para as populações indígenas e que ele favorecia o garimpo ilegal. Então, a nossa posição é muito clara a esse respeito, tá certo? Sim, podemos ir, mas nós não vamos peticionar nesse sentido, embora achamos que é importante fazê-lo, é importante regulamentar para o bem da Amazônia. Bom, dentro dessa questão da legislação, existe hoje um movimento para melhorar as regras de forma que coíbam, porque há uma percepção, inclusive, nessa conferência que nós citamos aqui, que aconteceu em 2022, do Instituto FHC, sim, o Tasso Azevedo mesmo, né, que o senhor falou sobre o MAP Biomas, ele fez uma observação bem interessante. Existe uma percepção, sim, pelo menos era o que existia naquele momento, uma percepção de baixo risco para atividades ilegais, sim, na Amazônia. Sim. O senhor tem uma experiência em segurança pública, sim, e na defesa. Sim. O que está faltando para que a atividade ilegal mude essa percepção de impunidade e passe a entender que essa atividade pode ser punida e que realmente, diríamos aqui, né, recorrendo a um clichê, o crime não compensa? 3 coisas. Em primeiro lugar, um projeto para a Amazônia. A gente defende, está correto, a tutela. A Amazônia é nossa, mas ela diz respeito ao mundo, certamente. A primeira coisa a dizer é que não há um projeto para a Amazônia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar. Você sabe que nós fizemos um grande desenvolvimento no Cerrado da Soja, por exemplo. Aquilo foi um projeto, tá certo? Eu diria que os governos desenvolveram e tiveram continuidade. Por quê? Porque ali você primeiro teve a Embrapa, exatamente o híbrido da soja, permitindo que ele fosse plantado e colhido lá exatamente no Cerrado. Depois você teve o investimento para o crédito e as empresas entraram porque elas sabiam que tinha uma taxa de retorno produtiva. E nós hoje alimentamos 1 bilhão, não só da soja, mas 1 bilhão, 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas mundo afora. Tá certo? Então, ali é um projeto, é isso que eu chamo a atenção. Há um projeto e ele deu resultados. Qual é o projeto que nós temos para a Amazônia? Nós só ficamos falando e temos que falar e temos que realmente reagir em desmatamento zero, em reduzir o desmatamento. Mas isso não resolve a pobreza. Nós temos 29 milhões de amazônidas que estão vivendo lá. Aquelas pessoas precisam de ter condições de vida, porque senão elas são atraídas, ficam vulneráveis, elas vão para o crime. Então, primeiro que tudo, o Brasil precisa ter um projeto crível, viável para a Amazônia. O Brasil não tem esse projeto. Em segundo lugar, nós precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de conseguir convergir e articular, coordenar as forças de segurança na região, inclusive com os países vizinhos. Por que os países vizinhos? Porque 4 dos maiores produtores de droga do mundo estão exatamente na fronteira da Amazônia. Quais são eles? É o Paraguai, é a Bolívia, é o Peru e a Colômbia. Então, veja, nós precisamos de coordenar tudo isso no bojo de um projeto. E terceiro e último lugar, nós temos que ter, sem a menor e qualquer sombra de dúvida, nós precisamos de investimentos.
investimentos que sejam viáveis, investimentos voltados na produção de alimentos sustentáveis, investimentos que sejam sustentáveis em termos, por exemplo, do mercado de carbono, que a gente tem uma grande possibilidade lá dentro. Nós precisamos de empregos gerados para aquelas populações que estão lá, para que elas não caiam na vulnerabilidade e daí elas caiam exatamente na situação do crime organizado. Então, isso é urgente. E eu diria que essa reunião que nós fizemos no ano passado e esse ano, ela tem exatamente isso por mira. Como a gente vai ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem um projeto para a Amazônia. E sem um projeto que una a sociedade, o Estado e o setor empresarial, as coisas não vão andar. Uma das bandeiras, uma das defesas da atividade mineradora, das empresas de mineração, para que essa atividade aconteça na Amazônia de forma legalizada, de forma organizada, é justamente a geração de riquezas, como uma forma de melhorar as condições de vida da população na Amazônia. A gente falou um pouco aqui sobre a imagem da mineração que vem muitas vezes associada à ideia do garimpo ilegal. Quando a imprensa divulga as atividades de garimpo ilegal, por exemplo, em Terra Yanomami, a opinião pública ela se move contra a mineração de forma geral. E uma das questões que nós trazemos aqui é justamente isso, como mudar a percepção da população em relação à atividade mineradora com uma atividade até menos destrutiva para a Amazônia e com a possibilidade de conciliação dessa atividade mineradora com a preservação ambiental. E dentro desse pensamento, dentro dessa reflexão, vem uma preocupação que também vem sendo trazida nesses debates que têm sido realizados, inclusive pelo IBRAM, de que é preciso mudar a imagem da mineração, que para isso as empresas mineradoras precisariam avançar para além dos seus territórios, das suas atividades, no sentido de preservar a floresta. Como as empresas podem trazer esse tipo de imagem, por exemplo, na questão da geração da riqueza, que foi o começo dessa fala, A geração de riqueza parece que as empresas estão chegando, mas a realidade da população ainda não está sentindo de fato esses impactos. Eu conversava com o senhor aqui, por exemplo, o estado do Pará é o estado que mais produz minério hoje, na região norte, mas é o estado que tem o município com o pior IDH do Brasil. Ao mesmo tempo, o município de Tucumã, também no Pará, embora isso não seja relacionado, é preciso colocar, não seja relacionado à atividade da mineração, sim a outras atividades, é um município que tem apenas 16% da sua cobertura vegetal preservada, menos do que a cidade de Belo Horizonte. Como a mineração pode atuar, como o IBRAM, enquanto um instituto que reúne as empresas mineradoras, pode atuar no sentido de minimizar esses impactos e gerar riquezas, diminuindo essa situação, por exemplo, de pobreza para a região norte? Primeira imagem, o que é isso aqui? É um copo d'água. Pois é, um mineral dentro de outro mineral. Ou seja, como a mineração ela é uma atividade de empresas para empresas, ela não tem consumidor final. Portanto, ela é invisível. Mas eu quero lhe dizer que não existe sequer civilização sem a mineração. Seus pés estão sob minérios. Em cima da sua cabeça existem minérios. No celular, aí, nesse laptop que você tem pelo menos 14 minérios. Não existe saúde sem minérios. Não há segurança alimentar sem minérios. Fosfato, potássio, que nós somos grandes importadores. E, sobretudo, não tem como você superar a emergência climática que ameaça nós. Está aí o que aconteceu esse ano em termos de incêndio, está aí o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, tão sofrido, sem minérios. Por quê? Porque não tem bateria, não tem eletrificação, não tem aerogeradores, por exemplo, não tem placas volcaicas. Ou seja, aqui é o nosso drama. Nós estamos em tudo, não somos percebidos em nada. Então, a tendência é que a percepção, e eu não estou discutindo ela, se foque nas tragédias. E Mariana e Brumadinho foi uma ruptura que nós tivemos com a opinião pública brasileira. Nós sabemos disso, nós aprendemos com relação a isso, tá certo? Agora, no que diz respeito à questão de como você procurar essa compatibilização, nós estamos fazendo um levantamento de todos os municípios. O IPS, que é um instituto muito bacana do Bélgico Veríssimo, ele está levantando a situação social e econômica em 12 indicadores em todos os municípios mineradores brasileiros, para que a gente possa orientar exatamente o que fazer com relação a essa coisa. Mas vou lhe dar um dado também de município. Conhece Paraupebas, onde fica Carajás? Eu conheço de nome, nunca estive lá pessoalmente. Sabe quanto ela recebe de royalties, ou seja, CEFEM? 2 bilhões e 100.
sabe que ela não tem saneamento? Enquanto isso, uma prefeitura de lá participa ano após ano fazendo churrasco para 25 mil pessoas disputando um lugar no Guinness. Esse é um problema que acontece também acontecia no Rio de Janeiro, com a distribuição de royalties do petróleo. Exatamente. E o que a cidade via como o resultado dos recursos era a festa. Exatamente. Então, é um problema de gestão. No geral, aonde você tem mineração, as informações que nós temos, a qualidade de vida é melhor. O que não quer dizer que precisa melhorar e muito. É preciso ter aquilo que a gente chama de licença social. A população tem que participar, você tem que contribuir com saúde, com educação e tudo mais. Mas nós temos uma questão no Congresso Nacional, é que a lei dos royalties, que eu me referi ainda há pouco, ela permite, por ser frouxa, que você desvie para contratar terceirizados em época política, para que você faça disputa em termos de churrasco, para que você use para fonte, sei lá, para o que você quiser. Não, ela tem que ser aplicada, a CEFEM, totalmente, os royalties, em atividades produtivas para o futuro, para quando a mineração acabar, porque ela acaba e a cidade não pode virar uma cidade fantasma. Então nós lutamos, inclusive, contra isso, tá certo? Contra isso. E eu posso lhe dizer que hoje há uma consciência muito arraigada de que a mineração sem licença sócio e ambiental, ela não vai para frente. Eu diria que, inclusive, citando Paul Coleman, que é um grande papa, né, da administração, hoje não é você ir do lucro para a sustentabilidade, hoje é da sustentabilidade o lucro. O seu lucro tem que ser sustentável. E quem não aceitar isso e quem não quiser isso, vai ficar no passado. Não vai ter lugar no futuro. Nós falamos aqui da mineração associada ao tripé do ESG, é uma sigla em inglês, mas fala justamente de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Pois não. Dentro dessa parte de governança, seria também papel das empresas mineradoras, por exemplo, em advocacy, procurar canalizar esses recursos, por exemplo, do CEFEM, para que eles não sejam gastos em churrascos e sim em benefícios para a população? Óbvio que tem que ser. E por isso mesmo que a gente está fazendo um levantamento com 12 indicadores para poder chegar para cada minerador e dizer, olha, o que está faltando aqui na sua cidade é isso. E também chegar para os prefeitos e dizer, olha, prefeito, uma cidade igual a sua, que tem a mesma arrecadação que a sua, que tem a mesma população que a sua, ela vai muito bem em saúde e educação, o senhor não vai, por quê? O que está acontecendo? Exatamente para criar essa consciência, essa discussão. E lhe digo mais, nós somos o único setor hoje na economia brasileira que já levantou a sua pegada de carbono. Nós sabemos que é fundamental. Nós fizemos um trabalho com o Reino Unido e empresas que levantaram a pegada de carbono no escopo 1, 2 e 3 da mineração brasileira. E agora nós vamos exatamente fixar as nossas metas em função disso. Nós temos hoje um conselho socioambiental, né? Conselho socioambiental formado só de pessoas, a maior parte, que são exatamente de fora da mineração, para nos ajudar a discutir as nossas metas. Nós reunimos esse conselho, tá certo? Que, por exemplo, conta com figuras como a ex-ministra Isabela Teixeira, que, aliás, Isabela Teixeira é a curadora do evento lá, com Marília Marreco, que, como eu, fui presidente nacional do IBAMA. Então, eu diria, sem querer aqui dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, mas nós estamos, o que me parece mais importante, no caminho certo de procurar dotar a mineração brasileira cada vez mais de responsabilidade social e ambiental. Esse é o nosso propósito e eu acredito que estamos dando passos firmes nessa direção. Senhor Raul, eu comentei aqui no começo da entrevista, nós estamos falando de preservação da floresta, preservação ambiental e mineração. Preservação da floresta e mineração são assuntos de cidadania. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, nas suas palavras, o que é cidadania. Cidadania é uma via de mão dupla. É o Estado, ele seguir a Constituição e as leis, portanto, respeitando os direitos dos cidadãos, que compõem a cidadania, e da parte dos cidadãos, também, reciprocamente, não é certo? Respeitando a Constituição e as leis do nosso país. E, no que diz respeito à cidadania, ser uma cidadania ativa, uma cidadania que se associa, que se organiza e que defende o avanço da nossa democracia. Porque fora da democracia não há absolutamente nenhuma saída para nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país. Para mim, cidadania é isso. Senhor Raul, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua entrevista. Eu que agradeço muitíssimo. Foi ótimo. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia todo dia.
Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente sai 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. A minha presença mudou muita coisa no Senado. A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Criaú. Lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. A vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do Rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Eu te agradeço por esse convite, por essa oportunidade. Fiquei muito feliz de saber, Sérgio, que você também é catarinense como eu. Isso mesmo. Senador, no seu primeiro pronunciamento aqui na casa, em agosto desse ano, o senhor comentou que a sua principal bandeira de atuação será a logística, o setor de logística. E para iniciar o nosso programa de hoje, a gente traz uma pergunta de uma colega lá da ALESC, Assembleia Legislativa. Vamos colocar na tela. Olá a todos que estão acompanhando o Assunto de Estado. Eu me chamo Giovana Alencar e sou repórter aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senador Beto Martins, a ALESC sediou em fevereiro desse ano o Encontro Regional Sul, que foi uma oportunidade de debater as principais demandas e também oportunidades de investimento em infraestrutura e logística nos 3 estados da região. Nesse contexto, quais que são os principais desafios para garantir melhorias na infraestrutura de Santa Catarina e também quais que são as prioridades? Muito legal.
Bom, Sérgio, eu posso falar muito sobre logística, especialmente dos 3 modais que são portos, aeroportos e ferrovias, porque o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a criar uma secretaria de portos, aeroportos e ferrovias para dar protagonismo e prioridade para uma área que é muito importante. E especialmente Santa Catarina, ela tem peso fundamental, porque Santa Catarina é um estado diferenciado nessa logística. Nós temos 5 portos pujantes, nós temos hoje 4 aeroportos já privatizados, e que atende a aviação comercial, e uma rede de 21 aeroportos que atende muito a aviação executiva. E temos também projetos na área de ferrovia. Enfim, colocando rapidamente aqui, na área de portos, os nossos 2 principais complexos portuários são Itajaí e São Francisco do Sul. Ao lado do Porto Público de Itajaí, você tem uma TUP, um terminal de uso privativo, que é a Portonave e Navegantes. Em São Francisco, ao lado do Porto Público de São Francisco, você tem outra TUP, que é Itapoá, o Porto de Itapoá. Esses 2 portos, hoje, juntos, representam a 2ª maior força em movimentação de contêineres do Brasil. Só perdemos para o Porto de Santos, mas estamos crescendo a passos largos. Porém, esses 2 complexos hoje não conseguem receber os novos navios, com 360 e 400 metros de comprimento. Os canais de acesso precisam passar por alargamento e precisam passar por um novo processo de dragagem e de aumento do nosso calado. O estado de Santa Catarina vem trabalhando em cima disso nos últimos 1 ano e meio, e nós vamos conseguir, na Baía da Babitonga, em São Francisco, um case único para o Brasil. Porque se nós ficarmos esperando recursos do orçamento da União, vamos passar mais uma década esperando. Nós sabemos as restrições orçamentárias do Brasil. Nós estamos há 10 anos com esse projeto e ele não saía do lugar. Agora vai sair porque o governador Jorginho nos autorizou a fechar uma PPP com o Porto de Itapoá, e o próprio Porto de Itapoá, que é investimento privado, vai investir na obra, são 300 milhões de reais, e nós vamos devolver isso num prazo muito alongado com as tarifas que cobramos para que esses navios acessem o porto. Enfim, é um modelo único que tenho certeza vai servir de exemplo para todo o Brasil. No campo das ferrovias, estamos fazendo projetos executivos. Tem muitos lugares no Brasil que estão fazendo apenas projetos EVTEAs, né, estudos de viabilidade econômica. Nós estamos fazendo projeto executivo, com trabalho de campo, medindo o solo mole, solo duro, enfim, um projeto de engenharia completo, porque nós acreditamos no novo marco regulatório de ferrovias para que ele seja atrativo para o investimento privado e investimento internacional. São 32 milhões de reais investidos em menos de 2 anos no estado de Santa Catarina. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Hoje nós temos Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó já privatizados, e agora vamos privatizar Jaguaruna. E só temos mais de 1,5 bilhões de reais sendo investidos nesses aeroportos. É o nosso campo que está mais avançado. E na questão das ferrovias, evidentemente, ainda temos muito a fazer. Santa Catarina sabe disso. Temos aí várias rodovias federais que precisam ter suas obras concluídas, como 101, como a 470, a 280, mas nesse aspecto o Estado está fazendo o quê? A todo momento cobrando, através de seus parlamentares trazendo emendas. O que é concreto é que Santa Catarina sabe da importância da logística para o seu desenvolvimento econômico e por isso dá esse protagonismo e essa prioridade criando uma secretaria específica para cuidar de sistemas. O senhor comentou de algumas áreas da logística. Eu gostaria de avançar no assunto dessas 3 áreas, aeroportos, portos e ferrovias. Primeiramente, agora, por último, o senhor comentou dos aeroportos. Em setembro, houve o lançamento do edital para a privatização do aeroporto de Jaguaruna, certo? Isso. O que o senhor agora, na condição de senador, antes era secretário de Estado dessa área, agora, como senador, quais as ações que o senhor pretende adotar aqui no Senado Federal para contribuir com o crescimento desse setor aeroportuário? O Senado da República nos dá uma amplitude muito maior para buscar o que nós estamos realmente precisando, do investidor. Eu tenho conversado aqui em Brasília, até porque eu tenho uma relação muito estreita com todas as entidades representativas do setor logístico, e essas entidades representam algumas a área de ferrovia, outras a áreas de portos e algumas a área de aeroportos.
Então, eu tenho conversado com muita gente, esse projeto está muito maduro, nós tivemos uma primeira tentativa de concessão do aeroporto que deu deserta na Bolsa de Valores de São Paulo, porque o projeto não estava ainda devidamente maturado. Mas agora, nós fizemos já vários roadshows, conversamos com várias empresas interessadas, o governador Jorginho Mello autorizou que nós subíssemos a régua da contrapartida de investimento do Estado. Cerca de 70% dos investimentos em infraestrutura do aeroporto serão patrocinados pelo Estado. O novo concessionário vai entrar com apenas 30%. Ou seja, eu tenho plena convicção que ainda ao final deste ano nós vamos ter na Bolsa de Valores de São Paulo um novo edital de concessão e vamos, se Deus quiser, junto com o governador Jorginho, bater esse martelo e ter o nosso 5º aeroporto privatizado. Porque o sucesso dos outros 4 já servem de exemplo e nos dão a certeza que esse é o caminho certo. O senhor comentou também dos portos e da relevância de Santa Catarina no cenário nacional, da participação econômica dos portos catarinenses. E o senhor comentou também, no início do seu mandato aqui na casa, que é importante pensar em desburocratizar . Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo mato-grossense, declaro aberta esta diligência conjunta requerida pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa, presidida por mim, deputado Carlos Avalone. Este evento está sendo realizado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, em conjunto com a Subcomissão do Pantanal e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, para avaliarmos os impactos dos incêndios ocorridos no Pantanal em 2024 e o planejamento das ações para 2025, com foco na prevenção e combate, visando reduzir os efeitos sobre a economia, a população local, a fauna e a flora. A diligência foi requerida pela senadora Rosana Martinelli, atendendo solicitação do senador Wellington Fagundes. Já nesse momento, compondo conosco o dispositivo de honra, deputado Carlos Avalone, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Senadora Leila Barros, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Convidamos também para compor o dispositivo o senador Wellington Fagundes, presidente da Subcomissão Permanente do Pantanal. Senador Jaime Campos, membros da Comissão de Meio Ambiente. Senadora Margarete Bucic, membro da Comissão de Meio Ambiente. José Medeiros, deputado federal, também para compor conosco. Deputada Janaína Riva, vice-presidente da Assembleia Legislativa, membro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Coronel PM Flávio Gledson Vieira Bezerra, comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Maureen Lazarete, secretária de Meio Ambiente do nosso Estado. Também convidamos o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Marcelo Feitosa Andrade, representando o presidente do ICMBio, Mauro Oliveira Pires. Dr. Gércio Natalício Barbosa, promotor de justiça, representando o Ministério Público Estadual. Cibele Madalena Xavier Ribeiro, superintendente do IBAMA, Mato Grosso. Joanice Lube, superintendente do IBAMA do nosso estado vizinho, Mato Grosso do Sul. Vera Maquia, reitora da Unemate. Maurício Munhoz, consultor do Tribunal de Contas, representando o presidente do Tribunal de Contas do nosso estado, conselheiro Sérgio Ricardo.
Agradecemos a presença das autoridades que se fazem presentes, sociedade civil, autoridades ambientais que comparecem para colaborar com essa diligência aqui nesse instante. Composta a mesa de honra, senhor presidente, convidamos a todos, em posição de respeito, para cantarmos o hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens clássicas de um povo heróico, bravo, rei do ouro. Solta a liberdade e raios fúlgidos, brilhando a razão da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil nos honra intenso raio vivo, de amor e de esperança terra desce, sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, recebe forte parte do colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, pros filhos desde salves mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farol da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais caminho, teus risonhos lindos campos têm das flores, nossos nortes sem da vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim, uma garupa sempre estrelado, e de governo e louro desta prova, faz no futuro e glória no passado, mas sempre da justiça acaba forte, verás que o filho teu não pode a luta, que teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desde salvas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Também queremos fazer aqui, registrar também as presenças, Tenente Coronel Priscila Jorge, Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiro, Ricardo Arruda, presidente do Sindicato Rural de Poconé e diretor da Crimate, representando aqui, nesse momento, empresários. Senhora Ida Beatriz, diretora da Crimate do Vale do Paraguai. Alex Marega, secretário adjunto executivo da Secretaria de Meio Ambiente. Doutora Franciele Brustolin, procuradora da Assembleia Legislativa. Doutora Silvia Maria Ferreira, representando a Defensoria Pública. Celso Nogueira, presidente do Sindicato Rural de Cuiabá. Odilson, vice-prefeito de Cáceres. Alberto Scalope, da Comissão da OAB de Política do Pantanal, Mato Grosso. Nilza Tax, secretária de Meio Ambiente de Barão de Melgaço. Alexandre Glauco Dutra, representando a AproSoja. Valnei Souza, diretor-secretário-geral do Conselho de Medicina Veterinária. Rita Chileto,
Coordenadora da Unidade de Assuntos Internacionais da Casa Civil, Maria Inês Isaac Marques, nesse ato representando o diretor do Instituto Nacional do Pantanal, Paulo Teixeira de Souza Júnior, e a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Alexandre Porto, vice-reitor da Unemat Cáceres, também registramos a presença. Emídio Antônio de Souza, presidente da Associação Comunitária de Habitação do Estado de Mato Grosso. Senhoras e senhores, senhor presidente, nosso evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia Legislativa e também pela TV Senado. A partir desse instante, convidamos a todos para acompanhar um documentário sobre o Pantanal. O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta. Ocupa os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e estende-se pela Bolívia e o Paraguai. São 210 mil quilômetros quadrados com mais de 4.700 espécies, entre fauna e flora. Em 2020, tivemos um dos maiores incêndios no Pantanal. Estima-se que mais de 21% de todo o bioma foi queimado. 17 milhões de animais vertebrados mortos. O homem pantaneiro foi duramente afetado. A cena se repetiu agora em 2024. As queimadas no Pantanal foram mais do que o dobro do que a média dos últimos 5 anos. Presidente da subcomissão do Pantanal, o senador Wellington Fagundes tem lutado ao longo de seus mandatos e se preocupado muito com o bioma. Criou o Estatuto do Pantanal, que tramita na Câmara dos Deputados, após ser aprovado no Senado. Wellington também destinou recursos para o Corpo de Bombeiros. Ajudou na criação do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Destinou recursos por meio de emendas parlamentares para a construção de poços artesianos. Destinou também recursos para a construção do Centro de Tratamento de Animais Silvestres. Mas o Pantanal é de todos. E juntos, podemos mais. Vamos cuidar desse patrimônio que hoje é o nosso maior orgulho. Queremos registrar também aqui a presença da vereadora por Cuiabá, Maria Avalone, conosco nesse evento, Alisson Wagner, presidente da Associação Mato Grossense de Pesca Esportiva, e convidar para a mesa o eminente deputado Wilson Santos, conosco aqui já nesse evento. Senhoras e senhores, convidamos para o seu pronunciamento o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Avalone, deputado reeleito em 2022 e o presidente de uma das mais importantes comissões permanentes dessa Casa de Leis, a Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais, cargo que exerce há 2 legislaturas. No comando da comissão, que promove esta audiência pública em parceria com a Comissão do Meio Ambiente do Senado, por iniciativa do senador Wellington Fagundes, o deputado Carlos Avalone vem se destacando na coordenação das ações de prevenção e combate aos incêndios do Pantanal. O parlamentar vem se dedicando à interlocução entre todos os agentes públicos e privados envolvidos nessas ações, agilizando os meios necessários. Ao mesmo tempo, Carlos Avalone, que preside a Comissão Especial Observatório Socioeconômico desta Assembleia Legislativa, que acompanha os impactos econômicos e sociais e propõe medidas viáveis para o enfrentamento da seca no bioma Pantanal. Para o seu pronunciamento, o eminente deputado Carlos Avalone. Boa tarde a todos. Me permitam cumprimentar a senadora Leila e agradecer muito, senadora, a sua presença em Mato Grosso como nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, com certeza uma das comissões mais importantes do Senado da República. E em nome da senhora, em nome da senadora Margarete Busetti, em nome da Maureen e da minha esposa Maria Avalone, eu queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Em nome do senador Wellington, senador Jaime Campos, dos deputados federais
aqui presentes, Medeiros, e me esqueci da Coronel Fernanda, também, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres. Eu gostaria de cumprimentar, em nome desses homens, todos os homens aqui presentes. Senadora, eu consegui assistir o final da sua entrevista, ali, numa coletiva que a senhora deu para todos. E fiquei muito contente em ouvir o que precisa ser dito em alto e bom tom para todo mundo sobre a questão ambiental. Nós, nesse estado, temos 62% do nosso território preservado. 62%, como ele sempre foi. Nós temos aqui 17% de áreas indígenas, de todo o nosso território. E mais RPPNs, mais reservas, parques nacionais, parques estaduais, nós soubemos preservar a natureza em Mato Grosso e somos o maior produtor de grãos do Brasil. Se fôssemos um país, seríamos o terceiro maior produtor de soja do mundo. E temos ainda a condição de dobrar essa capacidade produtiva sem derrubar uma árvore, embora, pela legislação, a gente possa fazer ainda algumas derrubadas, pelo que a lei permite. Mas nós podemos dobrar sem precisar fazer isso. Então, o Brasil, principalmente Mato Grosso, é um exemplo de como se preserva a natureza. Temos problemas? Com certeza. Podemos melhorar? E vamos melhorar? Com certeza. Mas os problemas que são discutidos lá na COP29, que iremos discutir na COP30 o ano que vem aqui, não são responsabilidades do Brasil e não são responsabilidade do Mato Grosso. Nós podemos ensinar a eles todos como que se preserva e que se produz. Eu quero que o nosso... E eu ouvi a senhora falando tudo isso. Então, eu fiquei muito feliz em ouvi-la na sua entrevista. E como nós vamos falar aqui de Pantanal, e eu combinei com o senador Wellington que as falas serão após a apresentação feita pelo Corpo de Bombeiros e pela secretária Maureen, representando a Secretaria do Meio Ambiente e o Governo do Estado, e aí sim, nós todos vamos tratar um pouco sobre Pantanal, e a senhora vai ver na apresentação, como todos vocês vão ver, que nós precisamos fazer uma homenagem especial a alguém que preservou o Pantanal por 300 anos. E eu queria pedir para o Ricardo Arruda levantar ali como nosso presidente eleito do Sindicato Rural de Poconé. Pai dele, Gilson Arruda, foi uma das expressões do pantaneiro. Aqui nós temos outros pantaneiros e pessoas para dizer, essas pessoas, os pantaneiros, preservaram o Pantanal por 300 anos. Eles são os responsáveis de nós termos o bioma mais preservado do Brasil. Nós temos 6 biomas no Brasil, e o menor deles é o Pantanal, mas é o que é o mais preservado. Mais de 80% de preservação no Pantanal. E o grande problema, nós vamos ver nas apresentações, foi a saída deles do Pantanal. Eles sabem como fazer. Então, essa Assembleia, através da Comissão de Meio Ambiente, propôs uma reformulação da lei, que foi a Lei do Pantanal, e que nós conseguimos aprovar, e que já entra em funcionamento agora. E esta Lei do Pantanal, ela ouviu a Embrapa Pantanal. Ela foi feita 100% em cima do que foi dito cientificamente e tecnicamente pela Embrapa Pantanal. E nós discutimos ela 3 anos, 4 anos, com o Ministério Público, com a Justiça, Tribunal de Justiça, Secretaria de Meio Ambiente, e conseguimos arredondar tudo, e hoje ela está em condições de ser implementada. E ela vai permitir que o homem pantaneiro retorne ao Pantanal e nos ajude com todas as universidades que são fundamentais, o NEMAT, Universidade Federal, as outras universidades, a parte científica e todas as ONGs que quiserem contribuir, mas dando valor para quem sempre cuidou do nosso querido Pantanal. Então, feito essa introdução, senadora,
e feito o comentário de como decidimos aqui com o senador Wellington, eu tenho uma maior honra de pedir para que a senhora tome o meu lugar e comande aqui a nossa reunião. A senhora, como nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, que faça as honras da casa, será um prazer. Eu vou ficar aqui ao lado do senador, dos senadores aqui, da senadora, acompanhando e ajudando, tá bom? Muito obrigado. Também queremos registrar a presença conosco do deputado Hugo Garcia. Muito obrigado pela presença. E junto, por gentileza, compor conosco aqui o dispositivo de honra, eminente deputado. Fui pega de surpresa, hein? Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês da Assembleia, aqui de Cuiabá, em especial ao lado dos meus colegas de luta. Já são 6 anos no Senado, né, numa legislatura desafiadora, né, senador Jaime Campos, senador Wellington Fagundes, que me provocou, que verdadeiramente insistiu, né, senador? Vamos lá, vamos conversar, vamos conhecer a realidade do Pantanal, porque uma coisa somos nós ali no Senado Federal, representando a federação, representando os nossos estados, ouvindo os nossos colegas falarem de suas realidades, que estão nas suas bases, com os seus povos. E outra coisa é você vir aqui. Esse ano eu tive, através da Comissão de Meio Ambiente, uma grande oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul também, com os 3 senadores do Rio Grande do Sul, para ver o caos, a tragédia que foram as enchentes que devastaram, né, Roca Salles, Canoas, a própria Porto Alegre. E uma coisa, estava até falando na coletiva, uma coisa é você ver as imagens, ver as redes sociais, ouvir as pessoas. A outra coisa é você estar lá com aquelas pessoas, vendo a realidade e o sofrimento daquelas pessoas. Certamente o nosso trabalho no Senado Federal, em termos de recurso para o Estado, em termos de financiamento, né, para os setores econômicos, aqueles que foram duramente atingidos, principalmente a produção, né, a questão do agro, né, a questão hídrica, tudo ali, através da nossa visão, porque foram eu e outros senadores, a gente pôde estar nesse fronte para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, e o mesmo eu faço aqui ao lado desses 3 maravilhosos senadores, senadora Margarete Busetti, que, além de estar representando o Estado, é minha parceira e grande companheira da bancada feminina, porque também eu estou líder da bancada feminina do Senado. Imagina, olha o meu desafio, dose dupla, né? Meio ambiente e bancada feminina. Então, é um prazer, quero, antes de iniciar aqui, a esses 3 grandes senadores que muito aprendo todos os dias ali com os desafios que nós enfrentamos na casa. E cumprimentar a todos. Não vou citar nomes, que eu acho que eu seria até injusta, né? Porque não conheço todos, a maioria estou conhecendo agora, mas muito feliz de estar aqui com todos vocês nessa audiência, que certamente será muito esclarecedora, é claro, eles já conhecem a realidade, mas para esta humilde senadora, que enfrenta hoje um grande desafio à frente de uma comissão tão importante para o Brasil, está aqui com vocês, escutando o homem pantaneiro, escutando o ICMBio, escutando os bombeiros, enfim, escutando a todos que, de fato, estão nesse fronte, enfrentando essa realidade. Para mim, além de ser um grande aprendizado, será um grande estímulo para voltar a casa e iniciarmos um debate muito mais profícuo e muito mais profundo, né? Entendimento e conhecimento da situação. Eu queria também cumprimentar aqui, né, os servidores que estão trabalhando nessa transmissão, que está sendo, né, nessa audiência, que está sendo transmitida pela TV Assembleia e a TV Senado. Quero agradecer a todos que estão conosco aí acompanhando essa audiência pública. Bom, eu não sei a dinâmica aqui, se puderem me ajudar, então eu passo a palavra para o nosso coordenador da sessão. Mas muito obrigada a todos. Vamos para a nossa audiência. Obrigada.
Bom, vamos ouvir agora o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, Flávio Gledson Vieira Bezerra, que fará então a sua fala. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a senadora Leila, dizer à senadora que muito bom tê-la aqui, seja bem-vinda. Tenho certeza de duas coisas, senadoras. Uma é que a senhora vai voltar após conhecer o Pantanal, né? E a segunda é que a senhora não vai querer que o Pantanal pegue fogo depois que conhecê-lo. Então, obrigado por ter vindo. Com certeza, a visita da senhora é bastante importante, porque vai conhecer a problemática de perto e o que o Estado de Mato Grosso faz para contê-la. Então, obrigado pela presença. Queria cumprimentar o senador Wellington e Jaime, também a senadora Margarete. Cumprimento também os deputados federais, Coronel Fernanda e Medeiros, a deputada Janaína, em seu nome, deputada, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, cumprimento a secretária Malrin, nossa grande parceira, em seu nome, todos os companheiros de mesa, em especial os companheiros que ladeiam conosco na ponta da linha, ICMBio, IBAMA, Preve Fogo, cumprimentar os Coronel Metelo, da Casa, e os coronéis do Corpo de Bombeiros veterano, em especial nosso ex-comandante-geral, Coronel Alessandro, e já, cumprimento a todos. Vou iniciar, gostaria de passar a apresentação, senhores, se puderem colocar na tela. Bom, a gente vai estabelecer uma dinâmica aqui, né, deputado? Cumprimentar o senhor, deputado Avalone, na verdade ele está com a gente ombreando, ele deveria estar fardado, porque está sempre conosco lá no enfrentamento de incêndios. A gente está devendo uma roupa daquela laranja lá, que é uma roupa de enfrentamento a incêndios florestais. A gente está devendo ao deputado Avalone aí, que tem ido para o fronte conosco, de helicóptero, de avião, de carro, vai na nossa sala de operações. Então, é mais do que merecida aí essa roupa de enfrentamento a incêndios aí para o nosso deputado Avalone. Parabéns aí pelo trabalho, deputado. Eu vou iniciar, deputado, aí sempre que o senhor quiser interromper, a gente, né? Tá, então... Bom, na realidade, eu vou dar algumas pontas aqui na fala dele, porque eu vou cortar a minha fala de apresentação que eu ia fazer, porque vai para ficar mais, ouvir mais os senadores, os deputados e as pessoas aqui. Então, eu só vou dar alguns palpites quando chegar nos pontos que são importantes para a comissão do Senado levar as nossas posições. Então, vou iniciar, gente. Então, a intenção aqui é apresentar a atuação do Corpo de Bombeiros no enfrentamento aos incêndios florestais e queimadas ilegais, com foco nas ações mais relevantes realizadas no nosso bioma Pantanal. Nós vamos seguir um breve roteiro, né, apresentar rapidamente o Estado de Mato Grosso para a senadora Leila, falar da nossa temporada de incêndio, falar da operação especificamente de combate no Pantanal, citar o sistema de proteção contra incêndio florestal no Pantanal, que foi dimensionado em 2021 e apresentado via ofício para alguns órgãos federais, falar sobre o investimento do Estado em 2024, um pouco da perspectiva futura do ano que vem. Bom, senhores, o nosso estado, os que são daqui conhecem, são 903 mil quilômetros quadrados, 142 municípios, 3 biomas distintos, entre eles o Pantanal, com 6,8% de todo o nosso território. 35% do Pantanal brasileiro está aqui no Mato Grosso. A gente tem aí essa divisão por área temática também, ela chama um pouco a atenção por conta da terra indígena, né, o que é a área privada, a gente tem quase 16% de terras indígenas, 6% de unidades de conservação e 5,4% de assentamentos aí federais e estaduais, né? As áreas privadas são a maior parte, 72,8% de todo o nosso território são áreas privadas. Bom, chama atenção isso, né, que 83% dessas áreas, né, de conservação e assentamentos rurais em Mato Grosso, eles são de responsabilidade da União, né? Então a gente tem aí todas as terras indígenas, esse trabalho de enfrentamento de incêndios é de responsabilidade da União, os assentamentos rurais, né, 67% é de responsabilidade da União, 40% de unidade de conservação são de responsabilidade da União, quando a gente soma essas áreas e faz um percentual, 83% dessas áreas tem responsabilidade da União. Nós temos aqui algumas unidades de conservação estadual, e isso sim é o maior foco do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros.
eu vou seguir aqui. Esses 3 biomas, na verdade, a gente chama atenção por conta do formato de atuação. Ele muda o formato de atuação do Corpo de Bombeiros quando a gente vai atuar, por exemplo, na Amazônia, que tem uma floresta densa, com presença de longos e largos cursos hídricos, com dificuldade de transpor, incêndio e copa. Então, são características de atuação diferentes. Traz dificuldade de acesso, necessidade de uso da aeronave, técnicas de combate a incêndio adaptadas à floresta. No Cerrado, a gente tem o que a gente chama de incêndios interface, né? São incêndios mais velozes, propagação mais rápida, eles atingem áreas de comunidades, traz risco à vida. Tivemos vários brigadistas que perderam suas vidas esse ano, né? Então, a gente vê isso acontecer muito em outros países. No Brasil, a gente começa a perceber isso mais frequentemente, exatamente por conta da severidade dos incêndios, que a cada ano tem aumentado bastante. Também há grande necessidade do uso de aeronaves. No Pantanal, né, a gente tem também uma situação sui generis de combate, são áreas alagadas, né, que tem incêndio subterrâneo, né, então há vários vídeos que demonstram isso, né, às vezes o incêndio está extinto, há 5 dias depois ele brota, e literalmente brota do terreno, né, então o senador Jaime sabe bem o que é isso, né, então realmente é uma problemática, né, a gente muitas vezes extingue o incêndio e tem que manter a equipe por lá, que é para poder fazer a extinção do incêndio que a gente sabe que vai brotar aí assim que esquentar mais um pouco, né, voltar ali a elevação de temperatura, a gente vai ter esse problema. A dificuldade dos nossos veículos, né, deslocarem por lá, a necessidade de aeronave, então realmente há muita necessidade do emprego de maquinário para fazer a raspagem do solo, então a gente conseguir conter incêndios. Então, cada bioma desse traz dificuldades distintas, né, o tamanho do estado, a dificuldade de acesso, né, de veículos, da gente chegar, né, nos incêndios que aparecem em todo o estado, sem dúvida nenhuma, são um grande complicador para a atuação do Corpo de Bombeiros no estado de Mato Grosso, né? Bom, há algum tempo a gente adota aí uma filosofia de defesa civil para poder atuar frente aos incêndios florestais. Então, basicamente, a gente divide isso em 4 fases, né? Prevenção, preparação, resposta e responsabilização. E algumas etapas, né? A gente faz o planejamento, prevenção passiva, a preparação, a prevenção ativa, responsabilização, resposta e avaliação e correção. E a fase que a gente está agora, a fase de avaliar, apesar dessas fases muitas vezes ocorrerem concomitantemente, ou seja, eu tenho responsabilização com resposta, né? Agora mesmo, a gente está na fase de avaliação, mas a gente ainda tem um ou outro incêndio evoluindo, especialmente no Pantanal. Então, é uma forma de atuação e a gente se planeja conforme esse ciclo, né? Todos os anos, a gente costuma dizer que nossa temporada de incêndio, ela termina, quando ela começa, quando termina a do ano vigente. Então, este ano já começou a nossa temporada de incêndio do ano que vem, com toda essa parte de avaliação e planejamento, tá? Bom, nessas fases, a gente vai discorrer um pouco sobre o que a gente faz em cada uma, né, mas bem rapidamente, na prevenção e preparação, muito, né, usada aí, eu tenho que agradecer a SECOM, né, a comunicação da Assembleia também nos ajuda nisso, para veicular e conscientizar aí a população dos riscos, ou do risco incêndio que o Estado vive no período de estiagem, né? Então, a gente utiliza bastante a mídia, né? A internet, rádio e todo o veículo de mídia possível, a gente veicula matérias nesse sentido, produz e veicula. A gente tem aí as ações de educação ambiental, então desconfigurou um pouco ali, mas foram quase 24 mil pessoas impactadas pelas ações só do Corpo de Bombeiros, né? Então, que são essas ações? São visitas mesmo a assentamento, a escola, a comunidade, né? A distrito, a prefeitura, então, realmente no sentido de conscientizar, falar sobre a responsabilidade, falar sobre o risco, incêndio, então, ações de educação ambiental que saem do Corpo de Bombeiros, né? Entidades de classe participam conosco, a FAMATO, a ProSoja, a Crimate, então, muitas entidades de classe participam não só, né, no enfrentamento direto ao problema, mas também nessa fase. Então, a gente também formou cerca de 1.300, quase 1.400 pessoas com formação de brigada para nos ajudar a dar a primeira resposta. Foram um pouco mais de 160 bombeiros capacitados especificamente para incêndios florestais, só em 2024. A gente ainda fez os planos de prevenção
é uma atuação nossa, a gente estuda o terreno, identifica onde os incêndios se iniciam e faz intervenções apropriadas nesse terreno. Basicamente é o que a gente fez ali quando a gente mostra o plano de prevenção e preparação para incêndios florestais em determinados pontos, como as unidades de conservação do Estado, em que a gente construiu esses planos e a gente tem lá mais informações sobre isso, né? A gente tem, inclusive, um projeto para estabelecimento de câmeras e de radiocomunicação nessas áreas das unidades de conservação, tudo baseado nesse plano de prevenção. A gente gera um informativo justamente para nos orientar ações, né, um informativo periódico de incêndios florestais. A gente solta esses informativos aí para falar, ó, essa região aqui está uma região mais crítica, né? A gente tem aí também, junto desse informativo aí, a questão atmosférica, para a gente entender qual é o risco, se há uma elevação de número de focos de calor também, para poder fazer algum direcionamento específico para essas áreas. A gente tem aí toda a conversa, né, as reuniões com as prefeituras, propriedades rurais, organizações, entidades de classe, justamente para fazer o chamamento, né, para a temporada de incêndios florestais. Todos eles participam ativamente aí nesse enfrentamento aqui no Estado. Na fase de preparação, a gente faz toda a aquisição de equipamentos, né? Ponto importante, porque a gente tem visto que quanto mais investimento eu tenho na problemática, melhor resultado eu tenho. A gente vai ver isso no final, quando a gente faz enfrentamento do problema. Então, ao longo dos anos, a gente tem visto o governo do Estado fazer um grande investimento para essa problemática e a gente tem sido mais eficiente em campo, a gente vai ver isso no final. Esse equipamento, esse veículo é um veículo ucraniano, né? A gente fez já a aquisição dele, está em fase de entrega, ele foi comprado especificamente para o Pantanal pela sua capacidade de percorrer áreas alagadas. É um teste do equipamento, mas a gente, pelas suas especificações técnicas, já entendemos que vai ser de grande eficiência no Pantanal Mato-Grossense. O workshop de avaliação da temporada de incêndios florestais é o que a gente faz, um pouco do que a gente está fazendo aqui é avaliar o nosso trabalho, né? E a gente vai fazer isso com o público externo também, e também com o público interno, para entender como a gente pode melhorar no ano que vem, o workshop que a gente faz. A nossa fase de resposta, né, a gente passando da fase de prevenção e preparação, na fase de resposta, ela se inicia sempre com um decreto. É o decreto nosso de proibição do uso do fogo, né? Então, nesse decreto, esse ano, né, a gente, pelos estudos, a gente percebia que o Pantanal tinha uma condição muito mais propícia para ocorrência de incêndio e propagação de incêndios. Então, a gente definiu um período antecipado para o uso do fogo no Pantanal e um período mais alongado para o término do período proibitivo no Pantanal. Os outros biomas, né, iniciaram no dia 1º de julho e se encerram agora no dia 30 de novembro. O senhor quer falar, deputado? Quero. Essa parte aí, senadora, é muito importante. Veja bem, os bombeiros, a SEMA, chegaram à conclusão que o prazo, a data seria 1º de julho, para que houvesse a proibição do fogo no Pantanal. Com o clima muito seco, chegou-se à conclusão que nós tínhamos que antecipar isso, e antecipou para 14 de junho a autorização do fogo. E aí há um descompasso, e que nós precisamos de vocês, entre o governo, entre o Estado e a parte federal. Porque as áreas que foram ditas aqui, reservas indígenas, RPPNs e tal, tem o controle e o comando federal, ICMBio e IBAMA, que estão aqui presentes. Então, eles podem determinar uma outra data para ter o fogo. Então, isso é um problema que nós vamos falar durante a sessão, e nós precisaríamos ter uma data única. A partir desta data, combinada entre bombeiro, ICMBio e IBAMA, a partir dessa data é proibido o fogo. Não pode o bombeiro Mato Grosso falar que pode pegar a partir de 14 e o governo federal queimar depois disso, autorizado. Quem queimou não estava errado, mas havia um descompasso de informações ou de combinação. Eu acho que esse fato é importante, senadora, porque a gente costuma dizer que fogo não tem fronteiras, né? Então, você estabelece ali um período proibitivo para determinado local e se outro local puder usar e a gente, eventualmente ocorrer a perda de controle, esse fogo, sem dúvida nenhuma, vai transpor aí a fronteira do que é responsabilidade ou não. Então, é algo que a gente precisa melhorar. Bom, eu vou seguir. Na fase de resposta, a gente tem ali uma sala de situação muito estruturada
senadora, se houvesse tempo de conhecê-las, seria bem interessante. É uma sala de situação central, ela se comunica com a sala de situação federal, o CIMAM federal. Nessa sala participam todos aí atores envolvidos, né, na problemática. A gente tem uma foto representativa ali, mas tem muito mais gente participando disso, onde a senhora vê ali um bombeiro nosso apontando um painel. Esse painel, na verdade, ele processa informações, né, de todo o estado de Mato Grosso, informações de foco de calor, informações de condição hídrica, de seca, de vento, de evolução do incêndio. Então, a partir disso, a gente daí consegue colocar a lei, né, a camada da base CAR do Estado, né, então a gente cruza com informações de outras bases, né, de dados aí para poder ter informações e direcionar a equipe em todo o Estado de Mato Grosso a partir dessa sala de situação central, né? Então, essa sala de situação central, ela faz literalmente a gestão de incêndios em todo o Estado. Ela tem aporte, né, de outras 7 salas de situações descentralizadas em todo o nosso Estado, que são menores, que cuidam de regiões menores, mas a que cuida de todo o Estado é aí, e aí é feito o chamamento de todas as entidades para participarem, não só órgãos públicos, mas a gente tem aí o produtor rural que vai lá, né, pedir ajuda ou dar uma orientação, a gente o recepciona e recebe essa orientação. Vai o pessoal das pousadas, empresários, né, da área do turismo, né, vai o pessoal da OAB, vai o pessoal da FAMATO, Acrimate. Então, assim, ó, a gente recebe ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, de maneira geral, Forças Armadas, então todo mundo trabalha conosco aí nessa sala de situação, e daí são deliberadas as ações que a gente vai levar a cabo no nosso território mato-grossense. Aqui a gente também se comunica hoje mais fortemente com o CIMAM Nacional, onde também há uma espécie de sala de comando e controle do órgão federal para discutir ações que estão sendo realizadas aqui no nosso Estado. Bom, onde a senhora vê nesse mapa a cor vermelha é a distribuição da onde a gente tem unidade de bombeiro. Essas unidades, elas já por si fazem o enfrentamento de incêndios na sua área de responsabilidade, né? Na temporada de incêndio, onde a senhora vê essas bolinhas, né, de cores diferentes, a gente chama isso de instrumentos de resposta temporário. O que a gente faz quando a gente dispõe isso no mapa é justamente multiplicar a nossa capacidade de resposta operacional em todo o território mato-grossense. Com que objetivo? O objetivo é minimizar o tempo-resposta. No menor sinal de fumaça, no princípio de incêndio, a gente conseguir deslocar alguém mais próximo para fazer a intervenção naquele incêndio que, por hora, tenha nascido em algum ponto desse estado. Perceba que no sul-sudoeste aí do estado, onde está localizado o Pantanal, a gente concentrou mais recursos justamente pela preocupação que se havia com o Pantanal em 2024. Destaco que essa movimentação de equipes que estão dispostas nessa fotografia, né, é uma fotografia estática, mas ela é extremamente dinâmica durante toda a temporada de incêndio. Esses recursos temporários são movimentados conforme a densidade de foco de calor registrado no nosso mapa. Bom, para responder aos incêndios, né, este ano a gente teve aí pouco mais de 1.000 pessoas mobilizadas, pouco mais de 1.000 militares mobilizados em condição de pronto emprego para responder aos incêndios. O Estado de Mato Grosso ainda contratou 99 brigadistas estaduais. Houve a contratação em termos de cooperação com 83 brigadistas municipais, um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas. A nossa Secretaria de Infraestrutura entrou fortemente no combate, né? A gente está chamando ela de cavalaria, né? Porque ela realmente nos fornece os tanques de guerra aí com as máquinas. Pouco mais de 16 máquinas foram usadas no enfrentamento de incêndios. Seus funcionários, operadores de máquinas, entraram no combate conosco. 2 aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar, aeronaves de combate a incêndio, compradas com Fundo Amazônia, operaram especialmente no Pantanal, e 6 aeronaves da Defesa Civil locadas para incremento de força, tudo isso com recurso do Estado. Pouco mais de 1.300 horas foram voadas em operações de combate. Diariamente a gente tinha aí 602 pessoas do Estado de Mato Grosso, boa parte bombeiros, fazendo enfrentamento de incêndios. É isso. Aí, senadora, é importante a gente colocar essa questão dos equipamentos, máquina pesada,
pá carregadeira, trator de esteira. Só quem conhece o Pantanal sabe a dificuldade para você fazer um acero no Pantanal. Este ano, a Secretaria de Meio Ambiente baixou um decreto aumentando de 6 metros aceros entre as divisas para 50 metros. Está autorizado os fazendeiros a fazerem no Pantanal, e a partir de 10 metros eles têm que comunicar a SEMA que estão fazendo para que ela possa acompanhar. Porque o fogo aqui, senadora, pula o rio Cuiabá, pula o rio Paraguai, pula de um lado do outro para o rio. Então, acero de 6 metros não resolve nada. Então, nós ampliamos isso, e só consegue segurar o fogo com o acero. Então, a Cinfra teve uma participação muito importante. Para o ano que vem, nós vamos precisar das Forças Armadas entrando nisso também. Elas já nos ajudaram esse ano, mas no ano que vem, nós vamos precisar que o BEC, que é o Batalhão de Engenharia do Exército de Construção, eles disponibilizem também lá no quilômetro 100, na Jaguar. Eles montaram uma estrutura imensa, que vai ser mostrada aqui, com mais de 60 militares, helicóptero, alimentação, dormida, banho para os brigadistas e bombeiros, mas nós precisamos também que eles disponibilizem lá equipamentos do BEC, para que nos ajude a fazer os aceros, o ICMBio, ajude aos brigadistas, ao IBAMA e também aos nossos bombeiros. Senadora, esse é um dado interessante, né? Na verdade, é registro de focos de calor, então a gente tem algumas situações a pontuar desse slide. Primeiro porque, e o primeiro deles é que foco de calor não é incêndio, né? Isso mas é uma referência para a gente direcionar recursos, né? E também para a gente fazer uma avaliação de como as coisas estão acontecendo no terreno, como há sensores satélites que nos trazem essa informação desde a década de 80, se eu não me engano. Há uma série histórica importante a ser considerada, e é por isso que a gente não descarta esse dado do foco de calor. Apesar de eles não representarem incêndios, né, eles nos diz algumas coisas nesse slide, né? Esse dado é fotografado só do período proibitivo, né? A gente trouxe as áreas temáticas ali e fez uma conta proporcional, né? Onde há detecção de incêndio por 100 quilômetros quadrados, né? Então, nas unidades de conservação, a gente tem 7,23 focos de calor registrados por 100 quilômetros quadrados. Na terra indígena, 6,2. No projeto de assentamento, eu acho que esse dado está... acho que é 5,7, está errado na vírgula ali. Ele é 5,7, com certeza, no projeto de assentamento. Na área produtiva, e aí eu vou deixar ela para o final, porque é impactante, né, como os senhores já veem ali, mas na área, o que é a área produtiva? Já que eu falei, o que é a área produtiva? É a área que tem autorização da Secretaria de Meio Ambiente, isso é uma base de dados de lá, de produzir, né? Então, ela está legalizada para produzir, ela entra na Secretaria de Meio Ambiente, pede autorização para produzir. Entenda que o número ali é muito baixo, quer dizer o quê? Menos de 1 foco de calor por 100 km². Nas áreas improdutivas ou não autorizadas de produzir, 10,18, ou seja, 10 vezes mais. Por que eu chamo atenção para isso? Porque isso, na verdade, a gente operando no Pantanal, viu que o Pantanal ele tinha algumas áreas abandonadas, não é isso, Ricardo? E o presidente ali, Ricardo, ele pode até relatar isso melhor, porque normalmente essa dificuldade, né, às vezes legislativa mesmo, de poder produzir no Pantanal, tornar a operação empresarial do empresário rural no Pantanal é mais difícil, né, ele acaba por abandonar essa área lá. E quando essa área está abandonada ou não está produzindo, ela nasce fogo, ela pega fogo, ela não cuida do fogo, né? Então é isso que a gente tira desse dado, né? Quando a gente tem detecção de incêndios em áreas produtivas, menos de 1 foco de calor por 100 km², diz muito, não é isso, deputado? Agora, senadora, a senhora percebe claramente a minha fala no início. Quando em 2020, 2021, eu pude acompanhar os bombeiros dentro dos incêndios no Pantanal, e eles me levaram e eu pude acompanhar com toda a segurança possível, eles, quando chegavam nas propriedades, encontravam grande parte delas abandonada. Então, começava um incêndio e não tinha quem combatesse o incêndio. E as áreas iam pegando fogo.
Então, a área que não é produtiva, a área que não está ocupada, a área que está abandonada, ela é um, como que chama isso? É um lugar para que pegar fogo. E está provado aqui, estatisticamente, pelo Corpo de Bombeiros. Então, ocupar as áreas do Pantanal é combater o incêndio. Colocar o Pantanal para produzir é combater o incêndio. Aliás, como foi 300 anos para cá. Não é uma novidade que nós estamos falando. Lá, o que a nossa lei do Pantanal fala? Literalmente na lei. Só pode no Pantanal pecuária extensiva, turismo e ecoturismo. E aí nós colocamos o que não pode. Não pode na área úmida do Pantanal. Mineração, não pode na área úmida do Pantanal. Pecuária concentrada, não pode PCH, não pode soja, não pode algodão, não pode. Está escrito na nossa lei. Colocado pela Embrapa Pantanal. Então, nós estamos favorecendo a ocupação como o Pantanal foi conhecido a vida inteira. Foi conhecido dessa forma, o famoso boi-baguá, boi que vivia solto no Pantanal. Esse é o nosso Pantanal, esse é o Pantanal que nós precisamos ver de volta. Eu queria chamar a atenção, deputada, e aí, senadora, sobre a participação dos produtores rurais do nosso estado, né? Esse dado aí diz muito sobre isso, né? Porque assim, ó, a gente tinha essa questão do boi bombeiro, né? A gente fala que o boi no Pantanal ele come a vegetação, mas não é só o boi, né, que por comer a vegetação que cuida. Na verdade, é o proprietário rural que está em cima da área, tendo atenção com a área, cuidando dos aceiros, cuidando efetivamente da vegetação que lá está, não só da onde ele produz, mas de toda a área de reserva. E aí eu faço aqui uma extensão de parabenizar e agradecer a FAMATO, a ProSoja, Fórum Agro como um todo, a Acrimate, que são efetivamente um dos principais atores para não deixar esse negócio acontecer, né? A gente, quando chega em campo, são as pessoas que mais têm prejuízo com isso e, sem dúvida, são as pessoas que mais nos apoiam para fazer o enfrentamento desse problema. Então, eu parabenizo aí todo o Fórum Agro aí pelo esse trabalho que é feito em conjunto conosco. Senadora, olha só, 7,3 vezes mais incêndios nas áreas da unidade de conservação, onde não está ocupado. Não tem o ser humano. Queima-se muito mais. 6,2 em terra indígena. Aí é um problema cultural. O índio, ele está fora da nossa legislação. Ele coloca fogo e não pode ser penalizado por isso. Então, nós temos que fazer um trabalho de educação, certo? O IBAMA, o ICMBio, fazem muitas vezes. Criaram até uma bolsa para os indígenas para que eles fossem brigadistas. E esse ano aconteceu que um desses índios colocaram fogo. Aí nós falamos, o bombeiro perguntou, mas por que está pegando fogo ali? Não, não. Ele falou, não, esse aí fui eu que pus. Mas você pôs o fogo, por que você pôs? Não, porque eu não fui escolhido para ser brigadista, eu pus fogo porque eu preciso ser brigadista também. Quer dizer, é uma questão que nós temos que trabalhar culturalmente, a educação deles. Não é um problema que eles têm que ser culpados por isso, mas são estas áreas. Cristalino, lá em cima, um parque fantástico nosso, o Parque do Cristalino. O incêndio que chegou no Parque Cristalino começou numa área de assentamento, passou para uma área produtiva e entrou dentro do Parque Cristalino. E deu um trabalho imenso para a gente apagar esse fogo. Muito grande. Então, veja bem a importância da gente ter estruturas nestes lugares. Exatamente isso. E nós vamos falar da estrutura no final. Eu vou seguir aqui, então. E aí é onde a gente traz um pouco, senadora, que, na verdade, focos de calor não são incêndios, né? A gente não pode dizer que foco de calor é sempre incêndio, ele está envolvido, mas o número de incêndios aí, a gente tem adotado, junto com os órgãos federais, uma metodologia de eventos de fogo, né? Esse eventos de fogo, basicamente, 2 ou mais focos de calor num espaço de 400 metros, que atinjam mais de 1 quilômetro quadrado. Então, isso se torna um registro de eventos de fogo, e aí isso sim tem mais proximidade do que é um incêndio florestal, né? Esse dado traz um pouco do que o deputado estava falando, né? A gente tem uma concentração de eventos de fogo em vários locais, claro, mas em terra indígena e assentamento a gente tem um número bem expressivo, né? Até as indígenas aí a gente teve em 2024 1.022 eventos de fogo registrados e 530 em assentamentos de toda a ordem, e por isso é uma preocupação. Veja bem, senadora.
somando os assentamentos e somando as terras indígenas, metade dos incêndios que acontecem no Mato Grosso começam nessas áreas. E elas são de responsabilidade do governo federal. Mas, depois que pega fogo, não é o ICMBio e o IBAMA que são responsáveis, todos nós somos, e nós temos que ajudar a apagar. Então, nós temos que saber da onde está vindo a origem dos incêndios, porque essa é a importância, nós temos que ajudar, está todo mundo junto nesse processo, para depois fazer o combate a esses incêndios. E falar em foco de calor, isso é um crime para os estados, e aí não é só para Mato Grosso. Olha lá o número, 49 mil focos de calor. Qual que é a impressão que passa para qualquer um de nós? É um incêndio só. Está tudo queimando. Tinha muito incêndio, muito mais do que devia ter. Nós tínhamos que combater tudo isso. Mas em eventos de incêndio são 3 mil, que é muito. Mas não são 49 mil. Um incêndio desse tem 1.000 focos. Mas quem que sabe disso? Ninguém. No auge dos incêndios, eu recebi uma ligação do setor de turismo aqui, porque eu fui secretário de turismo aqui do estado. E os líderes falaram assim, nós estamos cancelando todos os eventos de turismo no interior do estado, porque nós vimos que tem 40 mil focos de calor, de incêndios no estado. Eu falei, gente, não é isso, calma. Eu levei eles lá naquela sala de situação. E nós ficamos, porque nós nos reunimos sobre o comando da Casa Civil e com a participação da Assembleia. Quando a Casa Civil não vai, eu faço a coordenação dos trabalhos ao lado do comandante, toda terça-feira, de 2 às 4 da tarde. Toda a terça-feira. Nós nos reunimos e tratamos sobre os incêndios florestais. E discutimos as ações que vamos fazer para a semana seguinte, para outra semana, com a participação do ICMBio, do IBAMA e de todo junto. A sala de situação que o coronel falou aqui, não é uma só. Essa é a principal, mas ele tem mais 4 ou 5 salas no interior do estado, que se comunicam para tratar dessa questão dos incêndios florestais. Então, como que chama isso? É um batalhão de guerra, tratar dos incêndios florestais. E assim que nós temos feito aqui, e levamos lá o setor do turismo. Quando o setor do turismo olhou, entendeu o que era, acalmaram. Aqui nós temos o Tarso, que é lá de Barão de Melgaço. Ele está impressionado com o que foi feito esse ano. Nós ficamos o ano inteiro, junto com os bombeiros e com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, abrindo estradas no Pantanal. Para quê? Estradas que já existiam, limpando as estradas, levantando as estradas, preparando para que o bombeiro chegue aos incêndios. O Pantanal, e ao final nós vamos falar isso, senadora, lançar esses bombeiros no meio do fogo, como nós fazemos, e eles não ter acesso por estrada, é um risco que antes não tinha tanto incêndio, nunca morria ninguém. A gente não tinha história. Esse ano morreram 2, não bombeiro, morreu o brigadista e morreu um proprietário rural. Morreu. Por quê? Porque os incêndios estão tomando proporções diferentes. Então, nós precisamos ter estruturas diferentes para poder combater. E por isso que nós vamos colocar no final dessas estruturas, e a comissão está aqui hoje, é fundamental para nós. Seguindo, então, aqui, senadora, só para apresentar para a senhora, na verdade, a gente teve, com esses incêndios, 7 grandes operações, 2 no Cristalino, foi citada pelo deputado, é bioma amazônico. A gente realmente, o incêndio veio e todos os anos lá é um local assim, de fauna e flora muito rico, muito bonito lá, e infelizmente, quando há incêndios lá, ele nasce dessa área de assentamentos, e sempre é um grande desafio para nós lá. Nas áreas aí de cerrado, a gente tem que admite mais o fogo, mas também traz uma dificuldade maior de operação, porque o cerrado, o fogo evolui com muito mais intensidade, velocidade, então a gente tem dificuldade de operação nesse terreno também. Tivemos 3 grandes operações, e aí o nosso Pantanal, no Parque Estadual do Guirá, que é na fronteira com a Bolívia também tem seu Pantanal, e a gente tem operações por lá também. Nesse Parque Estadual, a gente faz o enfrentamento para evitar que o fogo também atinja uma unidade de conservação que tem do outro lado do país, aí, no caso na Bolívia. A gente teve essa operação na base de Jaguar, que é essa que a gente vai ver umas imagens logo em seguida, e no SESC Pantanal Norte, que é esse em Barão de Melgaço, onde o fogo evoluiu próximo de um RPPN e nas demais propriedades privadas por lá. Eu vou seguir. A gente tem, isso é a fase de resposta, então a gente citou as grandes
ocorrências, a gente também tem a nossa fase de responsabilização. Então, o Bombeiro do Mato Grosso é um dos poucos bombeiros do Brasil, eu diria que só existe 2, e a gente foi o primeiro a ter o poder de polícia para autuar para uso irregular do fogo, né? O que o Estado fez com isso é aumentar a presença do Estado para fiscalizar o uso irregular do fogo, né? Foi uma ação capitaneada pela Secretaria de Meio Ambiente, né? E a gente, então, fortalece as ações de fiscalização no Estado com mais efetivo, ou seja, o efetivo do Corpo de Bombeiros, para poder promover fiscalização. Aquela operação chamada ABAFA, usada propositalmente, é justamente para direcionar equipes de fiscalização para onde a gente olha o mapa, vê uma alta densidade de fogo no período proibitivo, então direciona a equipe de fiscalização para isso. Senadora, esse 159 de alerta, eu fiquei impressionado lá. Aparece um foco de incêndio na plataforma. O bombeiro pega a base do CAR, a base da SEMA, da onde estão as propriedades rurais, pega o telefone e liga para o proprietário. Ricardo, apareceu um incêndio na sua propriedade com tal... Por favor, veja o que é. Você colocou fogo, quero dizer que essa época não pode colocar fogo, vai lá e apaga. Se for acidental, vamos ver o que nós vamos fazer. O nível de atenção que nós temos hoje no Estado é esse, de acompanhamento. Então, nós estamos trabalhando. O que nós precisamos é de estrutura. Nós, quando eu falo todos, tá? IBAMA, ICMBio, todos nós que estamos preocupados com isso. Essa operação que o deputado acaba de citar, a gente chama de infravermelho, a gente cruza a base CAR com informação de focos de calor, então com informação de inteligência também, a gente consegue o contato telefônico do proprietário rural e faz o contato informando a ele, né, que há um incêndio na área dele, se for criminoso ele está sujeito a multa, né? Se for acidental, a gente vai ajudá-lo a combater esse incêndio, então ele precisa fazer a primeira intervenção, é isso que a gente faz quando a gente liga para esse proprietário. A gente tem ali um caminhão de comando e controle usado na Copa do Mundo, senadora, que é usado para as operações de fiscalização no terreno, no todo o estado de Mato Grosso. É um caminhão que tem tecnologia aí de geoprocessamento, né? Então a gente geoprocessa informações de todo o estado através desse caminhão. Essas equipes que vão a campo de fiscalização a partir desse caminhão e em determinado município que haja maior densidade de foco de calor, ela então empenha equipes para determinadas áreas para poder promover a fiscalização nessas áreas através dessa base móvel de comando e controle. Vou seguir. Bom, senadora, essa é um resultado dessas operações de fiscalização, né? Então foram 116 milhões de reais de multas aplicadas, e 90% dessas multas aplicadas foi por queimada irregular ou por impedir ou dificultar a regeneração através do fogo, né? Senadora, essa informação é importantíssima, porque a gente vê muitas vezes a própria imprensa nacional cobrando da gente que não está sendo aplicado multas, 116 milhões em multas já aplicadas em quem colocou fogo fora de época, que não podia colocar, na época errada, de forma errada, que causou estrago, 116 milhões nessas operações. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, mas para entender que a gente também promove essas ações de fiscalização. Especificamente sobre o combate, senadora, aí a gente tem algumas imagens... Alô? Falhou. A gente tem ali uma máquina, né, fazendo a construção de aceros, ela raspa a vegetação e mesmo assim a senhora vê fumaça brotando do solo, né, que é realmente o fogo subterrâneo do Pantanal e que traz grande dificuldade de operação para nós. Vou seguir. Senadora, esse é um dado importantíssimo, né? Ele traz aí o déficit hídrico do solo no Pantanal mato-grossense. É o laboratório que trouxe para nós, foi o laboratório LASA, ele, na verdade, que nos fez, inclusive, trazer o período proibitivo para mais cedo. A gente pode olhar ali, senadora, lá em 2020, eu não consigo apontar aqui, mas lá em 2020, naquele pico para baixo da curva, né, mostrava uma alta... probabilidade de incêndios por conta da baixa umidade do solo, né, em 2020. E 2020, pela série histórica, foi o pior incêndio do Pantanal mato-grossense, e a gente tinha aquilo. Em 2024, quando a senhora olha, a gente olha quase 1,5 vezes maior, né, de baixa umidade do solo, ou seja, indicava que
e realmente foi assim, né, uma sequidão muito grande no Pantanal Mato Grossense, que o incêndio ia ser um grande problema em 2024. A gente logo vai ver que a gente foi muito eficiente, né, que mesmo nessa condição a gente conseguiu trazer bons resultados. Alô? Aí. Em 2020, queimou 20% do Pantanal, sul e norte. 20%. Agora, a seca foi bem pior que a de 2020 e não queimou tanto. Portanto, foram ações que foram feitas por todos os que estão aqui, que conseguiram minimizar isso. É possível minimizar mais? Com certeza é. Nós precisamos de mais estrutura, de mais apoio, de mais instrumento de resposta, que é assim que o Corpo de Bombeiros chama e que nós vamos falar no final. Bom, senadora, só o Pantanal, a gente vê aí que, apesar da problemática, né, a gente teve 135 eventos de fogo no Pantanal. Então, às vezes, a mídia ela traz o foco de calor bastante impactante, mas eventos de fogo, efetivamente, 135 eventos de fogo no Pantanal esse ano. Essa foi a base para a força-tarefa estruturada lá na base de Jaguar, tá, senadora? A participação aí do IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, como um todo, Aeronáutica, Marinha, Exército, Centro Integrado de Operações Aéreas, a nossa Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Meio Ambiente, nossa, né, mentora aí, que nos orienta, aporta com recurso, participa ativamente do enfrentamento de incêndios, a Secretaria de Infraestrutura, que foi uma inovação do nosso governador do estado, que falou, não, vamos colocar as máquinas como se tanque de guerra fosse, né? E colocou no meio da guerra mais de 16 máquinas da Secretaria de Infraestrutura para fazer contenção de incêndios, senadora, a Casa Civil coordenando todo esse trabalho. Pode falar. Senadora, nesse local aí, o senador Wellington esteve lá, nós estivemos juntos, almoçamos, ficamos lá uma tarde, conversamos com todos os militares, foi um apoio fundamental dado pelo governo federal, pelas Forças Armadas. O que nós precisamos é que o ano que vem venha o BEC, como eu falei, com os equipamentos nos ajudando também, e mais helicóptero. Os bombeiros não podem ser lançados desta forma, no meio do fogo, e não ter um helicóptero que possa trazer 10, 15, 16 de uma vez só para tirar do meio do fogo. Uma hora nós vamos perder bombeiros lá, porque não é possível, o fogo vem de todos os lados, é só mudar a direção do vento. E é uma coisa terrível, ali tem que ter uma estrutura coordenada pelos bombeiros de Mato Grosso, pelo ICMBio, pelo IBAMA, em conjunto, num grupo de trabalho junto, para que isso possa dar segurança aos nossos heróis, que são os nossos bombeiros, brigadistas, ICMBio e o nosso IBAMA. Agora, olha lá, 135 incêndios no Pantanal. Não é 49 mil focos de calor. Isso é um desastre, essa informação. É um desastre. Ela só serve para criar pânico e não para criar solução. Nós precisamos dar solução. 135 é pouco? Não, é muito incêndio. Nós temos que reduzir isso o máximo que a gente puder. Agora, falar para a população que tem 40 mil focos de incêndio, é uma loucura isso. O cara não entende o que é isso e vai dar desespero. Senadora, eu vou seguir aqui. Então, a gente também teve ações, né, na fronteira com o país, a gente combatendo, o Corpo de Bombeiros Militar combatendo aqui do lado do Mato Grosso, né, do lado brasileiro, e o Ministério das Relações Exteriores enviou bombeiros do Brasil todo e também brigadistas do ICMBio, IBAMA, para combater no Pantanal boliviano, né? É importante, é um recurso de resposta interessante à Força Nacional e os bombeiros do Brasil. Eu queria lembrar a senhora que são 85 mil bombeiros militares em todo o Brasil que podem ser usados para esse enfrentamento. Senadora, esse é um dado bastante interessante, porque ele é um dado de pesquisa também, e ele indica a dificuldade de incêndio, de se combater incêndios, né? O Daily Severity Rating, ele traz aí, associa informações das condições meteorológicas, da temperatura do ar, umidade relativa, intensidade do vento e precipitação, e forma, então, um índice de dificuldade de incêndios, né? Em 2024, a conclusão através desse gráfico é que as condições meteorológicas eram extremamente favoráveis para a propagação de incêndio, sem precedentes nas últimas 4 décadas. Então, eu queria dizer para a senhora, aquele primeiro dado, ele trouxe o quão baixa era a umidade do solo no Pantanal Mato Grossense. Esse dado me traz o quão difícil era combater incêndios e conter sua propagação. E mesmo assim, a gente tem 41% de área queimada menor do que 2020. Então,
quer dizer que o que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo, né, que realmente há necessidade de aporte de recurso. Quando a gente compara o investimento que foi feito em 2020, 3 milhões e 800 mil, com 2024, 74 milhões para enfrentamento de incêndios, né, e fiscalização, a gente percebe que o investimento traz resultado, e é isso que a gente vê quando a gente compara a situação de 2020, o pior incêndio do Pantanal, com 2024, a pior condição favorável para a ocorrência de incêndios no Pantanal mato-grossense de toda a história. Eu queria citar esse sistema de proteção, senador, e a gente está caminhando para o final, porque o sistema ele é algo proposto, né, pela Liga de Bombeiros Nacional. Como eu disse, somos 85 mil bombeiros no Brasil que podem ser usados para enfrentamento dessa problemática, precisam receber investimento, claro. Esses bombeiros fizeram, então, estudos por bioma e fizeram a propositura de atuação sistemática. Vou dar um exemplo para a senhora. Em todos os países que têm problema de incêndios florestais, você responde mais rapidamente a incêndio e tem mais eficiência. Em geral, 94% dos incêndios não atingem 100 hectares. Por quê? Porque há uma resposta em grandes países, né? Estados Unidos, Europa, Portugal, Espanha, Chile, Canadá. Por quê? Isso acontece porque há um investimento de manter instrumentos de resposta a 20 minutos de atendimento de cada princípio de incêndio. Então, o que a gente precisa entender é que há necessidade de atuação sistemática nos incêndios. Então, a gente, em 2021, fez uma propositura de atuar estabelecer um sistema de proteção contra incêndio florestal em 12 eixos, fortalecer, né, entre os eixos, fortalecer corpos de bombeiros do Pantanal e também IBAMA e ICMBio, e estruturar as bases aéreas de apoio ao combate a incêndio florestal em todo o Pantanal. Então, colocar pista mesmo, né, pista de combate a incêndio. Os aviões, senadora, quanto mais eles revisitam o incêndio, mais eficientes eles são. Se eu fizer um lançamento de agente extintor a cada 1 hora, eu não sou eficiente nesse combate, eu preciso revisitar. E para eu revisitar isso com frequência, eu preciso ter bases estruturadas, né, que seriam pistas de pouso mesmo. Capacitação de bombeiros e brigadistas, capilarização, ou seja, ter mais gente distribuída igualitariamente em todo o território, especialmente no Pantanal, e estruturar a radiocomunicação, a gente tem um projeto para isso. Estruturar serviços de assistência a animais silvestres, importante, cuidar da nossa fauna. A norma técnica já foi... Não é possível o Pantanal não ter uma rede de comunicação decente. Nenhuma das empresas de celular, sinal de celular, pega dentro do Pantanal. O sinal é horrível em Porto Jofre, é horrível. Então, nós temos dificuldade esse ano. Nós compramos Starlink e colocamos em vários locais, mas não tem uma rede. Então, é difícil para o produtor, quando começa um incêndio, para uma ONG, para alguém que está lá, nos comunicar. Para começar, tem que pegar o satélite. Se tem uma onda de tempo mais fechado, você não vai localizar. Então, nós precisamos, eles têm que entender que investir no Pantanal é investir no meio ambiente, é bom para eles divulgarem isso mundialmente. Então, nós precisamos fazer um trabalho para que eles ponham uma rede melhor de comunicação no Pantanal. Integração permanente e sazonal das agências correlatas, Observatório Técnico do Fogo, é importante a gente aportar recursos para isso, pesquisa aplicada aos incêndios florestais. Vou dar um exemplo, senador. Eu estive no Chile, lá eles têm um centro de simulação de incêndios. Lá a gente consegue saber a hora que o incêndio nasce, onde e em que momento ele vai parar, o que ele vai atingir daqui 6 horas. Né? Isso é importante para nós porque eu sei onde eu vou construir uma linha de defesa. Né? Eu preciso de pesquisa aplicada a isso. Né? Eu tinha que entender a que velocidade queima o Pantanal para lançar isso em software de simulação de incêndios. Né? Responsabilização, então há necessidade de celeridade na responsabilização de desmatamento e degradação florestal. É realmente, né, o judiciário poder dar celeridade para esse tipo de processo, né? E a criação, né, já existe o BID de Pantanal, então a proposta aí é ou ativar ou criar um fundo específico para a proteção do nosso Pantanal e esse recurso vir parar na ponta da linha aqui para a gente poder fazer o enfrentamento da problemática. Bom, nas perspectivas futuras aí a gente tem ações nos vários eixos, né, de prevenção, preparação, resposta e responsabilização. Eu vou passar bem rápido, mas a importância no final das contas é realmente a gente já sabe o que fazer, né, o que a gente precisa é de recursos, senadora,
para que esse recurso, aqui na ponta da linha, estruture aí melhor essas ações a serem levadas a cabo aí para a contenção dos incêndios, da problemática no nosso estado. Então, tem várias ações aí colocadas, né? O principal mensagem aí é que realmente há necessidade de aporte de recurso para que os estados possam enfrentar melhor essa problemática. A gente tem aqui um programa Vigia Mais, eu queria saudar o secretário de Segurança Pública, ele pediu para mim representá-lo, o governador chamou ele, mas é um projeto que do nosso secretário de Segurança junto com o governador, que estabeleceu câmeras de segurança em todo o estado, e a gente está lá com o projeto de trazer o Vigia Mais Ambiental, que é justamente fazer a identificação de focos de calor no seu princípio. Nessa mesma torre que aporta a câmera, ela também aportaria uma rede de comunicação às herbes. Então, esse estudo foi feito no Parque Estadual Encontro das Águas. Aí, desde 2013, a gente tem onde iniciou os incêndios, foi formado, então, o mapa de Canyon. Nesse mapa de Canyon, eu consigo saber onde eu preciso colocar torres para observar o começo de um incêndio, então, agir mais rapidamente, né? Então, esse projeto ele já existe, a gente está em busca de recursos para a estruturação, né? Senador, e aí já para o final, eu preciso, né, antes de acabar, agradecer, né, todos esses parceiros. O slide não coube outros parceiros aí, mas a intenção é dizer para a senhora que não há trabalho de enfrentamento de incêndios florestais em lugar nenhum no mundo se não houver integração e parceria. O que a gente está fazendo hoje aqui é, sem dúvida nenhuma, histórico. Preciso parabenizar o senador Wellington Fagundes e o deputado Avalone, porque essa iniciativa aqui, sem dúvida nenhuma, vai mudar aí, eu tenho certeza, a forma de enfrentar incêndios florestais no nosso estado de Mato Grosso. Parabéns, senhores. Obrigado. Olha só, para concluir, o senhor vai colocar aí o que nós queremos, né? Então, só para concluir, senadora, eu queria fazer um agradecimento especial ao Senado da República, através do senador Wellington, senador Jaime, senadora Margarete. A partir de 2020, eles colocaram recursos lá de emendas parlamentares. O senador Wellington comprou perfurador para furar poços artesianos. Vê se tem cabimento, para quem não conhece Mato Grosso, falar que o Pantanal está precisando furar poço artesiano para ter água. Mas esse ano e o ano passado, com essa perfuratriz, através da Metamate, nós furamos 5 poços artesianos num trecho de 140 quilômetros de estrada, para ter tanques com 2 milhões de litros d'água para os animais tomarem água, que está faltando água no Pantanal. A senhora tem uma ideia do nível que, e eu quero agradecer ao senador, o senador Jaime comprou equipamentos para o Corpo de Bombeiro de Poconé, colocou lá caminhão, colocou tudo. Então, assim, os senadores, a bancada federal, tem nos ajudado, tem trabalhado em conjunto, e por isso que nós estamos tendo a reação. Agora, nós precisamos de muito mais. Queria que ele colocasse aqui o que nós precisamos e que eu queria pedir o apoio da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Nós precisamos desses equipamentos aqui. Já está colocando? Tá. Está colocando lá, senhor. Ok. Põe lá de onde parou lá, por favor. Porque senão nós vamos sair daqui e vamos falar, bom, o que nós podemos ajudar, né? Então eu vou passar para vocês o que vocês podem ajudar mesmo, em números, para que possam ajudar a todos. Enquanto eles estão colocando lá... Já está aí, deputado. Podemos passar aqui, né? Rapidinho, né? Então eu vou passar aqui. Como o deputado já falou, a gente já teve aporte de recursos do senador Wellington, do senador Jaime, né? A gente tem recebido recursos dos nossos parlamentares, e realmente a gente precisa de recursos aí mais importantes. Então, eu vou passar rapidamente aqui nossas necessidades. Esses são equipamentos aí que evitariam de acontecer o que aconteceu aí com alguns brigadistas, né, que foram queimados no front, né? E são equipamentos de proteção individual. Sendo bem objetivo, 11 milhões para equipamentos para os brigadistas e o Corpo de Bombeiro, fardamento, peças e tal. 55 milhões para a compra de mais helicóptero. Precisamos de mais helicóptero para o Corpo de Bombeiro. Ou a disponibilização. 5 milhões para droner. Explica esse drone que faz. Esse equipamento aí, ele faz transmissão real, né, do monitoramento de incêndios. Eu não preciso ocupar, por exemplo, uma equipe para ir lá verificar se o incêndio passou ou transpôs uma linha de defesa ou não transpôs. Esse equipamento ele vai a 60 quilômetros de distância do ponto de controle, é extremamente importante aí para as operações de incêndio, já que a gente não empenha recurso humano para ir checar a informação de como o incêndio evolui.
Vou passar. Esse aí faz mapeamento, né? A gente pode mapear principalmente a condição hídrica, onde o incêndio pode transpor ou não, ele é um pouco mais barato e ele gera mapas aí importantes para nós. Esse faz transporte de carga, até 40 quilos. Eu consigo, então, transportar aí bolsas de água, alimentação, tudo através desse drone que transporta carga. Aí tem algo similar ao que foi montado na base de Jaguar, mas para a gente atender todo o estado, né, uma base logística de operações de montagem mais rápida, né? Então a gente tem aí cerca de 10 milhões de reais aí para aporte para essa estrutura aí, para enfrentamento de incêndios. Equipamentos diversos aí que faltam muito no Pantanal, que são bombas d'água aí com maior potência, para levar aí o agente extintor aí a 4, 5, 6 quilômetros aí através de um curso d'água. E em especial aí os quadriciclos aí que são um apoio importante para monitoramento de acero lá no Pantanal. Seria isso, deputado? Somando tudo, dá quanto? Ficou ruim aí. Quanto ficou tudo aí? Ô, presidente. Dá para aparecer ali, não? Como é que abre a sessão aqui, hein? Alô? Só o final. Tem que subir 11, ele. 60... 91 milhões ele está passando ali. Bom, então, nós estamos fazendo um apelo à Comissão de Meio Ambiente do Senado da República que nos ajude com o governo federal, com os governos, para que a gente possa alocar para o Mato Grosso. E o Mato Grosso do Sul deve precisar de um pouco mais que isso, porque eles têm 65% do Pantanal lá, né? Para que a gente possa ajudar a combater. E, muito importante, vocês liderarem, por favor, uma data para não ter mais incêndio no Pantanal. O que aconteceu aqui numa RPPN, onde foi colocado fogo no dia 7 de julho, depois do período proibitivo feito por Mato Grosso, que depois esse fogo voltou, porque aqui tem um fogo subterrâneo, às vezes o fogo fica lá 10 dias, 20, 30 dias e ele aparece novamente, e isso causou um incêndio muito grande, atingindo 2 aldeias indígenas, várias propriedades rurais e uma série de coisas. Então, nós precisamos ter uma data única, governo federal, governo estadual, IBAMA e ICMBio, todos juntos. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao comandante do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Mato Grosso, comandante Flávio Gleidson Vieira Bezerra, Gleidson, né? E o deputado Carlos Avalone, que é o nosso anfitrião aqui, que está representando o presidente aqui da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho. Muito obrigada, deputado Carlos. Bom, eu vou fazer até um desabafo, vou aproveitar esse momento aqui como presidente. Pois não, senador Jaime. Alegria, nosso contentamento da Vossa Excelência estar conosco hoje aqui em Mato Grosso, mas eu queria pedir a Vossa Excelência que, vamos fazer um freio de arrumação. Caso contrário, se nós tiver outra dupla, como a Valone, eu comandando bombeiro, lá por volta da meia-noite, vamos concluir essa reunião aqui. Não vou passar, não. Vamos estipular aqui 5 minutos para cada um. Eu ia falar isso, senador Jaime. É o suficiente. Sim. Eu vi também, inicialmente, um representante pantaneiro aqui, que o representante é o Ricardo lá, que ele representa lá o Pantanal, vice-presidente do Sindicato Rural, até para fazer o quê? Uma coisa que podemos ter o sentimento, de fato, do homem pantaneiro. Me desculpa a minha intervenção. Imagina. Mas eu estou achando que o Avalone, com todo respeito, exagerou um pouquinho, e o comandante do bombeiro, né? Obrigado. Obrigado, senador Jaime. Olha só, rapidamente, esse freio eu ia falar depois do meu desabafo, porque, claro, como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, quando a gente vem aqui ouvir as demandas de cada estado e as preocupações com relação aos incêndios, nós temos outros biomas, como o Cerrado também, que está sendo extremamente afetado por incêndios, porque eu sou senadora pelo Distrito Federal, e vocês viram os incêndios na Flona, o quanto que isso foi Parque Nacional também, o quanto que foi difícil para nós, para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, né? Também é um corpo de bombeiro, aliás, a corporação, todas as corporações no país são extremamente preparadas, assim como o ICMBio, né? Os servidores do ICMBio do IBAMA, que eu acompanhei também, lá como senadora do Distrito Federal, mas apenas para o freio de mão, para a arrumação nossa aqui, só fazer um desabafo, que quando a gente escuta essa demanda, por exemplo, do comandante do Corpo de Bombeiros, né, o Flávio, e o deputado Carlos Avalone, fazendo esse apelo à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, eu, como presidente da comissão, faço o mesmo apelo aos meus colegas
3 senadores que estão aqui. Pasmem. Comissão de Meio Ambiente, sabe quanto que recebeu de recursos de emenda o ano de 2023? R$100 mil. Não, vamos bater palma mesmo. Para todos não, eu assim, é vergonhoso, e outras comissões, por exemplo, de infraestrutura, 2 bilhões. Então, quero dizer a vocês que é importante eu estar aqui nesse momento para dizer a todos que essa situação de entendimento e de priorização também serve para todos os outros 80 senadores, menos, né? Nós temos aqui 4, então 77 senadores que estão, talvez, espero que estejam acompanhando essa audiência, essa maravilhosa oportunidade de estar aqui também desabafando com todos vocês, porque, assim, posso fazer um compromisso, junto com os senadores aqui, de destinar uma emenda via comissão a combate ao fogo em todo o país. Mas, para isso, preciso, além dos 3 senadores que estão comigo, os demais senadores entenderem a importância da Comissão de Meio Ambiente e de recursos, sim, destinados à comissão para que nós, juntamente, ouvindo a todos vocês, que possamos nos comprometer, não só eu como presidente, mas os próprios senadores que estão aqui, que certamente estão ajudando a investir, com certeza nos seus estados, mas entendemos perfeitamente que é insuficiente, deputado Carlos. Então, assim, o apelo já se inicia nesse momento que eu estou com vocês, que é vergonhoso esses R$100 mil que a Comissão de Meio Ambiente recebeu o ano passado, e que esses 100 mil, sabe para onde nós destinamos? Para o Rio Grande do Sul, para ver se nós sensibilizávamos os outros presidentes das outras comissões do Senado, para que destinassem, né, para a reconstrução do Estado, para reconstruir infraestrutura, enfim, e tudo mais que o Rio Grande do Sul precisava. Então, só para desabafar com vocês, que, entendendo aos apelos, posso me comprometer, sim, desde que os senadores também, não só os que estão aqui, e esta presidente, mas que todos se comprometam a tratar esta pauta e a necessidade de investimento, principalmente para, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ICMBio, o IBAMA. De fato, nós precisamos investir, né, na questão do combate aos incêndios. Mas, para que eu me comprometa, os senadores da República também precisam se comprometer com mais recursos para a comissão, e assim destinaremos para os combates a incêndios no país inteiro, priorizando, claro, os mais afetados anualmente, que é Pantanal, Cerrado, é o que nós estamos acompanhando. Bom, seguindo a orientação aqui do nosso decano, senador Jaime, mas já era uma orientação aqui da mesa, nós vamos passar a palavra para próximo, com certeza pode ser o representante dos pantaneiros, mas antes eu gostaria de passar a palavra, porque, enfim, já estava aqui no script aqui, no protocolo, chamar a secretária de Meio Ambiente, né, a Mauri Lazzaretti, para suas breves falas, já pedindo desculpas, porque nós vamos colocar um time aqui, e o time inicial que foi estipulado pela secretaria aqui, pela mesa, é de 10 minutos, seria de 10 minutos, secretária. E, na sequência, passamos para os representantes pantaneiros. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, secretária. senadora Leila. Eu vou até procurar, senador Jaime, ser mais econômica do que 10 minutos. E com esse objetivo, vou pedir licença para fazer cumprimentos gerais. Então, em nome da senadora Leila e da senadora Margarete, eu cumprimento a todas as mulheres do dispositivo e as que se encontram aqui presentes. E em nome do senador Jaime, do senador Wellington e do nosso deputado Carlos Avalone, presidente da Comissão de Meio Ambiente, a todos os homens que estão presentes no dispositivo e também aqui em nossa plateia. Eu, obviamente, ouvindo todas as falas que me antecederam, a explanação bastante detalhada do coronel Gladson, com a intervenção salutar sempre o deputado Avalone, eu vou me propor a contribuir falando um pouco da estratégia do governo do Estado para planejar as ações que são executadas anualmente. Porque, do ponto de vista da estrutura
do governo do estado, de como vamos aplicar os recursos que são destinados às ações de prevenção, combate e resposta, é nessa estrutura que temos atuado em conjunto com a Assembleia Legislativa, mas também de forma muito intensa com o Ministério Público, aqui representado pelo Dr. Gerson, pelas instituições federais, e aqui eu quero registrar a presença da Superintendente Cibele do IBAMA, que é uma parceira nossa na definição das nossas ações, e também com a participação muito intensa do setor produtivo. Então, faço aqui, Ricardo, novo presidente eleito do Sindicato de Poconé, o registro de que é essa atuação integrada no estado de Mato Grosso que permite que tenhamos feito mais com os recursos que nós temos à nossa disposição. E o que é o CEDIF? De uma forma diferenciada dos demais estados brasileiros, Mato Grosso tem um comitê estratégico para combate ao desmatamento ilegal, à exploração florestal ilegal, aos incêndios florestais, e ela é presidida pelo nosso governador. As reuniões são conduzidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Aqui faço também um registro ao secretário executivo Alex Marega, que está aqui conosco, porque ele conduz as reuniões técnicas, que tem como participação diversos órgãos estaduais, federais e também como convidadas instituições parceiras das universidades e o setor produtivo, assim como a Assembleia Legislativa, como destacou o deputado Avalone. No período que nós chamamos crítico, período de resposta, nós temos reuniões semanais, em algumas situações, 2 ou 3 vezes por semana, para introduzir ações adicionais ao que está planejado. E como nós temos, então, orientado o investimento dos recursos, que na sua grande maioria são realizados através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mas estão distribuídos entre a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura, e a Secretaria de Segurança Pública. Como vocês podem ver, nós investimos mais de 300 milhões nos últimos 5 anos, sempre com ampliação de recursos. Uma boa parte desses recursos foram aplicados em aparelhamento do nosso Corpo de Bombeiro como resposta, e também das estruturas da Polícia Militar, do Batalhão Ambiental e da Secretaria de Meio Ambiente para combate ao desmatamento ilegal. São investimentos que eles perenizam a nossa capacidade de resposta, mas ainda temos uma grande necessidade de investimentos adicionais. O nosso planejamento anual está dividido em ações de prevenção e combate ao desmatamento e prevenção e combate aos incêndios florestais. Esses são os eixos. Esse planejamento, ele se inicia automaticamente após o fim do nosso período de resposta. Então, ainda no mês de dezembro, nós compilamos as informações que foram produzidas ao longo do ano, e no mês de janeiro passamos a detalhar cada uma dessas linhas de ação: gestão, o monitoramento, a responsabilização, a fiscalização, a prevenção e o combate. Aqui entram muitas das ações que já foram detalhadas pelo Corpo de Bombeiros, eu não vou repeti-las, mas vocês podem ver que a forma como a estrutura de planejamento do Estado vem se aprimorando ao longo do tempo é que nos permite ter uma capacidade de resposta maior, o que promoveu a redução, vamos dizer assim, daquilo que estava previsto como resultado negativo para o ano de 2024, considerando a perspectiva da condição climática. E, obviamente, que entra aqui a proteção de fauna, talvez um dos itens que teve o maior investimento do governo do Estado e uma mudança significativa na forma de resposta nos últimos anos, que eu vou concentrar aqui 1 minuto para explicar. A Secretaria de Meio Ambiente hoje fortaleceu a sua estrutura de resposta, com apoio, inclusive, do senador Wellington. Estamos construindo setas em Cuiabá, com investimentos de termo de ajustamento de condutas, o CIPAM em Poconé, e também temos uma gerência aqui, de forma consorciada com o ICMBio e IBAMA, atuam fortemente no campo naquele período mais crítico, mas temos desafios ainda enormes na regulamentação dessas ações, inclusive no âmbito da regulamentação da lei que estabelece o plano integrado de uso do fogo para o país. Aqui só um pouquinho do detalhamento desse plano de investimento e compartilhando, ampliando um pouquinho mais aquelas informações que foram apresentadas pelo bombeiro, dentro da nossa estrutura de acompanhamento, monitoramento das ilegalidades, que é uma cobrança que a sociedade faz, que o próprio STF mais recentemente fez, o Estado de Mato Grosso, de forma muito consistente, se preparou ao longo dos últimos 5 anos para identificar,
combater e responsabilizar os infratores. Quando nós apresentamos os nossos números, eles quase que representam mais do que a somatória dos outros estados da Amazônia Legal, dada a nossa capacidade de resposta. Nós podemos ver que só no ano de 2024 foram mais de 825 milhões aplicados em multa por todas as entidades, incluindo o Corpo de Bombeiros, que também é um diferencial do estado de Mato Grosso, é o único estado da federação em que o Corpo de Bombeiros tem autorização legal para autuar condutas ilegais relacionadas ao uso ilícito do fogo. Nós também estamos falando que essas ações representam desaparelhamento de infratores, quando ocorre a sua atuação ilegal, mas quero finalizar dizendo que, não apenas no âmbito do combate aos ilícitos, mas como bem registrou o deputado Avalone, é um esforço do governo do estado para tornar a atividade no Pantanal uma atividade lícita, não apenas na regulamentação da lei do estado, mas nós temos trabalhado de forma muito contínua com o Ministério do Meio Ambiente para trazer um pouco mais de segurança para os atos autorizativos dos órgãos ambientais estaduais e federais. Estamos em fase de regulamentação da lei do Plano Integrado de Uso do Fogo e também estamos na discussão com o Senado do PL do licenciamento ambiental. É preciso que nós tragamos modernidade para as normas ambientais. E a modernidade, às vezes, é interpretada como flexibilização, e não é esse o objetivo dos órgãos estaduais. O que nós precisamos é concentrar o esforço compatível com a necessidade de resposta para a sociedade. E aí preciso registrar que no estado de Mato Grosso, além das estruturas dos órgãos estaduais e federais, nós temos um apoio contínuo da Embrapa Pantanal, da UFMT, da Universidade Estadual do Mato Grosso, a Unemate, dos sindicatos, do Fórum Agro, das federações, das associações, para que nós possamos, de fato, criar instrumentos para desenvolvimento econômico, social e ambiental do Pantanal e dos demais 2 biomas do nosso estado, que é a Amazônia e o Cerrado. Eram essas as minhas contribuições. Deixei aqui 1 minuto e meio ainda à disposição. Muitíssimo obrigada. Grata secretária de Meio Ambiente aqui do Estado, a Maureen Lazarete. Eu vou passar a palavra, tem uma lista aqui, e eu gostaria de respeitar essa lista, tá? Porque, primeiro que eu estou chegando, me colocaram aqui, então vou comandar do jeito... Eu sigo muito protocolo, sou atleta, então eu gosto muito de seguir a ordem. Já falando inicialmente que eu vou dar a palavra, né, aos pantaneiros, como pedido do senador Jaime, mas também temos aqui alguns representantes que trabalharam, né, que estão aqui de governo, de ICMBio, de MP. Então, assim, eu gostaria de dar pelo menos 5 minutos a todos que estão aqui, respeitando o tempo, já pedindo desculpas, porque a primeira apresentação realmente avançou um pouquinho, mas vou passar a palavra agora para o representante do ICMBio, Marcelo Feitosa de Andrade. Para 5 minutos de sua fala. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todas as pessoas. Em nome do presidente do ICMBio, Mauro Pires, desejo boa tarde a todos. Ele pede desculpa de não comparecer a essa audiência, ele tinha uma outra agenda, então, pessoalmente, ele pede desculpa, mas enfatiza a importância dessa discussão aqui, ok? Eu sou servidor do ICMBio, lotado aqui no estado de Mato Grosso, desde 2009. E desde quando eu cheguei, eu trabalho com incêndio florestal. A primeira unidade de conservação que eu fiz a gestão foi a Estação Ecológica de Itaiamã. 45 dias depois, já peguei um incêndio florestal por lá, ok? O ICMBio é responsável pela gestão das unidades de conservação a nível federal. E a gente tem um paradigma diferente de trabalhar com fogo. A gente trabalha com o manejo integrado do fogo. Não somente com as atividades de combate, mas atividades de prevenção aliada ao quê? A pesquisa científica e a cultura, tá ok? O que a gente faz, pessoal, não é somente combater o fogo, a gente convive com fogo. Esse é o paradigma que eu queria conversar com vocês. A partir do momento que a gente entende que o fogo é algo natural,
desse bioma, a gente muda um pouco a nossa estratégia. Então, a gente tem fortemente atividade de combate ao incêndio florestal, mas também a gente investe muito na atividade de prevenção, considerando esse eixo de manejo integrado do fogo. A gente combate o fogo quando é necessário e a gente usa o fogo também quando no período responsável, ok? A gente faz a gestão do fogo, não somente a gestão de um incêndio, a gestão de um desastre, ok? Esse é o nosso paradigma, é conviver com fogo. Essa temporada de 2024, ela foi antecipada, então teve alguns recordes negativos dos níveis do rio, a gente acompanhou o nível do Rio Paraguai, isso já previsto no início do ano, pela Agência Nacional das Águas, ok? Dessa forma, o que o ICMBio fez aqui no estado? A gente fez o combate aos incêndios, a gente tem uma brigada nas unidades de conservação federal, essa brigada é responsável pelo território da unidade e do entorno. Todavia, em grandes combates aos incêndios florestais também a gente atua fortemente nos incêndios do Pantanal. Toda vez a gente conversa aqui com os produtores rurais, a gente sempre está vendo o ICMBio, ok? Nesse ano, praticamente quase todas as unidades nossas do Pantanal e do Cerrado foram atingidas por incêndios florestais. Só alguns dados aqui, Estação Ecológica de Itaiamã, que fica em Cáceres, foi 36% da unidade atingida por incêndio. No Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, até o momento, 48% da unidade foi atingida por incêndio. Estação Ecológica da Serra das Araras, que é a unidade o qual eu faço a gestão, foi 94% da unidade. E Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, 39% atingida pelos incêndios florestais. Mesmo com todo o esforço institucional de contratação de brigadista, de uso de helicóptero, de ar tractor, e vindo brigadistas do Brasil todo, que a gente, quando tem grandes incêndios, nós não somos somente brigadistas da unidade, mas a gente tem o poder de chamar vários brigadistas, mesmo assim a gente teve esse número, ok? Como atividade de prevenção, o que a gente realiza, que inclusive o ICMBio é referência, com relação às queimas prescritas. A gente, considerando o manejo integrado do fogo, a gente considera que o combustível ele tem que ser manejado. Manejado como? Vendo como ele foi manejado antigamente, tá ok? E a gente faz essas queimas responsáveis, no momento correto, ok? Aqui no estado a gente tem referências com queima prescrita, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Estação Ecológica da Serra das Araras, ok? Uma demanda muito importante com relação a isso. A gente precisa regulamentar e desburocratizar a questão da queima prescrita, não somente na unidade de conservação. Na unidade de conservação nós temos instrumentos para gerir, mas muitos incêndios, eles são de origem externos à unidade de conservação. Então, a gente precisa também desburocratizar esse uso do fogo. A gente não pode considerar somente as atividades de combate, mas o uso do fogo. O mesmo empenho que a gente tem para combate, o mesmo orçamento, o mesmo recurso, as operações de guerra, a gente queria colocar também para as atividades de prevenção, ok? Para manutenção de acero, para fazer queima prescrita. Eu acho que isso é o grande jogada que a gente tem, né? A grande virada de chave. Para isso, Leila e demais senadores, a gente precisa de orçamento. Para isso, nós precisamos de orçamento. O orçamento do ICMBio e IBAMA tem sido pouco, tem sido insuficiente. Então, a gente precisa de recurso para continuar convivendo com fogo, ok? Isso é muito importante, ok? Para evitar justamente esses números. Uma questão muito importante aqui também são as ações em conjunto. Nós somos um órgão responsável pelas unidades de conservação, mas a gente enfatizava que é importante esse apoio multiagência, não somente ICMBio, mas um trabalho com o Corpo de Bombeiros, IBAMA, e principalmente o pessoal do Sindicato Rural, os produtores rurais, ok? As prefeituras têm grande papel fundamental, tá ok? E aqui eu conto um caso rapidinho. Eu sou gestor de uma unidade de conservação que fica no município de Porto Estrela, nascentes ali do Rio Paraguai, Pantanal, vizinho, inclusive, do seu Jaime Campos, né, do senador. E o que acontece? A gente precisa de... Não é somente o ICMBio que faz a gestão daquela área. Então, prefeituras, o Estado, sindicatos rurais, muitas vezes o produtor rural tem um maquinário, tem um caminhão-pipa, ok? Então, eu enfatizo essa questão das operações, ok? Desde já, em nome do presidente do ICMBio, a gente agradece
todo o incentivo da operação, desde o IBAMA, CBM, o pessoal do Ministério da Defesa deu um apoio logístico imenso nas operações de combate, ainda está dando nas operações de combate. E é isso, como demanda em 2025, o ICMBio precisa de orçamento para contratação de brigada, contratação de horas voo de helicóptero, contratação de equipamentos e, principalmente, pessoal, investir em responsabilização. A gente precisa investir em responsabilização, a gente precisa saber quem, né, dá essa ignição de fogo, ok? Não é somente queima de material vegetal provocado por produtores rurais. A gente tem identificado outras causas, e uma principal causa que eu coloco aqui, né, como alguém de campo, é falta de manutenção de energia elétrica da rede, falta de manutenção dessa rede de alta tensão. Os produtores estão aí, né, a gente conversa sempre, há necessidade disso, tá ok? Todo mundo que tem propriedade rural sabe muito bem que encosta ali na rede de alta tensão e provoca incêndio. Então, tem acontecido muito. Lá no município de Porto Estrela, teve um incêndio que aconteceu dessa forma e fez 60 mil hectares. Então, a gente precisa disso, pessoal, de responsabilização. Eu acredito que seja isso, ok? Muito obrigado. Mais uma vez, em nome do presidente do ICMBio, a gente agradece. Obrigada, Marcelo Feitosa Andrade. Pedir desculpas pelo tempo. Eu vou dar 5 minutos, mais 2 de acréscimo. E vamos procurar ser mais objetivo, mas você foi muito bem, viu, Marcelo? E agradecendo aí, parabenizando o trabalho do ICMBio e mandar o meu abraço ao Mauro Pires, né, que é o nosso presidente. Vou passar a palavra agora para a superintendente do IBAMA do Mato Grosso do Sul, Joanice Batilani. Seja muito bem-vinda. Aliás, sou eu que sou bem-vinda, né, Joanice? Mas grata pela exposição. Será que está funcionando, né? Bom, quero cumprimentar, né, a senadora Leila, o senador Wellington, né, o deputado Carlos, né, e agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, e não temos como falar de Pantanal dividindo os dois estados, né, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Estamos aqui, né, com a superintendente Cibele, aqui do IBAMA de Mato Grosso, representando o Ministério do Meio Ambiente, né, a nossa coordenação do Ministério, André Lima, que é o coordenador, né, de combate aos desmatamentos e incêndios florestais, o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, o nosso diretor, né, o Jair Schmidt, né, então estamos participando aqui da audiência, agradeço, né, a oportunidade de a gente poder colocar aí todo o trabalho que tem sido feito pelo IBAMA. A Cibele vai fazer uma apresentação e os problemas são semelhantes, né? Então, não temos como trabalhar os estados de forma diferente, né? Então, a gente tem todo um trabalho articulado em Mato Grosso do Sul. A secretária Maureen esteve conosco lá em abril, né, assinou um acordo com o governo do estado, com os bombeiros, né, para os bombeiros trabalhar de forma integrada nos dois estados. Trabalhamos junto com todas as instituições, é um trabalho interinstitucional. Temos a nossa coordenação estadual do Preve Fogo, que tem uma base em Corumbá, né? Então, Corumbá foi destaque nacional e internacional, né, pelos focos de incêndio. O Pantanal Sul-Mato-Grossense teve um período muito crítico, né? A gente fala não só dos incêndios, mas a escassez hídrica, né? Como isso já foi colocado aqui, o impacto que isso tem trazido para as comunidades, né? A gente tem terras indígenas, tem a reserva indígena Caduel, que tem mais de 500 mil hectares e parte fica no Pantanal, 70% da terra indígena sofreu com os incêndios. Então, todo esse trabalho conjunto de extrema importância, né? Então, eu acho que quando fala em recursos, né, lá em abril desse ano, o governo do estado de Mato Grosso do Sul lançou, né, um edital, né, disponibilizando 20 milhões aí para o combate aos incêndios. Então, é um dinheiro, né, que ele é o início de um trabalho,
né? E hoje a gente tem aí milhões que foram gastos em combate aos incêndios. Então, a gente teve em Corumbá a presença da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, esteve 2 vezes em Corumbá, divulgando aí os recursos que seriam disponibilizados, né? Então, o Ministério da Defesa teve todo o seu papel importante com os recursos que foram disponibilizados, né? Todas as instituições, os governos do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a gente coloca aí a importância, né, tanto do trabalho de prevenção que tem que ser feito, né, fortalecendo as instituições, tendo o repasse dos recursos e também o combate, né? Então, como o colega aqui dos bombeiros colocou, a Corporação dos Bombeiros em Mato Grosso do Sul, com o Coronel Frederico, tem trabalhado muito, né, para capacitação, qualificação, e o trabalho nosso em Mato Grosso do Sul, ele é muito interinstitucional, né? Então, a gente trabalha muito em conjunto, né, com os bombeiros, com o ICMBio, com a FUNAI. A FUNAI é extremamente importante, né, nesse trabalho de combate aos incêndios, ela tem que estar presente, né? O Ministério da Agricultura, né, também, no caso da fronteira, e o INCRA, o Ministério do Desenvolvimento, são instituições e ministérios que trabalham em conjunto, né? Então, eu quero agradecer, e o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul trabalham em conjunto, não tem fronteiras, né? Para esse trabalho hoje que a gente tem de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal. Muito obrigada. Só para reforçar, desculpa, Janice, tem mais 2 minutos para concluir, caso queira, mas muito obrigada pela sua fala e a sua participação. Vou passar rapidamente para o deputado estadual Wilson Santos e, na sequência, a superintendente do IBAMA e o representante dos totanistas. Senadora Leila. Boa tarde. Senador Jaime Campos, senador Wellington Fagundes, Margarete Busetti, deputada Coronel Fernanda, Maurício Munhoz, deputado colega Avalone. Em nome de vocês, quero cumprimentar todos. Eu vou ser bem pontual, senadora. Primeiro, me lembro da senhora quando veio a Cuiabá como atleta do vôlei, depois de disputar aqui uma etapa, eu acho que do Circuito Banco do Brasil, você deixou uma frase aqui interessante. Falei, já joguei em tudo quanto é lugar do mundo, mas nunca vi um lugar mais quente do que Cuiabá. A senhora falou, o sol aqui cozinha o nosso cérebro. Há perspectivas de alguns cientistas anunciando que Cuiabá, em muito breve, chegará a 50 graus centígrados. Sabe por quê, senadora? Desmatamento. O Cerrado é o bioma mais agredido no Brasil. Mato Grosso tem sido líder nacional em desmatamento. Essas questões precisam ser colocadas aqui com clareza. O Pantanal produz pouquíssimas águas. O Pantanal é uma caixa receptora de águas. As águas são produzidas aqui em cima no Planalto, em Chapada dos Guimarães, em Nova Brasilândia, Rosário Oeste, Nobres, aqui. E essas nascentes estão sendo agredidas, senadoras. Não há respeito a essas nascentes. Nos últimos 50 anos, o Pantanal perdeu aproximadamente 50% de águas. Um grupo recentemente de cientistas previu que até o final deste século não existirá mais Pantanal. Esta aqui é a questão macro, essa aqui é a questão essencial. Não há política de continuidade neste país. A União não conhece o Pantanal. O governo de Mato Grosso não conhece o Pantanal. O governo de Mato Grosso do Sul não conhece o Pantanal. Não ouvem os cientistas, não ouvem os estudiosos sobre essa matéria. É um achismo atrás do outro. No final da década de 1990, os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul elaboraram um programa chamado BID Pantanal. Depois que os governadores deixaram o mandato no final de 2002, esse projeto foi
rasgado, engavetado, sumiram com ele. Já havia por parte do Senado uma autorização e liberação de 400 milhões de dólares. Se o programa BID Pantanal tivesse sido implantado, nós não estaríamos aqui discutindo ações de combate a fogo, prevenção, porque tudo isto estava previsto no programa BID Pantanal. Mas é assim que, infelizmente, funciona no Brasil. Cada governo que vem tem a sua ideia, rasgo do anterior, não há continuidade. E eu quero sugerir a Vossa Excelência, eu fiz aqui nesta casa, e o plenário aprovou por unanimidade, uma indicação. Nós precisamos de recursos, e que os recursos do Fundo Amazônia sejam estendidos ao Pantanal mato-grossense. São bilhões de dólares que a Noruega, que a Alemanha, que os Estados Unidos colocam nesse Fundo Amazônia. Qual é a diferença da Amazônia para o Pantanal? São dois biomas importantíssimos para o país. Então fica essa sugestão, que a senhora possa nos defender e estender os recursos do Fundo Amazônia para o Pantanal mato-grossense. Quais são as ameaças do nosso bioma? As ameaças são, primeiro, desmatamento generalizado do Cerrado mato-grossense. Desmatamento. Disse aqui o meu colega Valone, nós não precisamos mais derrubar nenhuma árvore. Em 79, quando houve a segunda divisão de Mato Grosso, a produção de soja aqui era em torno de 25 sacas por hectare. Hoje passa de 60 sacas pelo mesmo hectare. O que é isso? Ciência, tecnologia, produtividade. Por que parar? Temos que avançar nesse caminho. Aumentar a produtividade sem avançar sobre a Amazônia, sobre o Cerrado. Agora há uma proposta nessa casa aqui para diminuir o tamanho da Amazônia aumentando o Cerrado. É uma proposta aqui, está tramitando aqui. Nós vamos deixar de considerar parte da Amazônia, floresta, e passar a considerar cerrado para aumentar mais o desmatamento. Tudo isto passa por aqui. E os garimpos? E os garimpos, Excelência? Poconé daqui a pouquinho vai cair, vai submergir a zona periférica de Poconé. Dentro do perímetro urbano, garimpos que chegam a mais de 200 metros de profundidade. São metais pesados contaminando, rios secando. Tivemos ano passado a seca do Bento Gomes e outros rios secando. Águas são extraídas desses rios, desses cursos d'água, para muitos desses garimpos. Ano passado, a população de Poconé teve que beber água, senadora, de uma cava garimpeira, onde foi extraído 100, 200, 1.000 metros cúbicos, não tinha mais água no rio Bento Gomes, tiveram que durante meses tirar água de uma cava garimpeira para a população, diarreia na metade da população. E para encerrar, esse debate é muito rico, mas ele não poderia ficar só na questão do combate ao fogo. É muito pequeno. Temos que ampliar esse debate, trazer mais profundidade a esse debate. Construção de hidrelétricas. Hoje nós temos 47 hidrelétricas funcionando na bacia do Alto Paraguai. A bacia do Alto Paraguai é muito maior do que o Pantanal alagável. Essa é uma questão importante, eu não sei como que o senhor vai entender. O Pantanal alagável é um tamanho, mas a bacia do Alto Paraguai, onde nascem as águas do Seputuba, do Casca, do Quilombo, do Manso, do Cuiabá do Bonito, do Cuiabá da Larga, do Cuiabazinho, do Cuiabá, no Paraguai, a bacia é muito maior. Então, eu quero fazer essas provocações aqui, porque quando eu fui convidado... Só mais um minuto, por favor. Quero fazer essas provocações aqui, porque quando fui convidado, eu achei que a discussão era muito mais ampla do que apenas metodologias e resultados do combate, que eu quero aqui parabenizar o ex-comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Alessandro, e o trabalho continuado pelo Coronel Gledson, parabenizar o senador Wellington, que tem sido gigante nessa atuação, o deputado Valone, que tem provocado permanentemente esse debate, e acho que justamente é esse confronto de ideias que vai nos levar, quem sabe um dia, a conhecer o Pantanal, porque os governos nenhum conhece. Não tem um Pantanal, senadora, nem dois.
hoje conhecido pelos cientistas, são 11 pantanais, distintos entre si. Esse bioma é patrimônio da humanidade. Nós não podemos continuar fingindo que não vemos o que está acontecendo no Pantanal Mato Grossense. Muito obrigado. Grata pela fala e a participação do deputado estadual Wilson Santos. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a superintendente do IBAMA no estado do Mato Grosso, Cibele Xavier. Boa tarde a todos. Obrigada, senadora Leila, pela acolhida. Me dirijo à senhora cumprimentando a todos do dispositivo de autoridades e também ao nosso deputado Carlos Avalone. E eu vou tentar ser bem breve em razão, né, do tempo que nos está sendo disponibilizado, mas complementando aqui, já que estamos em dupla, Joanice e eu, agradecer a presença dela, que também é uma presença institucional muito importante, para dizer que quando o IBAMA ele se coloca, né, nessa situação de prevenção e combate aos incêndios florestais no bioma Pantanal, a gente age em conjunto em razão de que o Pantanal não tem fronteiras, né? Então, são ações conjuntas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como já foi dito aqui pelo coronel Gledson, esse ano é um ano de enfrentamento de uma das piores estiagens, né, em 75 anos. Então, nós estamos vivendo esse né, complexo problema, e quando o IBAMA, e juntamente né, com o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio, nós nos propusemos a fazer esse trabalho de enfrentamento, nós analisamos, então, essa evolução temporal da precipitação, é uma informação bastante relevante, porque ela é que vai nos garantir como é que nós devemos agir. Este ano, então, a gente vive essa tendência de mudanças climáticas, isso causa estiagens prolongadas, né, aqui nos biomas, no Pantanal e na Amazônia, e essa mudança de clima intensificou em cerca de 40% os incêndios florestais registrados em junho, né, esses dados aqui são da WWA, né, então, essa probabilidade de ocorrência de incêndios também registrados na Amazônia reforça a nossa necessidade de agirmos de uma forma muito mais coletiva e atuando. Como bem disse a secretária Maureen, né, no estado de Mato Grosso nós temos um diferencial, que são esses fóruns, esses espaços públicos, onde o IBAMA participa na condição de órgão ambiental, mas é importante esse diálogo, essa tendência né, de estarmos todos juntos, pensando coletivamente, porque o meio ambiente, ele exige isso, né, exige que todos nós nos esforcemos de uma forma bastante em parceria. Né. Esses dados aí são dados, só para dizer a todos os senhores que estão nos acompanhando, pela TV Assembleia e também pela TV Senado, eles estão disponibilizados no nosso site, no Ministério do Meio Ambiente, são dados públicos, né, essas informações dos focos de calor também são informações que são relevantes para a gente poder trazer à população, né? Este ano nós tivemos mais de 240.576 focos de calor no Brasil inteiro, mais adiante eu vou mostrar em relação ao bioma Pantanal, e esses dados, então, são de combate ao incêndio no Brasil, né? Nós tivemos mais de 1.200 incêndios na Amazônia, Pantanal e Cerrado, dados consolidados até 29 de outubro, 822 desses incêndios foram extintos e 238 foram controlados. Com o conceito de controlado, esse que está mais abaixo, né, quando o fogo está cercado por uma linha de controle, quando a gente tem o trabalho dos nossos brigadistas, dos nossos valorosos bombeiros e de todos aqueles que se colocam à disposição para o combate, incluindo também os brigadistas que são formados de forma temporária, né, que são voluntários nessas ações. Então, quando a gente tem esses aceros, a gente chama isso, né, essa linha de controle bem delimitada, a gente chama de incêndios controlados. E os dados, então, consolidados até o final de outubro, nos dizem que 86% desses incêndios florestais registrados no Brasil inteiro, eles estão extintos ou controlados. E dados do Brasil também, para a Amazônia, Pantanal e Cerrado, nós empregamos mais de 3.200 né, profissionais em campo, sendo 2.255 do IBAMA e ICMBio, 659 das Forças Armadas e 381 da Força Nacional de Segurança, foram empregados aí mais de 17 aeronaves, sendo esses dados aí, como eu disse, disponibilizados para todos. Quando a gente trabalha né, dessa maneira bastante coletiva, a gente sente os resultados e é isso que a gente vai apresentar aqui em relação ao Pantanal, né?
Esses dados aí foram coletados pela LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nos últimos dias, né, do mês de outubro até o início do mês de novembro, nós tivemos um perigo de fogo muito baixo no nosso Pantanal, né? A gente está, inclusive, com um processo de desmobilização das nossas brigadas, agora no final do mês de novembro. E esses são os focos que foram registrados, então, aqui no Pantanal, 14.237 focos até 27 de outubro. Os municípios que foram mais atingidos são esses, né? Corumbá, Cáceres, Barão de Melgaço, Aquidauana e Poconé. E nós tivemos, então, quase 18,2% do nosso bioma atingido, então, pelos incêndios. Essa é a área que foi estimada ainda, né? Até 27 de outubro, a gente ainda tem outros dados a serem levantados. E acabou meu tempo aqui, mas peço só mais 2 minutinhos já. Isso. Então, a Joanice me cedeu o tempo dela. Então, essa só uma disposição de como foi a distribuição nas áreas privadas, mais de 74%, quando falando em valores agregados de 1º de janeiro a 27 de outubro, as terras indígenas, né, 14,8%, e ali a questão das nossas unidades de conservação distribuídas entre federais, estaduais e municipais, além das reservas particulares, as RPPNs. No Pantanal, em específico, a gente teve 150 incêndios, né, combatidos, aí, 125 extintos e 3 controlados nesse período de apuração até 29 de outubro. E, para o Pantanal, nós tivemos 895 profissionais que foram empregados. Um diferencial que até a secretária Maureen tocou aqui foi a questão do combate, né, associado ao resgate da fauna. Esse ano a gente teve um trabalho bastante efetivo, a Operação Arca de Noé contou com pelo menos 13 participações e inserções, né, tanto do IBAMA como também do ICMBio, nesse sistema, né, de integração que nós temos. E aí foram 624 animais silvestres resgatados até 27 de outubro. Nós empregamos, então, algumas aeronaves, embarcações, e aí eu acho que a gente chega num ponto interessante, que são o que faremos, né, para 2025. Nós temos um planejamento que acontece anualmente no IBAMA, com definições que a gente faz tanto para as áreas de fiscalização, como para as outras áreas, vai acabar meu tempo novamente, mas a gente vai definir exatamente onde estaremos a partir da primeira semana de dezembro de 2024. A gente tem algumas perspectivas de ampliação das contratações de brigadistas e uma brigada a mais para o Pantanal já está sendo prevista, né? Falando aqui do Mato Grosso do Sul, a gente tem uma brigada de pronto emprego, que é ela que nos atende mais efetivamente aqui, né? Ela fica localizada lá em Corumbá e... Mais um minuto rapidinho, a gente tem a perspectiva agora também, de novembro desse ano, de abrir um processo seletivo, tá, para contratação de brigadistas por 2 anos, para que a gente não tenha a interrupção, né, do trabalho dos colegas. Aí a gente vai ter aquisição de mais equipamentos. A nossa coordenadora do Preve Fogo, a Flávia, nos repassou, então, que a gente vai ter uma grande ata de registro de preço com articulação aí do nosso Ministério, junto ao MGI, para que a gente possa fazer um contrato de aeronaves e helicópteros e também a aquisição de EPIs, e essa ata de registro de preço pode ser aderida pelos estados. Vamos atuar, então, com ações de educação ambiental, com essas campanhas mais intensificadas e também trabalhar o manejo integrado do fogo para a gente ter algumas comunidades sendo atendidas para que a gente possa ter ações mais estruturantes de prevenção. Era isso, gente. Muito obrigada. Desculpa ter extrapolado o tempo. Só agradecer, respira. Obrigada, Cibele Xavier, assim como a Joanice Batilani, as duas superintendentes, tanto do Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, pela participação. Bom, antes de chamar o representante do MP, eu vou passar a palavra para o Ricardo Arruda, a pedido do senador Jaime, que é o presidente do Sindicato Rural de Poconé e diretor da Climate. Poconé, perdão, gente. Aqui é um off, irmão. Poconé. Por 5 minutos, mais 2 de acréscimo. Seja bem-vindo, Ricardo. Ligou? Pronto. Bom, boa tarde, senadora. Boa tarde, deputada Valone. Muito obrigado pela deferência feita ao meu pai no início dessa assembleia, dessa sessão. Meu amigo Jaime Campos, senador Wellington Fagundes, também meu colega veterinário, em nome dos quais cumprimento aí todos os demais presentes na mesa.
Bom, minha fala será breve, possivelmente não ocuparei nem os 5 minutos, porque fico feliz de uma ideia, um pensamento meu do ano de 2020 ter sido revelado hoje aqui pelo meu amigo Gladson e também pelo Marcelo aqui do ICMBio. Lá em 2020, quando os incêndios florestais atingiram o Pantanal, eu falava lá no Pichain, quando nós tivemos uma audiência pública semelhante a essa aqui. Pichain fica no quilômetro 60 da rodovia Transpantaneira, que corta o nosso Pantanal, senadora. Que os incêndios florestais no Pantanal, eles tiveram a sua causa pela ação humana, sim. Não necessariamente pelo produtor rural. Isso foi falado aqui pelo Marcelo, quando ele falou que a gente tem N causas de incêndios, citou aqui a causa da energia elétrica, que foi uma das causas lá de 2020, acidente com um carro na rodovia Transpantaneira, extração de mel florestal, raio, enfim, são inúmeras as causas. Mas só tomaram as proporções que tomaram em 2020 e também esse ano pela ausência do homem. E aí, sim, ausência do homem pantaneiro, mas a ausência do homem Estado nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, pela ausência do homem também, o ambientalista nesse momento, que muitas das vezes se preservar, a gente fala muito o termo hoje sustentabilidade, mas vamos preservar. A gente esquece que a sustentabilidade ela tem 3 pilares: ambiental, social e econômico. Ambientalmente não se discute a sustentabilidade do Pantanal. Economicamente e socialmente a gente precisa falar. Então tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio eu trago agora para o nosso setor, falando um pouco dessa ausência de sustentabilidade econômica no Pantanal. Os 15 municípios que compõem o bioma Pantanal no estado do Mato Grosso têm 87% das suas áreas dentro da planície alagável do Pantanal. Porém, menos de 15% do rebanho bovino desses municípios está na planície. Houve um grande êxodo do homem produtor rural, que é o grande guardião do Pantanal. Não tem como a gente ter uma atividade econômica lá com as legislações vigentes da forma como estão hoje. Aliás, houve um grande lapso, né? Nós temos a legislação nossa de 2008, no nosso estado aqui, e somente foi regulamentado em 2021, depois dos incêndios de 2020. E o Flávio, meu amigo Flávio Gladson, mostrou muito bem isso, que quando não tem o homem, os incêndios acontecem. Quando não tem atividade econômica, quando não tem onde lá está a presença do homem, onde o incêndio acontece. Então, reforço aqui a importância da presença do homem pantaneiro, reforço aqui a importância do gado, da atividade pecuária no Pantanal. O estado do Mato Grosso possui o maior rebanho bovino do país. E a pecuária no Pantanal é irrelevante para a pecuária estadual, mas é de extrema relevância para o bioma Pantanal. Precisamos fortalecer a pecuária pantaneira, precisamos fortalecer o produtor pantaneiro para que possamos ter mais eficiência e efetividade no combate aos incêndios do Pantanal. Muito obrigado. Obrigada pela participação, Ricardo Arruda, presidente do Sindicato Rural de Poconé e diretor da Acrimate. Vou passar a palavra agora para o doutor Gerson Barbosa, representante do Ministério Público. Seja muito bem-vindo, doutor Gerson. Tentarei ser breve, senadora. Primeiramente, meus agradecimentos, deputado Carlos Abalone, e a todos essa nobre casa pelo convite. Em nome do Ministério Público, quero agradecer. Quem não me conhece, meu nome é Gerson Barbosa, eu sou do Ministério Público, atuei 20 anos na defesa do meio ambiente, atuo ainda hoje como coordenador do Grupo de Atuação contra Desmatamentos e Queimadas,
e também como coordenador do Centro de Apoio à Execução Ambiental, perícias no estado inteiro, e coordenador do projeto Água Futuro, considerado o melhor projeto de proteção das nascentes do mundo, executado aqui em Cuiabá e no estado de Mato Grosso. Meus cumprimentos a todas e a todos, na pessoa da senadora Leila, que hoje tive o prazer de conhecer, senadora e atleta, né? Eu já joguei vôlei, basquete e tênis, mas hoje e sugiro beach tênis, viu, senadora? Maravilhoso. Bom, tentarei ser breve. Em 1960 ocorreu o despertar ecológico, quando o homem descobriu que ele estava destruindo os recursos naturais e que recursos naturais é finito. Poxa, recursos naturais são finitos. Descobriu isso na década de 60. Criaram o tal do desenvolvimento sustentável, que de sustentável não tem nada. É sustentável na questão social, na questão econômica, não na questão ambiental. Certo. E hoje a coisa está muito mais temerária, muito mais preocupante. Passamos essa fase, quando descobrimos que recursos são finitos, criamos desenvolvimento sustentável. Hoje tem aí as mudanças climáticas, quer dizer, estamos para atingir, os cientistas aqui podem corroborar o que estou falando, o ponto de não retorno. Ponto de não retorno. Ou seja, não vai haver mais uma vida com qualidade, ou talvez nem vida, se passarmos desse ponto de não retorno. Esse ponto de não retorno, ele tem muito a ver com desmatamento e queimada, principalmente em Mato Grosso. Que são dois problemas sérios que enfrentamos. Bom, a partir de agora, eu vou fazer tomo a liberdade, deputado Carlos Avalone, de fazer algumas sugestões práticas com relação a essa reunião e também de alguns comentários sobre o que foi exposto. Primeiramente, tomei conhecimento já em outra reunião do CEDIF, comandada pelo Marega, do plano de ação do Corpo de Bombeiros. Coronel Priscila, fantástico, não conhecia. Eu lembro que na época eu falei, Marega, mas o que é isso? Nós estamos perdendo para o Mato Grosso do Sul? Não, nós estamos ganhando de Mato Grosso do Sul. Mas aí Coronel Priscila, a minha sugestão, que vocês têm uma ótima estratégia de prevenção, preparação, resposta, responsabilização, que melhorou agora com a possibilidade de atuação na esfera administrativa, né? Podendo multar, foi fantástico isso, né? Mas a minha preocupação é que vocês não têm os recursos suficientes, viu, deputado Carlos Avalone? Então, eu acho que, como resultado dessa reunião, essa Casa de Leis comece a pensar nisso. Não basta apenas uma ótima estratégia, que, por parte da SEMA, também tem uma ótima estratégia, só que a SEMA peca na responsabilização. Aí vem a Maureen, o Marega, falou, poxa, 116 milhões de multas aplicadas, mas queremos saber dessas multas quais que foram recolhidas aos cofres públicos. Aí sim a eficiência. Não só na aplicação da multa, mas é claro que é o primeiro passo. Então, resumindo, precisamos de recursos para a SEMA e precisamos de recursos para o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, eu diria que é um dos melhores do Brasil, mas precisa de recursos. Sem recursos não atua. E agora, agora a gente vê, né? Depois do despertar ecológico, agora o ponto de não retorno. A Comissão de Meio Ambiente recebe 100 mil, então já descobrimos onde está o problema, né? Nós estamos dando muita ênfase ao desenvolvimento social e econômico. E me desculpe, desembargador Carlos Avalone, Pantanal, ele é muito frágil. Não vamos pôr mineração, não vamos explorar. Áreas improdutivas é que mais queima. Então, que o Estado cuide dessas áreas improdutivas, né, mediante o poder do dever de polícia. Mas não vamos pôr, por exemplo, mineradoras lá. Poconé. O meu grupo de atuação fez um trabalho em Poconé e fizemos mais de 20 denúncias criminais, a gente atua criminalmente, e, pasmem, muitas mineradoras, algumas regulares, outras não, destruindo áreas de preservação permanente. Destrói a terra nascente e destrói a APP. E aí, deputado Wilson Santos, por isso que falta água, né? E a saída não são poços artesianos, porque ele retira a reserva do aquífero.
a saída é proteger as APPs e proteger as nascentes. Com relação, Coronel Priscila, a apresentação de vocês, a sala de situação que eu conheci, a plataforma Orion, só pelo amor de Deus, não me fala aí que ele faz a gestão de incêndios, faz a gestão de combate a incêndios, né? A tecnologia, ela só vem com dinheiro, com recursos. Então, para melhorar a tecnologia da SEMA e melhorar a tecnologia do Corpo de Bombeiros, precisam de recursos. Então, enfim, já terminando, né, em nome ou em busca do direito fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que deitem os olhos essa casa e o governo para a necessidade de dar muito mais recursos do que estão disponibilizando para a SEMA e para o Corpo de Bombeiros. A estratégia está excelente. Eu conheci, posso dizer que a estratégia da SEMA e a estratégia do Corpo de Bombeiros muito melhor que a de Mato Grosso do Sul e de muitos outros estados. Mas faltam recursos. Não se leva a cabo uma boa estratégia sem recursos. Então, vamos ser práticos, que como resultado dessa reunião, essa casa... outra coisa, deputado Carlos Avalone, interessante, desculpa. Já acréscimos dos 2 minutos, só mais um minuto para o senhor finalizar, doutor. Outra coisa, deputado Carlos Avalone, interessantíssimo a questão do mesmo período da questão do incêndio, tanto na União como no Estado, isso é importante. Mas que fique como resultado dessa reunião a necessidade de disponibilizar recursos suficientes para a elaboração da estratégia do Corpo de Bombeiros e da SEMA, que é excelente, eu conheço. Obrigado. Grata pela participação, doutor Gerson Barbosa, representante do Ministério Público. Vou passar agora a palavra para Maurício Munhoz, consultor do Tribunal de Contas, representando o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo. Seja bem-vindo, doutor Munhoz. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, o conselheiro Sérgio Ricardo, ele é presidente do Tribunal de Contas hoje e também da Comissão do Meio Ambiente do Tribunal de Contas, que está aqui representado por alguns servidores. O presidente Sérgio, ele vê muito os problemas, as questões como ambiental, pelo ponto de vista das desigualdades, as desigualdades regionais. E o Mato Grosso, aqui foi citado alguns aspectos positivos do Mato Grosso, que é o estado que mais produz, seria o terceiro no mundo, se fosse um país de produção de soja, mas os municípios, por exemplo, do Pantanal, se a gente pegar e isolá-los, alguns indicadores socioeconômicos deles são iguais à África saariana, do Saara. Olha como a gente convive com uma profunda desigualdade regional em Mato Grosso. E quando a nossa companheira do IBAMA falou que não há fronteiras, eu discordo. Por exemplo, o Pantanal do Mato Grosso do Sul não convive com essas desigualdades. Os municípios do Pantanal do Mato Grosso do Sul têm indicadores muito melhores do que aqui. Uma das coisas que explica isso é lá a existência da Embrapa Pantanal. Tem projetos ali, a Embrapa, desenvolvendo dentro do bioma, né, as fazendas pantaneiras, por exemplo, que são assim uma resposta àquela ideia de que só a soja que produz. Por que aqui tem indicadores suíços, países aqui tem indicadores suíços, tem indicadores da África saariana? Porque os indicadores suíços estão onde produz soja. Os indicadores da África saariana são no Pantanal, por exemplo, onde não produz soja. Mas a produção de soja não é a única resposta para uma economia sustentável. Não é. Mato Grosso está demonstrando isso. Hoje, a economia ela vai além do que era há poucos anos atrás. A economia era vista assim, capital, terra e trabalho. Hoje, o verde pode ser um grande fator de produção. E o Mato Grosso do Sul está conseguindo explorar isso muito melhor que nós. Então, é isso que o conselheiro Sérgio Ricardo procura ver na atuação dele como conselheiro. Bom, eu estava no MAPA até recentemente, Ministério da Agricultura, eu estava conduzindo lá o projeto BID Pantanal, que o
o deputado Wilson Santos lembrou aqui. Felizmente, o senador Wellington Fagundes, ele, em conjunto com o conselheiro Sérgio Ricardo, estão revivendo algo que é possível nesse contexto todo do BID Pantanal, que não vai dar prosseguimento, infelizmente. O governo federal ele optou por não dar continuidade no BID Pantanal, mas o senador Wellington Fagundes, e aí eu aproveito a ocasião para parabenizá-lo, ele está recuperando alguns projetos do BID Pantanal, que era um projeto muito grande, era de R$1 bilhão. Felizmente também, o governo federal, apesar de não ter dado continuidade do BID Pantanal, ele vai inaugurar aqui no Mato Grosso uma unidade da Embrapa. Tá, a Embrapa pensada para o Mato Grosso, aqui para a região do Vale do Rio Cuiabá, que boa parte dela está no bioma Pantanal. Então, assim, esses esforços de entender que no Pantanal não vai ter soja, a gente nem quer, né, que tenha, pelo menos em grande quantidade. A Poconé tem alguma área produzindo soja. Mas não é essa a ideia, de fazer com que aqui vire uma Sorriso, uma Nova Mutum. Tem que ser pensado dentro das características do verde, né, dessa ideia do verde como um fator de produção. Então, é isso. É possível recuperar diversas ações específicas para melhorar a qualidade de vida. E, para encerrar, eu quero dizer que aqui, até a deputada Janaína aqui se ausentou, e eu participei desse projeto com ela, a gente criou aqui um projeto de lei chamado Índice de Crescimento Sustentável dos Municípios, que é uma espécie de um IDH, só que acrescenta ao IDH indicadores ambientais, como desmatamento e focos de incêndio. Foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa, porém o governador Mauro Mendes, ele vetou. Infelizmente, porque seria uma forma da gente, através desse indicador, entender como é que está avançando o desmatamento e também os focos de incêndio. E também discordar um pouco do deputado Avalone, quando ele desculpa, deputado, tentar relativizar, né, dizer que só houveram 150 incêndios no Mato Grosso. Aqueles focos de incêndio, aqueles 41 mil, se você ia para a Chapada, num dia, você via 150 incêndios. É que eram pequenos aqui, um pequeno aqui, outro pequeno ali, outro pequeno acolá. Ele se soma, ele provocou aquelas camadas de fumaça que encheram Cuiabá. Mas, tecnicamente, não era considerado, cada um não era considerado um incêndio, era considerado um foco de incêndio. Mas, quando se somam eles, tá, o IPEA, ele detectou que 85% dos focos de incêndio são efetivamente incêndios. Ele não é um grande incêndio, mas é um pequeno. Ele se soma ao outro. Então, o quadro é muito caótico. Não dá para relativizar isso. É muito caótico o quadro aqui de incêndio, e a gente sentiu isso na qualidade de vida nossa, respirando fumaça aqui em Cuiabá, especialmente, que provoca inúmeros problemas de saúde até, né? Então, era isso. Em nome do conselheiro Sérgio Ricardo, agradecer a oportunidade de dizer que o Tribunal de Contas está muito atento a isso, aos problemas que o Pantanal sofre e que acaba tendo consequências para ele, Pantanal, mas para o Estado como um todo. Muito obrigado. Grata, senhor Maurício Munhoz, consultor do Tribunal de Contas, representando o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo. Agora, eu vou passar a palavra para a coronel Fernanda, deputada federal, para o uso da palavra. Boa tarde, coronel. O senador já me está estabelecendo aqui, ó, coronel, 3 minutos. Eu falei agora que é uma mulher, as mulheres falando, às 5, 10 minutos. Em nome da senadora Leila, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, cumprindo a orientação do senador Jaime Campos, nós temos que ser curto e preciso. Mas, diante de tudo que eu ouvi aqui, eu acho só uma situação não foi discutida. A questão da falta de equipamento para o bombeiro, isso aí é público e notório. O Estado tem que fazer alguma coisa. Em relação ao IBAMA, à ICMBio, isso é uma questão federal e eu acho que o Senado pode atuar muito bem junto ao governo federal para que os recursos venham para essas instituições. Mas o que vamos fazer para cuidar dos nossos pantaneiros que só estão recebendo cobranças, multas?
sendo denegrido a imagem deles como maiores queimadores do Pantanal, desrespeitando eles na sua história e na sua compreensão, que foram eles que preservaram o Pantanal sem recursos, sem nada. O Congresso tem trabalhado com inúmeras leis, principalmente, recentemente, senador Jaime, eu protocolei um projeto de lei que é o CPR Verde, onde estamos aí fazendo a reciprocidade em relação à Europa, porque na Europa não tem nada, secretária Maureen, de conservação, de sustentabilidade. Lá tem pedras, comércios, portos, e eles vêm dizer para o nosso país, em especial para o estado de Mato Grosso, que devemos parar de desmatar. Mato Grosso não desmatou, como estão falando, e os desmatamentos que ocorrem no nosso estado estão previstos na nossa lei, na lei florestal, que é uma das mais rígidas do mundo. Estamos sendo tratados como bandidos lá fora, como uma narrativa para diminuir o produtor rural, o pequeno produtor rural, principalmente o povo pantaneiro, que são responsáveis pela maior criação de bovinos do nosso estado e do nosso país. Recentemente, nós tivemos, acho que se não me engano ontem, uma declaração de que não vão mais comprar carne do Brasil. Isso está repercutindo muito mal, porque aqui nós produzimos, e produzimos bem e com pouco. Agora, não podemos tirar a responsabilidade dos governos que vêm diminuindo cada dia mais o efetivo das instituições que produzem e promovem a segurança e no combate ao incêndio. Ninguém combate incêndios assoprando. Precisamos de homens capacitados. E o bombeiro hoje no estado de Mato Grosso, nos últimos 8 anos, só incluiu menos de 100 homens. Considerando aí, tirando fora os que aposentam e que, infelizmente, venham falecer. Da mesma forma, a Polícia Militar. Trabalham com o que tem. Precisamos olhar para esses profissionais e parabenizá-los pelo pouco que eles fazem, com pouco que eles têm, e criar leis, senadora, que venham indenizar, principalmente aquele produtor que preserva o meio ambiente. Lembrando que eles preservam sem ganhar nada. Pelo contrário, eles são punidos por preservar. Porque se acontecer qualquer coisa na sua área, em vez de ajudar aquele produtor, ele é punido com multas severas. Vamos reverter essas multas para aquele produtor que preservar o meio ambiente, como ele já preserva, cumprindo a lei que já existe aí, ele seja indenizado pelo governo federal. Não dá só para criar responsabilidade, mas precisamos reverter urgentemente, porque os produtores rurais têm preservado de forma obrigatória, assumindo responsabilidades sérias, e não está sendo reconhecido pelo próprio governo que está aí. Mato Grosso tem que acordar urgentemente. Já está passando o ano, daqui 6, 7 meses começa novamente o período de queimadas, e não vamos ter efetivo capacitado. Para lembrar que um bombeiro, hoje, demora 1 ano, no mínimo, para ser formado. E nós já estamos em dezembro, o efetivo é o mesmo, os recursos que estão aí é os mesmos, e se não me engano, na tabela que foi me passada como líder da bancada de Mato Grosso, para o bombeiro funcionar como deve, precisamos aí de uma média de 180 milhões de reais. E nós temos um estado rico que pode muito bem investir esse valor juntamente com a bancada. Mas primeiro precisamos que o estado coloque a mão no bolso e chame urgentemente os homens para compor esse efetivo importante no combate ao incêndio. São essas minhas palavras, acho que eu cumpri, faltam 12 segundos, agradecer, e que nós estamos aí à disposição para continuar defendendo o homem produtor rural e principalmente o pantaneiro. Obrigada. Grata pela fala e a participação, Coronel Fernanda, deputada federal. Vou passar a palavra agora para o senhor Júlio César, reitor do Instituto Federal do Mato Grosso. Tá, Fernanda? Boa tarde a todos e a todas. Convidei para estar aqui no meu lado a reitora Vera, reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso, grande companheira do Instituto Federal de Mato Grosso, da Universidade Federal e do FR nos nossos projetos, sempre articulados pelo nosso senador Wellington Fagundes, que abraçou nossas instituições e tem trabalhado pela educação no Estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar a nossa senadora Leila, os deputados dessa casa e todas as representantes das diversas instituições
que se reúnem neste momento importante para tratar de uma temática fundamental e essencial à vida, que é o Pantanal mato-grossense. Nesse aspecto, nesse sentido, diante de tudo que foi dito aqui hoje, gostaria de dizer, senadora Leila, que discutir se nós queremos salvar o Pantanal, nós precisamos sim tratarmos de prevenção e combate a incêndio, isso é fundamental, essencial, importante, mas nós precisamos discutir várias outras temáticas, como mineração, como hidrelétricas, precisamos discutir a sustentabilidade socioambiental do homem e da mulher pantaneira, e tudo isso perpassa por educação, por pesquisa, por atuação junto às comunidades pantaneiras, e é nesse sentido que nós, as instituições de ensino, pesquisa e extensão do Estado de Mato Grosso, apresentamos o projeto Eco Pantanal, assim, uma proposta que estamos apresentando à bancada federal de Mato Grosso, à Comissão de Meio Ambiente, no sentido de que nossas instituições possam dar uma significativa contribuição neste processo de desenvolvimento socioeconômico do Pantanal mato-grossense. Aproveito para agradecer à bancada federal, grandes parceiras da nossa instituição, que abraça e cuida da educação no estado de Mato Grosso. O projeto Eco Pantanal é uma proposta do Instituto Federal de Mato Grosso, junto com a ANEMAT, o IFMT, o IFR, para constituir no coração do Pantanal, em Poconé, em uma área de 52 hectares, pertencentes hoje ao Instituto Federal de Mato Grosso, uma estrutura de um centro de inovação, pesquisa e extensão ambiental do Pantanal. Na prática, o que essa estrutura vai ter? Essa estrutura vai ter laboratórios das mais diversas áreas para pesquisa sobre a água, sobre o solo, pesquisas ambientais, fauna, flora, sobre as condições de vida do homem e da mulher pantaneira. Essa estrutura vai ter alojamento para receber estudantes de ensino médio, da rede pública dos institutos federais, do estado de Mato Grosso, das prefeituras, para ofertar educação ambiental para os nossos estudantes da educação básica, alojamento para receber pesquisadores de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado dessas instituições, de todo o país, e instituições internacionais interessados em pesquisar, discutir e propor soluções para a questão da temática ambiental, não só do Pantanal, mas do Cerrado brasileiro e também da Amazônia. Além de toda essa estrutura, nós teremos um Centro de Cultura do Homem e da Mulher Pantaneira, nós teremos um centro de formação nas mais diversas áreas e temáticas relativas ao Pantanal, com foco na geração de renda sustentável para as comunidades pantaneiras. O objetivo principal é pesquisa, extensão, interação com as comunidades pantaneiras, pesquisa aplicada para resolvermos os problemas ambientais do Pantanal e orientarmos as pesquisas públicas relativas ao Pantanal mato-grossense. E nesse aspecto também, esse mesmo espaço comportará um centro de eventos com auditórios, restaurante, um espaço para que eventos com esta temática possam ser recebidos neste espaço e também eventos de outras temáticas que vai trazer sustentabilidade financeira para este espaço. Então, uma proposta é que seja um espaço de pesquisa, extensão, de formação, que realize intervenções práticas e reais na geração de emprego, na geração de renda sustentável e na proposta de soluções para os problemas relativos às questões ambientais do Pantanal. Então, senadora, essa é uma proposta construída pelas instituições de ensino, pesquisa e extensão no estado de Mato Grosso, e nós agradecemos a oportunidade e pedimos muito o apoio da bancada federal, que sempre tem atendido as nossas solicitações, o apoio do deputado Carlos Avalone, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Meio Ambiente, o governo do Estado, que também é um grande parceiro dessa instituição, e da Comissão de Meio Ambiente, que muito nos honra ter a sua presença aqui nesta data. Muito obrigado a todos, e eu tenho certeza, senador Wellington Fagundes, senador Jaime Campos, senadora Margarete, que nós podemos contar, deputada Coronel Fernanda, com o apoio da bancada federal de Mato Grosso, mais uma vez, porque ela nunca nos deixou na mão, sempre apoiou as nossas instituições. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a participação dos reitores Júlio César e Vera Maquia. Já peguei a cópia aqui, inclusive já falei com o Wellington, o senador Wellington aqui, que nós queremos ver o escopo desse projeto aí. Quem sabe podemos replicar a nível para outros biomas, enfim, para outros IF, né, institutos federais, e agradecer a participação de ambos os professores. Bom, agora nós vamos para a fala dos três últimos, né, expositores, não, né, que vão falar agora os pronunciamentos dos senadores. Eu só vou finalizar chancelando aqui, mas eu quero passar a palavra aqui para minha colega de bancada, né, feminina, senadora Margarete Busetti, que é uma honra tê-la como parceira no Senado, da bancada feminina, e também é membro da Comissão de Meio Ambiente, muito atuante. Obrigada, senadora Margarete. Boa tarde a todos. Boa tarde, senadora Leila. É um prazer recebê-la aqui. Seja sempre bem-vinda nessa terra quente, que não é só a terra que é quente. Aqui o povo é acolhedor e tem um coração muito quente. É um povo hospitaleiro. Mas, senadora, eu estive fazendo aqui uma pesquisa bem rápida sobre países que tiveram incêndios muito vultuosos nos últimos tempos. Israel, Grécia, Estados Unidos, enfim, vários deles. Mas o que eles investiram? Na mesma coisa que o coronel Gladson mostrou aqui. Monitoramento das áreas de risco, com tecnologia, com drones, com tudo, com irrigação, inclusive de gotejamento. Mas o problema é que nós fizemos isso, mas não conseguimos chegar lá, chegar no Pantanal. E é isso que a gente está precisando. Para isso, precisam recursos, que foi muito bem falado aqui, e nós precisamos defender o nosso pantaneiro, o nosso homem pantaneiro. Isso que nós precisamos fazer, porque existe, sim, o problema social nessa área. Nós temos que... Aqui nós somos homens pensantes, e aí eu saúdo todos os nossos senadores, para que a gente, e convoco a todos, para que a gente pense junto como desenvolver uma atividade social e econômica ao mesmo tempo, no Pantanal. É esse o nosso desafio. Mas eu falo muito na Comissão de Meio Ambiente, senadora, que nós não podemos ser responsabilizados pela irresponsabilidade dos países desenvolvidos que desmataram tudo e agora você é obrigado a ver notícias como essa que diz assim: CEO do Carrefour da França diz que não vai comprar carne do Mercosul. Acordo este amplamente discutido no G20. Tanques de vinhos esvaziados e despejados que protestam contra os acordos do Mercosul ontem, na França. Quer dizer, esses países desmataram tudo, fizeram tudo. E aí vem o CEO do Brasil e diz, não, não tem nada a ver com essas unidades daqui. Aqui pode comer a carne do desmatamento. Na França, não. É uma hipocrisia muito grande isso. Na realidade, são embargos econômicos que eles fazem pela nossa competitividade. Esse é o problema. Então, era só isso que eu queria deixar dito aqui. Leila, sou parceira para tudo, para qualquer coisa. Os senadores sabem disso, o que precisar, e vamos buscar mais recursos para essa comissão, que é muito importante, porque R$100 mil para a Comissão do Meio Ambiente é uma piada, gente. Não é possível. Senadores, vamos lá, hein? Muito obrigada e um abraço a todos. Margarete, eu não canso de dizer, né, o prazer e o quanto que é
que é legal estar do seu lado, né? Muito bacana. Porque a Margarete tem um temperamento aguerrido. Quem não sabe, a Margarete ela entra em toda a bola dividida, a Margarete está firme e forte lá conosco. A Margarete representa bem a mulher do Mato Grosso, viu? Ela, toda a bola dividida, ela vem com força e fico até feliz por você falar com a questão do orçamento da Comissão de Meio Ambiente, porque eu acredito que nesse debate sobre meio ambiente a gente não pode ter paixões. Não podemos ter ideologias, não podemos... Assim, até porque está afetando a todos. Não tem quem pense de um lado ou de outro. O que nós temos que fazer agora é ter um debate responsável. É fundamental que tenhamos a oportunidade, não só aqui na Assembleia, né, de Cuiabá, mas, enfim, do Mato Grosso, mas que tenhamos também do país essa discussão, esse debate. Porque, como nós falamos, é seca na Amazônia, é enchente no Rio Grande do Sul, é queimadas no Pantanal, é queimadas no Cerrado. Quer dizer, não tem um lado ou outro, está afetando a todos os brasileiros. Então, assim, é fundamental esse debate. Como eu falo sempre isso na Comissão de Meio Ambiente, sem muitas paixões. Vamos para o lado técnico, vamos para o lado da ciência, vamos ouvir aqueles que, de fato, estão vivendo o dia a dia, porque é muito fácil chegar e cobrar do ICMBio, do IBAMA, do governo, mas, assim, se todos derem um pouco da sua contribuição, a participação nesse debate, certamente uma ação coletiva, né? A ação coletiva é que vai nos fazer reverter esse processo que nós estamos vivendo. E eu concordo com os colegas quando eles falam, olha, Leila, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, aprovamos semana passada o mercado de carbono, né, que é fundamental. O Brasil patinava há anos nessa temática. Na Comissão de Meio Ambiente tratamos do regulado, Câmara dos Deputados aprimorou com o voluntário jurisdicional. Quer dizer, o Brasil, de fato, tem cumprido o seu papel como um país que, de fato, é uma potência ambiental e tem que dar o exemplo, está dando. E a gente realmente, concordo com todos os colegas, nós temos que cobrar também dos países desenvolvidos, aqueles que mais emitem gases de efeito estufa, aqueles que mais, né, contribuem para esses efeitos extremos, o aquecimento e esses eventos extremos, que cumpram também o seu papel de financiamento, né, de ações climáticas no combate à mitigação, exatamente, um fundo, né, recursos para os países em desenvolvimento e aqueles, porque quanto mais sofremos a ação dos efeitos do aquecimento global, mais aumenta a pobreza, mais aumenta as desigualdades e mais sofremos, de um modo geral, não só o Brasil como o mundo. A gente tem acompanhado aí. Eu vou passar agora a palavra ao nosso decano lá no Senado Federal, que é o senador Jaime, que está impaciente. A palavra, meu mestre. Obrigado, senadora Leila. Boa tarde a todos. Senador, Valeu. senador. O pessoal já começou a dormir aqui, né? Senador Jaime. A audiência longa. Só deixa eu falar uma coisa que eu esqueci e eu preciso deixar registrado e rebater o meu colega Wilson Santos. Ele falou que o Mato Grosso desmata mais do que qualquer outro. É mentira, é dado do MMA, do Ministério do Meio Ambiente. O Mato Grosso desmatou 45% a menos em 2023 e 2024. Só isso. O que valeu agora foi a fala da Margarete, né, Margarete? Boa tarde a todos. Saúde inicialmente a ilustre e querida amiga senadora Leila, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. É um prazer ter Vossa Excelência aqui no nosso Estado. Seja bem-vinda. Já há algum tempo já convidávamos a senhora para que estivesse aqui, para de fato ver a realidade. E a senhora me parece que amanhã está indo no Pantanal Mato Grossense, e ali terá a oportunidade de ver esse bioma diferenciado dos demais biomas do nosso país. Cumprimento o senador Eto Fagundes, a senadora querida amiga Margarete, a senhora secretária de Meio Ambiente, senhor de Saúde também, representante aqui do CMBio, do IBAMA, o senhor promotor, doutor Gerson, Júlio, sinta-se todos aqui no nível de autoridades já nominados. E os amigos e amigas que até agora conseguiram ficar aqui para participar desta audiência. Na verdade,
Nós estamos aqui hoje para discutir, falar sobre o PL 5482, que é, de fato, o Estatuto do Pantanal, na medida em que o senador Wellington, autor, e foi criada uma comissão especial por vários senadores da República e que foi construído esse Estatuto do Pantanal para que pudéssemos, com certeza, ter as inovações e, sobretudo, a preservação compatibilizando com o seu desenvolvimento econômico e social. Entretanto, havia ali, há 36 anos, um dispositivo no artigo 225, parágrafo 4º, que não foi até então regulamentado. E desta feita, com essa lei que foi aprovada no Senado, ela está regulamentada, até por exigência e força do próprio Supremo Tribunal Federal, que exigia do Senado alguma providência para regulamentar esse artigo. Feito isso, a senadora Leila conduziu muito bem os trabalhos, foram realizadas inúmeras audiências públicas, a última até a pedido do MPF, Vossa Excelência recorda muito bem, pedindo que fosse ouvida ainda mais uma organização não governamental, que é Augusto Leveger. E ali nós fizemos para que também tivesse os povos originários, os quilombolas, os ribeirinhos, que fosse ouvido. Feito isso aí, eu tive a primazia de ser o relator dessa matéria. Por designação da ilustre presidente, relatei e tenho a certeza que é um dos melhores estatutos que já foi construído nesse país. Entretanto, vi aqui muitas pessoas já externando suas opiniões, todas válidas, buscando efetivamente a realidade do momento que nós vivemos em relação às mudanças climáticas, não é no Brasil, é no planeta. É bom que se esclareça. É no planeta. Feito isso aí, eu tenho a certeza absoluta, o que foi construído foi um estatuto que busca efetivamente, com certeza, a preservação, o desenvolvimento econômico, social, a questão do desmatamento, a preservação das nossas fontes, ou seja, do nosso ecossistema de uma maneira geral. E, para tanto, fomos criteriosos quando ouvimos tanto a FAMATO, Farmasul, as ONGs e o próprio Ministério do Meio Ambiente, que se esclareça aqui. Na última audiência que nós tivemos lá, o Ministério do Meio Ambiente apresentou várias emendas e nós acatamos 10 para aperfeiçoar. Eu acho que foi construído por várias mãos de pessoas responsáveis que têm compromisso com esse país para produzirmos de forma sustentável, preservando o ecossistema. Todavia, é bom que se esclareça aqui que o Brasil é um dos países que mais preserva no planeta. Nós temos o melhor Código Florestal do planeta. No meu primeiro mandato, eu participei da comissão que ali estava estabelecida para construirmos o estatuto, ou seja, o novo Código Florestal brasileiro. O que me chama a atenção, e que eu fico muitas vezes até indignado, de querer carimbar o Brasil como fosse devastador, um país que não tinha responsabilidade com as futuras gerações, e não é verdade. O Brasil preserva basicamente 62%, 63% do seu território nacional. Agora, precisamos de políticas públicas. O Estatuto do Pantanal, ele visa, com certeza, buscarmos a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico. Feito isso aí, o que precisamos dar um tratamento diferenciado, porque é um ecossistema fragilizado. O Mato Grosso tem a primazia de termos aqui 3 ecossistemas. As florestas amazônicas, não é isso? Temos o Pantanal e temos o Cerrado. São 3 ecossistemas que são poucos estados da federação o têm. O Nordeste tem as Caatinga, a região Sudeste tem o quê? A Mata Atlântica, e assim por diante. Agora, com essa legislação, eu tenho a certeza que nós poderemos, após a aprovação na Câmara dos Deputados, é bom que se esclareça aqui, ter um tratamento diferenciado para preservar. O Ricardo aqui já disse, aqui, e outros oradores, dizendo a presença do homem pantaneiro. Houve um esvaziamento do Pantanal nesses últimos 15 anos, aos poucos, foi diminuindo a presença do homem lá. Sabe por quê? Por falta de políticas públicas. Quem conhece, de fato, o ecossistema pantaneiro é o homem pantaneiro. Querem construir, muitas das vezes, projetos, leis em salas fechadas com ar-condicionado. Os governos, seja federal, estadual, municipal, muitas vezes não dá aquele tratamento devido. Toda essa causa que tem surgido aí em relação aos incêndios é por falta de políticas públicas. Com todo respeito aqui aos órgãos estaduais, aos órgãos federais, é muito pouco frente àquilo que nós temos que fazer um tratamento, ou seja, um enfrentamento devido.
Quando você fala em corpo de bombeiro, é pouco. Nós temos um efetivo aqui, acho que de 1.400 homens, se não falha a memória. Agora está se promovendo um novo seletivo para contratar bombeiros temporariamente. Precisamos de tecnologia para que possa avançar. O bombeiro de Mato Grosso, por incrível que pareça, se não me falha a memória, tem 2 aeronaves. No incêndio passado, querido amigo, permito saudar Carlos Avalone, tinha uma viatura que ia em operação, outra estava na tipóia. E os recursos só aquém daquilo que precisamos. O governo federal, aqui representado pelas amigas do IBAMA, CMBio e etc., tem 10,5 bilhões de reais do fundo do clima, que eu votei lá. Esse dinheiro até agora não foi destinado a nada, está lá. Precisamos destinar mais recursos e investimento, até para nós prevenirmos essas tragédias que têm acontecido, como aconteceu nos últimos tempos também, lá no Rio Grande do Sul. Falta do quê? De políticas preventivas. Poucos ou quem dos recursos que hoje tem destinado foi aplicada quase nada, bem na verdade, aqui. Nada. Ela acabou disso aqui, 100 mil reais, que foi lá pela comissão. Isso é até brincadeira num país de dimensão continental como o Brasil, com 8,9 milhões de quilômetros quadrados, o Mato Grosso com 900 mil quilômetros quadrados, está aquém da necessidade real. Todavia, para não ser longo, já estão cansados, eu sei perfeitamente, nós estamos trabalhando no sentido de aprimorarmos as leis. A semana passada, nós aprovamos a lei do crédito de carbono. A senadora Leila foi relatora. É um negócio moderno, mas estava ficando à margem a daquele cidadão que preserva. Quem tem a floresta não ia receber coisíssima alguma, nenhuma. Como? Ia ficar na mão dos governos estaduais e do governo federal. E o cidadão que preserva? Não ia receber nada? Nós fizemos uma emenda lá, junto com o senador Marco Rogério, e aprovamos que parte dessa arrecadação, eventualmente, que ia correr, seja destinada também ao cidadão que preserva. Na medida que, nesse próprio corpo da lei lá, estava dizendo o seguinte: o dinheiro que for arrecadado do crédito de carbono ficaria para os estados e o governo federal. E se tiver um incêndio nessa floresta, quem será responsabilizado? Sabe quem ia ser responsabilizado? O dono da floresta. Além de não ter recebido nada, iria ser responsabilidade. Então, uma coisa que não liga com a outra. Lamentavelmente, o Brasil é isso aí. Lamentavelmente. Muitas pessoas falam da questão da preservação. O país preserva muito, muito. Vocês devem conhecer a Floresta Negra na Alemanha. Você sabe quantos hectares que é a Floresta Negra na Alemanha? 50 hectares que é. 50, a floresta que tem na Alemanha é 50. Em Portugal, se você for em Portugal, na Europa, planta até dentro do leito do rio. Aqui nós temos as APP, as áreas de reserva, sobretudo essa vasta região do nosso estado aqui, desrespeitando aquilo que estava escrito lá, nas escrituras públicas. Hoje você pode derrubar o quê? 20%. Caso contrário, você não pode derrubar mais um pedaço, ou seja, uma árvore. Você paga a conta muito cara. Dá a entender, na minha percepção, de que o próprio governo é contra o povo brasileiro. Mas tudo isso não passa do que de negócios, de atividades comerciais. Na medida que o Mato Grosso, particularmente aqui que eu vou me referir, a nossa balança comercial tem somado muito fruto do quê? Das nossas exportações. Mesmo distantes dos grandes centros, seja Europa, na Ásia, nós somos competitivos. Você imagina sair aqui do Mato Grosso, dessa região aqui, e lá competir com os outros países com o preço de igual quantidade de condições. Então, o Brasil é muito competitivo. Essas restrições estão sendo impostas pelos órgãos, ou seja, internacionais, as ONGs. Lamentavelmente, o Brasil, você sabe quantas ONGs tem nessa vasta região do Brasil aqui, que a região amazônica? Nós temos aqui, tem dado estatística, não é conversa de bebo para delegado, quase 100 mil ONGs aqui na região da Amazônia brasileira, quase 100 mil ONGs, de maneiras que eu quero apenas me referir a dizer o seguinte, que é fundamental os investimentos dos órgãos. O próprio IBAMA, o CMBio, tem pouca estrutura. O amigo está lá em cima da serra lá, conheço ele, um dia estive lá fazer. Falei, quantos homens que você tem, amigo? Eu tenho uma propriedade lá, abaixo da serra lá. Você estava com 4 homens, com a caminhonete velha lá, não é isso? Pneu furado, não tinha caixa de câmbio, caminhonete de 30 anos atrás. Esse é o CMBio, não tem estrutura. O IBAMA, pouca coisa. O INCRA, no Mato Grosso e no Brasil, já está velho, não tem gente, não contrataram. Vamos ser honestos aqui. O INCRA de Mato Grosso não tem nem prédio. E o que ocorre hoje? Onde há pontualmente algum incêndio nessas regiões, é por causa do quê?
desde a questão da regularização fundiária. O cidadão está clandestinamente na sua propriedade, ele não teve até hoje o acesso ao título da terra. Então, nós temos que rever todo o conceito, como que você vai fazer, para nós darmos, com certeza, a garantia absoluta de que o Brasil produz de forma sustentável. O Mato Grosso, particularmente, com esses incêndios aí, muita gente pode interpretar ou entender de que é o produtor que tacou fogo dele. Não é verdade. Tive um maior incêndio no estado de São Paulo agora aí, em relação aos plantios da cana-de-açúcar lá, os canaviais incendiando, muitas vezes de forma dolosa, criminosa. Esse tem que ser preso, condenado dentro da forma da lei. Não concordamos. Agora, de fato, esse Estatuto Pantanal, que aqui eu quero louvar a iniciativa do senador Roberto Fagundes, que hoje é presidente da subcomissão, se não me falha a memória lá, que tem lutado muito, como todos nós. Entretanto, eu estou vendo aqui o coronel Bruno, né? Bruno, fala muito em recurso. Eu destinei o recurso agora, está chegando 60 carros novos, e eu vi, inclusive, agora já o filminho que o senhor mandou para o Carlos, mandou, para atender a Defesa Civil do Mato Grosso. Você sabe quantas cidades do Mato Grosso não tem uma viatura, um automóvel para a Defesa Civil? 63 cidades. Eu mandei o dinheiro, já comprou os carros, glória a Deus, está chegando as viaturas para entregarmos para em janeiro, prontinho, equipado. E agora, conversando com o comandante do Corpo Bombeiro um pouco de atrás, vamos arrumar recursos para o bombeiro. Lá tem aquele posto avançado, se é pelotão, se é companhia em Poconé, foi graças ao recurso que eu consegui, que comprou 2, 3 viaturas, não sei quanto, tá lá, fui até na entrega lá, e nós precisamos destinar mais recursos, sobretudo a nossa bancada federal. Dizer que a federação vai mandar recurso, não aposta não. Não aposta não. Nós temos que o quê? Sentar a bancada federal, organizamos e destinamos recursos para a compra de mais equipamento para o Corpo de Bombeiro aqui, se possível, mais um helicóptero, mais 50 viaturas. Como vice-presidente da Comissão do Orçamento da União, que sou vice-presidente, estou presidindo nesses últimos 30 dias, eu sou presidente da Comissão do Orçamento, vou trabalhar no sentido, Leila, de mandar mais recursos, não só para o Mato Grosso, mas para o Brasil. Vou gravar, hein? Pode gravar. Já estamos trabalhando nesse sentido lá, junto com o presidente lá, e junto com o relator geral, que é o senador Ângelo Coronel do Estado da Bahia, que Vossa Excelência conhece. Enfim, eu quero só dizer da minha alegria, meu contentamento para não ser longo, de estarmos participando. Eu ia falar muito mais, mas sublimei tudo aqui, porque eu acho que já foi muito proveitosa a audiência com vossa presença aqui, senadora Leila, e na certeza absoluta de que nós poderemos fazer muito, desde que haja uma conjugação de esforços entre o governo federal, o estadual e os governos municipais. Caso contrário, esquece, é difícil. Os órgãos são impotentes e, sobretudo, o envolvimento da sociedade, de toda a sociedade, toda a população, mostrando da necessidade da questão da preservação, compatibilizando com o desenvolvimento sustentado para gerar emprego, renda ao povo mato-grossense e ao povo brasileiro. Como eu quero agradecer a vossa presença aqui, cumprimentar todos que estiveram nessa audiência, particularmente a sociedade civil organizada que aqui está, e fique certo que nós somos defensores intransigentes de boas políticas públicas para o nosso país, independente da questão que hoje, lamentavelmente, vivemos esse cabo de guerra, questão ideológica, partidária. Eu sou longe disso aí, longe disso. Eu defendo os interesses daquilo que é bom para o povo brasileiro e para o nosso país. Feito isso, o senador Jaime Campos sempre está lá. O senador Andrade tem me acompanhado, quando pontuou com argumento e coisa concreta. Não sou aquele político que muitas vezes quer tirar só proveito político, mas nunca defendendo de fato direito boas práticas da política brasileira. Por isso que, graças a Deus, tenho 6 mandatos. Disputei 6, ganhei 6 e estou me preparando também, se for caso, dar mais uma disputadinha aqui para também puxar o rodo também, porque eu faço com seriedade. Ao comandante do Bombeiro, aquela conversa que nós tivemos, conta comigo. Estamos juntos, cumprimentar a Mauri, mesmo algumas reclamações da SEMA em relação aos CAR. Lamentavelmente, eu vi uma conversa que, se nós trabalharmos da forma que está indo, vai passar 100 anos. Palavra do presidente do Tribunal de Contas, que libera 1,8 CAR por dia aqui em Mato Grosso. Não sei qual que é o meio que nós temos que criar para, não é facilitar, mas cumprir aquilo que certamente é importante também para o cidadão ter esse documento. Qual vai ser? Não sei qual vai ser. Só a doutora Mauri, com a sua equipe, teria condições de fornecer, naturalmente, essas informações. Encerro agradecendo a presença de todos, particularmente da querida senadora Leila, que teve toda a boa vontade de vir aqui a Mato Grosso e ouvir, com certeza, o sentimento da população mato-grossense. Muito obrigado e boa tarde a todos. Grata, senador Jaime. Vossa Excelência sabe do meu apreço
E eu estava comentando com o senador Wellington aqui, eu estou achando que o senador Jaime, ele é vice ou é relator da CMO? Aí eu falei, é vice. Eu falei, agora nós temos um aliado, a CMA vai ter um aliado. Obrigada, senador Jaime. Bom, eu vou passar agora para o nosso último... aliás, o que mais me provocou era estar aqui com todos vocês nessa tarde, agradecendo a todos. O senador Jaime falou de forma muito assertiva, né, a todos que ficaram conosco até o final dessa audiência. Muito obrigada mesmo por estarem aqui conosco. Senador Wellington. Hã? Acredito que não. Olha, eu acredito que sim. A gente pode... Não, acredito que sim. A gente pode... Eu sou o último a falar. E poderia, viu, presidente? Logo em seguida, a gente abre aí um tempinho, porque aqui tem a insistência e a persistência de muitos, né? Que vieram, estão aqui esse tempo todo. Eu só sou uma presidente de comissão de meio ambiente lá do Senado Federal. Quem decide aqui, né, é a presidência da casa. E o único problema é a questão que, como é uma sessão conjunta e é uma diligência, é o andar da hora que já está um pouquinho avançado. A gente pode dar a palavra, senador Wellington, peço bem a Vossa Excelência, a um representante, né, que queira falar durante 5 minutos e encerramos. Se for por 5 minutos, eu vou pedir 2 representantes. 2 representantes. Só pedindo vênias. A nossa protocolo aí, a chefe cerimonial, podia ver já. Mas, senadora Leila, é importante a gente aqui registrar que toda essa nossa sessão está sendo transmitida pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, pela TV Senado e pela Rádio Senado. Portanto, o Brasil todo está nos ouvindo e o mundo, porque também tem aí YouTube e outros meios de comunicação. E eu quero aqui imensamente agradecer, senadora Leila Barros, a senadora Leila do vôlei, assim que todo mundo conhece, né? E pela sua gentileza e a disponibilidade de vir aqui no nosso estado. Ela agora, ali estava dizendo, ontem ela estava lá jantando com o presidente da China e mais alguma coisa. Então, imagina como é toda uma complexa agenda de um parlamentar, principalmente a senadora Leila, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, portanto, extremamente requisitada, também por ser senadora de Brasília, mais ainda, e pela sua vida também como esportista, um exemplo no mundo inteiro. Então, a sua presença aqui ela é extremamente importante, não só porque nos enobrece, mas como Vossa Excelência já falou ali na coletiva, né? E falou aqui também na abertura, a importância de vir aqui, né, conhecer, amanhã vai botar os pés lá no Pantanal, vai sobrevoar também, então vai poder conhecer, principalmente esse Pantanal exuberante, que consegue revigorar depois de uma queimada tão grande, com pouquinha chuva, já vê aquela vegetação exuberante voltando. Mas tudo isso é possível acabar, sim, porque nós temos um Pantanal, senadora Leila, que, como disse aqui o Wilson Santos, é uma depressão, né? Uma área nova, e que todos os impactos que acontecem aqui em cima vai lá para o Pantanal. Os rios que aqui nascem, que vão lá para o Pantanal. O assoreamento que é provocado aqui em cima, que vai lá para o Pantanal. O esgoto que vai para o Pantanal. O lixo, que infelizmente a gente ainda às vezes tem muito esse costume de criar a cidade e ficar de costas para o rio. Eu tenho trabalhado muito exatamente em obras que a gente possa olhar, ficar de frente para o rio, porque quando você está de frente, você começa a ter uma preocupação maior. E eu sempre falo aqui em Cuiabá, uma obra que fizemos ainda quando o prefeito Murilo Domingos era prefeito, e à época, em parceria com outros parlamentares, alocamos um recurso para fazer a elevatória do Mané Pinto e do Rio da Prainha, que hoje, inclusive, ele está todo concretado, ninguém sabe que existia ali um rio na Prainha, a principal avenida aqui de Cuiabá. E uma curiosidade, senadora, quando começaram a fazer a escavação para fazer a canalização da Prainha, os trabalhadores ali com picareta começaram a achar ouro, e aí aquela certa confusão, faz a obra ou não faz a obra. E Cuiabá, essa cidade que foi através dos bandeirantes que vieram para cá, à busca do ouro.
Então, toda a nossa capital ela está aqui em cima de uma grande mina de ouro. E, claro, a gente tem que saber o que é mais importante, é a economia da exploração ou o meio ambiente para a sobrevivência das pessoas. Por isso, o questionamento da mineração tem que ser feito, mas, claro, tudo que tem que ser feito, acima de tudo, respeitando, hoje, a tecnologia existente. Por isso, eu quero aqui também, senadora, agradecer a presença das nossas universidades aqui. E aqui eu faço questão de dizer todas elas, né? A Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa UNEMAT, que está aqui, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso, que o senador Jaime Campos está aí ainda, não? Mas o senador Jaime Campos foi ele que, como governador, inclusive, que criou a nossa Universidade Estadual do Mato Grosso. E hoje, com certeza, cumpre muito bem o seu papel. O Instituto Federal de Educação Tecnológica, que aqui já falou em nome de todos, o reitor Júlio César, que tem cumprido um papel extraordinário, presente em praticamente todas as regiões do estado, com 19 campos, e aqui também, agora há pouco, eu ouvi ali o nosso reitor, aqui da nossa Escola Técnica Federal, que é a mais tradicional instituição de ensino público de Mato Grosso. Assim como temos aqui a Escola Agrotécnica de São Vicente, que eu estudei, a maior escola que eu gostaria até de mostrar para a senadora Leila, é muito próximo daqui, maior escola do Brasil, mais de 70 anos de tradição, uma área de mais de 5.000 hectares, que cumpre também o seu papel e que precisamos ajudar a desenvolver mais ainda. E a nossa Universidade Federal de Rondonópolis, que foi criada agora há pouco, senadora Leila, fruto do desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso, e ela está entre as supernovas universidades criadas no Brasil. E, claro, por ser a minha cidade natal, lutei muito e ela tem cumprido muito o seu papel da descentralização das nossas universidades, também cumprindo o papel também do desenvolvimento regional. Agora há pouco tivemos uma viagem, está aqui o vice-reitor da nossa universidade, da UNEMAT, com outros profissionais, visitando com o Nurimat, né? Numa instituição do governo do estado, visitando universidades importantes, né, nos Estados Unidos. Também tive agora na Europa, discutindo essa questão ambiental. E, olha, gente, o mais importante de tudo que vamos aqui estar discutindo é, como o senador Jaime falou, nós precisamos de uma normativa jurídica, porque quando não tem uma lei existente, você não sabe o que pode e o que não pode. É a situação do Pantanal. Esse abandono do Pantanal foi exatamente por falta de uma legislação específica, nem estadual, nem nacional. Em 2020, senadora Leila, tivemos aqui uma grande catástrofe no nosso Pantanal. Foi mais de 4 milhões de hectares consumidos pelas chamas, né? E milhares, né, centenas de milhares de animais que foram mortos, e aí tanto a fauna como a flora, o impacto da cinza que vai para os rios, ou seja, é realmente um impacto muito grande. E a gente tem que buscar política pública consistente para que a gente possa fazer com que esse Pantanal, que é vida, e aqui está o meu colega veterinário, que já falou aqui, né? Não posso deixar de... O presidente do Sindicato Rural de Poconé, também é diretor da Acrimate, o Ricardo Arruda, e eu quero, em nome dele, aqui cumprimentar todos os produtores, porque o Pantanal, como eu disse, é vida formada por grandes proprietários, pequenos proprietários, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos que ali estão, com o impacto desse esgoto, do lixo que vai tudo para lá, e que essas pessoas, às vezes, estão desprotegidas. Mas eu quero aqui homenagear também o Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil, agora o Exército do Brasil, que está lá presente, o Estado, que nesse momento, este ano, esteve muito mais presente. Quando eu falo Estado, é o governo federal, o governo do Estado de Mato Grosso, através da SEMA, que já foi aqui muito bem explicado, mas nós precisamos de ter exatamente a lei. Por isso, apresentei o projeto do Estatuto do Pantanal, que eu quero agradecer aqui à senadora Leila, porque teve o relatório brilhante do senador Jaime Campos, mas a presidente Leila colocou na pauta e conseguimos, então, votar. Hoje já está aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados,
e graças a um trabalho da bancada na Câmara, liderado pelo nosso deputado Nelson Barbudo, conseguimos aprovar a urgência urgentíssima, e o nosso presidente Arthur Lira colocou, então, isso em pauta, e provavelmente a semana que vem teremos a votação definitiva do Estatuto do Pantanal, e, claro, também com isso buscarmos a sanção presidencial. Mas aqui também nós tivemos o papel da Assembleia Legislativa, e aí, Avalone, eu quero aqui agradecer, em nome da sociedade mato-grossense, toda a Assembleia Legislativa, porque já fez uma lei, discutiu, trouxe aqui também várias instituições para que pudesse fazer uma lei que fosse realista. Depois de aprovado, foi a discussão do Ministério Público, foi novamente atualizada e hoje já temos uma lei sancionada. Infelizmente, o PV Nacional entendeu por questionar a constitucionalidade da lei. Espero que isso não possa perdurar, porque, afinal de contas, nós precisamos exatamente de ter condições para que o pantaneiro possa saber o que pode e o que não pode ser feito. E aí vem as teses, como médico veterinário também, aí eu me lembro da senadora Tereza Cristina, e isso foi muito questionado no mundo afora, e principalmente no Brasil, o tal do boi bombeiro. Mas é sabido que o Pantanal tem que ter a convivência secular da pecuária, porque tem o pisoteio da macega. Quando fica aquilo muito tempo, vai sobrepondo, e aí vem o fogo subterrâneo, que às vezes as pessoas não conhecem essa realidade, aonde vai lá as onças, vai buscar a água e começa a queimar toda a sua pata, e por isso a mortalidade é muito grande. Por isso nós, inclusive, trabalhamos, que aqui já foi falado, dos poços artesianos, conseguir trazer o recurso, e fizemos os primeiros, é muito pouco, mas já está provado que realmente aquilo ali é uma alternativa para que os animais possam ter água no momento da seca. Inclusive reservatório, que lá está comprovado. Neste ano, eu quero ver a possibilidade da senadora Leila estar lá e visitar, inclusive, um desses poços. Eu quero cumprimentar também a Inês de Oliveira, em nome do Dante de Oliveira, em memória do Dante de Oliveira, porque foi um governador que teve a visão do Pantanal. Ele procurou trabalhar aqui o BID Pantanal, que foi uma realidade inicial. Aqui já falou, Mato Grosso do Sul era muito pequeno, cumpriu lá, e aqui nós abandonamos o BID Pantanal. Então, na verdade, o que nós precisamos é de política pública permanente. Não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. E é por isso que nós estamos tentando aprovar o Estatuto do Pantanal, para que, com isso, a gente possa ter com que governos deem sequência àquilo que foi estabelecido. Olha que absurdo, um grande programa como foi aquele, financiado pelo governo federal, 70% a fundo perdido para Mato Grosso, e abandonamos. Então, veio a agricultura, veio o momento econômico muito forte. É importante Mato Grosso produzir alimentos. Claro que é importante. Hoje nós já produzimos mais soja do que a Argentina. Nós exportamos aquilo que é mais importante no mundo inteiro, é segurança alimentar. Agora, nós precisamos também buscar a qualidade de vida da nossa população. E o Pantanal é uma grande parte disso. A maior área alagada, com as queimadas, a população aqui em Cuiabá, Várzea Grande, na Baixada Cuiabana, sofre muito. As crianças, os idosos, o impacto disso tudo está na qualidade de vida da nossa população. Por isso não é romantismo, senadora Leila, falar da necessidade da conservação e, principalmente, fazer com que a gente tenha uma sustentabilidade do nosso Pantanal. Então, eu quero aqui, senadora, agradecer mais uma vez aqui a presença de todos vocês. Pelo nosso partido, o PL, agora tivemos aqui a eleição do nosso deputado federal, e agora será o prefeito Abílio, da capital, e também a Flávia Moretti, que inclusive esteve com Vossa Excelência. Hoje lá almoçamos, uma mulher entusiasmada, inclusive na área ambiental. Acredito que
os 2 prefeitos, juntos com o governador, poderemos criar uma política mais consistente da nossa Baixada Cuiabana como um todo. Porque, por incrível que pareça, falamos de boca cheia que somos um estado muito rico, somos o maior produtor, mas, infelizmente, a Baixada Cuiabana hoje é a região que mais sofre do Mato Grosso. Exatamente porque não tem saneamento às cidades, porque não tem uma política pública consistente. Então, é nesse sentido que essa audiência pública aqui, ela tem o objetivo de chamar também a atenção de toda a população brasileira, chamar a atenção do governo federal, dos ministros, porque tudo isso aqui está nos anais do Congresso Nacional e vamos fazer questão, e é esse o papel da senadora Leila. E eu quero agradecer também o senador Flávio Arnes, porque aqui também estou autorizado em falar pela Comissão de Educação, o senador Rodrigo Pacheco, que autorizou essa transmissão aqui, a toda a área de comunicação da Assembleia Legislativa e do governo e também do Congresso Nacional, do nosso Senado Federal, que está nos permitindo, então, fazer essa excelente audiência pública. E eu aqui quero testemunhar, senadora, com certeza, ela está sendo uma audiência que será extremamente importante para o futuro do nosso Pantanal, principalmente pela presença da nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, a senadora Leila Barros. Então, por isso, eu agradeço imensamente a todos que aqui vieram. Teria muito mais ações para a gente estar falando, trabalho conjunto com o senador Jaime Campos, de implantar o Corpo de Bombeiro lá em Poconé. Amanhã estaremos em Poconé. Também em Santo Antônio de Levegel, o centro de triagem de animal silvestre, que já estamos construindo aqui na nossa capital, a SEMA, com emenda que aloquei inicialmente, mas também tem a grande contrapartida da SEMA, e outras prioridades que o governo já aqui apresentou, eu não vou repetir. Eu estive agora na Alemanha, lá na maior indústria de equipamentos de combate a incêndio, que é a Magirus, e estamos buscando trabalhar nesse conjunto, inclusive também, quero aqui lembrar, para concluir, que fizemos várias reuniões com o Fundo da Amazônia, o BNDES, através do CRIPS, que é o Conselho de Reitores das nossas instituições de ensino superior. E olha, pelo menos, veio agora o Biden aqui, já anunciou muito recurso, e o que eles reclamam? Que falta projetos. Então, vamos trabalhar os projetos para que a gente tenha os recursos necessários para que a gente possa, então, desenvolver um Pantanal com vida, mas principalmente que as pessoas que estão lá, com problemas sociais tão grandiosos, que tenham a atenção de todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. E aqueles que não estiverem nos ouvindo serão nós faremos com que sejam ouvidos, porque a Comissão de Meio Ambiente, nós vamos discutir o orçamento agora, né? Como disse aqui a senadora Leila, está aqui o senador Jaime Campos, que é o vice-presidente, o nosso relator-geral, Ângelo Coronel, que é um baiano, meu amigo, já conversei muito com ele. Então, a semana que vem vamos tratar especificamente, porque acabamos de votar a lei, né? Esperamos que agora o presidente sancione a lei para que a gente tenha um orçamento aprovado e, principalmente, que a gente possa executar. Eu agradeço mais uma vez a todos, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine, para que tudo aqui que a gente falou possa ser realidade. E é isso que o homem pantaneiro, o cidadão que está lá cumprindo o seu papel de conservar o nosso Pantanal, possa ter realmente o apoio de todos nós. Muito obrigado. Obrigada, senador Wellington. Seguindo o apelo de Vossa Excelência, eu recebi aqui o pedido do senhor Fernando Francisco de Lima, conhecido como Cearazinho Pescador. Você é do Ceará? Claro, né? Da onde? Ah, eu falei assim, vou deixar porque minha família é cearense. Mas então, eu acho que nós podemos encerrar com a fala do Cearazinho. Eu não vou poder mais abrir, por quê? Porque a mesa aqui, temos uma outra audiência após aqui, às 19 horas, precisa organizar, né, o plenário aqui para a próxima audiência. Então, para o Cearazinho, eu vou dar os 3 minutos que eu tinha falado, que eu pedi para que ele possa ser célere, e já agradecendo a presença de todos, mas vamos encerrar com a fala dele e vamos ter que encerrar a audiência, porque já temos outra sessão
pós-audiência pública. A palavra, Ferazinho. Bom, boa tarde para todos. Vamos falar na saída. Boa tarde para todos e todas. Eu quero dizer aqui, senadora, que a senhora vem aqui por mais vezes ao estado de Mato Grosso. Eu tenho 40 anos, sou da fronteira lá do Piauí com o Ceará. Tenho 40 anos no estado. Mas eu não quero falar muito de mim, eu quero falar da importância dessa audiência pública de hoje, sobre o Pantanal. Sou pescador há 25 anos no Pantanal. Quer dizer, fui pescador até do dia 27 de 9 de 2023, porque tiraram minha profissão. Porque o que eu sei mesmo é pescar. Mas eu cuido dessa natureza como qualquer um. Então eu quero concluir a importância do fogo criminoso que começou no dia 27 de 9 de 2023, de 2019, o primeiro fogo criminoso, 2019. Eu vim embora, queimou os 4 meses da Piracema e queimou o ano de 2020 todinho. Sem nenhuma preocupação. Então eu fiz 2 laudos para a Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, que atenderam. O Alex não está aqui, mas a doutora Mara está aí, quando o ministro Revelo veio para Mato Grosso e disse assim, sentou na minha lancha que eu pesco e fez pergunta. Então, o que eu vou deixar aqui registrado nessa tribuna, gente, não é que eu estou apontando o dedo que seja as pessoas, mas precisamos de uma capacitação, doutora. Senadora, melhor dizer, me perdão. Senadora, precisamos capacitar o isqueiro, que acenda o fogo a noite inteira, e nós sabemos que o Pantanal temos matas abertas, temos mata cerrada. E a pesca é cansativo. A pesca do isqueiro é muito mais cansativa, que você trabalha a noite e dia com a água no meio da cintura. Então você sendo um fogo, não é porque você quer queimar a natureza, você sendo um fogo para se livrar do mosquito, da mutuca e principalmente da onça. E você chega cansado, é naquele momento que você esquece que você deixou um fogo e o sono é traiçoeiro. E aí, para vocês que são doutorados, eu estou falando novamente como um pescador e conhecedor da natureza. Então, essa madeira que está nas áreas úmidas de água, ela seca só a casca, ela não seca nunca vai secar o coração. Com esse fogo aceso, vocês que são do meio ambiente, são do Corpo Bombeiro, está lá o coronel lá do Corpo Bombeiro, esse fogo, ela começa a soltar faísca, e nessa faísca o fogo acende. E aí, muitas vezes eu vi pessoas correr, que eu não estou dizendo que foi o isqueiro, eu estou deixando registrado que nós temos que capacitar o pantaneiro melhor, para poder nós cuidar dessas belezas naturais. Não estou dizendo que é o isqueiro. Precisamos capacitação no tirador de abelha, porque vocês saem de distância do mato cerrado, e aí você leva um fogo e você acende um fogo e você continua apagando fogo com a mesma capa de abelha. Todos vocês são doutorados, sabem que a capa de abelha pega fogo. Então precisamos de capacitação, não precisamos tirar o povo de sobrevivência como tiraram o pescador do Pantanal. Que o maior erro hoje foi tirar o pescador do Pantanal, que nós cuidamos. Nós temos o pescador que devora e temos os pescadores que apenas cuida e sobrevive da natureza. Eu quero que me diz um fiscal de Mato Grosso que dia viu eu pescando na Piracema. E quero que o secretário Alex, com a doutora Mara, me diz que tantas vezes eu fiz parte do GT dizendo que era que nós deveríamos começar pelo Pantanal. Não é nós ver o que está no Google, não. Não é nós trazer só a história de doutorado. Precisamos ouvir o pantaneiro, que conhece a realidade. Vocês conhecem o escritório, desculpa eu falar vocês, e nós conhecemos a natureza. Nós tínhamos 366 afluentes da natureza. Alguém que conhece o Pantanal pode me dizer quantos tem hoje? Pelas exigências da lei do Estado criada, que cria, mas não se cuida da natureza. Então, precisamos criar a pauta mais interessada para que nós cuidamos dessa beleza. Eu tenho dito para o nosso deputado, aí esse que está aí atrás, aí, Avalono, senhor Avalono, suas falas são corretas, que nós temos que cuidar do Pantanal de verdade. E para cuidar do Pantanal de verdade, Fagundo, que eu estou aqui através do convite da sua assessoria que me convidou, precisamos ouvir o pantaneiro nativo, que é ele que conhece o Pantanal, para poder nós fazer a exigência, para que nós criemos um presente e um futuro, que pode não ser de nenhum de nós, mas daqueles que estão crescendo. Preciso ouvir o pantaneiro. Que não quer ouvir? A realidade é que não quer ouvir o pantaneiro.
e peço ao senhor Jaime Campos. Quando eu falo de Jaime Campos, eu estou falando de um homem que nunca pegou R$1 do povo que ele representa. Ele sempre trouxe R$3 a mais. Eu estou lhe pedindo, Vossa Excelência, que cuida dos pescadores profissionais que estão aí morrendo e passando fome. Para finalizar, senhor Francisco. Sim. Muito obrigado, a senhora me desculpa, eu não desabafar esse pouquinho, mas eu estou dizendo sobre o Pantanal. É Fagundo, eu vou finalizar pedindo às vossas excelências que tomem providência, que caçam o meio daquele homem. Eu estou falando daquele que não escreve, eu estou falando daquele que a caneta dele é um remo, eu estou falando daquele que a casa dele é um chapéu, eu estou falando dessas pessoas que estão passando necessidade, Fagundo. Pelo amor de Deus, caça um resíduo. Mato Grosso não consegue se enquadrar num resíduo do governo federal, do auxílio emergencial de queimada e de seca, e nós temos mais uma lei no Estado que tirou o direito de nós sobreviver, senador. Jaime Campos, eu lhe peço a vossa excelência, o senhor me conhece em Vargem Grande, até pelo amor de Deus, toma consciência do povo que está passando fome. E muito obrigado, muito obrigado. Não, gente. Obrigada. Senhor Serazinho, pescador, grato, desculpa, é pelo tempo mesmo. Daqui a pouco a pressão está grande aqui por causa do horário. Nós temos uma próxima sessão aqui, eu quero agradecer a todos pela participação e cumprindo a finalidade desta presente audiência conjunta da Assembleia Legislativa do Mato Grosso e do Mato Grosso do Senado Federal, já agradecendo aos diretores da TV Senado e da Assembleia, né, TV Assembleia, Érico Silveira, TV Senado, e da TV Assembleia, Jaime Neto. Está encerrada a presente sessão, agradecendo a oportunidade de estar com todos vocês aqui. Muito obrigada. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias.
sessões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente sai 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. A minha presença mudou muita coisa no Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A CPI das bets foi instalada e vai investigar o efeito das apostas nos orçamentos das famílias e a influência de personalidades no incentivo aos jogos. Os senadores vão apurar também possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Aqui ao meu lado está a senadora Soraya Tronic, que foi a autora do pedido de criação dessa CPI, foi designada relatora do colegiado. Senadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante para as famílias brasileiras e tão necessário nesse momento. Senadora, o que mais tem assustado as autoridades em relação a esse tema de jogos? Carla, foi um susto muito grande, mesmo depois de termos votado aqui as bets esportivas, nós jamais imaginávamos a situação, né, no caso concreto, como isso aconteceria, no momento em que estávamos tratando, inclusive, dos cassinos físicos. E sempre nós achávamos, né, existiam as teses que nós acabamos acolhendo de que estes seriam menos maléficos. E nós nos deparamos com números absurdos, como no ano passado, 123 bilhões saíram, inclusive, do comércio nacional para ir para apostas, para jogos de azar. Ou seja, simplesmente os brasileiros rasgaram 123 bilhões de reais. No último mês de agosto, foi detectado a utilização dos cartões de Bolsa Família no montante de 5 bilhões de reais. Então, são questões que nos assustam sobremaneira, considerando ainda que é um caso de saúde pública. Por quê? Porque é um vício. E pior do que qualquer vício de álcool ou droga, que você consegue entender nitidamente que a pessoa está sob efeito de alguma substância, este vício é silencioso e, em tese, novo para a sociedade brasileira. A senhora já apresentou um plano de trabalho que foi aprovado, ele tem, se não me engano, acho que 8 eixos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas linhas que a CPI deve atuar. Bom, nós vamos atuar na investigação do crime organizado, né? Parece-nos, a princípio, que existe uma complexidade de eixos ali. São empresas, são pessoas, é lavagem de dinheiro. Então, dentro da lavagem de dinheiro, nós não sabemos quais setores ali do crime estão envolvidos. Nós estamos preocupados também, obviamente, com a parte social, isso é óbvio, com as famílias brasileiras, com a questão, o norte que nós deveremos dar para um problema de natureza de saúde mental e a influência de personalidades e também de menores de idade. Isso nos preocupa sobremaneira. As agências estão fazendo essas contratações, usando menores para praticarem, na verdade, vamos ali, muitas vezes, um estelionato.
Outro eixo que nós vamos trabalhar é a questão dos próprios programas em si. Muitos deles, eu não vou aqui julgar e dizer que todos são, porque nós estamos iniciando essa investigação, mas faremos uma auditoria para entender como é que foram construídos, porque o que nos parece, a priori, é que eles são feitos de forma a fazer a pessoa começar ganhando e se empolgar cada vez mais, e depois dela estar viciada, ela passa a perder. E o impacto social é muito grande, a evasão de divisas, né? E dentro do mundo virtual, eu ainda vou colocar para você algo que foi o senador Irã, que é o nosso presidente. No dia da instalação, ele fez uma meia-culpa. Nós colocamos os cassinos dentro das casas dos brasileiros. Nós precisamos rever essa questão. Então, não há compromisso com erros, sabe, Carla? E nós não imaginávamos, quando tudo acontece, né? Nunca imaginávamos que tomaria essa proporção. Então, esses eixos são os principais e vamos sim investigar as empresas, porque já há empresas brasileiras e há empresas, inclusive, trabalhando exclusivamente no desenvolvimento desses programas. Então, bets estão surgindo dia a dia e atrapalhando, principalmente, viciando as classes mais vulneráveis da nossa sociedade. A senhora já sinalizou que não quer dizer quem que vai ser convocado inicialmente, até para evitar que isso atrapalhe, que eles se movimentem. Mas o que a senhora... quem que a CPI, assim, que linha a CPI deve seguir de primeira? Assim? O senador Alessandro Vieira falou que é importante começar pela lavagem de dinheiro. É por aí, senadora? Nós sabemos do crime organizado envolvido. Nós vamos também, acredito que uma das primeiras, dos primeiros convites, no sentido de nos dar sustentação, é o COAF. O COAF é muito importante para que a gente possa mapear. Além de tudo, o que é sui generis nessa CPI, e que virou um bordão aqui em Brasília, de que o Poder Executivo não gosta de CPI. Pelo contrário, todos os poderes estão alinhados no entorno dessa CPI. Isso me traz uma alegria muito grande, porque nós estamos trabalhando de forma harmoniosa. Há investigações em curso na Polícia Federal, algumas já estão tramitando, já foram para o MP, denúncias já foram aceitas, enfim. Nós teremos o respaldo da Polícia Federal, teremos agentes da Polícia Federal trabalhando conosco nas investigações, mas sim, Alessandro tem razão, nós vamos começar pela lavagem de dinheiro, que é o que nos preocupa demais, porque é dali que é o maior crime ali dentro, é o maior. Dali nós vamos conseguir mapear se houve só uma influência, um crime de estelionato e conseguir pesar ali, sopesar a responsabilidade de cada agente nessa trama toda, porque é muito complexa. Senadora, a CPI, além de investigar, ela também tem a prerrogativa de propor soluções, né? Sim. Dentro do que a senhora falou em relação ao doutor Irã, essa questão de termos colocado os cassinos dentro da casa das pessoas, o que pode ser feito dentro do Poder Legislativo para tentar reverter um pouco essa situação? É lógico, Carla, que nós estamos trabalhando aqui sempre para aprimorarmos a legislação. Então, se nós tratamos disso no passado, o que nós temos que fazer agora é realinhar o curso do andamento dessa liberdade que foi dada aí, que é algo que não se pode... a gente não pode fechar os olhos para as novidades que acontecem, principalmente porque muitas bets elas começaram a ser acionadas e as pessoas começaram a jogar de bets vindas do exterior. É um mundo que é difícil controlar, mas já há casos de sucesso no exterior, como é o caso da Suécia, que colocaram parâmetros. E tudo que é bom, a gente deve copiar e aprimorar. Nós vamos aprimorar a legislação e eu, antes mesmo da abertura da CPI, já tomei uma atitude.
eu protocolei um projeto de lei para proibir que os cartões de Bolsa Família, da assistência social, sejam utilizados para este fim. É lógico que essas pessoas podem ter outra fonte de renda. Se elas tiverem outra fonte de renda, ok, elas têm a liberdade de jogar, ok? Inclusive nas bets esportivas, nós não vamos tolir as pessoas dessa forma, mas os cartões de assistência social, não. Outro projeto que está em tramitação, já tem na Câmara e tem aqui também, da proibição de propaganda. E aí eu acho que a gente toca no vespeiro, porque quem está fazendo a propaganda das bets está ganhando muito dinheiro. As bets, elas conseguem esse alcance por conta dos influenciadores, mas nós precisamos coibir como se coíbe com qualquer vício. É cigarro, álcool. Foi proibido e nós conseguimos controlar de certa maneira. Mas as propostas legislativas serão no sentido de trazermos segurança para as famílias brasileiras, evitarmos a evasão de divisas, como é o caso do que tem ocorrido. Nós estamos rasgando dinheiro, tirando dinheiro do mercado formal, do mercado legal e colocando no mercado absolutamente ilegal e fechando os olhos para isso. Nós não podemos. A questão também de desenvolvermos um projeto em relação a esse vício. Acredito que muitos profissionais da saúde mental, não estavam tão focados nessa espécie de vício. E isso simplesmente virou uma epidemia, se assim a gente pode chamar. Afora, temos que responsabilizar. E algo que precisa ser separado. Nós sabemos que estão tramitando resoluções dentro do Poder Executivo que entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu conversei com o secretário de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, o Regis Dudena, e ele me disse que estão analisando tudo isso, porém, essas normativas não entram na nossa alçada. Aqui nós vamos legislar sobre as questões criminais, nós vamos conseguir avançar mais. Então, essa união do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, em plena harmonia, nós vamos conseguir coibir, pelo menos travar esse tipo de crime que é o que está acontecendo no nosso país. Senadora, agradeço muito a sua presença e desejo sucesso no trabalho aí durante esse período da CPI. E nós esperamos que vocês, como sempre, cubram os nossos trabalhos e vai ser sempre um prazer trazer para vocês as novidades, o andamento, os próximos passos e contem sempre conosco lá. Estaremos lá, com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Nasci, Tereza Cristina Corrêa da Costa, em Campo Grande. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, senadora. Eu estudei em Campo Grande o primário todo. No segundo ano do ginásio, eu fui morar nos Estados Unidos para poder aprender inglês. Voltei, terminei o ginásio em Campo Grande e depois vim fazer o científico em Brasília. E decidi estudar agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Nesse período eu conheci meu marido, mineiro, me casei no último ano da escola e aí eu levei o mineiro para o Mato Grosso do Sul. Bom dia. Mas eu fui convidada então pelo governador que tinha acabado de ganhar as eleições para ser secretária de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo do Mato Grosso do Sul. Era uma super pasta, né? Um estado pequeno, mas era uma super pasta. E eu fiquei quase 8 anos como secretária, até a data de me desincompatibilizar e me candidatar a deputada federal. Foi um desafio essa eleição, e principalmente por ser mulher, onde eu, como mulher, tive mais dificuldade na minha vida foi na política. Fui ministra da Agricultura, onde eu fiquei também por 3 anos e meio, saí no último dia da desincompatibilização para poder ser candidata ao Senado Federal. Essas iniciativas são importantíssimas. Eu participo da CAI,
como titular, a Comissão de Meio Ambiente, também sou titular, Comissão de Agricultura, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Relações Exteriores. Eu espero que o Código Florestal ele realmente seja implementado. A água é um ativo valiosíssimo que vai ser, nessa década de agora em diante, talvez seja um dos ativos mais valiosos do mundo. Tem país no mundo que não tem água para beber, né? E nós temos aqui 13% da água potável do mundo está no Brasil. Nós temos que cuidar disso como se fosse ouro. Sempre incentivei programas e práticas sustentáveis e fiz também a defesa intransigente da produção agropecuária com a preservação ambiental. Estou agora aqui, nesse momento, no Senado Federal, iniciando um aprendizado muito diferente, enfim, começando tudo de novo. Eu tenho dito que a nossa vida, ela está partida, né? A nossa geração, quem viveu isso, né? Entre a C e DC, né? Não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes da Covid e depois da Covid. Pandemia entre nós. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que foi era presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conheça a fantástica fábrica de Pios no Espírito Santo, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo.
Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Senado analisa projeto que cria regras para divulgação de notícias sobre esse tipo de violência. A sociedade civil e o processo eleitoral no Brasil. O papel de mais de 200 instituições para fazer valer a democracia. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Você já ouviu falar na fábrica de Pios? Diferente, né? É uma fábrica no Espírito Santo que há 121 anos produz instrumentos que imitam o canto de aves do Brasil. Até a rainha da Inglaterra já recebeu um kit de presente. Um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado quer tornar essa fábrica patrimônio cultural imaterial capixaba. Veja nessa bela reportagem da TV Alice. Sabiá, bem-te-vi, maritaca, periquito. Parece até que a gente está no meio de uma mata, mas não. Aqui é a Fábrica de Pios de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, é a pioneira do gênero na América Latina. É também uma das mais antigas fábricas em funcionamento no estado. Tudo começou com Maurílio Coelho, um lavrador vindo de Muqui que tinha muita criatividade com engenhocas, como conta o bisneto dele. Ele veio para trabalhar na companhia Força e Luz, né, para ajudar os engenheiros ingleses que estavam chegando. E Maurílio, como ele montava máquinas, né, a gente tinha fazia moinho de fubá, máquinas pesadas, os tornos aqui todos foram montados por ele. Ele era o cara da vez e ele foi convidado pelo Bernardo Horta para ajudar os engenheiros que chegaram aqui para trazer energia elétrica, né, para montar aqui uma estação na Ilha da Luz, que era chamada de Ilha da Esperança na época. Esse inventor de cantos, ou melhor, de pios, aprendeu a imitar o som dos pássaros com comunidades indígenas. Imagina quantos testes para criar um som assim. E que ouvido! Capaz de captar o canto de uma ave e imitar o som produzido por ela, usando um pedaço de madeira. Cada pio é uma obra de arte feita à mão em várias etapas de produção. Como ele era um caçador esportivo, ele aprendeu um pouco desse ofício com os índios, só que ele era um cara fora da curva, ele era um cara que montava máquina, ele era um artesão, um marceneiro de mão cheia. Ele começou a melhorar aqueles poucos instrumentos rudimentares que existiam à época, começou a fabricar pios para melhorar e fabricar outros para outros pássaros. E aí ele começou, o nome dele virou um sinônimo de qualidade. Maurílio colocou em uma só caixa, depois de conhecer todos os biomas do Brasil, a beleza da biodiversidade brasileira. E foi premiado por isso, com o grande prêmio na exposição do centenário da independência do Brasil. Ganhou prêmios de melhor artesão do século. O instrumento não era só vendido para caçador, era vendido para personalidades públicas que chegavam na nossa cidade. Até a rainha da Inglaterra ganhou pio, então ganhou coleção, né? Então, assim, ele começou a exportar pios, Tom Jobim, Dedé Sampaio, acho que o Naná Vasconcelos. Essa instrumentação evoluiu na mão dele, ele desenvolveu pios para diversos pássaros que não existiam até aquela época.
O produto foi ganhando fama dentro e fora do Brasil. E se antes os pios eram usados como objeto de caça, nas últimas décadas passaram também a servir para a educação ambiental e como instrumento de percussão. Se tornou aliado de artistas renomados. Mas toda essa história corre o risco de se perder no tempo. A fábrica vem enfrentando dificuldades. Uma delas é a falsificação do produto, que é oferecido na internet como se fosse original e com preços muito baixos. O enquadramento tributário também tem sido um obstáculo para manter o negócio artesanal, pois os impostos cobrados estão na categoria de indústria. E o turista, que era frequente aqui, anda sumido. O administrador atribui isso às obras públicas que estão paradas há 4 anos, quase na porta do local, e dificultam o acesso. A estrutura antiga de madeira também é ameaçada pelo trânsito de caminhões pesados. A gente sabe que a gente está num processo que as pessoas copiam muito as coisas, né? E a gente precisa de um certo abraço, talvez, do Estado para fortalecer a fábrica, né? E o primeiro abraço já pode ser comemorado. É que o deputado Bruno Rezende, que é cachoeirense, anunciou um projeto de lei para transformar a fábrica de pios em patrimônio de relevante interesse cultural, histórico e turístico do estado. E hoje, uma fábrica que exporta pio não apenas para a América Latina, mas para o mundo. Países como os Estados Unidos e a Alemanha recebem os pios cachoeirenses, que são utilizados com o objetivo franco de preservação ambiental, a observação de pássaros, e hoje é um orgulho para Cachoeiro ter uma fábrica centenária como essa. O nosso projeto de lei tem o objetivo de preservar a cultura e estimular o turismo em Cachoeiro de Itapemirim, em cada cantinho do nosso Espírito Santo. Isso aqui é o poeiro ouru ou uruba. Mãe da Lua. Amazonas quer proibir o uso de auxílio estadual em apostas online, as bets. Paraná oferece visita virtual de 360 graus pela Assembleia do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute proibir o uso do auxílio estadual em jogos de apostas virtuais. A medida é para proteger a saúde financeira das famílias amazonenses. A proposta em discussão é de iniciativa do deputado João Luiz do Republicanos. O parlamentar disse ter acompanhado o impacto do mercado de apostas virtuais pelo Brasil. Segundo o Banco Central, só no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em jogos de apostas virtuais. Aqui na Alean, os deputados querem impedir que esse cenário se repita entre as famílias amazonenses que recebem o auxílio estadual. O projeto de lei discutido nas comissões vai proibir que o recurso financeiro seja utilizado em jogos de apostas online, as chamadas bets. O beneficiário que descumprir a determinação perderá o auxílio estadual. A matéria ainda obriga as empresas que exploram esse tipo de mercado no Amazonas a enviar mensalmente relatório à Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, com a identificação dos apostadores por meio do CPF e os valores apostados. Uma experiência
experiência imersiva, uma viagem sem sair do lugar. É o programa Assembleia 360 Graus, um tour pela Assembleia Legislativa do Paraná, feito com estes óculos de realidade virtual, que são levados a eventos de grande público no interior do estado, como a Assembleia Itinerante, uma ação inovadora para que moradores de cidades distantes da capital possam conhecer e se interessar pelo que acontece no Legislativo. Com tela de alta resolução, sensores e controles intuitivos, é possível visitar os principais espaços da Assembleia com imagens em 360 graus e informações em 3 idiomas. Qualquer pessoa pode assistir também pelo YouTube. É a tecnologia sendo usada como aliada da comunicação. Se o cidadão não pode ir até a Assembleia vai até o cidadão. Crimes em escolas. Um estudo revela que 20% das ocorrências são influenciadas por notícias que saem na mídia. O Senado analisa uma proposta que estabelece regras para a divulgação desse tipo de violência. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. Há necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro.
de janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto, e aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja exequível. A sociedade civil tem um papel importante no processo eleitoral do Brasil. Mais de 200 instituições acompanham o pleito, fazem campanhas educativas para a população e cobram o aperfeiçoamento de leis para fazer valer a democracia. Veja na reportagem da TV Câmara. A sociedade civil atuou mais um ano como protagonista no debate público sobre as eleições. Então, organizações da Rede do Pacto pela Democracia, por exemplo, elaboraram agendas temáticas propositivas para as candidaturas, assim como campanhas para que as pessoas fossem às urnas votar, também campanhas para eleger mais candidaturas de mulheres e pessoas negras, ações de monitoramento da desinformação e checagem de fatos. Então, a sociedade civil esteve presente com ações para defender e fortalecer a democracia, como vem fazendo em todas as eleições. A Helena Salvador representa o Pacto pela Democracia, uma rede com mais de 200 organizações da sociedade civil que monitora o período eleitoral. Segundo ela, as eleições desse ano foram livres e íntegras, mas não perfeitas. Helena lamentou fatos como violência política, desinformação e ataques a urnas eletrônicas e à justiça eleitoral, praticados até mesmo por alguns candidatos. O resultado disso, afirmou, é a perda de confiança no sistema eleitoral e na democracia. Entre as iniciativas da sociedade civil, há também o Observatório das Eleições, fundado em 2018 por meio da cooperação de cientistas políticos e entidades de pesquisa de alguns estados do país. E a Transparência Eleitoral Brasil, ONG conhecida pela vigilância das contas públicas, mas que também acompanha as eleições. E tem ainda o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que ficou conhecido em todo o país por apresentar a proposta de duas leis de iniciativa popular, a da ficha limpa e a que tornou crime a compra de votos. Por mais primitivo, digamos assim, por mais grosseiro que seja, lamentavelmente foram muitos os incidentes que chamaram a atenção nacionalmente em virtude dessa prática que teima em sobreviver mesmo em pleno cenário de um avançado século XXI. Como fazer para que dinheiro ilegal não continue irrigando por outros caminhos as eleições? Temos aí algumas notícias, informações sobre a possibilidade até de presença de dinheiro proveniente do crime organizado, financiando algumas candidaturas. Isso é muito grave. Além disso, nós precisamos ver como pode continuar havendo desvio de verbas provenientes do poder público para o universo do financiamento de campanha. Antes isso se dava através das empresas que contratavam com o governo, uma vez que só elas doavam. Isso ficou constatado por dados levantados na época. Mas agora nós precisamos ver quais são as novas formas de desvios. Especialistas ainda comemoram outros avanços no cenário eleitoral desse ano, como a participação da imprensa na checagem de informações e com a evolução de normas estabelecidas pelo TSE. Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral, defendeu que é preciso educar os eleitores para a escolha consciente. A gente faz uma campanha, né, de não vender o voto, de não adotar a violência política como estratégia de campanha e também de olhar para aquela candidatura que você está pensando em votar, se essa candidatura está respeitando as leis das eleições, as leis de financiamento e tal, porque afinal de contas são 4 anos que aquela pessoa vai representar você na prefeitura, na Câmara de Vereadores. E já pode ser um indício, né, de que se a pessoa não cumpre as regras do
do jogo. Já na campanha, talvez no exercício do mandato ela fique ainda mais complicada nesse sentido. Então a democracia avança, mas cabe a nós fazê-la avançar mais. O Parlamento de Roraima tem um programa bem bacana para os roraimenses. É o Centro de Convivência da Juventude. A proposta do CCJuve é atender crianças, jovens e adultos com atividades de cultura, esporte, qualificação profissional e um monte de curso interessante. Os alunos de teatro e coral apresentaram o espetáculo Cantando Toquinho, com clássicos da música popular brasileira. Ele vai pousar uma folha qualquer, o desenho do sol amarelo que descolorirá. Com 5 ou 6 regras é fácil fazer um castelo. Um espetáculo de teatro, música, coral. E juntar todas essas artes tem seus desafios. É uma integração bem complicada no início, né? Porque são partes diferentes, querendo ou não, né? O teatro e o coral. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com eles, vendo o tempo de cada um, né? O tempo das músicas, as entradas, as deixas de falas dos alunos de teatro, né? E isso é bom porque os alunos de coral aprendem a trabalhar também com teatro, né? E o teatro aprende também a trabalhar com coral, com as músicas, com o tempo de música e tudo mais que envolve, né, a arte. São 67 alunos de 2 turmas de teatro e 2 de coral. Foram 2 meses ensaiando separadamente e na reta final, antes da apresentação, todos ensaiaram juntos. E o que se viu na apresentação foi que tudo deu certo. Tô vendo pensamento solto pelo ar. É isso acontecer, basta você pedalar. As canções imortalizadas na interpretação de Toquinho relembram várias parcerias com o poeta, músico e compositor Vinícius de Moraes. Para as famílias, a emoção é ainda maior. Renzo é pai da Ashley, de 9 anos. Ela está há 1 ano no CCJuve e faz balé, ginástica rítmica e gosta muito de cantar. Na casa da gente tem uma caixinha de som, aí eu compro um microfone, aí eu também gosto, entendeu? Aí ela gosta, ela ficava cantando toda hora, pega o microfone aí depois, pai, bota um negócio aí de canto, vê se tem. Justamente um dia tinha uma baga, aí peguei, levei ela. O espetáculo Cantando Toquinho contou ainda com músicos convidados, o professor de teclado Fabiano Santos, o percussionista Denilson dos Anjos e no violão Renato Poeschi. Para a Daniela e o Antônio, pais do Anthony, de 14 anos, aluno do teatro do CCJuve do Polo Buritis, foi tudo, só emoção. Foi um sentimento assim de realização, na verdade, né? Ele se saiu muito bem e superou as expectativas. E você, Anthony, o que você aprendeu nesse tempo todo de CCJuve, né? Do teatro, né? Que você faz. O que você aprendeu lá? Eu melhorei mais minha conversação, porque eu era um pouco tímido na escola para fazer trabalho, essas coisas. Daí também minha postura, que aqui já ensina, como fosse uma faculdade para a vida, entendeu? Ensinar a gente conversar em público e essas coisas. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o Tom brasileiro é Jobim. Foi um momento muito especial, né? A gente já esperava, mas a gente se surpreende. Né? Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância, né? De todo o trabalho, né? De todos os ensaios, né? Do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram lindo como a gente já esperava. Esse programa é bem bacana para a sociedade roraimense, hein? Parabéns! Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é super legal. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu fiquei muito fascinada em vir aqui
Foi para conhecer mais a história do Brasil mesmo, né? Porque a gente aprende na escola, só que de fato a gente vem conhecer, como eu posso dizer, dar nome às coisas, dar uma visão às coisas vindo aqui mesmo. Achei muito legal, muito interessante. E a coisa que mais me chamou a atenção foi a última obra, a de 8 de janeiro, porque vocês pegaram, né, a artista pegou uma coisa ruim que aconteceu e transformou isso num movimento artístico. Achei muito interessante. Então, quando a gente vem aqui na prática, a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? E aqui que as coisas são mais representadas, né? Os projetos da comunidade vêm para cá, são votados. Não, achei muito interessante. Foi sempre um sonho que eu tive de conhecer aqui os 3 poderes, né? Aí, tendo a oportunidade, eu conciliei o útil ao agradável também, e conhecer um pouco mais da nossa história. Faz a gente se sentir mais parte da nação, conhecer como é feita as leis, desenvolvido, a complexidade entre os poderes, a interligação entre eles também, isso é bastante motivador e dá uma sensação maior de patriotismo também. Minha terceira vez aqui hoje eu trouxe meu sócio, gostei muito, né, na primeira vez, na segunda vez, aí eu vim agora na terceira vez para trazer ele, e assim, foi muito esclarecedor e muito bom. Olha, a sensação, eu como advogado, de realização, porque aqui estão concentrados os maiores poderes, então pra gente, nós que somos advogados, pra gente é uma realização. Foi uma surpresa saber que foi aqui que aconteceu aquele entrevero do dia 8 de janeiro, e o Vitor nos deu assim, muitas informações, a mim principalmente, que era a primeira vez em Brasília e não conhecia, e as obras de arte foram as coisas que mais me chamaram a atenção, e os espaços muito grandes. É um sentimento de inclusão, porque apesar de eu não ser política e não estar votando, eu estou frequentando o espaço, né, onde isso acontece. Então me dá assim, um certo empoderamento, eu fico me sentindo que a gente pode. Fiquei encantada com a estrutura e realmente quando a gente visualiza na nossa casa, né, a gente não tem a noção da grandiosidade que é a estrutura que a gente encontra aqui. Então, gostei muito e realmente é você entender o processo democrático, né? Você entender essa construção, então fortalece, traz um sentimento de cidadania muito forte. E é muito importante para a população brasileira ela ser mais participativa, para dessa maneira a gente consiga mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma boa relação amorosa pode dar um bom casamento. É uma das coisas que se aprende na leitura do livro O Ninho, de Betânia Pires Amaro, ganhadora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, Prêmio Sesc de 2023. Olha, surpreendentemente, o projeto inicial ia ser um livro de contos curtos de humor. E acabou se transformando completamente à medida que eu ia escrevendo. Eu fui percebendo que temas ligados à família e à maternidade em especial, temas que realmente eram trabalhados pelo ponto de vista de mulheres, acabaram dominando as minhas histórias. Então foi algo que me dominou de certa forma e eu fui percebendo a recorrência dessa temática nas minhas histórias e pensei, não, vou mudar o projeto, agora vai ser um projeto realmente focado em relações familiares, que sempre foi um tema que me fascinou, né, enquanto leitora, enquanto ser humano. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes.
democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. As queimadas no Pantanal neste ano foram mais do que o dobro da média dos últimos 5 anos. Para avaliar os impactos da estiagem, a Comissão de Meio Ambiente fez uma diligência externa em Mato Grosso. O estado com maior número de queimadas em 2024 foi Mato Grosso, de acordo com dados do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Uma diligência externa promovida pela Comissão de Meio Ambiente do Senado e pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso discutiu sobre como o período de estiagem favoreceu as queimadas ocorridas no Pantanal. A reunião contou com a presença de especialistas e parlamentares. Os participantes abordaram na audiência ações de preparação e preservação da fauna e flora nas temporadas de incêndios. Há algum tempo a gente adota aí uma filosofia de defesa civil para poder atuar frente aos incêndios florestais. Então, basicamente, a gente divide isso em 4 fases, né? Prevenção, preparação, resposta e responsabilização. E algumas etapas, né? A gente faz o planejamento, prevenção passiva, a preparação, a prevenção ativa, responsabilização, resposta e avaliação e correção. E a fase que a gente está agora, a fase de avaliar, apesar dessas fases muitas vezes ocorrerem concomitantemente, ou seja, eu tenho responsabilização com resposta, né? Agora mesmo, a gente está na fase de avaliação, mas a gente ainda tem um ou outro incêndio evoluindo, especialmente no Pantanal. Uma questão muito importante aqui também são as ações em conjunto. Nós somos um órgão responsável pelas unidades de conservação, mas a gente enfatizava que é importante esse apoio multiagência, não somente ICMBio, mas um trabalho com o Corpo de Bombeiros, IBAMA e principalmente o pessoal do Sindicato Rural, os produtores rurais. Ok? As prefeituras têm grande papel fundamental. Se a gente precisa não é somente o ICMBio que faz a gestão daquela área. Então, prefeituras, o Estado, sindicatos rurais, muitas vezes o produtor rural tem um maquinário, tem um caminhão-pipa, ok? Então, eu enfatizo essa questão das operações. Alguns participantes fizeram apelos por maior comprometimento à questão da estiagem no estado. Entendendo aos apelos, posso me comprometer sim, desde que os senadores também, não só os que estão aqui e esta presidente, mas que todos se comprometam a tratar esta pauta e a necessidade de investimento, principalmente para, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ICMBio, o IBAMA. De fato, nós precisamos investir, né, na questão do combate aos incêndios. Mas para que eu me comprometa, os senadores da República também precisam se comprometer com mais recursos para a comissão e assim destinaremos para os combates a incêndios no país inteiro, priorizando, claro, os mais afetados anualmente, que é Pantanal, Cerrado, é o que nós estamos acompanhando. Aqui em Brasília, o debate hoje foi sobre a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. Representantes do setor de infraestrutura disseram que pode haver aumento das tarifas de água e de energia. Na 10ª audiência pública de debate sobre a regulamentação da reforma tributária, vários representantes do setor de infraestrutura apresentaram sugestões ao texto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O representante das associações do setor elétrico citou os impactos da reforma no setor. Nós temos hoje, na composição do custo do pãozinho nosso de cada dia, 30% é energia elétrica. A hora que você bota um aumento de custo
na energia elétrica, imediatamente você aumenta o preço do pão, porque ele vai ser repassado. O presidente da Associação Nacional de Pesquisa da Economia Energética criticou as mudanças previstas na reforma e afirmou que o atual sistema é mais simples e eficiente. A energia elétrica que está iluminando esta sua sala aí agora, ela está sendo nesse momento produzida. Agora, nesse instante. Só que, ao mesmo tempo, ela está iluminando aí o Senado Federal, ela passou por mais ou menos 6 operações de compra e venda. Nesse instante. Bom, o Senado conclui o mês, agora de novembro, vem a conta de energia, ele vai pagar a conta de energia. Com o diferimento, ele já paga todo o imposto da cadeia. Né? Ou seja, há até uma antecipação de receita para o governo. É só fazer como hoje é. Difere o pagamento para o consumidor final. Já o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás elogiou a proposta, mas criticou o imposto seletivo, que é chamado de imposto do pecado, com o objetivo de reduzir o consumo de produtos prejudiciais à saúde. Se a gente onerar o setor de óleo e gás com o imposto seletivo, nos parece meramente uma decisão que vai gerar uma pressão inflacionária em toda a economia brasileira, por esse aspecto que o setor tem de que nós somos, na verdade, um insumo industrial em praticamente todas as cadeias produtivas. A presidente da Associação Brasileira de Biogás sugeriu a redução da alíquota de IBS e CBS do biogás e do biometano para poder torná-los mais competitivos. A gente sugeriu que sejam reduzidas em 60% as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre operações com biogás e biometano em relação às alíquotas de seus respectivos fósseis. O setor de saneamento alerta que haverá um aumento de carga tributária de 18%, que será refletido na tarifa de água do consumidor e que nem o cashback vai neutralizar esse aumento. De acordo com o nosso estudo, mesmo com o cashback, a gente tem um aumento na tarifa de 6,5% para a renda mais baixa que teria direito ao cashback. O setor de telecomunicações sugeriu a equalização das taxas de cashback. Quando a gente olha o quanto que pesa, né, o custo da internet no rendimento mensal da família, a gente observa que a população abaixo de um salário mínimo tem uma participação de 11,5%, ou seja, essa faixa da população gasta proporcionalmente mais com internet do que em relação às demais faixas de renda. Para termos uma justiça tributária, equalize o cashback de telecomunicações, a energia, água e gás, né? Que são, por definição, os setores essenciais da economia. A proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes nas escolas foi tema de debate esta semana na Comissão de Educação. A restrição ao uso do celular nas salas de aula das escolas de ensino tem o apoio do Ministério da Educação. A ideia é que o celular seja proibido nos anos iniciais do ensino fundamental. Do 6º ao 9º ano e também no ensino médio, o celular poderia ser permitido apenas em atividades pedagógicas, com a orientação dos professores. O tema foi debatido por especialistas da área educacional em audiência pública na Comissão de Educação. Na visão do Ministério da Educação, é relevante que haja essa restrição no uso. Primeiro, como eu falei, saúde física e mental dos jovens, né, e adolescentes. Tem vários estudos, né, depois esse documento vai ficar à disposição dos senhores, de que o uso excessivo de telas e de redes sociais pode causar problemas de sedentarismo, distúrbios de sono, isolamento social, ansiedade, depressão, além de riscos para o desenvolvimento cognitivo e motor. A gente não está falando que é tirar a tecnologia da escola, de jeito nenhum. A tecnologia é importante, a escola precisa ser uma escola conectada, a escola precisa ser uma escola atraente e adaptada ao século XXI, e para isso a tecnologia tem que estar presente. Só que é uma tecnologia, um ensino de educação digital com
intencionalidade pedagógica. A minha preocupação, enquanto profissional, é que as nossas crianças continuam adoecendo, elas continuam, na verdade, tendo uma série de consequências de ordem de saúde mental, saúde física, a questão da aprendizagem comprometida. Então, eu acho, eu recomendaria, enquanto profissional, que essa proibição ela fosse, de fato, levada adiante para que possamos discutir com calma depois como fazer essa inclusão progressiva dentro de todas as possibilidades. Então, respondendo à pergunta, devemos restringir o uso ou não dos celulares na escola, eu diria que sim, urgentemente, para que a gente possa estancar os problemas que nós observamos não apenas na escola, mas fora da escola. As pessoas percebem realmente a queda do aprendizado, o afastamento, perde ali a capacidade de integração, porque a escola também é um convívio, não apenas com os professores, mas com os alunos. É um aprendizado mútuo, e você perde o olhar, você perde essa sensibilidade e se afasta. Já está incluído como transtornos mentais, esse abuso excessivo, esse vício terrível que o jovem está passando no mundo atual, e que tende a aumentar se nós, educadores, não fizermos nada em torno disso. Eu penso que hoje a gente já vive um caso de saúde pública. Neste momento, a situação mais próxima do ideal é o Estado tomar, de fato, uma posição, e regulamentar isso para que a gente tenha condições de estruturar esse trabalho que precisa ser feito, uma vez que está em jogo, aí a saúde física, mental, psicológica, das crianças e dos jovens. E isso a gente precisa colocar realmente um ponto aí para poder estancar de imediato. Acabou o G20 no Rio de Janeiro, aquele encontro que reuniu as maiores economias do planeta. Mas os sonhos e as demandas dos jovens do mundo inteiro permanecem. E as decisões da Juventude 20 são o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após o Senado Notícias. Uma população de jovens estimada em 45 milhões de pessoas, entre 15 e 24 anos. A juventude brasileira também realizou a sua cúpula mundial, e foi aqui no Brasil. Debates e recomendações para chefes de Estado das maiores economias do planeta, o G20. E o que a juventude quer e espera? Um planeta sustentável, participação dos espaços de poder. Atualmente, nas capitais brasileiras, nós temos apenas 2% de vereadores com menos de 30 anos. 2%. Então, a juventude não tem estado presente nas câmaras municipais. E quais são as políticas públicas que podem ser estimuladas e promovidas para incluir? E desses 2%, menos de 1% são mulheres jovens. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. E essa agenda de juventude está alocada na aprovação do Plano Nacional de Juventude. Essa agenda que nós queremos construir aqui no Congresso Nacional, senador, e nós queremos muito sua ajuda, ela vai precisar ser um instrumento de mobilização da sociedade brasileira. Talvez muitos não entendam a importância e talvez a minha emoção, porque eu trabalhei muito com a política do cota no serviço público, cota para as pessoas com deficiência. É uma forma de você fazer com que as pessoas mais vulneráveis, mais sofridas, mais pobres, tenham acesso, Sabemos que investimentos na educação e principalmente manter as meninas, as adolescentes na escola faz toda a diferença. Imaginem que um ano adicional de escolaridade para uma adolescente equivale a cerca de 10% a 20% mais de renda que ela pode obter no seu emprego futuro. Enquanto nós estamos aqui, nesse Senado Federal, essa casa que recebeu todas as políticas de Estado destinadas à juventude foram discutidas aqui. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade, privados da educação, têm perdido as suas vidas, têm perdido os seus sonhos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. O recado está dado. A juventude quer trabalho, inclusão, um planeta sustentável. Nós precisamos ter uma agenda para essa juventude. A crise climática ela não afeta por igual. Existem jovens que estão sofrendo violação dos seus direitos, estão sendo privados da sua liberdade. É um direito da juventude participar ativamente das decisões que são tomadas. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Criaú. O lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. A vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do Rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Nós vamos conversar com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele foi o coordenador do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, que tratou da regulamentação da reforma tributária. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, só para a gente situar aqui os nossos telespectadores, a regulamentação da reforma tributária veio da Câmara e chegou aqui no Senado em regime de urgência. Por isso, ela foi direto para a CCJ. Isso. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos fez, trabalhou nesse tema, fez aí várias audiências públicas, o senhor coordenou esse trabalho. E eu queria saber quais foram as conclusões depois de tantos debates que foram realizados pela CAI. Olha, a conclusão é que a reforma tributária é necessária, é importante para o país, tendo em vista que o nosso sistema é muito complexo e muito burocrático, né? Então é importante fazer. Agora, da forma como foi apresentado, nós teríamos sérios problemas com vários segmentos. Eu fiz 21 audiências públicas com mais de 400 entidades e a gente percebeu alguns problemas na aprovação na Câmara, porque nós estamos regulamentando a emenda constitucional. Sim. Então, na regulamentação, foram aprovados vários, o texto que realmente compromete alguns segmentos. Por exemplo, o Simples. O Simples, 90% das empresas do Brasil são simples. Então, o Simples continua a mesma legislação, só que, com a reforma tributária, o comerciante, quem vai comprar a mercadoria, vai ter duas opções, ou comprar de alguém do Simples ou quem está no regime normal. Quem está no Simples não vai dar crédito para quem compra, o crédito é muito pequeno, porque paga pouco imposto. Se eu comprar de alguém que vai me dar o crédito total, 26%, provavelmente eu vou optar pelos 26%, porque eu vou poder me creditar na hora de vender meu produto. Então, isso acaba o Simples perdendo a concorrência. E isso pode prejudicar muito essas empresas, que é responsável por também quase 90% dos empregos no Brasil. Então, nós temos problema com a construção civil também, que é geradora de emprego, eu fiz uma proposta de alteração na redução da alíquota, da tributação. Nós temos a questão das prestadoras de serviço, que vão ser muito oneradas, as empresas terceirizadas, que prestam serviço para condomínios, por exemplo, elas terão um aumento no mínimo de 20%. E aí eu não sei se essas pessoas vão continuar contratando essas empresas, se ela pode contratar direto não pagando esse imposto. Então tem muitos equívocos, tem a questão também das pessoas com deficiência. Hoje o limite do carro é R$200 mil, a reforma baixou para 70, não tem nenhum carro no Brasil de 70 que cabe uma cadeira de roda.
né? O incentivo é para o carro, não é para a pessoa deficiente. Então, se eu tiver uma perna esquerda amputada, eu não vou ter incentivo porque eu posso dirigir com a direita. Se eu tiver com a direita amputada, tem que fazer a adaptação do carro, então aí eu tenho incentivo. Então, tem esses equívocos. Na área de aplicativos, Uber, ou essas empresas e também os motoqueiros, né? Eles estão tributando 26% sobre 100% do faturamento. Ora, eles não ganham nem 26%. Então, a gente também apresentou uma solução para tributar apenas sobre 25%. E mesmo assim, se estiver dentro do MEI, ou se estiver no nano MEI, que também é uma figura que ganha até 40.500, não vai pagar imposto, né? Então, tem várias coisinhas que precisam ser mudadas. Há também segmentos da área da saúde e da educação, né? Que o senhor mencionou também. Exatamente. Na área de saúde, por exemplo, a reforma aprovou o incentivo de alíquota de 60% de redução para compras de equipamentos. Só que o correto não é nem compras. A maioria das empresas fazem locação, ou arrendamento, ou leasing, né, porque está sempre atualizado, né, tem manutenção embutido e tal. Então, a gente mudou também para fornecimento, que pega aluguel e pega também compra. Medicamentos, né, tem vários medicamentos com o mesmo princípio ativo, que uns estão com isenção de imposto, outros não estão. Então, a gente está mudando também para o princípio ativo, né, para as áreas áreas de cuidado. Né? Então, câncer, diabetes, que todos os medicamentos sejam o tratamento igualitário. Colocamos também para que todos os medicamentos da farmácia popular também, né, sejam isentos da tributação. Então, tem muitos detalhes, foram 72 emendas que nós apresentamos assim, como no relatório, uma coisa assim muito óbvia que tem que mudar. Agora, foram 1.500 emendas. Então, o que acontece? Eu estou ainda trabalhando para que essa matéria vá para a CAI, para ser votado na CAI, que a comissão de mérito é a CAI. Sim. O regime de urgência não existe mais, o governo já retirou. Então, votar na CCJ e ir direto para o plenário, eu acho que é um equívoco e a gente precisa rever isso, porque realmente muito material de construção. Hoje existe uma cesta básica, são 16 produtos que não tem tributação nenhuma, tijolo, areia, argamassa, cimento. Com a reforma agora, vai ter 26% de aumento. Então, isso vai comprometer todas as lojas que vendem material de construção. Então, tem esses equívocos que a gente precisa corrigir. Né? Senador, e como é que estão essas negociações em torno dessa tramitação? O senhor tem conversado com o presidente do Senado? Como é que está isso para que ela passe pela CAI também? Eu fiz questão de ordem no plenário, apresentei essa questão de ordem, o presidente achou por bem continuar na CCJ, votar na CCJ e ir para o plenário. E aí disse que quando chegar no plenário eu posso fazer um requerimento para a CAI, mas aí não tem mais jeito. Eu acho que é precipitado votar isso, está previsto votar dia 4 de dezembro. Né? A gente não pode votar assodadamente, é uma matéria que vai mexer no bolso de todo mundo, quem vai pagar essa conta toda é o consumidor. Então, primeiro, eu espero que o relator acate todas as observações que nós fizemos, as 72 emendas, para amenizar a situação, porque ainda tem alguns setores que ainda não se resolvem com isso. Vamos ter que aguardar a desoneração. A emenda constitucional deu 90 dias para o governo apresentar. Até hoje, vai fazer um ano, não foi apresentado ainda, que poderia amenizar a questão das prestadoras de serviço. Então, e olha que depois ainda vem a reforma do imposto de renda, a reforma do patrimônio, porque isso é apenas o IVA, né, o imposto do consumo. Sim. Senador, em relação a... Quando a gente observa as audiências públicas que aconteceram aqui, a gente vê que todos os setores têm uma tendência a querer que a sua área seja, de certa forma, aliviada e explica, né? Enfim. Se todos eles forem atendidos, sobra para quem essa conta, né? Quanto mais setores entrarem na faixa de isenção, no regime especial, a alíquota geral tende a subir? Exato, tende a subir. Quanto mais exceções você coloca, maior é a alíquota geral. Evidente que essa de 26,5%, a gente ainda não, a gente desconhece esses cálculos. Por exemplo, na audiência que fiz, uma delas, uma procuradora que tem uma tese de mestrado, doutorado, apresentou os dados de sonegação no Brasil, que chega em torno de 27%. Ora, se nós vamos lançar agora na reforma tributária um sistema que é o split payment, que acaba com a sonegação, porque você só vai poder aproveitar o crédito se a pessoa pagar. Então, não há sonegação. Então, se não há sonegação, vai, evidentemente, diminuir a sonegação em 27%.
significa que você tem que diminuir esses 26,5 também, pelo menos um quarto, tem que reduzir da alíquota. Né? Por exemplo, a gente está sugerindo também a cobrança monofásica do etanol, né? Porque na lei está previsto só a partir de 2032. E hoje, só em São Paulo e Rio de Janeiro,